Acesse o QR Code. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma das maiores e mais abrangentes políticas públicas voltada à alimentação de estudantes do mundo, completou 70 anos em 2025. O programa atinge mais de 40 milhões de alunas e alunos em todo o Brasil. E, embora seja considerado uma referência internacional, enfrenta muitos desafios. Educação e segurança alimentar são assuntos de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a senhora Fernanda Pacobaíba. Presidente, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Seja bem-vinda ao estúdio do Cidadania. Nós que agradecemos. É uma honra estar aqui representando o FNDE para falar desse tema tão bacana, viu, Marcelo? Obrigada. Então, vamos trazer para as pessoas um pouco desse universo gigantesco que o Programa Nacional de Alimentação Escolar abrange. Primeiro, as pessoas podem estar perguntando por que a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação está aqui falando sobre alimentação escolar. Então, vamos apresentar rapidamente o que é o FNDE. Tá bom. O FNDE é uma autarquia vinculada ao MEC e, tradicionalmente, todo o recurso orçamentário ao longo dos anos direcionados à educação básica estão alocados no FNDE. Só que uma parte desses recursos, eles vão ser executados a partir de programas desenhados pelo Ministério da Educação, pelas diversas secretarias, especialmente pela Secretaria de Educação Básica, que é a grande mentora da educação básica dentro do Ministério da Educação, e o FNDE simplesmente operacionaliza a execução financeira, quer dizer, ele faz o repasse dos recursos para os estados e municípios. Só que tem uma parcela também dos programas que são gestados, que são idealizados, estruturados dentro do próprio FNDE, sem a interseção do Ministério da Educação direta, Um deles é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é um programa que é idealizado, estruturado, acompanhado, monitorado, as prestações de contas todas ao FNDE, então é um programa que tem toda a sua idealização no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Bom, esse programa nasceu ali em 1955, mas ele já começa a acontecer um pouco antes. Em 1955 a gente tem um marco que o programa ele começa a existir enquanto política pública, mas naquele momento era um programa chamado até de uma campanha, era associado à merenda escolar e a coisa foi mudando. Conta um pouco dessa história para a gente, desses 70 anos, como o programa foi evoluindo, como nasceu até chegar aos dias de hoje. Pois é, esse traço histórico do PNAE é um traço bem bacana. Não só Brasil, mas diversos países, especialmente América Latina e Caribe, iniciavam aí uma luta contra a fome. A gente sabe que o sul global, ele é uma parte do planeta que normalmente tem menos recursos, a realidade da fome é algo que fica nos rondando aí, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo. Há mais de 70 anos, quer dizer, até mesmo antes de ter essa institucionalização, começaram movimentos que, na América Latina, eles são identificados como o movimento do copo de leite. Então, era aquele movimento para que a criança tivesse, ao menos, o acesso a um copo de leite mesmo, Ele tinha um caráter muito forte assistencial. Então, a alimentação escolar, não só no Brasil,
como na América Latina como um todo, ela começa vinculada ao caráter assistencial. Como a gente sabe, o caráter assistencial ele não é um caráter generalista e universal. O caráter assistencial ele é um caráter destinado a quem precisa. E ao longo do tempo, ela sempre foi uma política num sentido universal, mas em determinado momento ela salta no Brasil de um caráter assistencial para um caráter educacional. E isso hoje o mundo tem como uma boa prática. Poucos países hoje ainda mantêm a alimentação escolar dentro dos seus ministérios de assistência social e desenvolvimento social. No Brasil já faz muito tempo e isso foi um traço muito importante do Brasil, que hoje o Brasil segue, ele acaba virando uma referência para os outros países, que é colocar a alimentação no centro da educação. É uma premissa no Brasil que nós não há possibilidade, e nós ratificamos isso ao colocarmos a educação, não há possibilidade de criança aprender com fome. Então, isso é algo que a gente se preocupa e, ao mesmo tempo, faz com que aquela alimentação, ela não tenha um caráter meramente de alimentar, mas sim de desenvolver as potencialidades das crianças, dos jovens, trazendo uma nutrição adequada, saudável e de qualidade e que seja adaptada para que ela bem consiga aprender. Esse é um ponto interessante porque essa ideia de alimentação não pode ser uma ideia só de encher barriga. Exato. E esse é um dos pontos em que a evolução do Programa Nacional de Alimentação foi trazendo como, a partir dessa ideia de que o centro, né, a questão da alimentação, ela está diretamente associada ao desenvolvimento dos estudantes. Então, há uma preocupação do programa em escolher essa alimentação de maneira que seja nutritiva, né? Então, a alimentação ela passa a ter esse caráter de nutrição. Perfeito. E a gente, né, tem que dizer que papais e mamães, hora de levar o filho para a escola é levar bem alimentado, porque isso tem a ver com o desenvolvimento delas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas características que o programa foi ganhando em relação à preocupação com a alimentação, o que pode, o que não pode, como tratar essa questão da alimentação num país tão diverso como o Brasil, com culturas alimentares diferentes, e a importância dessa descentralização para o sucesso do programa. Pois é, a tua fala foi bem complexa, porque ela conectou com muitas coisas que são importantes no nosso programa. Tem um marco que é importante a gente ressaltar, que é o ano de 2009, com a Lei 11.947. Essa lei é um divisor de águas na alimentação escolar. Primeiro porque já havia premissas, mas premissas infralegais, né? E a gente sabe o quanto no Brasil a lei ela traz estabilidade, especialmente para a administração pública, para o trabalho, para sedimentar a política pública. Então, a partir de 2009, tudo isso que você está falando, de valorizar uma alimentação saudável, de valorizar aspectos nutricionais, enfim, isso foi chancelado pelo Estado brasileiro. Isso aí é um marcador muito forte. A partir daí, esse marcador não foi feito de forma gratuita. Assim, se você olha a Lei 11.947, ela não vai dizer, o leite é obrigatório na alimentação escolar, ou o alimento X ou Y, não. Ela fala de macronutrientes a partir das nossas regulamentações que a gente está editando. Por quê? Porque a gente não quer congelar os tipos alimentares. A gente quer que cada região, que cada prefeitura, que cada estado observe aquilo que é importante, porque a alimentação, além de ter um caráter forte de desenvolvimento, a alimentação é cultura. Então, a gente precisa realmente, as pessoas precisam se ver representadas. Não tem como eu pegar um alimento do Nordeste, talvez que não faça sentido nenhum para o gaúcho, e achar que você deve alimentar a criança gaúcha daquela forma. É um desplante, a gente não comunga com isso. É o açaí no almoço daquele menino que mora no Norte, às vezes no Maranhão, que é a Jussara no Maranhão. Exatamente. Então, a gente vê isso, como vê o Baião de 2 lá no Ceará. Então, é importante. O que é que a gente quer? A gente quer que os macronutrientes, e aí tem toda a regulamentação que vem dizendo quais que são as quantidades, o que é que deve ter de vitaminas, disso, daquilo, eles vêm desdobrando, e a partir daí a nutricionista, que é uma profissional central na alimentação escolar, ela observando aquele meio, e aí não só a cultura, ela vai observar também uma personagem que é muito importante na alimentação escolar, que é a agricultura familiar.
A nossa alimentação escolar, ela é uma alimentação escolar que tem como foco principal comprar produtos dessa agricultura familiar, que eu diria que é quem no Brasil produz comida de verdade. É quem produz fruta, é quem produz legume, é quem produz verdura. Então, a nutricionista está olhando as peculiaridades e está olhando também o que é que ela tem de oferta ali naquela comunidade. A nutricionista tem esse papel importante e ela entra também como uma das figuras importantes a partir da aprovação da Lei 11.947, que é esse divisor de águas. Essa lei traz várias questões que fortalecem o programa, como a exigência de participação de nutricionistas, a questão da comida ser preparada na escola, a preocupação de ter um percentual de alimentos orgânicos ou da agricultura familiar, que a senhora está trazendo. Agora, todo esse conjunto de exigências que a lei traz, ela acaba trazendo desafios para o programa, porque num país com a diversidade do nosso, um país com 5.570 municípios, como fazer com que essa política pública seja implementada seguindo o que prescreve a legislação, seguindo o que foi determinado por força dessa lei? Marcelo, realmente é o nosso desafio. E é um desafio que o FNDE, ele não vai enfrentar sozinho. Uma coisa que é muito forte, não só os órgãos de controle atuando para verificar se aquilo tudo está sendo observado, mas um traço fortíssimo no PNAE é a participação social. A participação social por meio dos conselhos de alimentação escolar, por meio de vários colegiados ligados. O Brasil tem uma rede de segurança alimentar, um sistema de alimentações, de segurança alimentar que é muito forte, que inclusive é copiado por outros países do mundo, né? Então, isso é algo que faz com que a gente consiga executar esse programa a várias mãos. E aí o FNDE, eu diria de forma mais aproximada, ele tem parcerias muito fortes com as universidades, especialmente as universidades federais. Por meio, nós criamos centros colaboradores, chamados SECANES, e aí os SECANES são aquele elo na ponta, sei lá, vamos executar a política de alimentação escolar no estado do Ceará. Ok, você chama a Universidade Federal de Ceará, que tem campos espalhados aí por todo o estado, e a partir daí o pessoal da nutrição de lá, da própria educação, eles passam a ser agentes colaboradores, formando nutricionistas, merendeiras, o pessoal dos conselhos de alimentação escolar e fazendo também esse trabalho de monitoramento. Surge uma denúncia, surge algo que precisa ser averiguado. Normalmente, os nossos centros colaboradores são nossas mãos estendidas aí nos estados e nos municípios. Presidente, a senhora falou sobre esses conselhos e essa participação também de SECANES junto com as universidades, essa participação, a importância dessa participação da sociedade civil para que o programa seja bem executado, para que seja fiscalizado. Eu queria abrir esse espaço para a senhora falar para os nossos espectadores como é que as pessoas podem participar, porque os conselhos de alimentação escolar, por exemplo, que estão em praticamente todos os municípios, ou em todos os municípios, eles têm a participação das prefeituras, têm a participação do governo, enfim, a participação do Estado, mas tem também um espaço para a participação das famílias. Tem. E educação não se faz só na escola, educação é família e escola juntos. Claro. Como é que as pessoas podem acessar esses espaços e participarem, se envolverem nesse programa tão amplo? Tá. De fato, os conselhos de alimentação escolar estão em todos os municípios brasileiros e em todos os estados brasileiros. São conselhos, e aí existe, dependendo do tamanho da população, tem uma composição mínima. Sim. E aí, o que ele requer? Participação de professores, do pessoal da gestão, de pais de alunos, dos próprios alunos. Então, são feitas aí votações, para se submeter, para poder fazer esse acompanhamento. É um trabalho voluntário, ele não é um trabalho remunerado, mas é um trabalho extremamente importante. Então, o que é que eu sugiro? Quem tem alguma dúvida, buscar a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação para ver quando que é a seleção, como que vai ser o trâmite naquele município, quantas vagas serão oportunizadas para a participação social. Mas, para além disso, o que a gente observa também, Marcelo, que além dessa figura institucionalizada, a gente tem os estados e os municípios também criando observatórios de alimentação escolar. Esses observatórios, aí sim, é a sociedade civil
apenas, que pessoas, vamos imaginar, ou das universidades, você pode juntar pessoas que são afetas àquele tema, com pessoas que estejam querendo, mães de alunos, pais de alunos, que queiram melhorar a qualidade da alimentação escolar nos seus municípios, eles têm como fazer essa mobilização, e é por isso que a gente aplaude essas iniciativas, que até nos ajudam também, porque trazem informações muito raras, às vezes, da gente acessar e que enriquecem o programa. O Brasil hoje faz parte, com protagonismo, da coalizão global pela alimentação escolar. Isso. E tem participado de fóruns, a senhora tem tido conversas internacionais sobre essa questão, uma posição que o Brasil ocupa com um protagonismo, né, como eu falei, dentro dessa coalizão. O que é essa coalizão e como a participação do país nesse âmbito internacional tem trazido novas experiências? Que impactos isso está trazendo para o país e também em termos de imagem do Brasil no exterior? Tá. A Coalizão Global da Alimentação Escolar, ela foi idealizada na época da pandemia. A ONU, por meio, né, do secretário-geral Antônio Guterres, naquela época, observou o quanto o mundo estava retrocedendo nos dados relacionados à alimentação escolar. As crianças ficavam reclusas em casa, nós ficamos reclusos nas nossas casas. E aí, como eu falei, muitas crianças vão às escolas para comer. Ela não está indo lá, prioristicamente, para buscar educação. Ela precisa livrar a refeição, os pais precisam fazer com que ela vá para a escola. E isso não só no Brasil, no mundo como um todo, especialmente no sul global. Então foi criada essa frente com alguns países ainda, aí na época pandêmica, que veio crescendo. O Brasil, a priori, a gestão anterior não se interessou muito por essa coalizão global. Mas tão logo o presidente Lula assumiu em 2023, o presidente Macron, porque essa coalizão hoje ela é tripartite, são 3 países que lideram. Hoje, França, Finlândia, e aí esses 2 países, o presidente Macron e o presidente da Finlândia, fizeram esse apelo ao presidente Lula para que o Brasil coliderasse com esses 2 países. Por quê? Porque muitos brasileiros, às vezes, nem têm noção do gigantismo do nosso programa. Hoje, a gente é uma referência no planeta em alimentação escolar. Porque é óbvio, quando você pega um sistema alimentar como, sei lá, países nórdicos, países do norte global, que são países ricos, hoje, o grande drama desses países é excluir ou tirar os ultraprocessados. As crianças lá estão obesas, que é um dado também no Brasil hoje. Mas, sim, logicamente, o dado da fome está muito identificado com o sul global. E o Brasil, mesmo estando no sul, tem um programa que é uma referência. Então, o Brasil assumiu a copresidência em 2023, no evento em Paris. E esse ano, né, lá em Fortaleza, no mês de setembro, nós realizamos a segunda cúpula global da alimentação escolar. Foram 80 países presentes, mais de 40 ministros de Estado do mundo todo que estiveram lá para tratar de um único tema, a alimentação escolar. E aí o Brasil entra nessa coalizão global porque uma coisa que a gente faz muito forte há muito tempo aqui no Brasil é rede de cooperação. Talvez aí por conta desse modelo federativo nosso, isso nos dá eu diria assim, uma técnica para bem fazer cooperação. E nós temos uma rede muito forte América Latina e Caribe, a chamada RAIS, Rede de Alimentação Escolar Sustentável. E essa rede é essa rede que a gente quer transplantar para o mundo para dizer, olha, Oceania, se você quiser fazer cooperação, temos um modelo global. Ásia, se você quiser fazer um modelo de cooperação, temos essa RAIS como referência. África, você quer fazer? Então, o Brasil entrou nessa rede com o modelo da rede de alimentação escolar sustentável. Porque nós temos um modelo com mais de 20 países que nós lideramos aqui na América Latina e Caribe, para além de um modelo interno extremamente forte, como você já falou, com 27 estados e 5.570 municípios. Então, cooperar, eu acho que é uma coisa que ninguém tem dúvida que a gente faz razoavelmente bem. Bom, falando em referência, a senhora foi secretária de Fazenda no estado do Ceará, antes de assumir a presidência do FNDE.
O FNDE tem um orçamento vultoso, a pasta tem um orçamento da casa dos 100 bilhões, mas segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como a senhora mesmo falou, em um evento que a senhora participou algumas semanas antes de gravarmos, aliás, um mês mais ou menos antes de gravarmos essa entrevista, ainda é insuficiente. Como essa sua experiência à frente de uma Secretaria de Fazenda, num estado que é referência em termos de educação pública, como essa sua experiência ajuda ou pode ajudar, ou como é que a senhora enxerga esses desafios? Aliás, esse grande desafio orçamentário para que o programa chegue realmente a um patamar melhor e traga mais resultados em termos de educação no nosso país. Pois é, o Brasil acompanhou recente aqui no Congresso Nacional e tem acompanhado ainda toda a dinâmica relacionada à criação do Sistema Nacional de Educação e do Plano Nacional de Educação. Nessa dinâmica do Plano Nacional de Educação, tem se falado muito sobre financiamento, sobre grandes números para a gente compreender, de fato, esse dado de realidade que existe um subfinanciamento na educação brasileira. Segundo a média, né, o Brasil está na média da OCDE na educação superior, quer dizer, nós já investimos na educação superior aquilo que a média dos países da OCDE investem, mas no tocante à educação básica, nós investimos apenas 1/3. Então, esse gap, o que não significa que, eu diria, é uma fórmula pronta, mas ele é um sinalizador, né? Claro. Então, assim, precisa, de fato, a gente ter mais recursos na educação. O que não significa que eu acho que é aí que entra o Ceará. O Ceará hoje é um exemplo nos indicadores hoje de educação básica, no IDEB, na escola de tempo integral, no percentual de crianças que são alfabetizadas na idade certa. Nesses todos aí, o Ceará é campeão. Só que não é dos estados mais ricos da Federação Brasileira. Sim. E aí como que pode, né? Então você vê estados que são muito mais ricos e que têm índices muito piores do que o Ceará. Eu acho que é essa comunhão. É a gente compreender como Estado brasileiro que temos eu diria, um desafio de incrementar esse financiamento, né? Mas também compreender que boas práticas existem, ainda que o financiamento não seja pleno. Então, é uma coisa, porque a gente não acredita que a gente vai conseguir uma mudança radical em termos de financiamento com tudo isso que a gente está vendo agora, a dinâmica das emendas parlamentares que acabaram capturando muito do orçamento discricionário do nosso Ministério da Educação. É algo que a gente se ressente, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é um plano, como no caso de um Plano Nacional de Educação, para 10 anos se alcançar um percentual maior do Produto Interno Bruto, para que a gente consiga estar mais qualificado. Mas, a preço de hoje, a gente tem coisas que podem incrementar sim. O ministro Camilo lançou 2 programas que são muito fortes, programas que, inclusive, se conectam com um grande desafio hoje da sociedade brasileira relacionado à segurança pública. O programa de escola de tempo integral é um programa que faz com que as nossas crianças tenham mais tempo de qualidade na sua formação, passem mais tempo nas escolas, com outras atividades que não só aquela, né, o aprendizado de manhã, mas atividades de arte, atividades de cultura no contraturno, que possam... Esportes. Então, assim, isso é um programa enriquecedor. A gente sabe que a escola de meio período, ela é uma escola muito marcada, muito identificada com o país pobre. Os países mais ricos não existe nessa cogitação. Só existe escola em tempo integral. Exatamente. Aqui se falar em implementar a escola em tempo integral, enquanto em muitos países isso é um padrão, não é um avanço necessário, né? Agora, vamos falar também de uma figura central e que nos relembra o início do programa, quando ainda era uma campanha da merenda escolar, depois virou uma campanha nacional de merenda escolar. Daí o nome merenda, que sugere um lanche, é trocado por alimentação, já visando a questão da nutrição e todos esses aspectos importantes da alimentação escolar que a senhora comentou. Existe um projeto de lei no Senado para reconhecer, regulamentar a profissão das merendeiras, tão importantes nesse programa. Queria que a senhora falasse rapidamente sobre isso e falar também para essas pessoas que são tão importantes nesse programa. Pois é, a gente tem um carinho muito especial pelas merendeiras. São normalmente mulheres muito batalhadoras. É uma profissão que ela fica invisibilizada ali na sociedade, né? Talvez um pouco ali
como é que eu posso dizer, marcada a atuação, mas são mulheres, se você falar com qualquer estudante de escola pública, ele vai falar do carinho, do afeto e de toda a gratidão que eles têm por essas mulheres. São mulheres que dentro da escola, normalmente, sabem aquelas crianças, por exemplo, que estão passando por violência familiar, que estão passando por abusos. Elas são pessoas que têm um traço de captura emocional dos nossos alunos muito fortes. E aí, a profissão não tem uma regulamentação. Então, normalmente, elas são identificadas ou como profissionais domésticas, ou então alguns municípios fazem processos seletivos para a merendeira, mas o que a gente quer, primeiro, enaltecer o papel desses profissionais. Falar que não é apenas aquele produtor do alimento, é aquela pessoa que faz, que escuta, que tem uma empatia com todo o grupo, né, que cria um equilíbrio ali dentro daquela escola, e é uma pessoa que eu diria que dedica normalmente muito tempo da sua vida ali. A gente tem exemplos de vida extraordinários. Há muitos anos o FNDE faz programas anuais que a gente chama de concurso de merendeiras, em que a gente vai nas localidades. Ano passado fizemos, já estamos filmando esse ano também uma parceria, um programa que vai ficar lindo, porque a gente vai na comunidade indígena, a gente vai esse ano na comunidade quilombola para conhecer quem é essa pessoa que está produzindo a alimentação do quilombola. O que é que faz, como é que ela captura aquela essência, aquela cultura para bem fazer aquele alimento, né? E o que é que ela tem para dizer do programa? Então, são pessoas muito queridas, a gente é muito grato para o papel, né, de cada uma das nossas merendeiras e queremos fortalecer essas mulheres, esses profissionais ainda mais. Vamos esperar que seja aprovado o projeto de lei e que a gente possa voltar aqui para falar só sobre essas merendeiras e trazer essas imagens bonitas também no programa Cidadania. Mas como eu falei no início do programa, educação e segurança alimentar são temas de cidadania. Para a senhora, o que é cidadania? Pois é, cidadania, quando eu lembro de cidadania, a gente conecta com a palavra básica, estruturante, que é cidade. Estar na cidade. O que é que significa esse movimento da cidadania, que é um movimento de como que a gente faz parte desse todo, como é que a gente consegue se reconhecer, se respeitar, estabelecer regras que possam ser equilibradas para um bom convívio social. Então, ter noção dessa cidadania é ter essa noção de que eu faço parte de uma coletividade, de que forma eu posso contribuir para essa coletividade, mas que também posso me beneficiar dessa coletividade. Tem uma frase do imperador Marco Aurélio que diz: aquilo que não é bom para a colmeia, que não é bom para a abelha, não pode ser bom para a colmeia. Eu acho que isso tem muito a ver com esse conceito de cidadania, né? Aquilo que não é bom para mim, ele não tem como ser bom para todo mundo. Só que a gente vive numa sociedade cada vez mais complexa, nessa questão da quantidade de gente que a gente resolveu reunir em sociedade, megalópolis, isso traz um desafio muito grande. O Brasil é um país que, assim, eu acho que no centro da nossa formação e dos nossos desafios está o tema da desigualdade, que é um tema muito mal resolvido no nosso país. Então, isso vai fazendo com que esses aspectos da cidadania sejam cada vez mais desafiadores. Mas não é motivo para a gente desanimar, pelo contrário. Eu acho também, como o caso da alimentação escolar, o Brasil é extraordinário porque ele também pode dar saltos e daqui a pouco virar case de sucesso, porque a gente consegue sim, quando se engaja as pessoas, fazer bem as políticas públicas. Eu acho que é isso que conecta com cidadania. Bom, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, senhora Fernanda Copaíba, mais uma vez, obrigado pela sua participação em nosso programa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica
do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Olá, bom dia. Quinta-feira, 18 de dezembro, o Senado Notícias está no ar. Audiência pública, votação de requerimentos e apreciação da lei orçamentária para 2026. Confira a agenda dos trabalhos para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9h, está prevista audiência pública na Comissão de Educação para debater a promoção de diálogos educacionais e celebrar os 15 anos do Fórum Nacional de Educação. Às 10h, a comissão temporária criada para a reforma do Código Civil tem reunião marcada para examinar requerimentos. E ao meio-dia está prevista a sessão conjunta do Congresso Nacional para examinar a proposta de lei orçamentária da União para 2026, entre outros projetos. E como vimos na agenda, a lei orçamentária anual, que regula os gastos da União, deve ser votada pelo Congresso nesta quinta-feira. Veja agora um resumo de como o governo federal pretende gastar o dinheiro em 2026. A lei orçamentária anual prevê as receitas e define as despesas do governo para o ano seguinte em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Os principais pontos presentes no relatório da LOA são: saúde, a pasta deve receber 262 bilhões de reais. Educação e cultura, o orçamento para o setor é de aproximadamente 233 bilhões de reais. Justiça e segurança pública, a verba destinada para a área deve chegar a mais de 26 bilhões de reais. Já sobre assistência social e família, o Ministério tem um orçamento de 301 bilhões de reais. O plenário do Senado aprovou na noite passada, com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O texto segue para a sanção do presidente da República. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado nesta quarta-feira gerou divergências. Há uma versão falaciosa de discursos bonitos, dizendo que é para aliviar para aqueles que são massa de manobra, mas que não alivia para os comandantes, para os cabeças, para aqueles que arquitetaram, para aqueles que financiaram e para aqueles que fizeram toda a coordenação do golpe de Estado. Eu apoio a diminuição de penas, sem dúvida alguma, porque iremos reparar injustiças graves cometidas com muitos que estão presos e que tiveram penas, na minha opinião, abusivas. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. Imagine que, a partir de agora,
todas as pessoas ou grupos que cometerem um determinado crime, se tiver uma maioria ou se tiver uma força momentânea, vem ao Congresso e o Congresso vai mudar, reverter o apenamento daqueles que cometeram atos criminosos. A anistia, o perdão, não é para fazer justiça. A anistia e o perdão têm o sentido da pacificação. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários, autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra a pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. De fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Tentar minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é um convite a que em outros momentos se repita o fato que aconteceu. A minha convicção é de que não houve golpe, que houve, na verdade, uma balbúrdia e que aqueles que depredaram, aqueles que invadiram prédios públicos, individualizada a culpa, devem responder por isso. Quem tenta golpe tem que ser punido, porque se o golpe se consuma, não tem mais ordem democrática. E quem consumou o golpe se vira governante ditador, como nos levou a 21 anos de arbítrio e de ditadura. Antes da votação em plenário, o parecer do relator, senador Esperidião Amin, sobre o PL da dosimetria, foi aprovado por ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Por 17 votos a 7, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o PL da dosimetria. Os parlamentares discutiram o texto em reunião da CCJ, mas antes da proposta ser votada, a reunião foi suspensa por 4 horas devido ao pedido de vista do senador veneziano Vital do Rego. Após o intervalo, o texto foi aprovado com uma alteração de redação causada por uma emenda do senador Sérgio Moro. Saúdo especialmente os votos que foram sensibilizados pela discussão. Aqueles que hoje pela manhã se posicionaram lucidamente contra e à tarde refletiram. Isso torna mais bonito e mais importante o discurso e o debate. Presidente, é muito comum fazer uma alusão à história, se eu não me engano, de dona Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom. Segundo alguns, ela foi condenada por pintar com batom a estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. Não foi por isso, foi por participar de uma intentona golpista. Caso igual teve em 1967, com uma militante chamada Helenira Rezende. Essa militante, presidente, em 1967, ela pintou no muro da sua casa, abaixo das leis da ditadura. Foi presa, foi torturada e tempos depois foi morta pela ditadura. É essa a diferença do que ocorre em um estado de exceção, tal qual aqueles que queriam instalar aqui no Brasil, e o que ocorre em uma democracia quando alguém tem o direito de ampla defesa e de contraditório. A emenda do senador Sérgio Moro determina que a redução da pena se aplique exclusivamente aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A nova regra permite a progressão de pena a quem tiver cumprido 16% da condenação, mesmo que o réu seja reincidente ou tenha usado violência ou grave ameaça. O PL também define que quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Para isso, o infrator não pode ter financiado ou exercido papel de liderança.
fica totalmente consolidado o fato. Os benefícios são somente para os condenados do 8 de janeiro, naquele contexto. E envolve Bolsonaro, generais, também os manifestantes. Mas não tem nenhum outro criminoso, não tem nenhum outro condenado por outro crime, seja sexual, seja de corrupção, seja de qualquer outro delito, beneficiado por esse texto. O que nós vimos nas vários agrupamentos aqui, inclusive em frente ao quartel-general do Exército, em outros quartéis, é algo muito grave. É como se as Forças Armadas brasileiras estivessem dando cobertura a um ato de insurgência contra um resultado eleitoral que culminou no 8 de janeiro. Então, não acho que é pouca coisa, mas o que mais me incomoda é que nós não estamos tentando equacionar um problema do 8 de janeiro. Como a lei ela é perene, nós quase que estamos dizendo a quem queira de novo fazer uma insurgência contra a democracia já tem uma proteção. O plenário do Senado aprovou ontem também o projeto que reduz os benefícios fiscais federais e aumenta a tributação das apostas online, as bets. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta a tributação de bets e fintechs. O texto foi votado pela Câmara dos Deputados de madrugada e seguiu direto para o plenário do Senado. A tributação sobre as bets aumenta dos atuais 12% para 15% de forma gradual, 1% por ano. E reduz incentivos e benefícios relativos a tributos federais, como PIS/PASEP, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, além de imposto de importação. Ficam de fora da redução, entre outros, imunidades constitucionais, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, Minha Casa Minha Vida e ProUni. O texto eleva e reestrutura as alíquotas da CSLL, de instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento e fintechs. Os juros sobre capital próprio passam a sofrer retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota saindo de 15% para 17,5%. O projeto ainda fixa um teto de 2% do PIB para incentivos tributários. A Receita Federal estima que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapasse 612 bilhões, o que corresponde a 4,43% do PIB. Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de tais incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores concedidos, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, combate a distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas. Santa Catarina é considerado um dos estados mais seguros do Brasil, com os menores índices de criminalidade. Esse resultado se deve a investimentos em prevenção, integração das forças policiais e uso intensivo de tecnologia, segundo o governador do estado, Jorginho Melo, e outras autoridades da área de segurança. Eles foram ouvidos nesta quarta-feira em audiência na CPI do crime organizado. O estado de Santa Catarina tem as cidades mais seguras do Brasil. O índice de homicídios é de 9 em cada 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional de quase 35 pessoas a cada 100 mil. Os homicídios, nós temos uma redução de mais de 20%, 23%. Nós tivemos uma quebra da série histórica dos últimos 18 anos nos meses de junho, julho, agosto, setembro, os menores números, e outubro também foi o segundo menor número dessa série histórica. Quanto aos homicídios, convém citar que Santa Catarina tem 295 cidades. 68% não registraram um homicídio sequer. Isso equivale a dizer a cerca de 200 cidades sem ter alguém que tenha sido vítima de algum tipo de assassinato. A gente resolve os crimes o dobro do que o Brasil resolve. Nós resolvemos 85% de todos os casos.
O Brasil resolve 40. Não foi por acaso que a gente pediu para Santa Catarina ser o primeiro estado a ser trazido aqui. É porque vocês efetivamente, com grande consistência, têm excelentes resultados na segurança pública. Integração entre os órgãos de segurança, investimentos em tecnologia, atenção com os presidiários e principalmente a prevenção focada na educação são algumas das ações destacadas pelo governador Jorginho Melo. Dando escola integral para que no contraturno, para que o menino e a menina não fiquem à disposição do tráfego. Então, eles têm ocupação da escola, né? Nós somos o estado que tem o menor número de analfabetos, né, do Brasil, 1% da população. Então, a prevenção é dando ao jovem formação, escola, contraturno, ensino técnico, na fase da vida que está fervendo as emoções dele, qualificação profissional para ele arrumar emprego. E depois nós temos o único estado do Brasil que tem universidade gratuita, que é um programa transformador. Outro segredo é a alta execução orçamentária na área de segurança pública. Nós gastamos 14%, né, da receita líquida, 12% do orçamento. Não falta recurso para viatura, equipamentos, armas modernas. Santa Catarina tinha ocupava um degrau que não combinava com os números que ela apresenta. Ela era a penúltima colocada em execução do Fundo Nacional de Segurança Pública transferido para o nosso fundo estadual. Nós passamos desta vexatória, diria eu, penúltima posição para aquele que mais executou recursos públicos no ano passado. A recuperação da confiança nas forças policiais também é uma vantagem que foi destacada pelas autoridades do Estado. Lamentavelmente, as pessoas criminalizam a polícia, como se a polícia fosse vilã na história. Eu sempre falo, numa ocasião, governador, eu dei uma entrevista, não sei se foi Estadão, Folha de São Paulo, e eu falei assim, olha, o policial ele tem que ser visto como garantidor de direitos. Ele não é violador de direitos. Quem tem desvio de função, que seja responsabilizado. Eu afirmo em caixa alta e negrito, senhores senadores, que em Santa Catarina a população confia plenamente nas forças de segurança. A Comissão Mista para Análise da Medida Provisória que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados aprovou ontem um relatório do senador Alessandro Vieira. O texto sofreu modificações e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A medida provisória transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, conferindo à ANPD a autonomia ao classificá-la como autarquia de natureza especial. O texto também prevê a criação de novos cargos e funções, com o objetivo de fortalecer a estrutura e a capacidade de atuação do órgão. Após pedido de vista coletiva e o adiamento da reunião, o relatório da medida provisória foi aprovado pelos parlamentares. Agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer na comissão favorável à medida provisória 1317 de 2025, nos termos do projeto de lei que apresenta. A Liga do Bem do Senado Federal promoveu uma ação solidária com a entrega de presentes para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa reuniu voluntários e beneficiados em um momento de solidariedade e celebração do espírito natalino. A iniciativa de colaboradores e parceiros do Senado coroa um trabalho de um ano inteiro, em que campanhas de solidariedade ocorrem em vários momentos. Neste Natal, foram entregues 528 presentes para crianças e idosos atendidos por 6 instituições sociais. As cartinhas com os pedidos foram adotadas por servidores, colaboradores e amigos da Liga do Bem. A Liga do Bem está entregando presentes de Natal para crianças em situação de vulnerabilidade no Centro de Referência de Assistência Social. O objetivo da ação é proporcionar alegria e celebração para quem mais precisa. É uma emoção muito grande da gente trazer alegria para essas crianças que são tão vulneráveis que às vezes recebem um primeiro presente. Levar um pouco daquilo que tem de melhor para essas pessoas. Eu acho que o Natal é uma campanha mágica. O que se pode ver são histórias simples, cheias de significado, como a de João, de 10 anos, que realizou o sonho de ganhar uma bicicleta. Para ele, receber o presente neste Natal foi um momento especial. Ganhar esse presente é muito especial para mim. Eu estou muito feliz.
A manhã terminou com a cantata de Natal em forma de agradecimento aos voluntários. Entre canções, sorrisos e abraços, a Liga do Bem mostrou que pequenos gestos podem transformar realidades e fazer do Natal um tempo de esperança, solidariedade e afeto. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Esse disco, para mim, ele é meio que um retrato um pouco da minha mistura, assim, de como eu interpreto, de como eu percebo a nossa música, assim, a música brasileira. Então tem coisas do samba, tem coisas do baião, tem coisas do Ijexá. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto conhecido como OAB da Medicina, que prevê um exame nacional obrigatório para que médicos recém-formados possam receber o registro profissional. O objetivo é
testar a habilidade técnica e prática desses profissionais antes do início da atuação profissional. Aqui comigo no estúdio está o senador astronauta Marcos Pontes, que foi o autor dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. É importante informar a população desse avanço na proteção da saúde das pessoas. Pois é, o nome oficial, né, senador, ficou como Profmédica, Exame Nacional de Proficiência em Medicina, mas ficou conhecido como OAB da Medicina, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. Olha, a ideia inicial partiu do Conselho Federal de Medicina, junto com as associações médicas dos estados e também a Academia Nacional de Medicina, que são as entidades que entendem realmente do setor de saúde no Brasil, do setor médico, e eles notaram, né, ao longo do tempo, o crescimento muito grande de escolas de medicina, faculdades de medicina, sem condições de formar profissionais com a qualidade suficiente para atender a população. Então, lógico, à primeira vista, quando eu conversei com eles, mas não é bom formar vários médicos no Brasil? A gente precisa ter um número grande de médicos num país tão grande, né, com tantas diferenças. Não, seria se nós tivéssemos a qualidade adequada, mas essas faculdades elas não têm o equipamento suficiente, não têm os instrutores suficientes ou qualificados para isso, e com isso você tem uma gama de médicos formados, mas sem condição de atender com qualidade, né, os pacientes, o que significa que uma pessoa leva o seu filho, por exemplo, para ser atendido e, como aconteceu recentemente em Roraima, aqui, um menino de 6 anos, ele faleceu por causa de um erro médico. E tem centenas de casos aí na justiça de erros médicos devido a essa falta de qualificação dos médicos. Portanto, é uma providência urgente, é uma providência extremamente importante para proteger a saúde da população. Lógico que, dentro desse contexto, o MEC é quem autoriza o funcionamento das escolas. E tem que se separar muito bem o que é formação do que é registro profissional. Por isso que a OAB da Medicina acaba encaixando bem, que todo mundo está acostumado. A pessoa se forma ali numa faculdade de Direito, mas não pode exercer a profissão ainda até que tenha o seu registro da OAB. E esse registro é dado a partir do momento que ele demonstra as qualidades, as competências necessárias colocadas, né, pela OAB para que ele exerça a profissão de advogado no país. Da mesma forma, então, o MEC, ele cuida das faculdades de medicina, tem todas as provas da faculdade, tem o ENAMED, que faz parte desse contexto de avaliação dos alunos, o MEC avalia os alunos, e depois vem o Conselho Federal de Medicina para avaliar o profissional formado pelas escolas, que aí você ajusta os desníveis. O aluno que faz uma faculdade boa, que teve a sua formação adequada, vai passar, vamos dizer assim, com o pé nas costas nessa prova. Aquele que não teve vai ser bloqueado ali, porque mais importante do que qualquer coisa é cuidar da saúde das pessoas. Houve um debate na comissão, né, senador, se deveria ser o INEP ou o Conselho Federal de Medicina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa discussão. Olha, o que eu notei é que as pessoas que são contrárias, já deixa eu começar com um ponto aqui importante, que é o seguinte, os votos aqui dos parlamentares, ou ele é a favor desse exame, ou ele é contra um exame para proteger a população. Então, aqueles que votam a favor, estão votando a favor de proteger a saúde da população. Aqueles que votam contra, estão votando contra proteger a saúde da população e pelas motivações que eles tiverem, mas existe por trás, obviamente, dessas faculdades todo um interesse comercial muito grande, então se tornou um negócio muito lucrativo fazer escolas de medicina sem qualidade e, com isso, formando profissionais sem qualidade. Então, eu vou deixar aí para a população pensar e raciocinar sobre o que eu acabei de falar, né, a respeito dos seus parlamentares, quem votam contra e quem vota a favor. Agora, o que eu notei ontem é que havia toda uma tendência daqueles que são contra de querer misturar as coisas, fazer uma confusão na cabeça das pessoas de uma coisa que é muito simples, né? Existe a parte de formação, que cuida de aluno. Quem cuida de aluno é o MEC, quem cuida de aluno as instituições já previstas para fazer isso aí, para fiscalizar universidades e assim por diante. Quem cuida de profissionais de medicina, nesse caso,
é o Conselho Federal de Medicina, que tem a responsabilidade. Para fazer uma comparação simples, quem cuida de faculdade de Direito é o MEC, cuida de aluno de Direito. Quem cuida do profissional, né, da capacidade do profissional, é o OAB. Quem cuida da formação de pilotos é o Aeroclube, a Academia da Força Aérea, como no meu caso, né, que estão ali. Quem cuida da certificação de pilotos. Quando você entra dentro de um avião ali, você espera que o seu piloto, que está levando a sua família e outras 200 pessoas, tenha qualificação suficiente para voar esse avião nas condições normais, condição de emergência, condição de tempo bom, tempo ruim, o que seja. Esse profissional ele tem que ter uma certificação feita pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, e a certificação tem profissionais extremamente gabaritados para avaliar se aquele profissional, aquele piloto tem condições de voar esse avião e carregar a vida de todas essas pessoas. Então, basicamente é isso. O que o pessoal está tentando fazer é uma salada de fruta para confundir a população, mas é muito simples aí, como eu expliquei. Senador, então o estudante se forma, né? Termina a faculdade, aí ele passa a fazer esse exame. O que constaria nesse exame? O que vai ser cobrado dele? Há também, por ser uma profissão muito prática, também há a previsão de uma prova prática? Como é que seria isso? As provas elas vão ser determinadas, definidas pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é quem tem a capacidade de fazer isso. Eu não sei os detalhes da prova, né, mas eles vão fazer esse exame para checar quais são as competências ou testar as competências adequadas para aquele médico ou médica, né, exercer sua profissão. Então, eu imagino que sim, que tenha diversos tipos de questões diferentes ou de testes diferentes, mas eu não sei como eles vão fazer. Isso aí não é de dentro da lei, isso aí fica por conta do Conselho Federal. O senhor falou muito dessa explosão de novos cursos de medicina, né, que surgiram em todo o país, muito sem condição de aplicar, né, de colocar em prática realmente tudo que um estudante de medicina precisa. Com esse exame, né, o Profimed, que é a OAB da Medicina, o senhor acha que isso vai forçar as universidades de medicina a serem mais rigorosas nas suas aulas e em aplicar os seus conhecimentos? Acaba sendo um efeito secundário muito positivo. Na verdade, o MEC já deveria estar fazendo isso há décadas, a forçar as universidades, não abrir universidades ou faculdades que não tenham condições. Quando eu falo não ter condições, é não ter profissionais com o gabarito adequado para dar as aulas, não ter equipamento, não ter hospital para que seja feito isso aí. Então, o MEC já deveria estar fazendo isso. Se não fez até agora, agora é o momento de começar a fazer, mas a prova ela já ajuda a defender a população. Mais ou menos assim, eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes. Um acidente, geralmente o pessoal pergunta, qual foi a causa do acidente? Não pergunta isso? Não existe causa do acidente, o que existe são fatores contribuintes que alinhados levaram àquele acidente. Se você tirar um fator contribuinte daquele, o acidente não acontece. Então, colocar essa prova é como tirar um desses fatores contribuintes que podem levar à perda de uma pessoa. Por exemplo, eu perdi um amigo meu em São Paulo por um erro médico também. Certamente, se houvesse essa prova, aquele médico ele não estaria lá, né, fazendo esse erro. Então, é um bloqueio, né, para evitar que acidentes aconteçam com as pessoas. Agora, fora isso aí, você vai ter que cuidar depois, né, quando eu falo você, falando o MEC, vai ter que cuidar dessas universidades, ter uma pressão muito grande em cima dessas universidades para que elas tenham. Se não tiver condição, elimina essa faculdade. Agora, naturalmente, aqueles que não conseguem passar na prova, vão começar, essa notícia vai espalhar. Então, o cara fez a faculdade A, por exemplo, e na faculdade A você tem um nível de aprovação de 10%, na faculdade C, aqui tem um nível de aprovação de 95%, onde você vai colocar seu filho? Né? Vou colocar um dia, tem um resultado melhor. Então, certamente isso vai ajudar a reduzir o número de universidades ruins ou faculdades ruins aqui no Brasil. Senador, como é que está a tramitação da proposta? Foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, quais são os próximos passos? E, sendo aprovada e sancionada, a partir de quando ela se torna lei? Ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais em forma terminativa. Em forma terminativa significa que vai direto para a Câmara dos Deputados, para análise na Câmara. Agora, eu ouvi que o pessoal do contra, vamos chamar assim, aqueles que são contra a defesa da saúde da população, estão tentando
que seja levado a plenário para ver mais discussões, para ver mais confusão e, quem sabe, não consigam derrubar e deixar a saúde como está. O que eles propõem é algo absurdo, mais ou menos como o seguinte: vamos consertar primeiro todo o sistema de educação e depois a gente põe uma prova, quando não precisa mais dela, porque se está consertado, né, não precisa mais dessa prova, que é um bloqueio. É mais ou menos, se colocar na linguagem de piloto, é mais ou menos o seguinte: você está cruzando o Oceano Atlântico com um avião com 300 pessoas a bordo, né, e a sua família está ali dentro. E aí um dos dois motores pega fogo. Né? O que essa prova está falando, aciona o extintor de incêndio daquele motor para abafar o fogo enquanto está em voo. E depois você pousa e troca o motor, você vai ter que trocar o motor. O que eles estão propondo é, vamos esperar pousar e trocar o motor primeiro, depois a gente aciona o extintor de incêndio, que é um absurdo fazer isso aí mesmo, porque esse avião pode explodir no meio do caminho, pegando fogo na asa e assim por diante. É mais ou menos essa ideia que eles estão tentando adiar aqui, essa tramitação para que tenha plenário e tudo mais, né, e tentar bloquear ali. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. A gente está aqui para defender a população, defender a saúde da população. Então, é bom que a população preste muita atenção nos parlamentares que estão na sua defesa, realmente, aqueles que estão aí com outro interesse qualquer. Então, é importante que a gente tenha esse aí muito claro. Mas sancionada a lei, ela entra em prática imediatamente ou ela tem um tempo de adaptação? Como que... Ah, sim. Não. Então, passado aqui no Senado, vai para a Câmara, tem a tramitação na Câmara. Aprovada lá, se houver mudança, volta para o Senado, para que tenha feito uma nova rodada aqui, né, para terminar isso aí. Depois vai para a sanção do presidente, e aí ela passa a valer. Isso vai valer, logicamente, para aqueles alunos formados depois da sanção da lei, né, não anteriormente. Né? Então, isso aí, às vezes o pessoal fica preocupado. Tipo assim, eu digo, você é um aluno de medicina. Estude bastante, né? Lembre que a sua profissão ela é extremamente importante para cada uma das pessoas, inclusive para a sua família e para outras famílias que colocam a vida na sua mão. Né? Eu acabei de ser operado recentemente. Quando você entra naquela sala de cirurgia, a sua vida está na mão desses profissionais, então não é algo para brincar. Então, estude bastante, que a prova você vai tirar de letra, sabendo isso aí. Agora, aqueles que fazem uma faculdade de qualquer jeito, que estão ali só para querer ganhar dinheiro rápido, mexendo com a vida das pessoas, isso a gente não aceita no nosso país. Certo, senador. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei.
a República. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Chiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Davi Castelo é um dos maiores nomes da flauta doce em nosso país. Professor, regente e solista aclamado, ele percorreu palcos do Brasil e de todo o mundo, levando a música antiga a novos públicos. Toda a minha formação é superior, a não ser o doutorado, que aí foi uma reflexão, né? Mas que eu fiz uma reflexão sobre a utilização, sobre a interface da técnica, sob o ponto de vista como ferramenta para a expressão musical. Esse foi o objeto principal da minha tese de doutorado, mesmo assim foi dentro do contexto da flauta doce. Então todos os meus diplomas superiores, eles são em flauta doce. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes. É neste momento que um grupo de moradores de Recife, que sofria perseguição religiosa, foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. A gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Acomodado. Descompromissada. Desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável. Curiosa. Criativa. Persistente. Conecte sua organização com mais jovens. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar,
ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas, né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje, ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Será que nós temos hoje uma visão consistente do futuro que o Brasil tem? Eu acho que não temos. Se os políticos brasileiros não souberem desenhar um futuro para o país, não há intelectual que possa fazer isso. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Foram mais de 320 inscrições, 21 finalistas, participação de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil. E gente como eu e você. Um evento para celebrar. Segura aí. Roda a vinheta, diretor. O Prêmio Justiça Eleitoral e o selo de qualidade foram idealizados pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, e têm como propósito reconhecer, valorizar e incentivar boas práticas. Sabe aquelas pessoas que fazem a diferença, que têm ideias diferentes para melhorar o que todo mundo já está acostumado a fazer? Pois é, e tudo com o pano de fundo, o compromisso com a democracia. O auditório do TSE ficou cheio de gente de tudo que é canto do Brasil. Eu sou do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Eu sou servidora da 28ª Zona Eleitoral do Ceará, Juazeiro do Norte. TRE de Pernambuco. Eu sou membro da Corte Eleitoral do TRE-RO, Rondônia. E os temas do prêmio foram inovação em cidadania na justiça eleitoral, combate à desinformação, eficiência na comunicação, redução das desigualdades de gênero, raça, etnia e idade, acesso à justiça eleitoral, eleitor comprometido e mesário exemplar. Foi uma votação muito difícil, porque todas as iniciativas selecionadas para o prêmio foram dignas de louvor mesmo. Foi algo muito engrandecedor para nós que participamos da comissão jogadora. Abrir esse espaço nesses tempos de tantas tristezas, de tantas amarguras, para celebrar é que nos mantém no prumo da humanidade, que tem lágrimas, mas tem risos, que tem dificuldades, mas tem facilidades, e tem aqueles que trabalham para facilitar as liberdades e a democracia. Legal, né, gente? Olha, paralelamente a isso, o TSE também distribuiu selos de qualidade para 21 tribunais regionais eleitorais. 3 TREs alcançaram a pontuação para a categoria Diamante, a mais alta, e 18 receberam o selo na categoria Ouro. E o edital também previu a concessão do selo Menção Honrosa. Cada tribunal regional indicou uma única iniciativa para concorrer à premiação. E quem levou foi o Amapá. Se você quiser conhecer algumas iniciativas, pode acessar a playlist do prêmio no nosso canal no YouTube. São iniciativas inspiradoras para quem quer transformar e melhorar o acesso à justiça eleitoral. É dessa maneira que a Justiça Eleitoral entra na reta final de 2025, estimulando boas práticas para que sejam reconhecidas e, por que não, ampliadas como exemplo de cidadania e democracia. Então é isso. Siga a gente nas redes sociais. Tchau! A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade.
Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte. Não foi um processo racional nem linear, mas na medida em que eu fui me apropriando do que estava nascendo em mim e dando espaço para que isso brotasse de forma absolutamente livre, e enquanto eu tentava traduzir aquilo que estava, o tumulto que estava se passando dentro de mim, eu fui criando a tapeçaria, sabe? Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu não fui lá nas abelhas, entende? Quem foi o Jovino e o Dave, né? Eles foram lá, gravaram, quer dizer, e eu vim. Aí foi o meu caso, aí eu me comuniquei com elas, eu toquei junto com elas, quer dizer, e consegui, eu fiz como se eu estivesse escrevendo um arranjo em cima do som das abelhas. Aí foi diferente, porque o som porque são tantas as abelhas, que são vários timbres de uma vez só. Então é uma coisa que é só escutar e compor. Contanto que nós gravamos direto. Eu escutei o som, já fui tocando o harmônio e foi rolando o som. Quer dizer, entende? Não precisava. Os partidos políticos já receberam mais de 500 milhões de reais este ano, E para as eleições ainda vai ter uma verba extra. Eu estou falando do dinheiro que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Bora saber a diferença entre eles? Roda a vinheta, diretor. É com essa verba do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, que as legendas pagam aluguéis, contas de água, luz, telefone, transporte, salários. E de onde vem esse dinheiro? A maior parte sai do orçamento da União, ou seja, de recursos públicos federais. E também tem dinheiro de multas eleitorais, doações e entre outras fontes. E tem mais, cada partido recebe um valor. Funciona assim: 5% dos recursos são divididos igualmente. Já os outros 95% dependem aí do desempenho de cada partido na última eleição para a Câmara dos Deputados. Quem teve mais vagas recebe mais dinheiro. Quer saber quanto? Olha só, entre janeiro e junho, os diretórios nacionais de 19 partidos receberam mais de 570 milhões de reais do fundo partidário. E olha só, lá no artigo 17 da Constituição, pelo menos 5% dessa grana toda devem ir para propaganda de incentivo à participação de mulheres na política. Então é isso. E agora, bora falar sobre verba extra, ou seja, o fundo eleitoral. O dinheiro também vem do orçamento da União e é o Congresso Nacional quem define, quem decide o valor. Esse fundo é para uso exclusivo em atividades de campanha e funciona da seguinte forma: 2% são divididos igualmente. Aí 35% divididos entre os partidos com ao menos um deputado federal. 48% divididos entre partidos na proporção do número de representantes na Câmara dos Deputados.
e 15% na proporção do número de senadores. E claro, tem que prestar contas, viu? E no caso do fundo eleitoral, o dinheiro que não for usado deve ser devolvido. Quem descumprir as regras pode responder por abuso de poder econômico e até perder o direito à cota do ano seguinte. Então é isso, entendeu? Ficou claro? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau! Ouvir a música do Schumann é sempre gratificante, são melodias muito trabalhadas, ele era um grande pianista, o canto está muito forte na sua música. Concertos em Geral, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais confiança e segurança para as mulheres. Lei no Espírito Santo permite a presença de doulas durante os partos. Eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. Rio Grande do Sul recebe parlamentares das Américas para a Assembleia Geral da Confederação Parlamentar. 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil por serem mulheres. Câmara dos Deputados faz balanço dos 10 anos da Lei do Feminicídio. Liga do Bem do Senado Federal completa 1 década de ações voluntárias para ajudar a quem precisa. Tom do Pantanal, homenagem da Assembleia de Mato Grosso do Sul aos muitos estilos musicais do estado. Você sabe que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. A violência contra a mulher pode acontecer de várias formas. Uma delas é a violência obstétrica. Uma lei recente no Espírito Santo trouxe mais segurança e confiança para as mulheres num momento muito sensível da vida. A nova lei permite a presença de doulas durante os partos. A permissão para a presença de doulas durante todo o trabalho de parto e pós-parto nas maternidades e hospitais públicos e privados agora é lei.
A legislação veio depois de muito trabalho de mulheres como a Aline, que se dedicaram a conscientizar a sociedade sobre o papel das doulas. Mas afinal, quem são elas? Para mim, doula é um farol que vai iluminando o caminho, né? Quando a gente está grávida, principalmente do primeiro filho, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente não sabe, um mundo novo se abre, né? É tudo muito, é exame, é quarto, é o que é que eu preciso, é um mundo novo. Então você pega uma pessoa que bota uma luz ali e fala, opa, isso é desnecessário, o necessário é isso aqui, é aqui que a gente vai caminhar. Então, eu acho que a doula já passou da hora de ser vista como um integrante da equipe multidisciplinar de assistência à mulher. A doula não realiza procedimentos médicos. A função dela é complementar a da equipe de saúde. Esta profissional ajuda a criar um ambiente mais calmo e seguro para a gestante, o que reduz a ansiedade e o medo. Depois de 2 tentativas de parto normal, a Aline Pio contratou uma doula e realizou o sonho na 3ª gestação. E tudo foi muito diferente. Imagina a pressão que eu estava sofrendo de vários lados mas você vai mesmo tentar normal depois de 2 cesáreas e não sei o que. E o médico, esse em especial, ele vai lá, ele fica quietinho aqui, ó, só esperando. Ele não tem essa parte da doula de te acalmar, te preparar, te ensinar durante a gestação toda. O que exercícios e o que você vai fazer durante o trabalho de parto, o que esperar durante o trabalho de parto. As doulas também ajudam a mulher a conhecer seus direitos, compreender cada etapa da gestação e participar das decisões, além de auxiliar na elaboração do plano de parto. Tudo isso ajuda também no combate à violência obstétrica. Às vezes a gente não enxerga, mas a violência obstétrica é você manipular a mulher para que ela haja do jeito que você quer, né? Igual se fala muito, vou limpar esse plantão para deixar para o próximo plantonista. Então faz cesárea em todo mundo que estava ali em trabalho de parto. Isso é uma violência obstétrica, né? Para além daquelas que a gente já conhece. E como eu já falei que informação é poder, a mulher sabe seus direitos. Quando ela chega na maternidade, ela sabe que ela tem o direito de ser respeitada, que ela não pode ser agredida, que ela não precisa ouvir piada, né? Que muitas vezes alguns procedimentos são desnecessários, são feitos para acelerar um parto. Então ela sabe o que está acontecendo ali, então ela pode identificar e posteriormente até denunciar essa violência. E a Aline Pio sabe bem o que é violência obstétrica. Mesmo que o caso dela não tenha sido físico, a dor também foi muito grande e literalmente deixou cicatrizes. Os outros 2 partos que eu tive antes, que foram cesárea, e que eu nem sabia da existência de doula ainda, né? Olha, a diferença é como se você sofresse um abuso. E você só vai entender que aquilo foi abuso depois de muitos anos. A forma como você é tratada, a forma como eles te imobilizam lá e te largam exposta, sem roupa, e te tratam mal, como se você fosse nada. É tão degradante, é como se você fosse nada e você só até processar e entender que aquilo não poderia estar sendo feito assim. Levou anos para eu entender isso e só foi mesmo sedimentado na minha cabeça quando eu tive um parto de verdade, assim, com doula, com um tratamento como se eu fosse ser humano mesmo. É um projeto muito interessante para todas nós mulheres que queremos, né, tê-las junto com a gente na hora tão importante que é a hora da gente ter, né, dar à luz a uma criança. Rio Grande do Sul recebeu parlamentares de vários países para a Confederação Parlamentar das Américas. E o Amapá tem um projeto de lei que incentiva a pesquisa para o reaproveitamento de óleo de cozinha. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O
Amapá pode ganhar uma importante ferramenta de incentivo à pesquisa, inovação e sustentabilidade. O novo projeto de lei ordinária da deputada Liliane Abreu cria a Política Estadual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para reaproveitamento e manejo sustentável de óleos residuais. A proposta busca reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de óleo de cozinha e incentivar projetos científicos e tecnológicos em escolas, universidades e startups. O óleo de cozinha está sendo utilizado nas nossas casas, nos restaurantes, então isso é um tema que deve ser puxado para a gente estudar, trabalhar e conscientizar a nossa população de que o óleo de cozinha ele também não deve ser jogado na pia, que ele não deve ser descartado de qualquer forma. Então, para isso, nós fizemos esse projeto de lei que venha beneficiar o meio ambiente e a conscientização da população. O projeto de lei prevê bolsas de estudos e editais públicos para apoiar jovens pesquisadores, além de parcerias com universidades, startups e empresas voltadas ao desenvolvimento de biocombustíveis, sabão ecológico e outros produtos sustentáveis. A proposta também incentiva a criação de feiras científicas e premiações para estudantes e empreendedores que apresentem soluções para o reaproveitamento do óleo. Com a criação da Política Estadual de Reaproveitamento de Óleos Residuais, o Amapá avança rumo a uma nova economia verde, aliando pesquisa, inovação e responsabilidade ambiental. Um mosaico de sotaques e culturas tomou conta do Palácio Farroupilha. J'ai pris un petit coup de soleil hier. It's costly, rents are costly. Este passo é essencial. Queremos que a Copa siga sendo A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi escolhida como a anfitriã da 18ª Assembleia Geral da Conferência Parlamentar das Américas, a Copa. Um momento histórico para o evento, que pela primeira vez veio para o solo brasileiro. Intercâmbio de experiências, troca de experiências, discussões sobre possibilidades de acordos de cooperação entre os parlamentos, os governos, né, das várias regiões das Américas aqui presentes. As mudanças climáticas e a sustentabilidade estiveram no centro dos debates de abertura entre as delegações estrangeiras que se reuniram no Espaço da Convergência. Participaram do encontro representantes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Equador, Argentina e El Salvador, que trouxeram diferentes perspectivas sobre os desafios ambientais no continente. A presidente da UNALI, deputada Tia Ju, afirmou que a escolha de Porto Alegre não foi aleatória. As condições climáticas estão na pauta e o Sul, o Rio Grande do Sul em especial, nós entregamos na COP30 também um documento robusto de contribuições de todas as assembleias e uma das principais contribuições vieram do Sul, vieram daqui da Assembleia do Rio Grande do Sul. Então, propostas bem importantes, com sugestões de pensamentos em conjuntos, de sustentabilidade. A gente precisa repensar as nossas ações. O encontro promove uma profunda troca de experiências entre os países. O presidente Pepe Vargas apresentou as ações de desenvolvimento sustentável adotadas pelo Legislativo Gaúcho. Um conhecimento que ultrapassa fronteiras, como ressaltou o senador de Porto Rico, José Santiago. Así que Brasil tiene mucho que ofrecerle al mundo sobre los problemas que causa el no atender el cambio climático. Cada uno de nuestros países tiene sus problemas. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico, donde hace 8 años un huracán devastó la isla y tenemos un grave problema ahora de erosión costera. Aquí hubo el problema de las inundaciones. Así que cada uno de estos parlamentos de América ha tenido que trabajar y legislar con estas situaciones de cambio climático, y esse intercambio de ideas e de soluções em esses países pode contribuir a buscar soluções futuras. Deu tempo ainda de conhecer o plenário 20 de setembro, local onde acontecem as decisões mais importantes do Legislativo Gaúcho. É minha segunda vez aqui em Porto Alegre. Eu conheço a cidade, gosto muito da experiência, mas é minha primeira vez aqui no Parlamento do Rio Grande do Sul. É muito interessante, estamos aprendendo muito. É bom compartilhar muitas experiências juntos dos parlamentos de todas as Américas aqui.
feminicídio está completando 10 anos. Infelizmente, os números estão cada vez piores. Atualmente, 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil. E a gente não está falando de roubo seguido de morte, de acidente de trânsito, não. Elas geralmente são assassinadas simplesmente porque decidiram não continuar um relacionamento. Ou foram estupradas e mortas, ou até mesmo odiadas até a morte. A maioria das vítimas é negra. A Câmara dos Deputados fez um balanço sobre o problema. Um seminário na Câmara dos Deputados sobre os 10 anos da Lei do Feminicídio revelou que a violência contra a mulher continua alarmante. E quem são as mulheres que o Brasil não protege? Uma pesquisa da Fundação Friedrich Ebert constatou 1.463 vítimas de feminicídio por ano. São 4 mortes por dia. A pesquisa vai mais além. Negras e pardas representam 68% das vítimas de feminicídio, disse a pesquisadora Jaqueline Ferreira. A gente tem uma persistência da violência doméstica e dos feminicídios no Brasil, e especialmente contra algumas mulheres, principalmente das periferias negras e indígenas. Isso não muda. Ao analisar o balanço dos 10 anos da Lei do Feminicídio, a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, demonstrou preocupação. A partir da tipificação legal, a gente tem aí um instrumento para contabilizar isso, mas que vem aumentando ano a ano. Infelizmente, Mato Grosso é o estado hoje que lidera o ranking de feminicídios no país. Em novembro de 2025, nós já superamos todo o ano de 2024, o que é muito grave. Apesar do avanço das políticas de proteção e da legislação em defesa da mulher, a secretária da Mulher, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, disse que faltam recursos para medidas de prevenção. Nós estamos falando de um crime que ele é terminativo, afinal de contas a mulher morre. Agora, para a gente poder atuar na prevenção, é preciso ter orçamento. Então, nós estamos num momento crucial da casa, debatendo o orçamento público, e nós queremos colocar essas pautas sensíveis a gênero e raça sobre a perspectiva de como melhorar o acesso ao serviço daquilo que a gente já aprovou, mas que é a realidade de milhares de casas e milhões de casas no Brasil. Eva Cruzeiro é deputada de Portugal. Ela reconheceu que a legislação brasileira é avançada e a atuação da bancada da mulher na Câmara dos Deputados inspira o parlamento português. A experiência brasileira é muito importante para nós. Eu sei que os números no Brasil são terríveis. As mortes de mulheres no Brasil são muito grandes no contexto de violência doméstica. Portugal também tem tido os números a crescer muito e temos, infelizmente, muito que trabalhar. Eu acho que nos podemos unir nessa luta, nessa batalha, porque a luta contra a violência contra as mulheres é uma luta global. Outros 10 anos são muito mais felizes. A Liga do Bem, grupo de voluntários aqui do Senado Federal, completou 1 década de atuação. A data foi celebrada numa sessão especial no plenário. Numa manhã de novembro de 2015, a sugestão de um servidor público mexeu com os corações. Afinal, olhando em volta, sempre existe quem mais precisa, e ficar parado não é resposta. Dos primeiros voluntários, mais e mais foram chegando, e o que nasceu com uma ideia ganhou corpo, da intenção para a atitude e, finalmente, mãos à obra. A Liga do Bem contagiou pessoas dentro e fora do Congresso. Campanhas e projetos recolheram e distribuíram doações, ultrapassando e muito as fronteiras da capital do país. Hoje, as iniciativas da Liga do Bem se multiplicam, fruto do trabalho incansável que une corações e mentes em torno daquilo que surgiu para provar que ideias podem mudar o mundo. É uma emoção assim indescritível, a gente não tem como mensurar tudo aquilo que é um sentimento, né? Uma explosão de sentimentos, na verdade, de poder estar aqui, de comemorar essa data tão importante para mim, para todos nós, para minha equipe, para todo mundo que faz parte da Liga e aquelas pessoas também que são contempladas. O Senado ajudando muita gente, os servidores, os colaboradores do Senado ajudando muita gente, e isso é muito positivo, né? Não só para a instituição, mas para o país. Gratidão.
Esse era o clima na sessão especial. Senadores, convidados, voluntários da Liga e pessoas das mais diversas origens celebravam a iniciativa que deu muitos frutos e que se tornou mais conhecida quando o país viveu uma tragédia no ano passado. Donativos vieram de todos os estados, não teve um estado que não mandou. Eu diria que a Liga do Bem, além de levar toneladas e toneladas, ofereceu um ombro, uma mão estendida para acariciar e dar aquilo que a gente quer muito no momento desses. É um abraço. Minha eterna gratidão à Liga do Bem, que lançou a nível nacional a campanha SOS pelo Rio Grande do Sul. 10 anos que um grupo de abnegados, um grupo de servidores, um grupo de pessoas aqui no Senado teve uma ideia, né, Bruno? Teve uma ideia. Por que não unir tudo que já fazemos individualmente nos bastidores dessa casa numa grande Liga do Bem? Eu lembro, claro, de milhares de campanhas da Liga, mas lembro muito bem na pandemia, quando a Liga foi um instrumento que permitiu que nossos colegas, que trabalham vinculados ao Senado, mas que não são formalmente servidores e colaboradores, como os colegas que estão na barbearia há quantos anos estão na barbearia, os colegas que trabalhavam vigiando os carros e lavando-os, tivessem dignidade naquele período, porque foi um período muito duro e nós, servidores efetivos, comissionados, os terceirizados, os estagiários e os menores aprendizes, mesmo sem vir pessoalmente no Senado, tínhamos naquele momento os nossos salários garantidos. E os colegas que viviam do movimento dessa casa, como nós poderíamos deixá-los? Não poderíamos, porque eles são parte do Senado Federal. Gratidão a todos que fazem parte dessa caminhada, aqui ou no Brasil, no mundo, mas que têm a mesma visão que a Liga do Bem. Vida longa, vida longa, vida longa, a Liga do Bem. Verdadeira festa no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul homenageou 28 talentos musicais do estado. Eles receberam a medalha Tom do Pantanal Arara Azul, uma honraria criada há 15 anos pela casa. Mais um ano em que o plenário Júlio Maia se transforma em um festival para homenagear os artistas sul-mato-grossenses. A música foi celebrada com a entrega da medalha Tom do Pantanal, honraria criada em 2010 pela Alemes. Vários estilos se fizeram presentes e mostraram que Mato Grosso do Sul tem espaço para qualquer gênero musical, entre eles a música clássica. O maestro Nilo Cunha, que inclusive falou pelos homenageados, foi um dos agraciados da noite. Eu estou sem palavras de gratidão, por esse momento que eu estou vivendo. Mesmo em um estado em que o sertanejo tem seu espaço, o maestro acredita que qualquer manifestação cultural depende da formação de músicos que se tornam porta-vozes da cultura. Pela minha experiência, fazer qualquer tipo de manifestação cultural é difícil. Demanda conhecimento, demanda estratégia, é algo que falta, na minha visão, para todos os ritmos, para todas as esferas da área da música, Mas precisamos de estratégia. Temos um público que recebe com mais naturalidade a música sertaneja, a música regional, e que tem seu valor maravilhoso, mas também nosso estado tem aberto as portas para ouvir outro tipo de música, outro tipo de estética. E tiveram pessoas que, ao longo do tempo, vieram pavimentando esse caminho. A proposição da sessão solene foi do deputado Roberto Rachioca, que defendeu a valorização dos músicos de Mato Grosso do Sul. É uma honra, e também uma forma de estar fazendo justiça a todos esses, como você disse, que fazem sucesso pelo Brasil afora.
Ao todo, 28 profissionais foram homenageados pelos deputados estaduais que, além de receberem a medalha, se apresentaram e mostraram para o público presente o que o Estado tem a oferecer. Entre as apresentações está a do Bro MCs, grupo de rap indígena formado em 2009 em Dourados, que parte de um gênero não tão presente por aqui, mas que ajuda a levar a voz dos povos indígenas aos palcos mundo afora. A gente cria um gênero musical que é um rap indígena, né? Então é uma parada que a gente mostra, né, para a comunidade indígena que não só nas músicas tradicionais, nas danças tradicionais, a gente possa alcançar onde a gente está alcançando, né? Que as pessoas possam se inspirar, né, no Bro, né, de tá também, né, não só cantar nas músicas tradicionais, como, né, de levar a sua voz à luta, né, em cima de vários palcos, né? A tradição da Comissão de Educação e Cultura da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 18 de dezembro de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Boletim legislativo elaborado pela equipe de especialistas no tema educação da Consultoria Legislativa do Senado Federal, com o objetivo de apresentar uma análise detalhada e abrangente da proposta do novo Plano Nacional de Educação, PNE, que trata o projeto de lei 2614 de 2024, na forma do substitutivo aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados em 10 de dezembro de 2025. Nota pública do Fórum Estadual de Educação da Bahia a respeito dos 15 anos do Fundo Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação. Nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, os documentos estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de até 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Estamos realizando com muita alegria esta reunião em comemoração aos 15 anos do Fórum Nacional de Educação, no dia seguinte de termos recebido aqui no Senado a proposta do substitutivo aprovado na Câmara de Deputados referente ao Plano Nacional de Educação. Recebemos de duas maneiras. A primeira, formalmente, pelo trâmite legislativo, endereçada à mesa diretora, através da Secretaria-Geral, e a segunda, ontem, de forma simbólica, quando o material impresso foi trazido por membros da Comissão Especial da Câmara de Deputados. Evidentemente que já havia uma posição entre nós de não aprovar o plano, não pela importância em si e também pela importância em si, né? Porque chegou muito em cima da hora, o clima era ainda de muita tensão aqui no Senado, não tinha espaço para o Plano Nacional de Educação receber a atenção e o destaque que ele merece, ia ficar perdido no debate de anistia sim, anistia não. Então, nós estamos por bem para ter mais cautela e dar o devido valor de deixar o debate para os primeiros dias do mês de fevereiro. Então, dada essa informação, eu quero, antes de começar a sessão, né, dizer que essa é a última sessão da Comissão de Educação e Cultura deste ano, e é uma alegria enorme encerrar esse ano legislativo com a promoção desse diálogo e com a celebração dos 15 anos do FNE. Nossa Constituição, como a gente sabe, por força das nossas mobilizações, firmou um tripé constitutivo segundo o qual o direito à educação se sustenta na articulação entre Estado, família e sociedade. De igual modo, nossa Carta reforçou o papel do Estado no planejamento das políticas sociais, assegurando a participação social nos processos de formulação, monitoramento, controle e avaliação. E abro um importante parêntese nesse contexto de construção democrática. Como sabemos, chegou ontem, renovando o que eu já disse, no final do expediente, o relatório do PNE. Mesmo tendo feito todo um esforço durante
Esse ano inteiro, muitos de vocês aqui participaram das sessões de audiências públicas que nós fizemos, né? 15 audiências públicas, acumulamos muito conteúdo, mas é impossível e até inadequado que o Senado, de um dia para o outro, produza um parecer com a dimensão que o tema merece, em um contexto que só nos remeteu no dia inteiro de ontem, o dia inteiro de hoje, e que ainda não vai parar por aqui, ao PL da anistia, da tributação de BETs e fintechs. Então, respeito e aplaudo todo o esforço feito em busca da unidade na Câmara de Deputados, mas nós, senadores e senadoras, chegamos à compreensão de que não seria possível. E ontem, mais uma vez, conversei com o MEC, antes de ajustar com o presidente do Senado, como também com o ministro, que vamos enfrentar esse debate. Ele é desafiador e democrático, mas o faremos no mês de fevereiro. E foi exatamente no contexto desses ventos democráticos e democratizantes que foi instituído no governo do presidente Lula e na gestão do ministro Fernando Haddad o nosso Fórum Nacional de Educação, de caráter permanente, para coordenar as conferências nacionais de educação, acompanhar suas deliberações e articular os fóruns estaduais, distrital e municipais. Em 15 anos, eu faço referência ao professor Chagas, aqui presente, que veio do Rio Grande do Norte, o primeiro coordenador como representante do governo. Uma salva de palmas para o professor Chagas. Os novinhos não lhe conhecem, Chagas, vão lhe conhecer hoje. E o professor Helena Araújo, nosso atual coordenador, como representante da sociedade, ambos, a seu tempo, eleitos por unanimidade. O FNE consolidou-se como instância de ampla representatividade e densidade política, herdeira de importantes experiências históricas de mobilização educacional, que são decisivas para a construção de um projeto nacional de educação pública, laica, democrática e inclusiva. Suas atribuições foram reafirmadas pela Lei 13.005 de 2014, que instituiu o PNE 2014-2024, e mantidas no atual projeto de PNE, especialmente quanto ao monitoramento, à avaliação e ao acompanhamento da sua execução. Atualmente, o FNE reúne 66 institucionalidades, entre entidades da sociedade civil e representações do poder público, o que reforça a sua legitimidade, pluralidade e vigor. E reúne estas porque, nos primeiros momentos do governo do presidente Lula, com o ministro Camilo, o secretário Léo Barquini, a diretora Selma Rocha, o FNE foi reconstituído e a coordenação devolvida a quem de direito. Com o MEC, o FNE coordenou a Conferência Nacional de Educação, a CONAI 2024, realizada em janeiro, uma conferência em caráter especial, sob o tema Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. O processo resultou em um documento final robusto, consolidado a partir de ampla participação social em conferências realizadas por todo o país. Depois disso, o FNE e suas entidades incidiram bastante e de forma muitíssimo qualificada na tramitação do PL e do PNE na Câmara dos Deputados e agora desejam seguir dialogando no Senado, o que é legítimo demais, e com as portas abertas na Comissão de Educação. Na atual gestão da Comissão de Educação, já debatemos e encaminhamos neste ano uma educação comprometida com a justiça social e climática, a primeira infância, a política nacional dos povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana, reeducação das relações étnico-raciais e com equidade, trabalho infantil, programa Segundo Tempo. Debatemos e encaminhamos a educação profissional e tecnológica e o magistério indígena, do campo e quilombola, e ainda a violência nas escolas, a lei do compromisso nacional Criança Alfabetizada,
a criação da carreira nacional docente, a inclusão de professor da educação infantil na carreira do magistério, a garantia do acesso à água potável nas instituições de ensino, a regulamentação do contrato de pesquisador pós-graduando, a livre associação dos estudantes de educação básica e do ensino superior, o fortalecimento das bibliotecas públicas e dos bibliotecários e bibliotecárias e o cadastro brasileiro de creches. Prezados e prezadas, amigos e companheiros de jornada, temos um caminho trilhado. Temos o Fórum Nacional de Educação vivo e pulsante. Temos o Sistema Nacional de Educação em lei complementar. E os primeiros períodos de 2026 e 2027 serão fundamentais para avançarmos na formalização e no funcionamento efetivo das instâncias federativas em cada território e na repercussão completa da lei do sistema em cada ente federativo. Vamos destacar também que estamos afirmando, por exemplo, no PNE, que temos que assegurar a todos os entes federativos que eles tenham fóruns de educação como instâncias permanentes de participação social, instituídos por lei em funcionamento. Sei que o FNE está encaminhando esse debate também, o que é muito positivo. E vamos trabalhar, construir condições nos debates e consensos construídos no Senado para dar passos no financiamento, nas medidas de valorização, na afirmação da educação como elemento central da defesa e promoção dos direitos humanos, da diversidade e das liberdades, conformando uma política de Estado para a educação brasileira, para que o país seja, de fato, uma pátria educadora. Muito obrigada e vamos à formação da mesa. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de promover diálogos educacionais e celebrar os 15 anos do Fórum Nacional de Educação em atenção ao requerimento 49, Comissão de Educação, de minha autoria, e dos senadores Humberto Costa, professora Dorinha Seabra, Randolfo Rodrigues, Flávio Arnes, Jussara Lima, Veverton, Paulo Paim, Jacques Wagner, astronauta Marcos Pontes, Damares Alves e Ivete da Silveira. Portanto, um requerimento com todas as cores e posições políticas que a comissão contém. Não é? Eu quero chamar para compor a mesa, com muita alegria, inicialmente, o senhor Gregório Grisa, secretário de Articulação Intersetorial e com o Sistema de Ensino do Ministério da Educação. Quero chamar também o senhor Francisco das Chagas Fernandes, primeiro coordenador-geral do Fórum Nacional de Educação. Chamar a senhora Miriam Fábia Alves, vice-coordenadora do Fórum Nacional de Educação e presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Chamar o senhor Guilherme Guimarães Feliciano, juiz de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, TRT 15, e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Chamar a senhora Denise Pires de Carvalho, presidenta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Chamar a senhora Dalila Andrade Oliveira, diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Muito obrigada a todos e a todas. Podem sentar. Hã? Eu não chamei não, Heleno? Aqui ao meu lado. Vixe, Maria. É porque é de casa? Helena Araújo. Não. Coordenador geral. Era aqui, ó. Era depois de Chagas. Coordenador geral.
Eu pulei. Agradeço a presença de todos e podem sentar. Vamos para os trâmites também regimentais. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao final, a palavra pode ser concedida e também faremos as observações que nos chegarem, algumas já chegaram, pelo portal E-Cidadania. Nós vamos iniciar, sem mais delongas, né? A mesa está arrumadinha, concedendo a palavra ao senhor Gregório Grisa, secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino de Educação do Ministério de Educação, MEC. Bom dia a todas e todos. Senadora Tereza, na pessoa da Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os membros da Comissão de Educação do Senado. Queria cumprimentar o Chagas, primeiro coordenador geral do Fórum. Eu fiquei sabendo, Chagas, pela Dalila, que o presidente Lula, à época do início do Fórum, fez um registro lá no Itamaraty, da composição do Fórum, e a gente está, da posse, né? E veja que curioso, a gente está atrás desse registro, a gente quer achar essa foto para entrar, né, nos documentos que fazem aí a história do Fórum, dada a relevância que, inclusive, à época foi um decreto do presidente, né? Então, a gente não tinha previsão legal do PNE ainda, então a gente quer ir atrás desse registro. Caro Heleno, coordenador do Fórum, Miriam, vice-coordenadora, senhor Guilherme, nos prestigia com a presença, presidenta Denise, querida amiga e colega de trabalho, Dalila, representando o CNPq, meus cumprimentos, e assim a todos e todas que fazem o Fórum, que estão aqui hoje e que estão nos acompanhando também remotamente, dizer que é uma alegria fazer parte tanto da retomada nos últimos quase 3 anos do Fórum como uma instância legítima e importante do debate educacional e também no caminhar desse período de algumas conquistas institucionais que têm muito a ver com o Fórum, mas não só o Fórum, e aí que me refiro especialmente à aprovação, depois de décadas, né, no Sistema Nacional de Educação, que prevê a figura do Fórum, a figura dos sistemas municipais e estaduais, do ponto de vista institucional, garantido em lei complementar, e com aprovação também nos últimos dias, por unanimidade na Câmara, do PNE, também fortalecendo a figura do Fórum, a gente chancela, do nosso ponto de vista do MEC, a construção dessa segurança institucional para que as instâncias de participação social se fortaleçam, não é? E que tenham no horizonte de futuro uma participação cada vez mais efetiva na elaboração tanto das políticas públicas dos poderes executivos quanto da formulação legal nas casas legislativas. Acho que essa é uma conquista muito relevante para o país. E também fazer menção aqui brevemente, talvez não use os meus 10 minutos, para dizer da relevância do Fórum na construção do Plano Nacional de Educação. A gente, não só através das conferências, e especialmente da CONAI, mas em especial da produção que o Fórum protagoniza em relação ao projeto de Plano Nacional de Educação que vem sendo concebido. Todos estão acompanhando a complexidade da relação do Executivo com o Legislativo, com essas ondas sazonais de momentos de pautas positivas, outras pautas não tão positivas. E a gente, senador, queria muito, por óbvio, que o Plano Nacional chegasse aqui bem antes, né? Então a gente trabalhou muito para isso, mas também não é novidade para vocês que na própria Câmara
a comissão especial encontrou um conjunto de empecilhos oriundo desse contexto, desta conjuntura, né, de debates que, por vezes, não trazem à tona os elementos centrais para a educação brasileira. E, infelizmente, isso aconteceu, em alguma medida, nos últimos meses, onde temas que não fazem parte, e aqui eu estou diante de pessoas que têm a maior trajetória, né, o maior calibre de elaboração educacional, você sabe muito bem que os temas que se tornaram objeto de debate nos últimos meses lá na Câmara não são os temas que a gente entende que deveriam ser centrais para um Plano Nacional de Educação. Dado esse fenômeno, o lado positivo, o lado bom, né, o copo cheio, é que houve um esforço muito grande da presidência, do relator lá, e da ala, digamos assim, que traz o debate educacional do ponto de vista mais concreto para a centralidade, para a gente superar e angariar a unanimidade, né? O acordo foi possível. E ontem mesmo, a gente no MEC foi questionado pela imprensa se a gente ia publicar uma MP dia 1º de janeiro, dado que se encerra a vigência do plano 2014-2025, não é? E as pessoas esquecem que a gente ficou sem Plano Nacional de Educação de 2011 a 2014, né? Então, assim, o fato do Senado querer dar tempo, legitimidade e destaque à matéria por 2 meses, 3 meses, não inviabiliza em nada a questão da vigência dos planos, né? Aí os entes nos procuram sobre o que fazer em relação à vigência dos seus planos, e a gente tem respondido que no primeiro semestre do ano que vem, se possível até antes do meio do semestre, a gente terá um Plano Nacional de Educação e os municípios terão a condição de planejar os seus e os estados também. Eu queria fazer também uma saudação especial à diretora Selma Rocha, que está aqui. Cadê ela? A Selma está aqui. Eu ia pedir uma salva de palmas para ela, mas quando ela... Lá está ela, lá. Queria uma salva de palmas para a Selma, diretora da SASE, a Ana Clara, coordenadora geral, está aqui também. Eu queria agradecer toda a equipe da SASE nessa caminhada que a gente construiu, especialmente em 25, com o SNE e com o PNE, que, me repito aqui, acho que são conquistas institucionais gigantescas. Depois dizer, brevemente, da nossa... do nosso desafio entrando em 26, acho que todos aqui sabem também que nós temos até dia 31 de janeiro, nós, União, né, para instituir a comissão tripartite prevista no SNE e os estados também, né? Então aqui vocês que monitoram, acompanham, participam e estão vinculados, inclusive alguns de vocês, às gestões, né, estaduais, municipais, a gente também tem o prazo para a instituição da comissão bipartite nos estados até o final de janeiro. Então nós na SASE vamos montar todo um manual, um tutorial para que o Poder Executivo Estadual se atente a esses prazos, mas a construção do SNE que a gente comemorou durante 25, ela apenas começa do ponto de vista do trabalho concreto em 26, né? Então é um desafio tremendo dar legitimidade para o Sistema Nacional de Educação, torná-lo realmente uma instância de pactuação, instâncias, né, de pactuação, de organização da educação brasileira que resultem, né, em matérias concretas para os estudantes, para os professores brasileiros. E a gente tem elaborado na SASE, e aí o convite já fica, Heleno, para a gente iniciar 2026 nessa toada, como que a gente vai conceber não só as atribuições que a lei traz para concretizá-las, mas como que a gente vai conceber o próprio funcionamento das instâncias novas que estão sendo criadas, né? Acho que o fato de instalar o FNE como instância de participação social traz essa legitimidade, mas eu acho que é muito relevante que o fórum produza sugestões para, afinal de contas, o que a CIT vai representar, o que as CIBs vão representar, o que as nossas funções integradoras do sistema podem ecoar em termos de prioridade, né? No MEC, a gente tem muito claro que os padrões nacionais de qualidade são as referências iniciais que nós vamos ter
que debater, dado o fato de que o custo aluno-qualidade vai depender dos padrões de qualidade para ele ser concebido, mas as temáticas são múltiplas, são gigantes, né? Então, a gente convida o fórum a refletir sobre isso também. E, por fim, senadora, deixar o abraço do ministro Camilo, né, numa plena confiança que, claro, no seu trabalho em especial, mas na comissão como um todo, para a gente conseguir avançar nessa agenda, em especial do PNE, mas em outras que a gente vem construindo em conjunto, para que 2026 represente uma continuidade das conquistas que nós tivemos nesse último período, que não são poucas. Eu prometi que eu não vou fazer uma lista de programas, projetos, ações e dados aqui. Eu queria fazer realmente uma saudação calorosa à retomada da participação social. O governo do presidente Lula não só não teme, como acha a dimensão da participação social definitiva para a qualidade da política pública. E o ministro, inclusive, é bastante repetitivo em dizer que sem participação social e pactuação com os entes, a nossa política vira uma quimera se ela for desenhada exclusivamente pelo Brasília, né? pelo MEC. Então, a gente tem isso como premissa, né? Programática, de pensamento mesmo. E é óbvio, quanto mais nós conseguimos aperfeiçoar essa dinâmica, melhor a gente vai encaminhar as políticas públicas. Então, Heleno, conte com a SASE por óbvio, mas conte com o MEC, e que a gente tenha um excelente 2026, que a gente tenha um ótimo Natal, boas festas, e repriso a ideia de que estamos juntos na retomada da participação social e da democracia no âmbito da educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Eu esqueci de avisar, esse toque ele é automático, ele é um pouco estridente, não é? Mas quando ele toca, falta 1 minuto para concluir. Então, podem concluir com tranquilidade, esqueçam dele. É só para a gente ter um mínimo também de organização, né? Quero aproveitar para registrar aqui uma primeira lista de conselheiros e conselheiras, vamos fazendo isso ao longo do debate, representando a Secretaria Executiva Adjunta, o titular Rodolfo de Carvalho Cabral, a suplente Bruna Matos de Carvalho, representando a SEB, Cátia Helena Cruz, suplente Alexandro do Nascimento, representando a CESU, Marcos Vinícius Davi, suplente Lúcia Campos Pelanda, representando a SASE, Maria Selma de Moraes Rocha, aqui já saudada, suplente Ana Luísa de Oliveira Lima, representando a SERES, Marta Abramo, suplente Clarissa Tagliari, representando a CETEC, Marcelo Bregalione, suplente Sandra Curtis e Macher, representando a SECADI, Maria do Rosário Figueiredo Trípodi, suplente Cléber Santos Vieira, representando a CAPES, Márcia Serra Ferreira, suplente Antônio Carlos Rodrigues de Amorim, representando o INEP, Alvanda Maria Boff, suplente Márcio Alexandre Barbosa Lima, representando o Conselho Nacional de Educação, Maria do Pilar Lacerda, suplente Maria Paula Dalari, representando a Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, suplente o Alisson Maurício de Pinho Araújo, representando a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Rafael Brito, suplente deputado Fernando Mineiro, representando a Andifes, Marcelo Pereira de Andrade, suplente Marinalva Vieira Barbosa, representando a ABRUC, Paulo Muniz Lopes, suplente João Pedro Smith, representando a NPG, Rogean Vinícius Santos Soares, suplente Amanda Mendes Lima. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Dando continuidade, vou passar a palavra para o senhor Francisco das Chagas Fernandes, primeiro coordenador-geral do Fórum Nacional de Educação. Bom dia. Bom dia a todos. Tá, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a nossa senadora Tereza Leitão, cumprimentar todos os companheiros da mesa. Eu
prazer em conhecer dois que eu não me lembrava que conhecia, o juiz Guilherme e o secretário da SASE, que eu acho que eu já vi em algum lugar, mas não me lembro. O restante aqui, os companheiros que estão aqui, uns lá mais atrás, né? E outros no meio. E outros... quero cumprimentar cada um e cada uma, companheiro do Fórum Nacional da Educação, cumprimentar os colegas do gabinete da senadora Tereza, o Carlos Abicalil e o Alisson. Não sei quem é o suplente e o titular dos dois no gabinete, mas um prazer. Eu, na realidade, eu nem represento nada aqui na mesa, mas fui convidado e fico muito feliz em ser convidado e até fico emocionado. Primeiro porque é um fruto que está acontecendo, né, o fórum. Segundo, porque faz tempo que eu não participo de atividades. Depois que fui estive como secretário de Educação lá no Rio Grande do Norte, eu não assumi mais atividades de gestão. Mas então bate uma emoção muito forte em estar aqui com vocês e encontrar muitos companheiros e companheiras das várias entidades nacionais no nosso país, na área da educação. E eu nem sei, mas quando nós tivemos a ideia de construir o embrião do fórum, primeiro o fórum era uma reivindicação antiga da sociedade educacional brasileira, né? Tanto do movimento sindical como acadêmico, né, da academia. E nós, quando assumimos a Secretaria da Educação Básica no MEC, tínhamos consciência disso, então íamos trabalhar para isso, para que nós tivéssemos o Fórum Nacional da Educação. Mas na diversidade e na pluralidade das nossas entidades, das nossas representações, não se cria um fórum de uma hora para outra. E nós começamos com aquela comissão que foi constituída, se eu não me engano, em 2006, para organizar a Conferência Nacional da Educação Básica, que nós queríamos que fosse a Conferência Nacional da Educação, mas não deu, né? Uma coisa era a vontade, e outra coisa é as condições para que a gente realizasse uma Conferência Nacional da creche após graduação. Foi possível realizarmos uma conferência da educação básica que, no final das contas, eu sempre digo que terminou como uma Conferência Nacional da Educação, porque nós convidamos todas as representações das etapas e das modalidades da educação nosso país. E aquela conferência, ela terminou sendo importante. Aqui, na hora que Tereza leu a sua mensagem inicial, já apareceram 3 pontos que naquela conferência de educação básica estavam presentes. O sistema, quem está aqui lembra qual era o tema da conferência, né, de educação básica, Sistema Nacional Articulado, que eu recebia crítica todos os dias onde eu ia debater, porque se é sistema, é articulado. Para que você inventa? Para que você inventa um sistema que... Então tem sistema que não é... Bom, e o articulado era de propósito mesmo, né? O sistema, colocar a palavra articulado era de propósito. Então, o sistema
uma força muito forte que a conferência deu para a emenda 59 a emenda 59 de 2008, ou foi 2009, né? 2009. Que era uma emenda que era para ser conhecida como a emenda do Fundeb, mas não era só a emenda do Fundeb, né? Era vários pontos entraram, e está aqui o nosso companheiro Carlos Abicalil, na época deputado federal, que nos ajudou a aprovar na emenda 59 o Sistema Nacional de Educação, né, na Constituição. E, claro, não foi só o sistema, teve ensino fundamental de 9 anos e etc. Então, aquela conferência ela foi importante por conta disso e, claro, aquela comissão foi o embrião do fórum, porque logo após a Conferência de Educação Básica, nós já começamos o trabalho para a Conferência Nacional de Educação, a primeira CONAE, ainda como comissão, né? Uma comissão coordenadora da primeira CONAE. Então, eu acho que nós estamos colhendo frutos, por quê? Porque nós temos um fórum que, mesmo com o percalço de não existir, ele existiu pela força da sociedade, né? E está aqui novamente reconstituído, organizado e ajudando nas políticas, naquelas 3 dimensões para a qual ele foi criado. Nós temos o Sistema Nacional de Educação efetivamente aprovado, não é? E nós temos o PNE em tramitação e com possibilidades de ser aprovado no próximo ano. Eu acredito que ele não vai ser por emenda, como é que chama? Com medida provisória, não existe, eu acho que essa possibilidade, mas também não vai ficar esperando 4 anos, como aconteceu no de 2011, né? Eu acredito que o Senado vai aprovar o Plano Nacional de Educação. Então, o fruto que eu falo é esse, desses 15 anos que nós temos o Fórum Nacional de Educação. Claro que hoje ele está muito mais, como é que se diz, robusto, né? Hein, Helena? Tá. Porque eram 35, a comissão eram 35 entidades e hoje eu tenho uma informação que é em torno de 66 entidades. Então, uma representação muito importante, né, na representação da diversidade, da pluralidade, das entidades. Assusta mesmo. Que nós temos na nossa educação. Eu acho que nós tivemos um período, né, de meio de paralisação e de retrocesso nesse caminhar dos 15 anos, não do fórum, né? Mas eu acho que nós retomamos bem, nesses últimos 3 anos, o protagonismo para nós termos uma educação pública efetivamente de qualidade em nosso país. Então, portanto, eu quero 15 segundos. Muito agradecer, senadora Tereza, o convite para estar aqui, agradecer a CNTE, agradecer o Fórum por ter me convidado para vir aqui. Para vocês não ficarem com muita curiosidade, a primeira reunião que eu participei com Tereza, o nosso sindicato ainda não era situação, ainda era oposição lá no Rio Grande do Norte. E era associação, né?
E o Sintep já era, a PENOP já era, a PENOP virou Sintep, a PRN virou Sint. E a primeira reunião que eu participei com Tereza, eu acho que foi num seminário de formação do projeto Tereza Noronha, um projeto de recursos de entidades internacionais para a CPB, Confederação do Professor do Brasil, que depois se tornou SNTE. E, então, é muito gratificante para mim estar aqui novamente com vocês, com a Tereza, com o Heleno, com a Denise, com a Miriam e com a Dalila, e com vocês todos, Malvina aqui, Carlos Abicalil, Luiz Dourado, um monte de gente da CUT, Tino, nosso companheiro Tino ali da CUT, companheira lá de Minas, a Madalena, muitos companheiros, Selma Rocha, são vários os companheiros e companheiras que estavam lá naquele início, e chegar aqui e encontrar vocês é muito importante. Muito obrigado a todos e a todas. É muita estrada, né? Então, do primeiro, nós vamos passar para o atual. Passo a palavra para Heleno Araújo, coordenador do Fórum Nacional, vice-presidente mundial da Internacional da Educação e vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Quer pegar esse? Obrigado, senadora. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aos que estão acompanhando de forma remota. Uma saudação muito especial a todas as minhas colegas e os colegas e as colegas do Fórum Nacional de Educação aqui presente, e tem alguns também nos acompanhando de forma remota. Quero saudar esta paridade desta mesa, saudando a senadora Tereza Leitão, a presidente Denise, a diretora Dalila e a nossa coordenadora Miriam. Saudar o nosso secretário Gregório, saudar o juiz Guilherme e saudar esse nosso grande articulador, né, Francisco das Chagas. Coloquei no meu roteiro, ele falou no final. Um grande articulador, não só pela constituição desse fórum, mas ele falou, nos anos 70, quando ele se referiu às associações, né, em 80, ali final de 80, porque nós não tínhamos sindicatos antes de 1989, e ele, eu ia falar só ele e Carlos Abicalil, mas como ele incluiu Tereza, né, então ele, Tereza, Carlos Abicalil, que já estavam nesse processo de lutas e articulações, como tantos aqui entre nós também nesse processo de luta. E quando o Chaga lembra isso, nessa época, né, Horácio Reis também, que passou por esse processo e ajudou o fórum, eles estavam nas ruas fazendo mobilização e eu era estudante no ginásio pernambucano. Então, um processo aí de renovação e de lutas permanentes nesse processo que estamos tratando aqui, nesse período, em defesa da democracia em nosso país. Porque o que nós, da educação, estamos fazendo é fortalecendo a democracia em nosso país e o trabalho realizado desde as associações, quando eram impedidas de ter sindicato, cumprir o papel de sindicato e de mobilizar a categoria dos profissionais da educação da básica, as associações científicas, também históricas, nesse processo de lutas. Então, a importância desse momento é esse fortalecimento da democracia que está posto para nós, e nesse processo também eu quero trazer a saudação do Conselho Nacional de Educação. Nosso presidente César Calegari foi convidado, mas está impedido de vir, e pediu que pudesse trazer aqui a saudação do Conselho Nacional de Educação para esse momento também que marca esse processo histórico nosso. Nós, trabalhadoras e trabalhadores da educação, representados pela CNTE, que hoje coordena o Fórum Nacional de Educação, tivemos uma grande conquista também, um período pelo presidente Lula, que foi em 2008, com a lei do piso salarial dos profissionais de magistério públicos da educação básica. E, nesse momento, a nossa presidente da época, a companheira Jussara Dutra Vieira, chegou a escrever um livro colocando depois de 200 anos de atraso, né, que ela fazia uma referência ao decreto imperial de 15 de outubro de 1827, onde ali já apontava a perspectiva de piso para professores e professoras e nunca concretizado em nosso país. E eu trouxe essa lembrança dessa data porque
nesse momento, temos outro momento histórico. Dia 31 de outubro, o dia da Lei Complementar número 220, que trata do Sistema Nacional de Educação. 36 anos, né, de lutas, de mobilizações, para ter esse instrumento, que é o instrumento que deve ser articulado pelo Plano Nacional de Educação. Então, nós tivemos 2 planos sem ter o que articular. Então, a perspectiva para frente é que a gente tem agora, com esses 2 instrumentos, elementos importantes de articulação na educação brasileira. Que nessa audiência pública, fazemos referência aos 15 anos, mas, na verdade, são 4 décadas, quase 40 anos, né, desse processo, e eu trago aqui, na pesquisa que fiz, e encontrei na fonte, né, do gestrado.net.br, o gestrado que era da UFMG e agora é o INCT, o texto, o artigo da nossa companheira Ivani Rodrigues Pino. E aí o começo dele diz o seguinte, tratando do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, né, que muitos aqui também ajudaram a articular. Espaço constituído pelas entidades nacionais da educação para debates, ações e formulações de propostas para a educação nacional. A origem do fórum foi um movimento ancorado nas Conferências Brasileiras da Educação, CBE, compreendidas como projeto de participação no processo de redemocratização da sociedade brasileira, de reorganização e redemocratização do campo da educação, análise e formulação de políticas públicas da educação, tendo em vista a construção de um projeto para a educação nacional. Então, quem quiser continuar vendo o texto, lá no gestrado.net.br tem todo o texto completo, mas se destacar porque é a partir dessa criação do Fórum em Defesa da Escola Pública em 1986, e todo o debate realizado é que chegamos aqui nesse momento e já lido pela nossa senadora Tereza Leitão. O Chagas chama a atenção de não ter um fórum, constituiu uma comissão organizadora em 2006 que organizou uma conferência. Chagas não disse aqui, mas é bom sempre dizer que é um processo de disputa. Tinha muita gente, internamente e externamente, dizendo essa conferência não vai dar em nada, não vai funcionar. Tinha uma torcida que ficava colocando esse processo. Funcionou, né, teve princípio, meio e fim, deliberando pela realização da CONAI de 2010. Então, um sucesso completo nesse processo de realização. Quando acabou a CONAI em 2010, né, o Chagas, né, foi ao ministro Fernando Haddad e ele convenceu, olha, nós criamos uma coordenação em 2006, realizamos 2 conferências, CONEB em 2008, CONAI em 2010, e nós vamos dispersar, nós vamos perder esse potencial, né, para ficar esperando um próximo momento, e aí veio a proposta de transformar essa comissão organizadora no Fórum Nacional de Educação, através de portaria, que a senadora já fez aqui a referência. Então, em homenagem a todos aqueles e aquelas que participaram dessa construção e das conferências da CONEB 2008, CONAI 2010, eu pediria, por favor, além dos 3 que já estão aqui na mesa, né, eu, Chagas e a Dalila, que estava na composição, aqueles e aquelas que estavam na comissão, na FNE de 2010, por favor, fique de pé. Então, uma salva de palmas a todos aqueles e aquelas que se constituíram o primeiro Fórum, né, Nacional de Educação, aqui ainda representados e ajudando a fazer essa interlocução tão necessária, porque foi esse grupo que, com a sua existência, com sua mobilização, garantiu a existência do Fórum de forma provisória, que também a nossa senadora já citou aqui, que foi a lei do PNE 13.005/2014, com 10 anos, 11 anos de existência. E agora estamos aqui para celebrar a nossa permanência. Lei Complementar número 220, de 31 de outubro de 2025, garante a perspectiva permanente a esse Fórum Nacional e determina, né, os fóruns estaduais, municipais e distrital como desafio que está posto para nós.
Por isso, senadora, todos os companheiros aqui da mesa, dessa cerimônia de celebração, eu vou pedir agora, né, que se levantem e aqueles e aquelas que estão presentes nessa primeira reunião presencial, que estão fazendo a primeira reunião presencial aqui do Fórum Nacional da Educação. Foram indicados por suas entidades e essa é a primeira reunião presencial. Por favor, levante quem está pela primeira vez nessa reunião do Fórum. Essas companheiras estão chegando, tem outros também nessa renovação. Passamos todo ano fazendo a reunião remota. Em toda a reunião remota tinha um que se apresentava remotamente. E digo, no presencial vamos ter momento de trazer a apresentação e a mostra de uma renovação permanente e de um desafio que está posto para nós, para todo o futuro dessa mobilização social que é a educação. E olha que durante todo esse processo democrático nós fomos interrompidos. Mas não paramos de fazer. Por isso eu quero lembrar aqui a CONAP 2018 e 2022. Né? CONAP, Espaço da Resistência, que incluímos nessa luta. Criamos o Fórum Nacional Popular da Educação, não para desistir do Fórum Nacional da Educação. O ministro golpista Mendonça Filho destituiu o fórum e disse que ia acabar com o fórum nesse processo, porque ele não aceitava como espaço de órgão de Estado, como uma política de participação social. Nós sempre afirmamos, quando criamos o Fórum Nacional Popular da Educação, que não era para abrir mão do Fórum Nacional da Educação. Ali foi um espaço conquistado historicamente pelo movimento educacional brasileiro, e criar o Fórum Popular da Educação, fazer a CONAP, era uma forma de manter a mobilização para voltarmos a compor o Fórum Nacional da Educação como éramos em 2016. E conquistamos em 2023, graças à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Muito bem, Heleno. Você citou um texto de Ivani Pinho. Eu acabei de receber a notícia de que hoje é o aniversário dela. Vou mandar um abraço. Um abraço para essa grande professora, inspiradora e lida por muitos de nós, não é? Vou continuar aqui a lista dos membros do Fórum Nacional de Educação, representando o CONIF, Luísa Matos, titular, e Jane Filgueira, suplente. Representando o CONSED, Sandra Maria Martins Cardoso, titular, e Arlete Ferreira Mendonça, suplente. Representando a Undime, José Fernando Melo, nosso secretário de Educação, de Limoeiro, de Pernambuco, desculpe a referência, é um pouco de bairrismo, e a suplente Vivian Melcope. Representando a CNTE, Heleno Araújo, titular, e Guelda Cristina de Oliveira, suplente. Representando a CONTE, Madalena Gausco Peixoto, titular, Clarice Barreto, suplente. Representando a FASUBRA, Márcia Abreu da Silva, titular, André dos Santos Gonçalves, suplente. Representando o PROIFES, Carlos Alberto Marques, titular, e Geovana Reis, suplente. Representando o FONSED, Felipe Santos Araújo Braga e Fátima Anise Rodrigues. Representando a UNCME, Manuel Humberto Gonzaga Lima, titular, e Darlídia Amorim Zunino, suplente. Representando a UBS, titular, Hugo do Carmo Silva, suplente, Mariana Chagas Lima. Representando a UNE, Bianca Borges dos Santos, titular, Letícia Santos da Silva, suplente. Representando a Confederação Nacional de Pais de Alunos, titular Otto Benar Ramos e suplente João Alberto da Cunha Filho. Representando a SBPC, Giovana Mendonça Mendes, titular, e Nilma Lino Gomes, suplente. Representando a AMPED, Miriam Fábio Alves, titular, e Ângela Maria Coutinho, suplente. Representando a AMPAI, Luiz Fernandes Dourado, titular, e Romilson Martins Siqueira, suplente. Representando o Fórum DI, Lueli Nogueira Duarte Silva, titular, e Maria Simone Ferraz Pereira, suplente. E representando o MIEIB, Movimento Interfórum da Educação Infantil do Brasil, titular Pedro Neto Oliveira e suplente Viviane Cancian. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Dando continuidade
as falas da mesa, eu concedo a palavra a Miriam Fábio Alves, vice-coordenadora do Fórum Nacional de Educação e presidenta da ANPED. Bom dia a todas as pessoas. Pronto. Ligou? Bom dia a todas as pessoas, bom dia às pessoas que nos acompanham remotamente. Cumprimentos a essa mesa. Estava aqui ouvindo, senadora, ela sabe o que eu digo, vou repetir aqui. Quero uma senadora dessa para Goiás, eu já falei várias vezes, então cumprimento a senadora e a toda a essa casa. Aproveito para dizer que ouvi aqui as falas anteriores e fazia memória da nossa história nesse país desde 2006. Quando eu dou aula de políticas educacionais, Chagas, eu sempre falo das histórias das conferências e, ao mesmo tempo, falo como testemunha de quem vivenciou. Eu estive na primeira conferência de educação básica como participante. Participei da conferência municipal, da conferência estadual, da conferência nacional aqui em Brasília e repeti o movimento em 2010. E eu achava o máximo. E nunca pensei estar aqui dividindo esse espaço tão importante com o companheiro Chagas. Então, quero dizer da minha alegria, da minha emoção, Chagas. Foi nessa escola que também me fiz, foi nessa escola que eu chego aqui. Então, quero agradecer às valorosas e aos valorosos companheiras que nos trouxeram até aqui. Como disse Heleno, 15 anos do nosso Fórum Nacional, mas muitos anos de história. Então, não tem como nós que acompanhamos a disputa, e estamos nela, não nos emocionarmos. E eu quero dizer que nesse tempo mais recente, me lembrava, Heleno, do nosso manifesto feito no Fórum Nacional Popular de Educação. Vocês se lembram? A gente, durante a pandemia, vamos fazer um manifesto para a educação brasileira, retomando as práticas dos manifestos. Um texto maravilhoso. Convido aí a todas as pessoas que não conhecem, que conheçam o texto, que como é que a gente se movimenta na política educacional. E o Fórum Nacional de Educação quase esse movimento vivo que a gente traz aqui hoje para toda a população brasileira. A gente vem falando sobre isso. E quando nós fizemos a disputa para recompor o Fórum Nacional de Educação, 2023 foi um ano duro. A companheirada que acompanhou aqui o movimento deve se lembrar das reuniões no Ministério, das reuniões na SASE, das disputas que nós estabelecemos para que o Fórum pudesse retomar seu lugar. Agora assegurado na lei do Sistema Nacional de Educação, mas naquela época nós entendíamos a importância deste Fórum Nacional Popular. Também é popular, mas desse Fórum Nacional de Educação. E aí eu queria destacar, eu penso, alguns desafios para nós, foi esse o jogral que eu e o Heleno fizemos, um pouco dos desafios que nós temos em 2025, encerrando este ano de 2025. Nós tivemos aí 2 anos dessa nova recomposição do Fórum, muitos desafios. Nós conseguimos fazer uma Conferência Nacional de Educação e eu queria cumprimentar de maneira muito especial os companheiros e as companheiras que tocaram essa conferência. A gente sabe que não foi fácil. Nós pegamos um movimento de reconstrução do país, produzimos um documento referência, fizemos conferências municipais, conferências livres, conferências estaduais e uma conferência nacional no ano passado. E eu queria saudar todas as pessoas do Fórum Nacional de Educação, das 2 comissões especiais de monitoramento e de sistematização. Eu quero uma salva de palmas para os companheiros que fizeram esse movimento. E eu quero dizer que dessa Conferência Nacional,
cujo documento a gente volta sempre para fazer a disputa da política educacional nesse país, que a gente tem também a elaboração do PL 2614, que é entregue ao Congresso Nacional. Nós já fizemos várias análises, temos várias notas dizendo o quanto este documento é ou não semelhante ou expressa o que foi a CONAI, mas a CONAI nos dá, inclusive, um instrumental para dizer, epa, peraí, temos que avançar aqui, epa, peraí, a gente precisa reconhecer que nós avançamos neste e naquele aspecto. Então, no campo dos desafios, a senadora começa a sua apresentação hoje dizendo que chega aqui no Senado o nosso futuro Plano Nacional de Educação e que no ano que vem o desafio para nós aqui, todas as pessoas, representantes aqui no Fórum Nacional, que é acompanhar qual é o plano que essa Casa Legislativa oferecerá para a sociedade brasileira. Junto a isso, por isso mesmo, aí ontem todo o trabalho da tarde é pensar como é que o Fórum acompanha. Junto aos fóruns estaduais de educação, nossos agradecimentos muitos às coordenações dos nossos fóruns dos estados e do Distrito Federal, que vêm sendo muito parceiros em todo o movimento, e também os fóruns municipais. Tenho participado de atividades aí, representando o nosso fórum online, no Brasil inteiro, dos fóruns que estão se estruturando. Então, quero dizer desse movimento, porque é isso que capilariza a participação social no chão do território. Mas no ano que vem, porque está acabando esse, gente? Ainda bem, Está acabando esse. No ano que vem, a gente tem aí o desafio da Lei do Sistema Nacional de Educação. Ontem, o Fórum Nacional se debruçou sobre uma proposição de seminários, de diálogos para o ano que vem, que a gente espera contar com os fóruns estaduais, o Fórum Distrital e os fóruns municipais de educação, fazer um grande esforço coletivo para acompanhar a materialização, como queiram, ou implementação, como queiram, da lei do sistema nos nossos territórios. Então, esse é um desafio grande. Eu penso que esses dois são suficientes. Mas o ano que vem temos muitos outros desafios. 2026, com certeza, se apresenta como um ano muito desafiador para a política educacional, se nós acompanharmos com cuidado o que tem acontecido nos nossos estados, o que tem acontecido nos nossos municípios. Da valorização, ou melhor dizendo, da desvalorização dos profissionais da educação a temas que são urgentes, emergenciais e que nós estamos convivendo nos nossos estados, nos nossos municípios. Pronto. Está aí a nossa agenda, eu penso que já é o suficiente. E o convite nosso aqui é que a gente esteja atento, forte e vigilante, e propositivos no nosso lugar de quem acompanha, de quem é instância de participação, acompanhando a política educacional e disputando a educação que nós queremos para esse país. A educação como direito de todas as pessoas deste país. De toda a nossa diversidade, ontem, tão ricamente discutida na tarde de ontem, de todas as pessoas do campo, da cidade, das águas, de toda a nossa população que merece a garantia do direito à educação, do direito à pós-graduação, à graduação, o direito ao conhecimento, o direito ao saber. Uma educação que é laica, gratuita, de qualidade socialmente referenciada. Essa é a educação que nós queremos. E por isso mesmo, termino, antes da campainha, que é um milagre, termino agradecendo esse momento importante e dizendo a todas as pessoas aqui presentes, a SASE, a CAPES, a todo o Judiciário, ao Congresso e ao Senado, ao CNPq, que a gente precisa desse esforço coletivo para que a nossa educação, de fato, ela seja um projeto de uma nação democrática, justa, inclusiva e efetivamente de uma nação melhor. Que é isso que nós queremos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Miriam. Vamos passar a palavra para o próximo convidado, que é Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, juiz de trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Um bom dia a todas e todos, bom dia, senadora. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os colegas, os membros desta mesa, todos os senhores e as senhoras que estão aqui na audiência, também aos nossos telespectadores. Senadora Tereza, Vossa Excelência, que a professora me permita, eu queria, com muito carinho, cumprimentar, saudar e homenagear os meus pais, que são professores. Eu posso dizer que fui alimentado, criado e forjado nos esteios da educação pública, porque meu pai e minha mãe são professores da rede pública estadual de São Paulo. Eu nasci nesse meio, me reconheci neste meio, hoje sou professor também, professor na Universidade de São Paulo, e tenho muito orgulho disto. Então, senhor Sebastião Feliciano, professor Sebastião Feliciano, professora Regina Ribeiro Guimarães Feliciano, meus cumprimentos, minhas homenagens a vocês dois. Muito obrigado por tudo. No Conselho Nacional de Justiça nós temos alguns protocolos, senador, me permita rapidamente me autodescrever, eventualmente para quem necessite dessa informação. Eu sou um homem de 1,71 m, branco, cabelos castanhos, olhos claros, 52 anos, estou com um terno cinza, camisa cinza, gravata cinza, ruim para descrever assim, não? Enfim, e estou nesse belíssimo plenário 6 da ala Nilo Peçanha, não é isso? Nilo Coelho, aqui do Senado da República. Talvez os senhores e as senhoras possam se perguntar o que está fazendo um juiz aqui. Eu vim representando o presidente Luiz Edson Fachin, a convite da senadora Tereza Leitão, ministro Fachin, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, também do Supremo Tribunal Federal, e que apresenta aos senhores e às senhoras os seus mais efusivos cumprimentos. E o ministro Fachin, que também é um educador, também professor, no caso dele, da Universidade Federal do Paraná, tanto ele quanto eu, nas respectivas faculdades de Direito. Essa talvez uma razão pessoal, mas eu diria, e eu aproveitarei então os meus 10 minutos para tratar um pouco disto, por uma segunda razão que me parece converge para tudo que eu ouvi aqui até este momento, nesta ocasião que, afinal de contas, serve sobretudo para homenagear também o Fórum Nacional da Educação nos seus 15 anos de existência. E aqui foi falado tantas vezes de uma educação pensada a partir da perspectiva da democracia, da perspectiva da comunidade, da perspectiva da cidadania. E é nesse sentido, senadora, que eu acho que nós estamos dando neste momento um importante passo para envolver sociedade civil e instituições em um novo caminho, uma pequena inovação, talvez, que poderá, quem sabe, num futuro se transformar em algo até mesmo disruptivo, que é o programa Educação para a Cidadania e para a Sustentabilidade do Ministério da Educação, que tem base na portaria 642/2025, e para o qual, por meio do Acordo de Cooperação Técnica 52/2025, que foi assinado em sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, a partir da minha intermediação, com a presença, obviamente, do presidente Luiz Edson Fachin, à altura, desculpem, ainda o presidente Luiz Roberto Barroso, então o presidente anterior. Foi a última sessão do ministro Barroso,
e ele, compreendendo a importância deste acordo de cooperação técnica, assina, juntamente com o Procurador-Geral da República, que é também presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Dr. Gonê, e com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação, que também esteve presente e assinou este acordo de cooperação técnica. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público brasileiro, como instituições, estão se integrando a este programa Educação para a Cidadania e para a Sustentabilidade, na perspectiva de levar a todo o alunato do país, a todas as escolas do país, e com uma particular, uma especial atenção às escolas públicas, noções de cidadania, direitos fundamentais e sustentabilidade. Como os meus pais, eu dizia há pouco, são professores da rede pública, embora até tivessem condições de colocar e ao meu irmão em escolas particulares, eles nunca fizeram isto. Meu pai, particularmente, entendia que era uma questão até de honra e também de coerência que eu frequentasse os bancos da escola pública. Afinal, ele pertencia àquela instituição, à altura ele era supervisor de ensino, e não faria sentido não colocar o próprio filho na instituição que, de alguma maneira, de cuja gestão, de alguma maneira, ele participava. De modo que eu fiz todo o meu ensino fundamental até o ensino médio em uma escola pública, a Escola Monsenhor João Alves, na querida cidade de Taubaté. Isto no início dos anos 80. Então, eu tive disciplinas que eu acho que muitas das senhoras e dos senhores conhecem e mesmo cursaram, como SPB, Educação Moral e Cívica, e nós aprendíamos, enfim, os 4 hinos brasileiros, né? Aprendíamos os brasões, né? As cores da bandeira, mas não aprendíamos quais eram os nossos direitos fundamentais. Não aprendíamos quais eram os nossos deveres cívicos. E, de alguma maneira, isto se perpetuou. Acho que talvez hoje, se nos entrevistarmos com um aluno do ensino médio, ele possa dizer, decora a fórmula de Bhaskara, mas talvez ele não saiba a diferença entre um crime e uma contravenção penal. Talvez ele não saiba da existência de um instrumento chamado habeas corpus, que inclusive pode ser utilizado, pode ser impetrado sem um advogado. Talvez ele não saiba que o Poder Judiciário se divide em ramos e que ele vai eventualmente reclamar os seus direitos trabalhistas em um ramo chamado Justiça do Trabalho. Talvez ele não saiba que no Brasil todas as questões eleitorais também são cometidas a um ramo do Poder Judiciário, é algo muito típico do modelo brasileiro, que é a Justiça Eleitoral, e que, sabemos disso, recentemente funcionou como um baluarte da democracia brasileira, juntamente com o próprio Supremo Tribunal Federal. E é importante que saibam disto, isso forja a cidadania. Então, por este programa e por este acordo de cooperação técnica, o que nós pretendemos fazer é levar ao ensino fundamental e ao ensino médio, essencialmente, estes elementos: cidadania, direitos fundamentais, civis, políticos, sociais, culturais, ambientais e noções de sustentabilidade, dentro, inclusive, de uma lógica que já está estabelecida por esta casa, né, que são as balizas para a educação ambiental, uma lei já antiga, que, de certa maneira, ainda pende de implementação em vários aspectos. E, para este efeito, isto é um aspecto curioso, e me permitam referi-lo,
Originalmente, nós até pensávamos em, quem sabe, criar uma disciplina. Mas a criação de novas disciplinas, e os senhores e as senhoras sabem disso muito melhor do que eu, envolve uma série de dificuldades. Não é bom que se faça pelo Congresso, né, porque isto traz uma série de discussões e politiza este debate de uma maneira muitas vezes necessária. É melhor que se faça tecnicamente no Ministério da Educação. E, por outro lado, talvez até estigmatizasse um pouco esta nova disciplina, especialmente por quem eventualmente se valesse da ocasião para dizer que isto seria mais um impulso freiriano para esquerdizar a educação brasileira. Então, pareceu muito melhor, e eu fui convencido disto, e hoje estou de fato convicto, imaginar estratégias para que o próprio educador, que é quem tem formação em pedagogia para este efeito, dentro da sua disciplina, leve ao aluno, no momento oportuno, estes elementos. Então, o professor de matemática vai falar de fração, ele poderá falar, por exemplo, do conceito, poderá aplicar, inclusive, a ideia de fração, apresentando o conceito de férias e 13º proporcionais e demonstrando, num exemplo prático, como é que isso se calcula. E o próprio aluno vai perceber que aquilo tem utilidade no dia a dia dele. O professor de geografia, quando for falar do relevo, poderá falar do território e do povo como elementos que constituem o Estado, teoria geral do Estado. E por aí, dentro das cadeiras, das disciplinas que já existem, esses elementos serão levados. Sem prejuízo, essa também é uma baliza que nós colocamos aí no plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica, de uma atividade extraclasse, de ciclos de atividades extraclasse, e aí, efetivamente, é que entrarão os juízes e membros do Ministério Público, especialmente em palestras, ou em laboratórios, em oficinas, talvez aos finais de semana, quem sabe, para que a comunidade se aproprie da escola também fora daqueles horários em que há, enfim, as aulas regulares. E ali, então, estará presente um juiz, estará presente um membro do Ministério Público, um procurador da República, um promotor de justiça, um procurador do trabalho, falando de aspectos ligados ou à sua profissão, ou ao ramo do direito onde ele atua, com uma linguagem muito simples, de modo a se fazer compreender e a levar também essa informação na perspectiva de que opera diretamente com isto. Então, nos parece que estas duas ações convergindo permitirão que nós tenhamos no futuro gerações mais conscientes, repito, dos seus direitos, dos seus deveres e das próprias questões de sustentabilidade que nos envolvem hoje. Acabamos de vir da COP30 e sabemos como isto é urgente e ingente. As ações, portanto, envolvem formação dos educadores, os que já pertencem às redes de educação, material didático que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação para este efeito, com a nossa ajuda, capacitação de multiplicadores, e aí muito particularmente juízes e membros do Ministério Público, que não podem comparecer a esses ciclos e começar a falar juridiquês, porque isto, além de ser mortal do ponto de vista pedagógico, porque os alunos absolutamente não terão interesse naquilo, também é uma maneira de perpetuar uma exclusão a partir de uma linguagem não acessível. Então, juízes e membros do Ministério Público precisam ser também preparados para isto. E o programa prevê esta capacitação dos multiplicadores, os ciclos extra classe e, acima de tudo, o desenvolvimento de pensamento crítico. É isso que nós esperamos. O funcionamento envolve adesão voluntária, então, pelos chefes dos poderes executivos, nos municípios, enfim, nos estados. Para que isto chegue às escolas, terá de haver esta adesão. Nós vamos ter um ato, digamos, de inauguração desta política
com este novo escopo, com esta nova dimensão envolvendo o Judiciário e o Ministério Público, se não me engano, em janeiro ou fevereiro. Nós já definimos inicialmente uma data, estávamos para verificar exatamente a agenda do Ministro da Educação, e nesta ocasião já queremos ter o primeiro chamado para que estas adesões aconteçam. A questão dos recursos para isto basicamente passa pelo próprio MEC e, evidentemente, pretendemos ter engajamento tanto nas instituições parceiras, Judiciário e Ministério Público, e para isso nós já reunimos recentemente aqui no CNJ todas as associações nacionais do Ministério Público e da magistratura, para que as associações nos apoiem nisto e também, evidentemente, as comunidades. Então, acho que será uma experiência importante. Eu tenho muita fé de que este é um caminho novo que, quem sabe, permitirá termos, repito, num futuro próximo, gerações mais conscientes e mais participativas da vida pública do país, a partir destes subsídios, destes rudimentos que, afinal, são necessários e muitas vezes só são conhecidos em faculdades de direito. É preciso democratizar um pouco mais essa informação. Há alguns anos, e eu termino por aqui, na verdade, no dia 11 de fevereiro de 2018, eu tive a ocasião de publicar na Folha de São Paulo, naquela coluna de opinião, né, em debate ali, tendências e debates, exatamente, um artigo com o meu pai que é um assíduo leitor desse jornal e, enfim, ficou muito feliz em ter... Ele que sempre publicava no Correio, né, como leitor, publicou, enfim, como especialista. E também o doutor Luiz Cláudio, que é o presidente, hoje o presidente do Grupo Record, e que é também um grande entusiasta dessa ideia. Nós publicamos um artigo chamado Conhecer para Ser, Saber Jurídico na Educação Básica. Isto muito antes deste programa, deste acordo de cooperação técnica, mas ali nós já antecipávamos isto que nos parecia era necessário. Quando eu assumo a minha cadeira no CNJ, senadora, naquele discurso, enfim, de posse, né, eu falo disto, falo desse artigo, falo da minha vontade de, como conselheiro, porque o CNJ, na verdade, também é um órgão de gestão do Poder Judiciário, de que, como conselheiro, eu pudesse, quem sabe, dar alguma contribuição na direção de uma educação para a cidadania, mas dizia que naquele momento eu não via como fazer isto, porque o CNJ basicamente regula para dentro do Poder Judiciário. E coisas do destino, né, ou, enfim, coincidências cósmicas, como queiram, em algum momento eu tenho contato com algumas pessoas muito queridas do Ministério da Educação, por meio de desembargadores que tinham tido esse contato antes, soube deste projeto, e nós pudemos construir, então, esta junção, esta convergência de forças para esse novo projeto. De modo que estamos diante de um novo horizonte e, me permitam, então, não ser ato falho, porque é bem consciente, é mesmo um horizonte freiriano. Lembra aqui uma fala de Paulo Freire que não pode ser esquecida nesse contexto. A leitura do mundo precede a leitura dos livros. É isso que nós queremos fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu desejo pleno êxito nesta proposta. Acho que vai ajudar bastante e também aproximar muito a justiça da educação. Acho que esse é um caminho que será positivo para todos nós. Vou continuar a listinha dos membros do Fórum, Campanha Nacional pelo Direito à Educação
e Movimento Todos pela Educação, titular Andresa Perlanda, suplente Nogueira Batista Filho. Central Única dos Trabalhadores, titular José Celestino Lourenço. Suplente UGT, União Geral dos Trabalhadores, Antônio Bittencourt Filho. Confederação Nacional da Indústria, Wesley João Pereira, titular. Suplente, Confederação Nacional do Comércio, Fabiano Farias de Souza. Associação Nacional das Universidades Particulares, Elizabeth Regina Nunes Guedes, Bete Guedes, titular. E a Associação Brasileira de Educação à Distância, suplente Rita de Cássia Borges de Magalhães. Confenem, Arnaldo Cardoso Freire, titular. E a Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, suplente Paulo César Silva. Associação Brasileira de Reitores de Universidades Municipais, a BRUEM, titular Cecília Raquel Maia, suplente Clube José Carlos Aguilera. AMPUD, titular Ângela Ribeiro Ferreira, suplente Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, Tiago de Jesus Esteves. Associação Nacional de Educação Católica, ANEC, titular Roberta Valéria Guedes. Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas, suplente José Carlos da Silva. ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Malvina Tutman, titular. Suplente FORPIB, o Fórum de Coordenadores do PIBID. Cristiane Antônia Rauchilde Jona, suplente. A Associação Brasileira para a Ação por Direito das Pessoas Autistas, a ABRAÇA, titular Mariene Martins Maciel, suplente Conselho Brasileiro para a Superdotação, Vera Lúcia Pereira Palmeira. E Centro de Estudos de Educação e Sociedade, SEDES, titular Sérgio Estocco, suplente Associação Brasileira de Currículo, Inês Barbosa de Oliveira. Parabéns a todos e a todas. Com a palavra agora, professora Denise Pires de Carvalho, presidenta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Muito bom dia a todas e a todos. Um prazer enorme estar aqui na data de hoje. Eu inicio saudando a senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação e Cultura, ao secretário de Articulação Intersetorial com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, aqui ao meu lado, o amigo Gregório Grisa, ao primeiro coordenador geral do Fórum Nacional de Educação, Francisco das Chagas Fernandes. Uma honra enorme estar dividindo essa mesa com você hoje, Chagas. E ao atual coordenador do Fórum Nacional de Educação e vice-presidente mundial da Internacional de Educação, meu amigo Helena Araújo, aqui ao meu lado. Uma grande honra estar ao seu lado na data de hoje. Quero saudar Miriam Fábia, vice-coordenadora do Fórum Nacional de Educação e presidenta da AMPED. Um prazer estar contigo hoje, Miriam, assim como estar com Dalila Andrade Oliveira, do CNPq, que é diretora no CNPq, uma querida amiga, e nos aproximamos ainda mais nesses últimos anos, né, Dalila? Militando pela educação de qualidade no nosso país. Quero saudar aqui ao meu lado o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho e conselheiro do CNJ, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano. Nós estamos aqui hoje, na realidade, celebrando os 15 anos do Fórum Nacional de Educação, mas, na verdade, nós estamos celebrando a democracia no nosso país. Como muito bem lembrou Heleno, o movimento que levou à criação do Fórum, ele se inicia há cerca de 40 anos, justamente nesse período de redemocratização do país. Então, é muito importante que tenhamos essa perspectiva de que a criação do Fórum Nacional de Educação, que acontece finalmente há 15 anos, vem, na verdade, no bojo da redemocratização do nosso país. Não há possibilidade de uma democracia consolidada sem que haja educação
de qualidade. Então, o processo educacional, seja da educação infantil à pós-graduação, é uma forma de pavimentar esse país que nós queremos. Um país democrático, um país soberano, e é por ele que nós trabalhamos. Mas não é nada fácil no nosso país, que, infelizmente, tem sempre uma força que faz com que ele repense o óbvio. Se é importante termos mais educação de qualidade, se é importante discutirmos a equidade no ambiente da educação, se é importante que tenhamos mais doutores no nosso país. Nada disso deve ser questionado numa nação que pretende ser verdadeiramente soberana. Não há nenhum país do mundo democrático e soberano sem que haja um processo educativo de muita qualidade. Então, o Plano Nacional de Educação, que terminou em 2024, ele trazia algumas diretrizes, poucas delas foram 100% ou plenamente alcançadas, e eu, agora falando como presidente da CAPES, antes falava como reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Malvina foi reitora e sabe a nossa responsabilidade ali, né, Malvina? Eu dizia sempre que justamente a educação superior no Brasil, ela se desenvolveu nas últimas décadas de uma maneira a fazer com que o Brasil avance. Não é possível questionarmos a importância da graduação e da pós-graduação. E as metas, algumas das metas atingidas, das poucas metas atingidas em 100%, estão justamente relacionadas à educação superior e à pós-graduação. Então, é uma honra presidir a CAPES nesse momento que nós atingimos os 25 mil doutores por ano que estavam definidos no Plano Nacional de Educação e que deveria ter acontecido até 2024 e aconteceu em 2023, porque houve uma desaceleração, infelizmente, da educação superior e da pós-graduação de qualidade no país, mas nós não podemos ficar olhando para trás, né? Quem olha pelo retrovisor bate com um automóvel. Vamos olhar para frente e vamos avançar cada vez mais. Na verdade, o Plano Nacional de Educação, ele mostra, o que terminou em 2024, ele mostra claramente que ter um plano e um plano decenal que seja acompanhado é fundamental, porque nós conseguimos, apesar de todos os problemas e questionamentos que temos no país, esse plano fez com que nós alcançássemos metas em 100%. E aquelas que nós não alcançamos, mesmo assim, houve avanços importantes. Então, nós não podemos nos esquecer que na educação básica nós tínhamos, em algumas etapas, menos de 50% dos professores com a qualificação adequada. E nós hoje temos em torno de 70% dos professores com a qualificação adequada. E isso é devido ao fato de que a CAPES, essa instituição de Estado ligada ao Ministério da Educação, há quase 20 anos, portanto, um pouco antes do Fórum Nacional de Educação ser instituído, a CAPES passa a se ocupar também da formação de profissionais da educação básica e cada vez mais cuidar da educação de profissionais da educação básica. Começou pela formação de professores e agora a gente expande para a formação dos profissionais da educação básica, muito bem colocado no Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi, na verdade, aprovado nesse ano. Então, é um Plano Nacional de Pós-Graduação de 25 a 29 e que, pela primeira vez, traz um capítulo sobre a educação básica e a interação entre a pós-graduação e a educação básica. Nós ainda temos menos de 4% dos professores de educação básica no nosso país sem mestrado. E temos 30% sem a graduação. 4% com mestrado, isso. 4% com mestrado. Ah, quem dera fossem 4%.
Desculpe. 4% com o mestrado é muito pouco. É muito pouco. Nós ainda precisamos formar no nível da graduação 30%. Então, vejam, o nosso desafio é muito grande. Mas esses avanços, né, que aconteceram nessa década de 14 a 24, esses avanços eles vêm acompanhados de estruturação da participação social, do Fórum Nacional de Educação, da atuação da CAPES e do Ministério da Educação, com muita dificuldade, com questões orçamentárias graves que a gente tem passado principalmente nesses últimos anos, eu diria nessa última década, mas que não devem ser questionadas pela sociedade brasileira. Se tem uma área no nosso país que precisa de mais cuidado, de mais atenção e de mais financiamento, é a área da educação. Não é possível que continuemos questionando a importância do financiamento para o Ministério da Educação, para que nós possamos avançar, formando todos os nossos professores e profissionais da educação básica, conforme deve acontecer num país que tem uma educação de qualidade, que começa pela qualificação dos profissionais da educação. Bom, portanto, nós avançamos, né, quando a CAPES passa a se envolver com programas como o PARFOR, para formar professores, como o PIBID, que agora, nesta semana, ontem, se não me engano, foi publicada a portaria do Avalia PIBID, mostrando que nós não teremos mais editais PIBID, o PIBID será um programa contínuo, como são os programas de pós-graduação no nosso país, né? Algumas efemérides importantes aconteceram nesse mês de dezembro, já estou terminando, senadora. No dia 3 de dezembro, o Parecer Sucupira completou 60 anos. Então, a pós-graduação brasileira tem 60 anos. Na época do Parecer, havia um pouco mais de 10 cursos de pós-graduação no país. Está aqui o diretor de avaliação da CAPES, a quem eu agradeço muito, o professor Antônio Gomes, que acaba de avaliar mais de 4.500 programas de pós-graduação no país. A CAPES, os consultores, mais de 2.000 consultores, o CTC da Educação Superior avaliou mais de 4.500 programas. Trago aqui o anúncio de que há uma tendência a aumento nas notas desses programas. O que nós queremos agora é que o PIBID seja um programa como programas de pós-graduação e que os núcleos PIBID nas instituições sejam avaliados com regularidade e financiados, como acontece com a pós-graduação, que certamente a formação dos professores caminhará no mesmo sentido que caminhou a pós-graduação brasileira, com avaliação, permanência, continuidade, sem interrupção. Que mais nenhum governo venha questionar o PIBID, a formação de professores, a pós-graduação e a importância de toda essa estrutura que está em torno da CAPES, que é componente do Sistema Nacional de Educação, que está claramente prevista agora em lei como responsável por todas essas dimensões. E eu termino dizendo que o novo Plano Nacional de Educação, que chega agora ao Senado e eu espero seja analisado em breve, ele traz de maneira transversal uma das questões mais importantes para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para o nosso ministro Camilo Santana, que é a questão da equidade. Porque nós trabalhamos por uma educação de qualidade, mas que seja inclusiva, que oportunize e que os brasileiros e as brasileiras que quiserem possam chegar ao nível mais elevado de formação, que é o doutorado. Não é possível continuarmos questionando, porque somos um país que tem apenas 20% da sua população com graduação. A média da OCDE se aproxima de 50% das pessoas dos países da OCDE com graduação. Então, tem muito trabalho pela frente no nível da graduação e na pós-graduação. Temos ainda 3 vezes menos doutores quando comparado aos países da OCDE, a média dos países da OCDE, com enorme assimetria.
Há grande assimetria e eu também saúdo o momento de avaliação dos programas de pós-graduação que demonstra que estamos no caminho certo, porque a região norte do nosso país é uma das regiões que mais avança no sentido de ter programas que melhoraram as suas notas, e eu estou aqui dando um spoiler, vou parar de falar sobre avaliação, senão o professor Antônio Gomes vai puxar a minha orelha, mas são boas notícias, são notícias que as políticas que vêm sendo implantadas após a redemocratização do país, com o fortalecimento das instituições no nosso país, têm feito com que a educação brasileira de qualidade avance. Mas o nosso desafio é gigantesco, porque o mundo passa por uma revolução na área de educação. Eu não vou ter tempo de comentar, e nós precisaríamos de um seminário para isso, a questão da educação digital, o impacto das redes sociais, que leva as pessoas para características muito mais individualistas do que para o pensamento coletivo, crítico, que é fundamental para a cidadania. Então, nós todos, profissionais da educação, precisamos estar cientes e conscientes de que o nosso desafio é enorme, porque a educação digital veio para ficar, mas nós precisamos fazer o bom uso dela. Caso contrário, vamos retroceder como sociedade se não implantarmos uma educação desde o início, desde a educação infantil, uma educação humanística. Muito obrigada, parabéns e vida longa ao Fórum Nacional de Educação. Muito obrigada, Denise. É de fato um assunto que a gente está, inclusive, debatendo aqui no Senado. Deixa eu passar agora para a última nominata dos membros do Fórum Nacional. Fórum Zeja Brasil, titular Rita de Cássia Pacheco Gonçalves, suplente Maria Joana Mareco. Associação Brasileira de Alfabetização, titular Janaína Soares Martins, suplente Fernando Rodrigues. Fineduca, titular Nelson Cardoso Amaral, suplente Rubens Barbosa de Camargo. CONAC, Givânia Maria da Silva Conceição, titular, e Shirley Pimentel de Souza, suplente. CONTAG, Camila Guimarães Guedes, titular. MST, Luana Ferreira da Silva, suplente. Comissão Técnica Nacional da Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação Afro-Brasileira, titular Renísia Cristina Garcia Felice, suplente Centro de Estudo das Relações do Trabalho e Desigualdades, Valdete Tristão Farias Oliveira. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexo e Intersexo, ABGLT, titular Kleber Ferreira Silva, União Brasileira de Mulheres, suplente Maria Auxiliadora Queiroz Brasil. Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, titular Daniela Franciela Salles, suplente Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Leidiane Marinheiro da Silva. Muito obrigada. Mieibe já tinha dito. Faltou completar? Pedro Aquino. E Viviane Cancian. É porque só estava a palavra partida lá, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e recebam os nossos parabéns com os votos de vida longa para o Fórum. Então, concluindo a exposição aqui da mesa, eu passo a palavra para a professora Dalila Andrade Oliveira, diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigada, senhora senadora. Bom dia a todas e todos. Eu quero começar saudando, então, os membros dessa mesa, começando com a senadora Tereza Leitão, a nossa senadora da Educação, como é conhecida em Pernambuco, mas acredito que em boa parte do país. O senhor professor Gregório Grisa, secretário de Articulação Intersetorial e com Sistemas de Ensino do Ministério da Educação,
o professor Francisco das Chagas Fernandes, esse grande articulador, o timoneiro, né, dessa condução desse fórum. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado, Chagas, e relembrar esses tempos. Professora Helena Araújo, atual coordenador do Fórum Nacional de Educação e vice-presidente mundial da Internacional da Educação. A professora Miriam Fábia Alves, vice-coordenadora do Fórum e presidenta da AMPED. O senhor Guilherme Guimarães Feliciano, que também ouvi que é professor, né? Colega nosso aqui também, juiz do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A querida Denise Pires de Carvalho, professora Denise Pires de Carvalho, presidenta da CAPES. Quero também saudar a todos e todas, né, que compõem o Fórum Nacional de Educação nessa gestão. Quero começar dizendo que é um momento de muita alegria estar aqui, por isso eu quero agradecer à senadora Tereza Leitão por essa celebração, por nos receber aqui na Casa do Povo, muito merecido, né, ter um fórum, que o fórum tenha esse momento aqui de celebrar esses 15 anos dessa política tão importante para a democratização do país e, sobretudo, para o avanço da educação brasileira. E quero lembrar a importância do Fórum Nacional e dizer que, para mim, pessoalmente, é uma alegria muito grande estar aqui nessa coincidência, porque eu estou numa representação institucional do CNPq, mas, pessoalmente, eu faço parte dessa história. Embora o grande Karl Marx tivesse nos alertado que a história burguesa é a história de heróis, dos heróis, e a gente quer combater isso, também a gente sabe que falar da história sem fazer referência a algumas pessoas que fizeram diferença, que fazem diferença, às vezes nós cometemos injustiças. Então, em alguns momentos aqui da minha fala, eu quero fazer menção a algumas pessoas que eu acho que foram muito importantes nessa história, começando pelo professor Francisco Chagas, que foi o grande articulador, e eu estava ali, né, representando a AMPED naquele momento. Então, testemunhei muitas dessas articulações e vivi muitas das dificuldades que nós enfrentamos, mesmo sendo um governo democrático, não é? Lembrar que esse fórum, como já foi mencionado aqui, teve sua origem lá no momento de redemocratização do Brasil, no processo constituinte, onde ali se começou a falar no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e por isso eu quero lembrar aqui mais uma vez e homenageá-la, a professora Ivani Pino, que foi uma grande lutadora acho que ela merece muitas palmas, né? Junto com um time de mulheres, que é claro que eu não vou nomear todas, mas a professora Helena Freitas, professora Iria Brzezinski, que nos deixou há pouco, professora Márcia Ângela Guiar, né? Foi essa geração aí de mulheres aguerridas da área da educação que acompanharam esse processo constituinte, plantaram essa sementinha que floresceu e está dando frutos até hoje no Fórum Nacional de Educação. E nessa primeira edição do Fórum, né, que eu tive a honra, a alegria de estar ali com o presidente Lula nos dando a posse, desde aquele momento, ou até antes dele, como já foi mencionado aqui, que o Fórum vem cumprindo um papel fundamental nas políticas de Estado para a educação. No contexto mundial, a gente estava vivendo a mudança do paradigma da educação para a igualdade de oportunidades, organizada como um sistema para a igualdade de oportunidades, para um outro paradigma que é da educação com equidade social. E o Fórum demonstra isso, porque na sua representação, desde o seu nascedouro, que ele tem a presença dos atores tradicionais, por exemplo, representantes dos setores públicos e privados, mas ele também tem a representação de vozes silenciadas por séculos neste país, né? Indígenas, quilombolas, enfim, não vou nomear porque o tempo é pequeno, mas o Fórum traz para dentro dele, né, Chagas, e esse trabalho tinha muito a ver com essa percepção que o Chagas tinha, né, essa capacidade que ele tinha de conversar com os movimentos sociais. E aí eu quero lembrar desse momento e fazer referência a algumas pessoas que foram muito importantes nessa articulação. Professor Luiz Dourado,
professora Picalil, que foi, inclusive, deputado, né, que muito contribuiu nesse momento, professora Malvina Tútima, Madalena Guasco, que, por meio da CONTE, sempre esteve presente, o Heleno, que já foi mencionado aqui, a CNTE, que foi super importante nessa articulação, mas também quero lembrar e homenagear aqui como uma grande batalhadora desse processo e facilitadora a nossa então senadora da Educação, a governadora Fátima Bezerra, que foi fundamental o apoio da senadora Fátima Bezerra naquele momento, hoje governadora, para que a gente conseguisse espaços aqui dentro, muitas vezes, para poder fazer valer essa ideia do fórum. Às vezes aqui dentro, às vezes ali no corredor, fazendo protestos, não é? Então, o fórum, desde o início... perdão, também queria lembrar aqui o colega Daniel Cara, que era uma figurinha, assim, sempre muito, né, muito lembrada, muito presente em todos esses movimentos. E que o fórum, então, desde esse primeiro momento, sempre esteve muito presente com notas. Cada reunião nossa saía uma nota, né, Chagas? A gente saía com para casa. A reunião acabava, a gente corria para o hotel para fazer a nota de alguma política orientadora que ia sair dali uma semana, dali uns dias. As notas, as conferências que já foram lembradas e, sobretudo, essa coisa tão importante que a gente tem hoje na educação brasileira e que muitos países no mundo nos invejam por isso, que é o Plano Nacional de Educação. Poder planificar a educação com essa capacidade que a gente tem, né, num país com o desenho federativo que o Brasil tem e com competências em educação distribuídas, é fundamental. Sem esse documento, é muito difícil a gente levar a cabo o que a gente tem conseguido, e aí eu acho que culmina com a recém-aprovada Lei do Sistema Nacional de Educação. Quer dizer, tudo isso mostra a importância que o Fórum Nacional de Educação tem e terá, e agora, com sua lei, passa a ser política de Estado. Então, a gente espera que não tenha nenhum retrocesso político no Brasil, mas agora nós estamos um pouco mais resguardados. Por fim, eu quero dedicar meus últimos minutos a dizer por que é importante o CNPq estar nessa mesa. Infelizmente, às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que dizer por que é importante ter mulher na mesa, por que é importante ter outros, né, que não só brancos nas mesas. E, às vezes, é importante também dizer por que é importante ter o CNPq. O CNPq, no ano que vem, em abril, completa 75 anos, a CAPES completa em julho, né? São as agências mais antigas, agências federais de apoio à pesquisa e à pós-graduação no Brasil, e nós sabemos que não existe educação sem pesquisa. Então, o lugar da pesquisa nisso aqui, nesse fórum, é super importante. As pesquisas, elas subsidiam, né? Elas acendem as luzes para que a gente possa trilhar caminhos mais seguros, muitas vezes pavimentam as estradas para que a gente possa caminhar. O CNPq, ele é um importante ator da educação brasileira, porque o Sistema Nacional de Pesquisa no Brasil, ele é imbricado com o Sistema Nacional, extremamente imbricado com o Sistema Nacional de pós-graduação. Então, nós temos no CNPq, por exemplo, o programa, o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIB-PG, que é o nosso programa de bolsas de mestrado e doutorado, bolsas de pós-graduação, que são programas, e o PICT, que é o nosso programa de internacionalização, são programas cruciais para o andamento da pós-graduação brasileira, que, sem dúvida nenhuma, é regulada e financiada majoritariamente pela CAPES, mas sem esses programas, a nossa pós-graduação sofreria muito. Então, quero dizer que o CNPq tem lugar nessa conversa, que ele tem muito a contribuir e já vem contribuindo, mesmo que direta e indiretamente para essa política. E quero concluir dizendo que o fórum quase que dobrou de tamanho, né, Chagas? Era isso que a gente comentava aqui logo no início. Alguns permaneceram. Em nome dos velhos companheiros, eu quero saudar o Tino, homenageá-lo, meu quase conterrâneo. Ele vive em Minas, nasceu em São Paulo, mas vive em Minas. E dizer que é ele que tem a foto, viu? A foto, para não me deixar mentir, é do presidente Lula nos dando a posse
lá no Itamaraty. Então, quero terminar dizendo que a gente merece essa celebração e muitas outras mais, senadora, e que eu espero que o Fórum tenha vida longa ou vida eterna, já que agora ele se tornou uma política de Estado. Muito obrigada a cada uma e a cada um que ajudou e que ajuda a construir cotidianamente essa luta. Muito obrigada, Dalila, a você e a todos que nos brindaram com falas tão múltiplas como é múltiplo o nosso fórum, né? Falas representativas das suas instituições, falas de rememoração do histórico do fórum, mas, sobretudo, falas que apontam o horizonte próximo, futuro, né, que a gente tem a enfrentar. Eu vou ler as 3 perguntas do E-Cidadania, mas todas já foram, eu acho que, respondidas, e a gente tem um tempinho para uma interação com algumas poucas inscrições do plenário. Flávia de Minas, quais estratégias garantirão um plano decenal democrático com acompanhamento efetivo e equidade ao tratar desiguais conforme desigualdades? Esse é o critério posto no plano, né, da equidade que aqui foi referido. Vivaldo de Roraima, como o FNE atua no Congresso para que o novo PNE respeite as decisões da CONAI, especialmente sobre financiamento. Dessa forma que você viu, Vivaldo, e outras que terão prosseguimento, né? Daniele Vivalda de Roraima e Daniele também. O que o FNE tem promovido para fortalecer a participação social na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas educacionais. Nós temos tempo de abrir, né, 3 ou 4 inscrições, né? Vou pedir que a Helena me ajude. Não entendi. Esse aqui da CE, o final, o Luiz Dourado está inscrito. Ah, tá. Luiz Dourado, Giovana e Kleber. São os 3 inscritos. Vamos utilizar Malvina, 4 inscritos. E aí vamos utilizar entre 3 a 4 minutos. E o professor Carlos Abicalil encerrando. Perfeito. Começamos por Luiz Dourado, em seguida, Giovana. Bom dia a todos e todas. Eu acho que hoje é um dia memorável, né? Comemorar os 15 anos do Fórum Nacional de Educação. E eu quero aqui também relembrar fatos e processos, né? Eu estive participando de toda essa caminhada e, inicialmente, na condição de diretor junto ao Chagas no Ministério da Educação, que já discutíamos, né, na Secretaria de Educação Básica, já discutimos a questão do fórum, a questão da conferência, como Dalila aqui pontuou, né? Não conseguimos avançar numa conferência naquele momento, uma Conferência Nacional de Educação, mas fizemos uma Conferência Nacional de Educação Básica, que foi bastante importante, né? Discutindo temáticas. Eu tive a oportunidade de coordenar as comissões de elaboração dos documentos da CONEB 2008, CONAI 2010, 2014, coordenei o da de 2018, mas com o golpe houve intervenção no Fórum Nacional de Educação, né? E com isso um conjunto de entidades foram excluídas e outras, como a ANPAI, saiu do fórum exatamente por não concordar com a intervenção. E esse documento de 18 vai se tornar o documento da CONAP 2018, né? E obviamente estou falando de 18, mas a discussão que fizemos com o MEC foi durante 16 e 17. Inclusive, quando apresentamos o documento, o MEC pediu 30 dias para fazer ajuste e, ao final e ao cabo, não assumiu o documento, assumindo depois, porque não conseguiu produzir um documento. Então, para a gente dar essa sinalização política de como que o golpe significou, né, um retrocesso nessa agenda do Fórum Nacional de Educação, mas uma potência que foi a criação do Fórum Nacional Popular de Educação, com 2 conferências vigorosas de 2018, em Belo Horizonte, e 2022, em Natal. E retomamos 2024 com essa conferência que a senadora já destacou aqui no seu pronunciamento, e eu quero com isso dizer que esse processo de construção coletiva contou, com a ousadia do professor Francisco das Chagas Fernandes. Então, a salva de palmas para o professor Francisco das Chagas Fernandes.
né? A ousadia, porque na verdade foi ousadia, inclusive, de sair das mãos do governo, a coordenação, e passar para a sociedade civil. Aí entra o companheiro Heleno, eu também quero uma salva de palmas ao companheiro Heleno, né? E nessa tessitura política também a criação da vice-coordenação do Fórum Nacional de Educação com a professora Miriam Fábia, né? Quero com esses nomes saudar um trabalho coletivo, um envolvimento, saudar o governo federal, né, que nos possibilitou a retomada, viu, Gregório, né, a retomada do Fórum Nacional de Educação e a construção de uma conferência absolutamente potente, que é a Conferência Extraordinária, e que avançou, Abicalil, em muitos dos pontos que já eram aquelas agendas nossas, não é, e que certamente sinalizando para uma complexificação das temáticas. E hoje, como a gente viu com a Emenda Constitucional 59 de 2009, a universalização da educação básica obrigatória como um ponto central, os percentuais do PIB para a educação, o Sistema Nacional de Educação, que era um alvo efetivo, não é? E que temos aí agora, como eu digo, em políticas educacionais, proposição não é linear a materialização, teve disputa para o Sistema Nacional, teremos disputa na sua materialização. E certamente com o Plano Nacional de Educação, que está em boas mãos aqui no Senado, com a nossa senadora Tereza Leitão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luiz Dourado. Eu passo a palavra para a Giovana e, em seguida, Kleber. Bom dia a todos os presentes. Eu, ouvindo aqui as falas anteriores, eu fiquei muito tocada e desejosa que tivesse, de fato, esse momento que eu pudesse falar, né? Porque eu estava com a expectativa que só a mesa fosse falar. E aí, quando a senadora abriu a possibilidade, eu tratei logo de levantar meu dedo aqui. Primeiro, eu queria dizer, senadora, parabenizá-la pela iniciativa de construir esse momento, porque penso que o registro da história do Fórum aqui nessa casa, nesse dia, ela é de fundamental importância, e depois de ouvir essa sequência de falas, isso fica cada vez mais evidente para mim. Amanheci hoje entristecida com essa casa pelo resultado, né, ontem, da votação aqui do tal do projeto de lei da dosimetria, que coloca em risco, inclusive, a democracia nesse país. Então, amanheci com muita tristeza, mas saio daqui hoje muito alegre por conta dessa solenidade. Acho que isso engrandece essa casa, isso engrandece esse Senado, engrandece os senadores e as senadoras que têm o compromisso com as pautas do povo, com as pautas populares, com as pautas da educação. Eu tenho insistido muito no meu lugar, eu falo em nome da Prois Federação, então eu falo em nome do movimento sindical, né? E eu tenho discutido muito que nós não estamos lutando contra um Congresso inimigo do povo. Até porque nós precisamos do Congresso, nós precisamos dessa instituição. Esta instituição é fundamental para a democracia brasileira. Se trata, portanto, da defesa de que esse espaço seja um espaço que tenha na sua composição lutadores pelo povo. E esse é o nosso esforço que a gente tem que fazer. Nós não somos contra o Congresso, nós somos contra determinados senhores e senhoras que ocupam, acho que até de forma irresponsável, esses lugares aqui que têm construído políticas extremamente contrárias aos interesses do povo e, às vezes, até aos seus eleitores, propriamente, né? Mas eu queria, além disso, dizer da minha emoção, ouvindo as falas aqui e me reconhecendo, não como o professor Luiz Dourado, que participou do núcleo duro da produção da política, mas como alguém que eu fui me constituindo nessa história, né? Então, eu tive a oportunidade de participar desde a primeira configuração do que vocês chamaram aí, né, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, lá quando estavam debatendo a LDB, essa atual LDB,
Eu já podia participar nessa época, eu participava na condição de estudante, eu era da União Nacional dos Estudantes, e de lá para cá eu fui fazendo essa trajetória e fui vendo o quanto esse espaço, o quanto a gente ter construído possibilidades de participação da sociedade civil, ela é fundamental para a construção de políticas públicas e de políticas educacionais que consigam dialogar com os interesses das camadas mais populares na construção de uma educação que, de fato, consiga criar para o povo brasileiro e principalmente para os filhos da classe trabalhadora que estudam nas escolas públicas, as condições de terem uma escola de boa qualidade, de terem uma possibilidade de formação que possibilite a eles chegar à condição de dirigentes, assim como eu cheguei. Saí de uma família popular e hoje ocupo um espaço que, não tenho dúvida, não fosse o esforço de cada um e cada uma aqui ao longo das suas trajetórias, dedicando os melhores anos das suas vidas para a construção dessas políticas, não estaria aqui. Então, eu fico muito emocionada e parabéns e vida longa, e como diz Dalila, vida eterna ao Fórum. Obrigada, Giovana. Eu ontem disse isso na minha intervenção, no meu pronunciamento. Congresso Inimigo do Povo é muito perigoso de ser dito, porque pode, primeiro, diminuir a instituição mais do que ela já está autodiminuída. E manter aqui aqueles que a diminuem. O que a gente precisa é mudar, né? E ter aqui congressistas que representem, de fato, o avanço e o compromisso com o povo. Kleber e depois Malvina. Bom dia. Eu não queria muito falar, apesar de ser da nova geração que está aqui compondo o fórum, representando uma população que também historicamente é muito vilipendiada. A cidadania brasileira, senadora, e companheiros e companheiras, não enxerga a diversidade da própria população brasileira. Eu sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa gay, mas eu não tenho, por exemplo, a minha cidadania reconhecida, porque no meu documento de RG ainda sou forçado por esta cidadania, por esta nação, a reconhecer um gênero que não me pertence. E no cenário da educação básica, a gente tem observado que muito da nossa população tem sido retirada forçadamente das instituições educacionais e forçada a estar em subsituações de negligência à sua própria sobrevivência. Eu falo das pessoas trans, das travestis, falo das pessoas intersexo, das pessoas gays e lésbicas, de toda uma diversidade que aqui nessa casa ainda é minoritária. Eu acho que é importante que essa casa perceba que a nossa população não está preocupada em criar ideologia de gênero. Alguns parlamentares aqui têm isso como uma forma, mas a gente está preocupado mesmo em trabalhar, em constituir nossas vidas, é manter nossas histórias, é sair de situações de opressão, e a educação é a nossa chave. Eu represento a BGLT, que esse ano completou 30 anos. Nós tivemos uma conferência que foi muito dura, né? Agradecer, por exemplo, à senadora. Eu ensino no estado de vocês, sou da Paraíba, mas ensino em Pernambuco há 7 anos. E eu tenho um depoimento muito triste, que há 2 anos e meio eu estou afastado da sala de aula por questões de saúde mental, em virtude de enfrentamentos no solo da escola, por causa de situações de preconceito, situações de violência. E eu acho que esse cenário tem que ser mudado. Agradecer ao Fórum Nacional da Educação, porque nós, a BGLT, somos a entidade mais antiga da pauta LGBT, dos direitos humanos, da população LGBTQIAPN+, nós somos bem acolhidos aqui. Mas dizer que esse plano que aqui está, senadora, precisa ser mais representativo para as pautas de equidade racial, comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, mulheridades, travestilidades e a população LGBTQIAPN+. Porque a nossa população ainda é muito massacrada. Extremamente massacrada. E fazer um apelo, inclusive, às pessoas que não nos entendem, que têm dúvida com relação a gente. Nós somos pessoas, tão quais vocês são.
mas que ainda precisamos de muito acolhimento. A gente não está aqui para destruir família de ninguém. Nós estamos para incluir e fortalecer os vínculos de vida e sobrevivência. Então, agradecer ao Fórum, agradecer a todas as pessoas que aqui estão e dizer que a população LGBT está na construção da educação desse país. Muito obrigado. Muito obrigada, Kleber. Passa a palavra agora para Malvina e, em seguida, Carlos Abicalil. São os dois últimos inscritos. Bom dia ainda a todos e a todas presentes e o meu especial cumprimento a todos e a todas na pessoa da ilustríssima senadora Tereza Leitão, que representa nessa casa e mesmo como cidadã brasileira a todos e todas nós, né? E é esperança, é uma das esperanças desta casa, do Congresso, para que possamos caminhar a passos mais largos e muito firmes, porque nós não retrocederemos. Mas eu quero falar da minha emoção. Pensei muito, Dalila, se me pronunciaria ou não, porque eu sou capaz de, já estou, de ficar emocionada e transparecer essa emoção. Mas Chagas, há 56 anos, no exercício do magistério da educação pública e tendo o prazer, a satisfação de ter convivido com você e com grande parte dessa mesa que aqui está, e nas falas que foram aqui tão bem contextualizadas, eu me senti pertencente a muitos e muitos momentos, né? Muitos e muitos momentos que estivemos juntos, quando a querida professora Denise recorda da sua atuação e da minha atuação também, enquanto reitora. Me lembro que Chagas foi inúmeras vezes na Unirio para conversar com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos estudantes, assim como o nosso querido atual presidente Heleno Araújo, quantas e quantas vezes, aí já não mais na universidade, mas já num outro espaço que era na época e é ainda o Fórum Estadual de Educação, Dalila e Miriam Fábia, companheiras de sempre na luta das nossas entidades pela valorização, pelo reconhecimento, não só da pesquisa, do ensino, da extensão, mas a valorização dos nossos parceiros e parceiras profissionais da educação, professor Gregório, excelentíssimo juiz, enfim, as falas, né, elas foram me mobilizando e me fazendo pensar e dizer para vocês, vale a pena. E eu disse num encontro que tive a possibilidade de participar, de ser convidada no Enalic, que aconteceu na semana passada, e no 9º seminário do PIBID, eu tive a possibilidade de dizer, né, aposentada jamais. Jamais. Eu sou aposentada de instituições, mas não sou aposentada da educação, e viverei nesse plano da terra e em outros, se for possível, né, defendendo sempre a educação a que todos, né, crianças, jovens, adultos, idosos, todos nós temos direito. E eu quero agradecer a todos vocês que aqui constroem, e outros que não estão aqui, que constroem, estão construindo na base, né, a educação do nosso país. Eu quero agradecer a possibilidade de conviver e de aprender com todos e todas vocês. E se me permitem,
não é? Reverenciar o nosso querido professor Chagas, grande incentivador, grande mobilizador, exemplo de cidadão e de profissional da educação. Muito obrigada. Obrigada, professora Malvina. Nosso último inscrito, professor Carlos Abicalil. De fato, palmas para Malvina também, nossas homenagens, por toda a memória que trouxe, por essa emoção carregada aqui, minha querida senadora Tereza Leitão. Nossa convivência de um triunvirato que está presente nessa sala, eu, Chagas e Tereza, data da mesma origem desse movimento que hoje tem o nome de Fórum Nacional de Educação. Então, participar de uma celebração como essa, fechando o ano e curando o que nós passamos da noite de ontem no plenário dessa casa e numa sala vizinha a esta, com a chamada lei da dosimetria, seguramente é para nós razão de muita esperança. E essa esperança tem memória, tem história, ele é carregada por essa história. Como aqui se fez memória de tantas coisas, eu me lembrava quando foi citada a Ivani, que hoje é a data do seu aniversário, que nós também levávamos o para casa desde aquela época, ainda sem computadores e sem celulares, fazendo as planilhas de emendas, seja no capítulo de educação da Constituinte, ainda antes do nome do fórum, seja depois nas variadas dezenas de edições de relatórios da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E como essas planilhas são ainda inspiradoras. Há sementes que não germinaram, mas elas estão contidas na nossa memória, na nossa história, na nossa trajetória, no nosso sonho, no nosso desejo. E, felizmente, ele não acabou. Nenhuma lei põe fim a qualquer luta, mas toda lei é produto, quando gera direito, de luta, de organização, de mobilização, de convencimento, de argumento, de capacidade dialogal, meu caro doutor Guilherme. E isso que nós testemunhamos aqui como memória, para esta casa, para esta comissão em especial, é muito importante. Não substitui as dezenas de audiências públicas sobre o PNE realizadas este ano e algumas no ano passado ainda, e que serão seguramente revisitadas na tarefa de senadores e senadoras no porvir, na abertura do próximo ano, abrindo o verão e ainda antes do Carnaval. Isso significa, seguramente, que se não há nenhuma lei que antes não tenha sido motivação de luta quando gera direito, também nenhuma delas, em todo momento, representa toda essa trajetória de luta ou toda a conquista que está ainda por fazer. Vale muito tudo aquilo que já foi feito, mas vale mais aquilo que ainda será, e o que o será não nos dispensa. Portanto, desejar vida perene, eterna, ao Fórum Vida Longa, ao Fórum e aos seus agentes, aqueles agentes já revelados com identidade própria, e aqueles que vão descobrindo e afirmando suas identidades a cada tempo, seguramente é uma tarefa que não termina. E por isso mesmo eu quero sugerir ao Fórum, que está presente em reunião presencial, de colocar no seu para casa duas tarefinhas. Estudar e fazer valer o desafio de aprovar a PEC 36, apresentada pela senadora Tereza Leitão, buscando recursos da plataforma equatorial para garantir escola de tempo integral e universal para todos os brasileiros e brasileiras. E assim como mencionou minha querida companheira Denise, a tarefa e o desafio da educação digital, da inteligência artificial, valorizar e pressionar este Senado para fazer andar no debate público e participativo o projeto de lei 1010, também de autoria da senadora Tereza Leitão, que trata dessas duas condições tão prementes e desafiadoras para o universo da convivência social, mas em particular para o território da educação. E com isso dizer que na lista dos afazeres, que várias já foram citadas aqui, algumas aí, né, enfeixadas em dois grandes desafios, que essa pauta, que parece pequena, mas nessa solenidade não poderia deixar de ser registrada, porque ela carece ainda, meus companheiros e companheiras, até de despacho do presidente da Casa para que possa tramitar.
Isso, portanto, associa nossas tarefas internas. Eu, como servidor da casa, com muito prazer, ao lado da companheira Tereza Leitão e do Alisson, que foi mencionado aqui, nessa tarefa de fazer também disseminar as boas iniciativas que possam representar mais avanços, mais alegria, mais felicidade, mais prazer, mais direito e mais condição de fazer com que a qualidade social mereça o nome que foi batizado por nossa iniciativa. Muito obrigado, vida longa ao Fórum, parabéns por esse trabalho. Muito obrigada, Carlos Abicalil. Vocês já viram como eu sempre andei em boas companhias, né? Eu era, como a gente diz na gíria sindical, um bolo cru. Fernando está ali, foi meu vice do Sintep. Com medo de assumir a CNTE, porque tinha assumido o Sintep. E de lá para cá aprendi muito. Com esses dois companheiros e tantos outros que a vida generosamente colocou no meu caminho. Não gostaria de terminar essa reunião sem fazer uma referência àqueles e aquelas que nos dão suporte nessa comissão que o Alisson disse que é uma comissão sebo nas canelas. O povo de Pernambuco sabe que isso foi um slogan que eu usava nos comícios, né? Lá da minha campanha. É um dito popular do Nordeste. Sebo é uma pomada tirada do sebo do carneiro, né? É uma pomada muito forte, né? E muito boa. Então, quando a gente quer correr muito, a gente passa sebo nas canelas, né? E o Alisson disse que essa comissão é sebo nas canelas e faz com que os nossos companheiros do suporte também o sejam. Ontem eu fiz uma menção à comissão no meu pronunciamento geral, mas como aqui a gente está entre educadores e educadoras, eu quero nominá-los e nominá-las. Camila Moraes Bittar, Daniel Silva Nascimento, Ronaldo Claudino de Oliveira Júnior, Fernanda Regina de Jesus, Bill Gates Soares de Pontes, César Machado Vieira, Vanessa Ropique Alves, Bianca Franco Maia e a triatleta coordenadora Andréia Mano da Silva Tavares. O suporte dessa casa é de muito boa qualidade. Para mim, que sou servidora pública, não me assusta nem me assombra, né? Sou também, doutor, de família de servidores públicos. Meu pai foi servidor público de carreira, 2 irmãos servidores públicos, tenho uma filha, aliás, 2, uma servidora pública federal e a outra servidora pública estadual. E o que se diz do serviço público no senso comum é muito diferente daquilo que a gente que vive sabe o que ele significa, de qualidade, de dedicação, de competência. E o corpo, né, funcional daqui do Senado nos dá este conforto. Vocês viram que eu li no início a chegada em nossas mãos do relatório da Consultoria de Educação sobre o Plano Nacional de Educação. Sobre ele nós vamos também, no Para Casa, nos debruçar, não é? Então, termino dizendo que é um alento. E como a vida é, não é? Um dia ela esquenta, um dia ela esfria. Ontem, a gente estava numa tensão muito grande, e os mais sonhadores achando que a gente podia aprovar, não é? O projeto, e os mais pé no chão sabendo que não, mas sabendo que a luta ali não para, né? É como eu sempre gosto de citar em reuniões que discutem leis, os versos de Drummond. As leis não são tudo, porque os lírios não nascem das leis. A lei foi aprovada ontem, ela é um fato, aliás, não foi ainda, porque vai ser sancionada. Ela é um fato dado, mas não é um fato consumado. Os lírios da nossa luta é que vão dizer o que queremos da lei, o que precisamos da lei, né? E ter aqui um representante do Conselho Nacional de Justiça, numa mesa com tantos representantes de entidades educativas, nos dá também essa possibilidade de fazer novos diálogos, para que a lei não seja uma letra morta, para que a lei tenha vida,
e uma vida que dialogue com a realidade de todos e de todas. Quero cumprimentar os fóruns estaduais, alguns já mandaram o zap dizendo que estão nos assistindo, todos aqueles que existem no país, desejar a todos um Natal de muita união, de muita paz, de muita fraternidade e um ano novo de muita luta, que tenhamos conquistas e vitórias. E antes do encerramento, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata. A ata será aprovada, a ata aprovada será publicada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e de todas e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, que é o autor da PEC que reduz a jornada de trabalho semanal e acaba com a escala 6x1. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Já queria começar o programa falando com o senhor. 10 anos, né? O senhor apresentou essa PEC em 2015 e ela finalmente foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Carla Benevides. Me lembrei do Benevides, que foi parlamentar junto comigo. Na verdade, esse debate vem de longos tempos. Até 1934, nós não tinha limite, tinha que trabalhar dia e noite direto, praticamente. Na época de Getúlio, ele consegue, então, fixar em 34 a jornada de 48 horas semanais. Olha, na época de Getúlio, hein? Muita gente não sabe nem quem foi Getúlio, mas foi presidente do Brasil, viu? Bom, ele conseguiu, então, fixar a jornada de 40 horas semanais. Só na Constituinte de 88, e eu estava lá, com Lula, com Olívio, enfim, com Gaston Ride, porque ele foi fundamental, não lembrar o nome do Gaston Ride, era um parlamentar constituinte do PTB, né, que já faleceu. Na Constituinte, com muita luta, nós conseguimos sair das 48 para 44. Nós queríamos 40, mas não deu. Mas tudo bem, tem que saber fazer o meio de campo, né? Já foi um grande avanço ter diminuído 4 horas e passamos a ter 44. Felizmente, a CCJ, e quero aqui render homenagem a Erika Hilton, quando ela carimbou a redução de jornada com o fim da 6x1, que a gente trabalha 6 dias e descansa 1, né? O resto é compensação de horas. Quando ela carimbou a 6x1, explodiu positivamente em todo o Brasil. E, a partir daí, impulsiona, inclusive, as PEC que já estavam tramitando, uma delas a minha, né? Mas a Erika Hilton tem projeto, Reginaldo Lopes tem projeto, Daiane Santos tem projeto, o Lidberg tem projeto, o Everton tem projeto e o Cleitinho tem projeto também, que vai na linha das 40 horas. Estamos em sintonia com o governo. Eu tive uma reunião recentemente, há poucos dias, com esses parlamentares, com os ministros Guilherme Boulos, com Gleice Hoffmann, Luiz Marinho e Sindônio Palmeira. Foi a partir daí, com, naturalmente, o apoio que tivemos também do grande presidente, que é um grande senador da CCJ, que é o Otto Alencar, né? O presidente Otto Alencar é um grande senador do Brasil. E ele diz, não, já fizemos todas as reuniões que tinha que fazer. As audiências públicas. Fizemos 3, 4 audiências públicas. Fiz um debate aqui no plenário. Fiz debate também na Comissão de Direitos Humanos. Enfim, ninguém pode dizer que foi falta de reunião, falta de debate.
e sempre convidando empresários e trabalhadores. E nesse debate aqui teve representantes dos empresários que também participaram. Avançamos e o Otto disse, olha, está pronta para ser votada. O senador Rogério Carvalho fez um excelente relatório, reafirmando, num primeiro momento, é a 5x2, né, que você não trabalha mais 6, mas trabalha 5x2, mas sem prejuízo, como diz a minha PEC, que dali para frente, uma vez por ano, né, nós vamos aprovar o ano que vem, creio eu, né? Então, o ano que vem fica como está, é o ano da aprovação. No outro ano, ela já passa para que as pessoas, as empresas têm que se preparar, né? É uma redução gradual, né? Isso. Eu sou um cara de diálogo, de entendimento, de construção coletiva desde a Constituinte e quando eu era sindicalista também, né? Então, eu entendo que o primeiro ano você aprova e diz que vai entrar em vigor em 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro do outro ano é que ela passa para 40 horas. Aí, no outro ano, se assim for entendido a aprovação do projeto, ela reduz 1 hora por ano, 1 horinha por ano só, até chegarmos, então, naquilo que chamaríamos 36 horas ou a 4x3, né? Com esse processo. Aí chegaríamos, nos nossos cálculos, em torno de 7 milhões de empregos nesse longo prazo. Agora, o que eu poderia dizer também? Que eu sei que há um debate na sociedade, e o debate é bom e é positivo, mas eu não tenho nenhuma dúvida, vai gerar mais emprego, menos acidente de trabalho, menos fadiga, protege a saúde do trabalhador, reativa o próprio mercado interno, que você vai ter, como vai gerar emprego, você vai ter mais pessoas trabalhando, recebendo, consumindo, né? E, consequentemente, os mesmos que são os empreendedores terão lucro, porque terão retorno com essa massa salarial que vai entrar na economia com esses trabalhadores se dedicando. Mais tempo pago, porque hoje em dia todo mundo fala em automação robótica, a tal de IA, né? Que é a inteligência artificial. E se tudo isso é verdadeiro, o nosso povo tem que trabalhar, hein? Tem que trabalhar e estudar. Então ele vai ter mais tempo para estudar essa revolução, eu diria, tecnológica no mundo do trabalho. Senador, essa PEC tem uma ideia do alcance de quantos milhões de trabalhadores? Se fala em 150 milhões de trabalhadores, você tem mais ou menos essa ideia do impacto? Bom, se nós reduzirmos de imediato para 40 horas, como é o sonho, né? E quero repetir isso, quando lá atrás nós reduzimos 4 horas, sabe que nós ia quebrar o país. Sim. Não aconteceu nada, pelo contrário, reduziu o número de desempregados. Num primeiro momento, se for 40 horas, ela vai beneficiar 22,3 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Porque aqui no Brasil, na verdade, a carga horária hoje já não é 44, é em torno de 42, 43, né? Por uma série de adaptação nas empresas. Então, a mudança não será radical. Se formos para 36 lá na frente, então estaríamos beneficiando 38,4 milhões de pessoas. Quase que dobra aqui os 22 para mais de quase 40 milhões de pessoas. A redução de jornada, ela também traz um benefício muito grande para as mulheres, porque as mulheres acabam tendo uma jornada, ela tem a jornada no emprego e depois continua em casa. Se eu reduzir a jornada, ela vai, consequentemente, reduzir também em casa. Eu já aconselho ela sem dizer para o marido, aqui não tem jornada de 6 por 1 não, vamos pegar junto, né? Mas, na verdade, está comprovado que as mulheres serão também muito beneficiadas pela carga horária exagerada que elas possuem. E tem um reflexo também na saúde mental, né, senadora? Cada vez mais um número maior de pessoas com depressão, com burnout, e em função do excesso de trabalho. Exato. O pessoal que elaborou, se não me engano, é Rick, um deles, né? É um vereador Rick, ele é um lutador, esse dia ele me ligou, parabéns, pai, temos junto, vamos lá. Eu digo, Rick, graças à puxada de vocês na 6 por 1 que nós temos nesse momento. Então, eu cumprimento muito a Érica pelo trabalho e também o vereador pelo trabalho que ele fez e continua fazendo. Ele usa uma frase que eu tenho usado também. Ele diz o seguinte, jornada de trabalho 6 por 1 mata. E mata mesmo, porque vai para o esgotamento mental, físico, diversas doenças, muito acidente de trabalho e acaba matando mesmo grande parte da população
que foi percebendo agora que não dá para continuar como está. Então, os movimentos são em todo o país, e eu diria para aqueles que duvidam que nós temos unido. Eu, a Érica Cocai, a Érica Hilton e todas, a Érica Cocai também está nessa mesma caminhada, a Érica Hilton, outros senadores, veja, o Cleitinho tem uma proposta que vai na linha das 40 horas, né? Então, não é uma questão ideológica nem partidária, é pensando naquilo que tu falou, no benefício do povo trabalhador, seja do campo, da cidade, seja da pública, da área privada, né? O desgaste mental é muito grande mesmo, porque você só vive para o trabalho, né? E a gente fala que nós temos que viver e atender o trabalho, mas não viver só para o trabalho. É um desses movimentos, o nome dele é Vida Além do Trabalho. Vida Além do Trabalho. Veja, eu sempre gosto de dar outros exemplos, porque acho, não, estou inventando a roda aqui no Brasil. Não tem nada disso. Desde a Constituinte, como eu digo, nós viemos com esse debate, podia falar aqui só numa síntese, Portugal, Espanha, Chile, Equador, Holanda, Turquia, México, entre outros tantos, são mais, eu acho em torno aí de 70 países no mundo, 70% dos países do mundo já estão trabalhando nessa linha de redução de jornada sem redução do salário. Aqui tem também, aumenta a produtividade, fortalece a capacidade de transição de uma geração para outra sem perda econômica. 85%, esse dado aqui que eu estava querendo lembrar está aqui, 85% dos trabalhadores dizem que teriam mais qualidade de vida. Se trabalhassem menos. Se trabalhassem não com a 6 por 1, num primeiro momento a 5 por 2, e lá na frente, que vai ter muito diálogo, eu tenho clareza disso, ninguém vai querer, o país quer 36 horas. Querer eu quero, né? Mas não sei quando que será. Esperamos 40 anos praticamente, para sair de 44, se for aprovarmos agora, para 40. Eu espero que não tenha que esperar mais 40 anos para chegar a 36, porque a PEC já deixa um norte muito bem situado. E o senhor colocando de uma forma gradual talvez facilite as negociações. Isso, e a adaptação, né, dos empresários e dos trabalhadores a esse novo mundo do trabalho. Senador, o senhor falou que deve ser aprovado ano que vem. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário, deve entrar em votação ano que vem, 2027. Vai para a Câmara, se não houver mudança, se houver, beleza, vai para a sanção, mas se houver mudanças, volta para o Senado. O senhor acha que é possível aprovar isso tudo em 2026, levando em conta que é um ano de Copa e é um ano também eleitoral? Principalmente. Os ares da Copa, já que o Brasil é campeão do mundo, esperamos que os trabalhadores também ganhem essa medalha de ouro, né? Que seria a redução da jornada sem redução de salário. Eu acho que é possível, eu acho que o próprio ano eleitoral ajuda muito. É um debate que você vai ter que olhar para o eleitor e ele vai dizer, tu quer salvar vidas ou não? E eu, se eu fosse candidato, que eu não sou, né? Então ninguém diga que é um projeto eleitoral. É um projeto social que visa salvar vidas, né? E naturalmente aqueles que forem contra terão muito mais dificuldade de voltar para casa, ou aqueles que estão entrando, se entreguem, tiverem uma posição que eu consideraria não adequada pelos novos tempos da humanidade, né? Eu acho que com muito diálogo é possível, sim, embora ano de eleição e Copa do Mundo, de a gente aprovar essa PEC e uma vantagem da PEC, né? A PEC não depende nem de sanção. Uma vez aprovado nas duas casas, o presidente do Congresso mesmo, Davi Alcolumbre, promulga. Eu acho que vai ser um ano muito interessante e prazeroso para o povo brasileiro. E vai ser o meu último mandato. Eu que entrei aqui na Constituinte e fui um dos proponentes da jornada de 48 para 44, eu estaria saindo agora, de novo, como um dos proponentes, porque outros assinam também, né? Da jornada de 44 para 40. Eu diria, durante o meu mandato, eu reduzi 8 horas de trabalho. Diria com orgulho, né? Porque não é pelo fato de ser um dos autores, é pelo fato que isso faz bem à vida do nosso povo.
E foi sempre uma bandeira sua, né, senadora? A bandeira do trabalhador. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e pelo sucesso na aprovação na CCJ. Eu que agradeço. Obrigado por ter me convidado. Imagina. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo argumento. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eles estão de linha de frente entre a comunidade, entre o pessoal e o médico. Minha mãe era acamada, então todas as vezes que eu precisava, o médico ia na minha casa e a enfermeira também. Estão sempre visitando, principalmente na questão da dengue, né? Estão sempre fazendo essa fiscalização. Sétima reunião da Comissão do Senado. A importância dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os agentes comunitários eles surgem logo depois, quando o Sistema Único de Saúde é criado. A gente tem a Constituição de 88, que traz nos seus princípios o direito universal à saúde no nosso país, e o Programa de Agente Comunitário, 3 anos depois, é criado. E como é que ele é pensado? O que é que desencadeou isso a nível nacional? Em 91, o Brasil passava por uma epidemia de cólera. E a gente tinha a necessidade, enquanto sistema de saúde, de chegar aonde as pessoas se encontravam, e principalmente aquelas pessoas em territórios muito remotos. Então, uma das estratégias pensadas, com base em experiências de alguns municípios no interior do Nordeste, foi pensar em pessoas da comunidade que pudessem levar orientação, com formação para as pessoas aonde elas moram nesses territórios. Então, ano que vem, em 2026, a gente comemora aí 35 anos dessa estratégia que foi o Programa Agente Comunitário, que depois evoluiu para o que hoje a gente chama do Programa Saúde da Família, que está aí espalhado em todo o território nacional. O Felipe e a Gabriela são agentes comunitários de saúde e estão chegando agora para mais um dia de trabalho e a gente vai acompanhar. Em 2006, a Constituição já previa a contratação pelo SUS dos agentes de saúde e de combate às endemias. No mesmo ano, veio a regulamentação das atividades. Em 2022, mudança na Constituição Federal. Vencimento não inferior a 2 salários mínimos e previsão de aposentadoria especial em razão dos riscos relacionados às funções desempenhadas. Na maioria das vezes eu sou bem recebido, Desde que você tenha um pouco de empatia na hora de falar, seja cordial, se apresente. Um sorriso no rosto sempre ajuda e as pessoas geralmente recebem muito bem. Vai ter um ou outro ali que vai estar um pouco ranzinza, mas você sabendo conversar, você consegue contornar essa situação. A gente ainda trabalha muito com o cadastramento das famílias, eu acho que esse é o principal. A gente vai todos os dias, vai em todas as quadras, somos equipes separadas por quadras, então eu vou nas minhas quadras, o Felipe vai nas quadras dele. Eu cadastro as famílias e a gente faz o acompanhamento de gestantes, idosos, crianças,
pequenas, a gente vê o cartão de vacina, a gente é a ponte, né, entre o sistema de saúde e a população. Então a gente vai ali informar, acolher e trazer esses casos para a equipe para a gente poder ver onde a gente precisa dar uma atenção maior. A primeira parte é a parte burocrática, que é a parte de cadastro, verificar quem são os moradores, se houve mudança na composição familiar e havendo fazer essa alteração, verificar também as condições de saúde dessas pessoas, quais são os agravos que essa família possui, né, de condição de saúde, porém, mesmo essa parte burocrática em execução, em segundo plano a gente está avaliando um todo. Igual eu peguei uma realidade há pouco tempo atrás, de 2 famílias aqui no Mangueiral, uma delas, o ambiente estava muito insalubre, e aí fui descobrir que a família era na condição de vulnerabilidade, a senhora tinha as condições dela de saúde, pressão alta, infarto, o filho dela estava envolvido com situações de crime. Eles atuam, né, visando conhecer a gente, né, para a gente participar do programa junto a um posto de saúde. O senhor também é hipertenso? Sim. E está com pré-diabetes, o senhor tinha me falado. Estou com pré-diabetes. Você tem as medicações aí que o médico passou para o senhor? O senhor consegue pegar para mim, só para a gente ver? E a receita também? Também. Beleza. Porque eu controlo tranquilo. Consegue controlar, né? O horário de tomar. O senhor está com vontade de ir ao banheiro, não? Não. Ok. Está tudo em ordem. A equipe aí esteve agora com o senhor, mediu sua pressão, fez algumas perguntas. O que o senhor achou? Eu achei nota 10 porque eles dão uma assistência muito boa aqui e frequentemente a gente está se encontrando aqui para a averiguação de pressão dos moradores daqui do condomínio. O senador Marcelo Castro é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, já foi ministro da Saúde e conhece bem o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias e pode falar melhor do que ninguém a importância desses profissionais. De todas a categoria que trabalha com saúde, aquele que está diretamente ligado às pessoas, aquele que vai de casa em casa, de sol a sol, com chuva, com tempo frio, com tempo quente, né? Todas as circunstâncias que vão de casa em casa controlar as pessoas, aferir a pressão, ver se está sendo controlada a diabetes, acompanhando as gestantes, acompanhando os idosos, orientando como faz. E a gente vê a importância dessa categoria profissional, dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, quando vêm epidemias. Na época em que minha avó ainda era viva, era paciente oncológica e não podia se locomover de casa para outros lugares. Algumas vezes eles foram para ajudar a fazer alguns curativos do corpo, porque ela ficava acamada há muito tempo, ou mesmo para ver como as outras pessoas da casa também estavam, marcar com antecedência algum outro atendimento que a gente precisasse, contatar o pessoal do posto se precisasse de alguém que fosse enfermeiro, com cuidado especializado, para fazer esse atendimento em casa. Então, para nós foi muito bom não ter que locomover o paciente até o posto de saúde, por exemplo, e ter alguém que pudesse vir de lá para cá fazer esse atendimento que o pessoal da casa não tinha especialização para fazer. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude de ministro do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. É um trabalho fascinante, preventivo, importantíssimo, é um trabalho de medicina social de altíssimo nível. Os agentes comunitários bem trabalhados em seus respectivos locais, eles são capazes de reduzir até 80% as alterações das doenças crônico-degenerativas. Se tem um agente comunitário de saúde que vai orientar as pessoas, mede a cintura deles, olha, aqui você não pode passar de tantos centímetros, tá entendendo? Está fora do peso, tem que fazer atividade física, tem que comer menos, tem que comer melhor. Então, tudo isso ajuda a evitar que essas pessoas evoluam com complicações. Que complicações são essas? A que nós conhecemos, derrame cerebral, né? Os AVCs, infarto do miocárdio, o diabetes causa cegueira, perda dos rins. Quantas pessoas não tem no Brasil hoje? Milhares de pessoas fazendo hemodiálise porque tem os rins perdidos por causa de diabetes.
os agentes de saúde, eles são os anjos da guarda de toda a população. Portanto, eles precisam de cursos de capacitação, eles precisam do reconhecimento salarial, eles precisam também de que o Estado os veja como esse protetor da população. Portanto, todos os benefícios que venham a ser dados para os agentes de saúde são justos, porque, na verdade, assim eles defendem a saúde de todos nós. Um outro movimento importante que começou em 23, que o Ministério da Saúde começou a qualificar o agente comunitário para uma etapa importante nesse processo de diagnóstico ou de orientação às pessoas olhando a questão das doenças cardiovasculares, que é habilitar o agente comunitário para ferir pressão arterial. É uma medida simples, mas que impacta grandemente na possibilidade de a gente identificar pessoas com pico hipertensivo ou com alterações da pressão arterial, para que a equipe possa fazer um diagnóstico correto e começar o acompanhamento dessas pessoas no território. Também, com esse curso de formação do Mais Saúde com a Gente, o agente comunitário passa a fazer a aferição da glicemia capilar, que é uma medida super importante para as pessoas que têm diabetes no controle e no segmento do seu cuidado em casa, né, e junto com a população dentro desse território. Ela deu um pouquinho alto, tá? Você já tomou medicação hoje? Eles são cerca de 385 mil no território nacional. O agente comunitário de saúde é a ligação entre a comunidade e as equipes de saúde da família. Nas visitas domiciliares, pode identificar sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas e fazer o encaminhamento para a unidade de saúde. Já o agente de combate às endemias identifica situações de risco relacionadas ao meio ambiente. Ele aponta áreas críticas para a transmissão de doenças. Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental. Eles muito ensinam e prezam a questão da dengue, do Aedes aegypti. Eles ensinam que não pode colocar água, tem que colocar terra no vaso para que o mosquito não venha se alastrar. Esse trabalho ele nos possibilita a gente atuar diretamente com a população, informar sobre os riscos, né, daquela região. Cada bairro tem a sua peculiaridade, né? Aqui, especialmente nessa nossa região, nós temos muitos condomínios, né? Então, o que a gente conta muitas vezes é com a colaboração dos síndicos, né? Das pessoas que estão envolvidas ali com aquela comunidade. E aí a gente primeiro tenta falar com essas pessoas que são responsáveis ali pela região, para fazer esse meio de campo, né, com a gente, e aí informarem aos moradores os dias, os horários que a gente normalmente costuma passar. A gente sempre conta também com o uniforme completo, o crachá, né, e também nós fornecemos o telefone do nosso núcleo para que as pessoas, caso tenham alguma dúvida, possam entrar em contato, né, com os chefes e esclarecer que aquela pessoa está atuando naquela região. Sempre está lavando a borda, não só trocando a água, porque nós, a gente tem um olhar minucioso, né? Que é um detalhe, é uma tampinha de garrafa que às vezes para o morador ele acha que não é nada demais, mas ali o mosquito ele pode colocar os seus ovos ali numa tampinha, num copo descartável, às vezes numa sacola plástica que está ali parada no local ali, e às vezes o morador vê aquilo ali como se fosse algo, sei lá, normal, não tivesse aquele potencial. A importância desse serviço que eles realizam aqui, ela tem a ver com a nossa saúde e com a nossa segurança também, né? Esse cara a cara, esse olho no olho, a pessoa vir aqui, ter uma didática, mostrar na prática, a gente acaba aprendendo mais, né? Eu não sei se é a questão do ver fazendo, a gente consegue assimilar melhor. Esse cuidado de você olhar para a sua residência, né? Fazer uma manutenção ali toda semana, uma manutençãozinha diária, às vezes passar o olho, é um cuidado que a gente aprende a ter. Embora a gente cuide, mas o olhar dele
deles é um olhar treinado, né? Então, às vezes, eu acho que a calha, por exemplo, a gente nunca vai olhar para cima, né? Olhar calha, telhado. Então, eles falam, como que está a sua calha? Já limpou? Então, eles dão uma orientação para a gente melhor. É um trabalho de grande importância, porque isso mostra o cuidado que o governo tem com o bem-estar da população. Então, assim, é uma questão de saneamento, né? Eles cuidam da limpeza, cuidam de tudo, e isso, na realidade, é um dever para o cidadão, porque volta diretamente para ele. Todo mundo conhece a vigilância ambiental somente com o pessoal do controle da dengue, mas não é só isso. A gente faz muito mais coisas. Então, a gente tem a questão do controle da água, né, para o consumo humano, fazemos o controle do ar, né, a vigilância dos solos, de desastres, além do controle para chagas, né? Verificamos o barbeiro aí no DF todo, escorpião, que agora, com a recente chegada das chuvas, está aumentando muito os casos de escorpião. O controle da raiva, né? Que vacinamos aí periodicamente nos núcleos nos núcleos de vigilância ambiental. Eles são atores fundamentais, olhando um outro componente importante na saúde, que é a vigilância em saúde, né, de tentar identificar e intervir também ao identificar focos relacionados a mosquitos ou animais dentro desse território e de orientar as pessoas no seu processo de cuidado, né? Então, o agente de combate a endemias, quando visita uma casa, identifica um cachorro, por exemplo, ele vai perguntar a essa pessoa se esse cachorro está vacinado contra a raiva, faz uma visita em torno do domicílio, que a gente fala de uma visita do peridomicílio, para identificar possíveis focos de mosquito que podem trazer aí diversos agravos, né? A dengue, a gente vivenciou uma epidemia importante em 2024 e o trabalho do agente de combate a endemias foi importante para que a gente conseguisse minimizar, né, o impacto dessa epidemia para a população. A gente tem trabalhado junto à Secretaria de Atenção Primária e à Secretaria de Vigilância em Saúde para integrar o trabalho desses dois atores, né? É fundamental que o agente comunitário leve de informação para as pessoas no território a partir de um núcleo de família e desse olhar mais amplo que o agente de combate a endemias traz do ambiente, também interferindo nesse processo de cuidado. Aqui a gente instala uma paletinha para pegar os ovos do Aedes aegypti. Então, ele aqui vai ser atraído por um depósito com água escuro, né? Então, dentro dessa água, a gente vai colocar o levedo de cerveja e aí ele vai ser um atrativo para o mosquito. A fêmea vai vir aqui depositar os ovos nessa paletinha, que posteriormente a gente vai fazer a troca, que é semanalmente, e levar para o laboratório para fazer a contagem dos ovos, para saber como é que está a infestação do Aedes aegypti na região. Os agentes comunitários de saúde têm um trabalho fundamental na atenção primária. Eles que muitas das vezes fazem o primeiro contato com o cidadão que às vezes nem é atingido pelo sistema público de saúde. Através deles levam as orientações preventivas para se evitar determinadas doenças que custam muito para o Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o trabalho deles tem que ser valorizado, eles são a primeira ponta do atendimento para poder ter uma percepção boa da saúde pública na cidade em que eles funcionam bem. Os soldadinhos da saúde são aqueles que vão de casa em casa levar ensinamentos, inclusive uma coisa fundamental para evitar doenças veiculadas pela água, as viroses, que são os ensinamentos, a educação em saúde, fundamental para essa atividade. Eles têm trabalhado muito, já evoluímos muito no Congresso Nacional, fazendo todas aquelas leis necessárias à sua proteção do trabalho. Vou continuar apoiando no Senado todas as ações. Que esse trabalho é eficiente, esse trabalho responsável, que esses profissionais, tanto o agente comunitário de saúde quanto o agente de combate à endemia, ele é fundamental para a saúde preventiva da nossa população. E o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que fortalecem essa carreira e reconhecem a sua importância.
um agente comunitário de saúde, um agente de combate às endemias, diferente de todos os outros demais profissionais que compõem a estratégia de saúde da família. Ele é um profissional que tem dedicação exclusiva, 24 horas, para o seu território, para as famílias que moram, que vivem no território. Principalmente acolhendo, assistindo, ouvindo, apoiando, encaminhando as famílias mais vulneráveis do nosso país. É uma luta diária, mas também é um ato de cuidado diário. Não existe saúde da família, atenção primária à saúde, sem agente comunitário de saúde. Todos os lugares desse país a gente tem agentes comunitários de saúde, a gente tem endemias presentes e muitas das vezes é o único representante do Estado. Não é só essa questão de vocês fazerem essa última ponte. E essa diferença entre a promoção, a prevenção e a proteção e cuidado em saúde, ele é feito muitas vezes a pé, amassando barro, mas também pode ser em barcos, em bicicletas, como eu conheço muita gente carregando, né, coisas nas costas. Mas é esse trabalho que faz a diferença. Vocês enfrentam chuva, sol e que vão mais além do que é a profissão dos agentes de saúde e endemia, porque vocês trabalham também como agentes sociais, indo à família, conversando com a família, diagnosticando os problemas da família. Vocês são molas mestras e propulsoras do Sistema Único de Saúde, com dedicação, com exímio compartilhamento de tarefas, com exposições às suas vidas pessoais, as suas incolumidades estão sempre às provas, não são apenas as mordidas, mas as picadas de cobra, tudo que você puder imaginar, Marcelo, é possível na vida e na experiência que cada um pôde trazer. A ação deles nos municípios, levando educação e saúde, participando de grandes programas de combate a grandes endemias como malária, dengue, esquistossomose, que são doenças ainda muito prevalentes no país, eles têm essa importância extremamente estratégica. E os resultados práticos? Então, a gente tem várias pesquisas que mostraram ao longo desses 35 anos do programa do agente comunitário que ele impactou em diversos indicadores de saúde. Os principais são relacionados à mortalidade infantil e mortalidade materna, né? No início, nosso país tinha uma taxa muito alta, na década de 90 ainda, de mortalidade infantil, e as orientações que o agente comunitário levava para as pessoas no território sobre amamentação, sobre o uso correto da água, sobre o uso do soro oral e principalmente de imunização, isso impactou fortemente no cuidado e na redução das taxas de mortalidade infantil. Outra ação também muito importante que o trabalho do agente comunitário impactou foi nas internações relacionadas à atenção básica, que a gente chama de internações por causas sensíveis, principalmente aquelas internações relacionadas às doenças cardiovasculares, né, relacionadas à hipertensão, diabetes. Então, as orientações que o agente comunitário leva para a população do uso correto da medicação, de promoção da saúde, também impactaram positivamente nesses indicadores a nível nacional. Então, você imagina quantas inúmeras doenças são evitadas no Brasil simplesmente porque tem um agente comunitário de saúde que vai à casa da pessoa regularmente, medir, aferir a pressão dessa pessoa, medir a sua glicose, né? Quantas pessoas não evitam um agravamento da doença, uma evolução da doença por causa dos agentes comunitários de saúde? Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4 no atendimento, no tratamento, em internações e tudo mais. Lembra da epidemia da Covid e aí o papel desses agentes de saúde? Foi um grande desafio, né? A gente olhando a história do nosso Sistema Único de Saúde, que é uma história recente, eu diria que foi o maior desafio que nós enfrentamos
ao longo da construção do SUS, né? E o agente comunitário ele foi fundamental desde a orientação das pessoas nesse território, de medidas de precaução que precisavam ter, do uso da máscara, de orientação de higienização das mãos, dos alimentos no processo de cuidado no período de isolamento que nós vivenciamos. Depois foi fundamental a orientação para a vacinação. Eu acho que hoje nós deveríamos focar cada vez mais no aperfeiçoamento, na instrução, na informação, né, numa reciclagem permanente, num aprendizado permanente, qualificando cada vez mais os nossos agentes de saúde e de combate às endemias. O mais gratificante do trabalho até então é ver as famílias melhorando, é você adentrando, você vira parte dessa família, né? Eu vi gestantes que no meu primeiro mês de trabalho eu abri o pré-natal e eu as vi tendo neném, e esse neném agora crescendo, me reconhecendo, então assim, eu acho isso muito acolhedor, assim. Cacau tem quantos anos? Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar. Mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code.
Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal vai investir 1,76 bilhão de reais em inteligência artificial para melhorar os serviços públicos. Esse investimento está previsto no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e visa transformar o Brasil em exemplo de eficiência e inovação no setor público. Quem vai nos dar mais informações sobre essa modernização é Renan Gaia, diretor de dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Olá, Renan, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu começo pedindo, então, para você explicar qual é o papel do MGI nessa modernização para a inteligência artificial. Olá, Roberta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar sobre esse tema tão inovador aqui com vocês. O MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação, ele tem um papel central dentro do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal é dividido em aproximadamente 250 órgãos, dentre eles ministérios, autarquias, fundações, e cada organismo desse tem a sua autonomia do ponto de vista de tecnologia para trabalhar dados, trabalhar inteligência artificial. Mas o MGI, ele atua como um órgão orientador, normatizador, e a gente também oferece algumas plataformas de uso comum, a exemplo da principal plataforma que a gente oferece para os órgãos, que é o próprio GovBR. E você até estava me explicando que, na verdade, diretor de dados é só uma parte, né, da sua função lá no Ministério. Isso. Quando a gente olha para a inteligência artificial e entende um pouco como é que funciona a tecnologia, ela, na verdade, usa estatística em cima de dados históricos. Então, é muito natural essa relação entre dados e inteligência artificial. Tanto que o MGI tem um projeto, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, que visa olhar o dado sobre vários aspectos, sobre a integração de dados, sobre a descoberta para entender quais são os dados que o governo possui, a utilização desses dados para tomada de decisão melhores, baseada em dados, e também inteligência artificial. Então, inteligência artificial é uma das dimensões do que a gente chama de Infraestrutura Nacional de Dados, que olha também outros aspectos para além da inteligência artificial. E está prevista a criação de um núcleo de inteligência artificial do governo, né? O que é isso? Como vai funcionar? Isso. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente precisa somar esforços. A gente precisa capacitar as pessoas a trabalhar com essa nova tecnologia. A gente precisa de um ambiente tecnológico, de softwares, de hardware, que vão dar suporte à adoção dessa tecnologia. A gente precisa olhar para aspectos sobre o impacto do uso dessa tecnologia, tanto impactos éticos, para saber se ela está, de fato, não está trazendo algum grau de discriminação ou alguma coisa, já que é baseada em dados, e a gente tem alguns problemas nos nossos dados, isso pode ser repassado para soluções de IA. E nesse contexto em que a gente precisa atuar em diversas frentes, a gente vem reunindo um conjunto de órgãos para atuarem de forma integrada e colaborativa. Esse é o núcleo de IA do governo. Então, a gente tem somado duas empresas públicas de tecnologia, que é o SERPRO e a Dataprev. Também estamos com a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, que vem com essa parte de inovação e também de capacitação dos servidores. Temos uma parceria com o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação,
que é o responsável, inclusive, pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial como um todo, né? A nossa parte é mais voltada para o serviço público. E temos a financiadora de projetos, que é a FINEP, e o CPQD. E a gente reúne todos esses atores para trabalhar em torno da inteligência artificial, no sentido de fomentar o uso, ou seja, de fazer com que os 250 órgãos do governo federal possam mais facilmente adotar essa tecnologia, mas de forma responsável, a evitar que ela possa trazer algum malefício, digamos assim, para o serviço público e, portanto, para a sociedade. O Senado aprovou um marco legal da inteligência artificial, que ainda está tramitando na Câmara e que fala muito dessa questão, você está falando da ética, né? Assim, o plano está alinhado com essa proposta de marco, você tem essa coesão aí prevista? Sim, esse assunto da ética, ele tem sido discutido, na verdade, no mundo todo, né? Quando pega países como Canadá, próprios Estados Unidos, a União Europeia como um todo, discute essa questão do uso da inteligência artificial. Isso é novo para todo mundo, né? É novo e a inteligência artificial, como ela deriva dos dados, você não tem 100% de controle sobre o resultado. Então, antes da IA, a gente desenvolvia soluções tecnológicas estabelecendo exatamente como a máquina deveria funcionar. Então, olha, essa página, o cidadão vai entrar, vai preencher esses campos. Se ele apertar no botão avançar, mas este campo estiver vazio, você vai dar uma mensagem e não vai passar. Então, a gente definia exatamente como a máquina trabalhava. Na IA, é um pouco diferente. Ela usa estatística, ela usa dados. Então, funciona assim, você passa um conjunto de dados, faz uma programação da máquina e diz, olha, a partir desses dados, gere um resultado. Então, você não tem mais 100% de controle. Isso também é responsável pelo potencial da inteligência artificial, porque você não precisa mais ficar definindo tudo, ela consegue sozinha fazer algumas coisas, porém, como você não tem 100% de certeza do resultado, ele pode trazer resultados ruins ou que persistam erros nos dados ou erros principalmente discriminatórios, porque os nossos dados carregam um pouco da nossa sociedade, que é, por natureza, tem aspectos de discriminação já atualmente. Então, essa questão dos princípios éticos, como eu estava dizendo, o mundo todo tem discutido, vem no sentido de garantir que o uso dessa tecnologia seja para o bem de todos, como é o próprio nome do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A IA ela tem que vir para o bem de todos. A gente tem que evitar, né, problemas. Eu gosto de fazer uma associação com a área de trânsito. Então, se você olhar as estatísticas sobre acidentes de trânsito, de mortes de trânsito, são muito elevados. Então, é uma área tem extremamente risco. Mas, como existe uma regulação, ou seja, as estradas precisam ser sinalizadas, existem regras de velocidade, existe uma série de parâmetros que tentam minimizar ao máximo os aspectos ruins do trânsito para que a sociedade possa transportar comida, transportar pessoas adoecidas, ou seja, que os benefícios sobreponham sobremaneira os malefícios. A IA é a mesma coisa. Ela pode trazer algum tipo de problema e a regulação vai, assim como faz na área de trânsito, trazer esses limites de como que ela deve ser usada, quais são as questões que devem ser observadas para que isso seja, para que ela de fato venha a trazer benefícios. E a regulação, que tem sido debatida, né, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ela é um importante elemento para garantir esses limites de uso da tecnologia. E sim, as nossas ações, a gente tem participado desse debate, então, tanto as empresas privadas quanto a sociedade civil e o próprio governo têm participado desse debate a fim de construir uma regulação que não seja nem restritiva demais, a ponto de evitar que a gente use a tecnologia por tantas amarras, mas que também não seja sem regras nenhuma que possa estabelecer esses limites que garantam o uso ético, o uso responsável da tecnologia. O plano prevê uma plataforma de inteligência artificial do governo, né? Isso como vai ser? Isso é o quê? Essa é uma das frentes que foca na questão da tecnologia de inteligência artificial. Como eu comentei, cada um dos 250 órgãos tem uma autonomia. Isso significa que cada órgão pode fazer um contrato, fazer uma licitação para contratar uma empresa, pode definir uma tecnologia, porque são várias tecnologias possíveis, você precisa escolher qual aquela que vai ser utilizada, você precisa capacitar os seus servidores a atuarem naquela tecnologia. Um dos papéis do MGI é exatamente verificar quais são as necessidades comuns desses órgãos, a fim de ofertar plataformas que possam ser utilizadas por mais de um órgão. Qual que é o objetivo aqui?
reuso de solução. Ao invés de cada um fazer a sua própria solução, a gente pode ter uma solução que seja reaproveitada por vários órgãos. Não significa uma solução única, que nenhum órgão vai perder sua autonomia. Mas, eu vou dar um exemplo prático. O que a gente chama de chatbot, que é aquele... como se você estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa, mas, na verdade, quem está respondendo é uma inteligência artificial que, baseada em dados, está verificando as respostas mais adequadas e respondendo. Ora, vários órgãos públicos fazem atendimento ao cidadão, seja por telefone, seja por e-mail, seja por centrais de atendimento. Então, todo órgão que quiser utilizar a IA para responder, para criar esses chatbots, para responder ao cidadão, poderia usar uma plataforma comum que garantisse ali já esses princípios éticos embutidos e assim a gente conseguiria avançar mais rapidamente, a gente consegue diminuir custo, né, reutilizando soluções. Então, essa plataforma, que é um dos nossas metas, ela visa escolher algumas tecnologias, fazer um contrato centralizado, utilizando as nossas empresas públicas, SERP e Dataprev, que fazem parte do núcleo de IA do governo, para oferecer aos órgãos esta plataforma, esse ambiente tecnológico de uso comum para vários órgãos. O plano prevê, né, que a aplicação da IA no setor público seja direcionado para algumas áreas prioritárias. Quais vão ser essas áreas? Definir prioridades é sempre algo complexo, porque quase tudo no nosso país há necessidade de investimento, mas, evidentemente, as áreas que nesse governo estão muito relacionadas à parte de proteção social, de seguridade social, de assistência social, voltadas para alguns programas que vêm a atuar, né, o Estado vem atuar naquela população mais necessitada, que precisa de mais serviço público, têm sido priorizados. Então, áreas de assistência social, de saúde, de educação têm sido a prioridade. O que não significa dizer exclusividade. Então, existem projetos de inteligência artificial em várias áreas, praticamente todos os órgãos do governo já estão se preparando para essa dimensão, mas o foco atual está sendo nessas áreas. E como a inteligência artificial vai agilizar o atendimento do cidadão final na ponta? Esse é um ponto bem interessante, porque o serviço público, em geral, ele funciona da seguinte forma. O cidadão acessa um site, procura como ele faz para usar um serviço público. Por exemplo, você precisa emitir uma carteira, emitir uma licença, você entra para procurar informações sobre aquilo. Identifica um formulário, preenche aquele formulário, anexa, às vezes, uma série de documentos, e aí aguarda o governo trabalhar aquelas informações e, no final do processo, devolver aquele seu pedido, seja uma certidão, seja um documento. Então, isso leva um tempo, isso tem uma série de pessoas envolvidas para fazer esse atendimento. A inteligência artificial está muito relacionada à automação dos processos. Então, esse processo do cidadão procurar informações sobre o serviço, ele pode ser facilitado por uma IA, por exemplo, um assistente virtual, como eu comentei, um chatbot, em que ao invés dela procurar em vários lugares diferentes, ela conversa com um assistente virtual, perguntando, olha, eu preciso emitir tal documento, como é que eu faço para fazer isso? E a inteligência artificial já responder o passo a passo que ele precisa fazer. Então, daí já é um ganho de facilidade para encontrar como consumir um serviço público. Além disso, aquele formulário em que ele precisa preencher informações, anexar documentos, talvez esse formulário vai ser diminuído, vai ser minimizado. Por quê? Uma série de dados que ele teria que colocar no formulário, o governo já possui. Uma série de documentos que às vezes ele precisa anexar, o governo já possui. Então, se o governo se integra, a gente consegue utilizar essas informações e não ter que pedir novamente para o cidadão aqueles dados que a gente já possui. Então, o serviço fica mais simples, mais rápido, mais inclusivo também. Então, já tem um outro ganho aí no processo de solicitar. E depois que há uma solicitação, tem os servidores públicos trabalhando para atender aquele serviço. E aí, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar a processar esses dados, a já preparar as respostas ou até mesmo, em alguns casos, automatizar 100% e conseguir o que a gente chama de autosserviço, que é o cidadão pediu, ele já recebe na hora o resultado, porque todo o processamento é automatizado. Então, seja na hora de buscar informações, seja na hora de solicitar o serviço propriamente dito, ou seja no momento em que o governo trabalha para atender, a gente consegue colocar softwares de inteligência artificial que vão automatizar, agilizar e simplificar todo esse processo. E aí existe também uma expectativa de redução de custos
e aumento da produtividade. Isso, esse é um ponto que a gente está estudando. Por quê? Porque a inteligência artificial também não é barata. E quando a gente pega um país como o Brasil, com 213 milhões de habitantes, os custos de IA, eles não são exatamente baratos, eles não são os mesmos custos que a gente tem com a tecnologia tradicional. Eles são custos mais elevados. Então, sim, há uma expectativa efetiva de redução de custo, mas isso também está sendo estudado, não só pelo país, também pelo mercado privado, também pelo outros países, para achar essa equação em que eu vou aumentar, por um lado, os meus custos de tecnologia, mas ainda assim eu vou conseguir reduzir outros custos de atendimento, custos de erro, né, que podem acontecer para equilibrar essa balança e garantir que a IA realmente está reduzindo custo. Mas isso não é uma fórmula 100%, que se você aplica de olhos fechados. Não, é preciso ter um equilíbrio. As soluções de IA são muitas, existem soluções mais caras, existem soluções mais baratas. Naturalmente, as mais caras tendem a ser mais efetivas também. Então, esse é uma conta, digamos assim, um arranjo que precisa ser feito entre que tecnologia vai utilizar, quanto que ela vai custar e qual o benefício que ela vai trazer, que ela não é tão simples ainda de fazer, porque é muito novo. Então, a gente está buscando equilibrar todas essas variáveis para, sim, né, uma meta nossa reduzir custo, sempre. Né? O governo sempre tem que reduzir custo, porque esse custo é da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também entregando um serviço E um serviço melhor. Que tenha qualidade. E um serviço que tenha qualidade. Existem estatísticas que demonstram que algumas empresas que aplicaram mal os recursos em inteligência artificial, depois desistiram. Tiveram que voltar atrás porque teve uma piora, por exemplo, na qualidade. Então, é um tema que, sim, pode ser muito bem utilizado para resolver problemas da sociedade, como meio ambiente, como saúde, assim, o potencial é muito grande, mas todos ainda estão descobrindo como usar essa ferramenta e existem, sim, casos de insucesso. Por isso que existe esse planejamento, existe esse estudo, muita pesquisa, né, e desenvolvimento em cima dessa tecnologia, porque ela ainda não é uma tecnologia clássica, dominada por todo mundo. Ela ainda envolve esses riscos e a gente precisa saber trabalhar com eles. Esses casos que você está se referindo são aqui no Brasil, em outros países? Olha, tem em vários lugares. A gente tem uma estatística de uma consultoria internacional que apresentou para a gente uma estatística que é do mundo, que 52% dos projetos de inteligência artificial tendem a dar errado. Nossa, por vários motivos. Alguns porque o custo é elevado, outros porque os dados são ruins. E aí, se você tem uma tecnologia que usa o dado para gerar um resultado, se o seu dado é ruim, não tem como dar certo. Tem como dar certo. Então, tem muita gente, e por isso do projeto da Infraestrutura Nacional de Dados que o MGI tem coordenado, porque a gente sabe que não basta investir só em tecnologia, em inteligência artificial. É preciso também investir em toda a parte de dados, qualidade de dados, governança de dados, uma série de sopa de letrinhas técnicas, né? Mas que visam garantir com que aqueles dados sejam melhores e mais disponíveis para a gente ter uma inteligência artificial, para explorar melhor o potencial da inteligência artificial. Poxa, então, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque se 52%, né, mais da metade, dá errado, né, as estatísticas são um pouco assustadoras. Sim, mas também quando dá certo, os benefícios e o potencial é muito grande. Então, a gente tem visto, tem acompanhado no mundo inteiro isso. A OCDE soltou um relatório agora, recente, em agosto, sobre o uso da inteligência artificial no setor público, e a gente tem uma série de casos de sucesso. Nesses exemplos que eu falei, de interagir com o cidadão, de automatizar processos. Tem também uma questão de você projetar o futuro. É difícil você projetar qual vai ser a necessidade da sociedade daqui a 5 anos, de energia, de trânsito, de saúde. Então, a inteligência artificial também atua muito nessa questão de projetar, tentar prever o que vai acontecer no futuro. A gente pega os dados históricos, aplica as estatísticas para poder prever isso. Então, tem sido aplicado no mundo inteiro, ou seja, vale muito a pena investir na tecnologia, isso é certo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E sim, a responsabilidade é grande, principalmente com o dinheiro público, né, que a gente precisa lhe garantir que as coisas estão evoluindo para melhor.
E quando você cita aí alguns países, qual seria um bom exemplo de onde está funcionando bem, está sendo bem implementado? Olha, a gente tem um ranking de países em governo digital e a gente tem, assim, as principais referências são Coreia do Sul, né? Reino Unido, são países que já têm implementado bastante soluções de IA. A gente vê muito na Europa, né? Então, assim, a França tem um trabalho muito interessante com relação ao uso de inteligência artificial, a Dinamarca também. E aqui na América Latina a gente também começa a ter alguns exemplos. O próprio Chile e o Uruguai e o Brasil, né, no ranking da América Latina, são os três que estão mais à frente colocados nesse ranking de uso e adoção de IA dentro do setor público em específico. Agora, quando a gente fala em automação, existe um medo também da perda de empregos, né? Como isso pode ser contornado? A capacitação dos servidores consegue conter isso? Como é essa previsão? Isso. Essa é uma previsão também não tão assertiva, então há estatísticas contraditórias sobre isso. Então, tem pessoas que dizem, olha, vai acabar os empregos porque a IA vai automatizar tudo. E também encontramos estudos estatísticos que dizem, não é bem assim ou ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Ainda precisa das pessoas, né? Ainda precisa das pessoas. O que a analogia que se faz muito é assim, quando chegaram os computadores, né, falaram, vão perder os empregos. Há, de fato, algum grau de substituição, sempre que há uma tecnologia nova, há uma substituição, às vezes, de atividades, o que não quer dizer que as pessoas não vão poder ser reaproveitadas. Mas há também muito serviço que vai ser qualificado com a IA. Então, existem áreas em que você não vai delegar 100% para uma IA fazer. Por exemplo, na área da saúde. Você vai fechar os olhos e dizer, vai lá a máquina, faça uma cirurgia completa sem ninguém estar observando. Então, a IA muitas vezes ela vai atuar como um assistente, como se fosse uma pessoa de uma equipe que vai ajudar a tomar uma decisão, a executar uma tarefa, que pode preparar alguma coisa e entregar isso para o humano, que vai fazer a revisão, vai verificar se está tudo ok e vai tomar uma decisão mais humanizada, inclusive, considerando outros elementos que não só estatísticas históricas, como sentimentos e coisas dessa natureza. Então, a gente tem acreditado que a IA, dado as estatísticas que a gente tem visto, ela vai atuar ainda por muito tempo como um assistente. Então, não vai exatamente substituir as pessoas que estão atuando ali, mas vão apoiar as pessoas a executarem os seus trabalhos de maneira mais veloz, mais assertiva, enfim, otimizada, vamos colocar assim. Mas essas pessoas, então, que estão trabalhando junto ali com a IA, né, para dar certo e ser bem implementadas, elas precisam ser capacitadas, né? Como é a previsão dessa capacitação do servidor público? Perfeito. De fato, é uma ferramenta nova. Se é uma ferramenta nova, a gente precisa saber usar essa ferramenta, como interagir com ela, como usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a velocidade de atualização é muito grande, então, a cada 6 meses, uma série de produtos são lançados utilizando a inteligência artificial, então é muito rápido esse processo e a gente precisa garantir que a malha de servidores públicos seja bem capacitada para usar essa ferramenta. Então, existem uma série de iniciativas muito próximas à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tem essa missão, uma escola de governo com foco em capacitação do servidor público, e a gente vem desenvolvendo alguns programas pensando em 3 níveis organizacionais, porque IA, tanto, digamos assim, os ministros, os secretários executivos, as pessoas que estão na liderança de um órgão precisam conhecer, quanto os gestores que estão ali na camada intermediária, os gerentes, né, que vão fazer a gestão dos projetos, como os servidores que estão operando ali a política pública. Claro que cada um desses níveis precisa de um conhecimento diferente sobre IA, mas a gente precisa capacitar os 3 níveis. Então, a gente tem criado programas com uma série de cursos, alguns online, alguns presenciais, em que a gente vai abordar como que a tecnologia funciona, que ferramentas existem para apoiar o dia a dia do servidor público, quais são os riscos que a tecnologia apresenta e que precisam ser observados na hora de usar essa tecnologia. Então, tudo isso que a gente está conversando, né, os servidores precisam conhecer. A gente já tem hoje, desde que a gente começou a lançar os primeiros programas nessa linha, hoje mais de 30 mil servidores públicos capacitados
nesse assunto de inteligência artificial, para a gente poder aproveitar essa tecnologia que o mundo inteiro tem investido. A inteligência artificial, ela vai possibilitar a formulação de políticas públicas mais embasadas em dados? Sim, essa é uma das questões que mais se aposta com relação à inteligência artificial, porque ter políticas públicas assertivas, aquelas que vão resolver o problema da sociedade, passa por entender qual que é o problema da sociedade. E os problemas da sociedade, eles mudam com o tempo. Então, algumas coisas que não eram necessárias, por exemplo, há 10, 20 anos, hoje já são necessárias. Então, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial por si só, mas todo o uso de dados que o governo vem fazendo para entender, né, onde é que são as áreas que mais precisam de apoio, onde é que estão as áreas de degradação de meio ambiente, o que está acontecendo, por que está degradando mais aqui ou menos ali, aonde precisa colocar mais fiscalização, onde é que o Estado precisa atuar de forma mais incisiva e assertiva ou não. E também em questões de logística. Então, para onde eu tenho que mandar as vacinas? É mais para cá ou mais para lá? Como é que está o ritmo de vacinação? Como é que está crescendo a população? E daqui a 5 anos, qual vai ser a necessidade de vacinação? Então, todas essas perguntas, elas passam pelos gestores públicos, que precisam entender disso para moldar as políticas públicas. E aí há uma aliada nesse sentido, porque ela ajuda a processar os dados. E são muitos dados, a gente não está falando de um dado ou outro, a gente está falando de uma capacidade que talvez um humano, para olhar individualmente os dados, teria dificuldade. E aí a IA pode automatizar, interpretando todos esses dados, demonstrando, né, ajudando a demonstrar onde é que estão os gargalos da sociedade ou prevendo o que vem a acontecer daqui a 5, 10 anos para a gente ir direcionando. Então, é bem esperado que as políticas públicas sejam melhoradas a partir do uso da inteligência artificial. Renan, muito obrigada pela essa entrevista tão informativa e boa sorte aí na implementação, né, desse plano de IA para o bem de todos. Obrigado a vocês e a gente segue à disposição para contribuir com essa pauta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma mulher que perde a memória, uma atriz que perde a memória e desencadeia toda a vivência de uma família marcada por conflitos, mas sobretudo por ausências e presenças muito marcantes. É basicamente isso do que trata Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte. Quando você passeia por ele, ou mergulha nele, talvez seja um jeito melhor de falar, as vozes, elas existem em alto volume, né? E elas foram surgindo não necessariamente em ordem. Então, eu fui capturando cada uma delas e, às vezes, elas falavam ao mesmo tempo e eu precisava sentar e domesticar, a partir da escrita, aquilo que eu supunha que a personagem estava querendo me dizer. E essa montagem do livro, porque eu nunca começo a escrever sabendo o que eu vou escrever. Eu sempre vou descobrindo. É claro que há uma primeira centelha, né?
Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Olá, boa tarde. Brasília, 13h30 e o Senado Notícias começa agora. O Senado realizou na manhã de hoje uma audiência pública para celebrar os 15 anos do Fórum Nacional de Educação e promover o diálogo sobre a participação social na formulação das políticas educacionais. O encontro reuniu autoridades, representantes do poder público e da sociedade civil para destacar o papel do FNE na construção e no fortalecimento da democracia. O Fórum Nacional de Educação é um espaço permanente de articulação entre o poder público e a sociedade civil. O FNE tem como principais atribuições coordenar as conferências nacionais de educação e acompanhar a implementação do Plano Nacional de Educação. E é uma alegria enorme encerrar esse ano legislativo com a promoção desse diálogo e com a celebração dos 15 anos do FNE. A Constituição Federal define a educação como direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O que nós, da educação, estamos fazendo é fortalecendo a democracia em nosso país e o trabalho realizado desde as associações, quando eram impedidas de ter sindicato, cumprir o papel de sindicato e de mobilizar a categoria dos profissionais da educação da básica, as associações científicas, também históricas, nesse processo de lutas. E o plenário do Senado aprovou na noite passada, com 48 votos favoráveis e 25 contrários, o projeto que reduz as penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. O projeto reduz penas especificamente para os envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto aprovado nesta quarta-feira gerou divergências. Há uma versão falaciosa de discursos bonitos, dizendo que é para aliviar para aqueles que são massa de manobra, mas que não alivia para os comandantes, para os cabeças, para aqueles que arquitetaram, para aqueles que financiaram e para aqueles que fizeram toda a coordenação do golpe de Estado. Eu apoio a diminuição de penas, sem dúvida alguma, porque iremos reparar injustiças graves cometidas com muitos que estão presos e que tiveram penas, na minha opinião, abusivas. O projeto reduz as penas pelos atos ao impedir o somatório de penas dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Pela legislação atual, o juiz pode somar penas de diferentes crimes cometidos no mesmo evento. O projeto proíbe essa soma e determina que, se as condutas estiverem ligadas a um único episódio, será aplicada uma pena única, mais elevada, com aumento proporcional, mas sem acúmulo. Imagine que, a partir de agora, todas as pessoas ou grupos que cometerem um determinado crime, se tiver uma maioria ou se tiver uma força momentânea, vem ao Congresso e o Congresso vai mudar, reverter o apenamento daqueles que cometeram atos criminosos. A anistia, o perdão, não é para fazer justiça. A anistia e o perdão
tem o sentido da pacificação. O projeto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. A medida distingue, então, quem atuou sem o protagonismo de organizadores ou financiadores dos atos antidemocráticos. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3 da pena. O texto também reduz o prazo para a progressão de regime dos condenados primários, autores de crimes violentos contra a democracia, de 25% para 16%, 1/6 da pena, desde que não sejam hediondos ou cometidos contra pessoa ou patrimônio. E autoriza o desconto pela leitura, estudo ou trabalho da pena cumprida em caráter domiciliar. De fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Tentar minimizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro é um convite a que em outros momentos se repita o fato que aconteceu. A minha convicção é de que não houve golpe, que houve, na verdade, uma balbúrdia e que aqueles que depredaram, aqueles que invadiram prédios públicos, individualizada a culpa, devem responder por isso. Quem tenta golpe tem que ser punido, porque se o golpe se consuma, não tem mais ordem democrática. E quem consumou o golpe se vira governante ditador, como nos levou a 21 anos de arbítrio e de ditadura. E antes da votação em plenário, o parecer do relator, o senador Esperidião Amin, sobre o PL da dosimetria, foi aprovado por ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Por 17 votos a 7, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, o PL da dosimetria. Os parlamentares discutiram o texto em reunião da CCJ, mas antes da proposta ser votada, a reunião foi suspensa por 4 horas devido ao pedido de vista do senador veneziano Vital do Rego. Após o intervalo, o texto foi aprovado com uma alteração de redação causada por uma emenda do senador Sérgio Moro. Saúdo especialmente os votos que foram sensibilizados pela discussão. Aqueles que hoje pela manhã se posicionaram lucidamente contra e à tarde refletiram. Isso torna mais bonito e mais importante o discurso e o debate. Presidente, é muito comum fazer uma alusão à história, se eu não me engano, de Dona Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom. Segundo alguns, ela foi condenada por pintar com batom a estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. Não foi por isso, foi por participar de uma intentona golpista. Caso igual teve em 1967, com uma militante chamada Helenira Rezende. Essa militante, presidente, em 1967, ela pintou no muro da sua casa, abaixo as leis da ditadura. Foi presa, foi torturada e tempos depois foi morta pela ditadura. É essa a diferença do que ocorre em um estado de exceção, tal qual aqueles que queriam instalar aqui no Brasil, e o que ocorre em uma democracia quando alguém tem o direito de ampla defesa e de contraditório. A emenda do senador Sérgio Moro determina que a redução da pena se aplique exclusivamente aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A nova regra permite a progressão de pena a quem tiver cumprido 16% da condenação, mesmo que o réu seja reincidente ou tenha usado violência ou grave ameaça. O PL também define que quando os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Para isso, o infrator não pode ter financiado ou exercido papel de liderança. Fica totalmente consolidado o fato. Os benefícios são somente para os condenados do 8 de janeiro, naquele contexto. E envolve Bolsonaro, generais, também os manifestantes. Mas não tem nenhum outro criminoso, não tem nenhum outro condenado por outro crime, seja
sexual, seja de corrupção, seja de qualquer outro delito beneficiado por esse texto. O que nós vimos nas vários agrupamentos aqui, inclusive em frente ao quartel-general do Exército, em outros quartéis, é algo muito grave. É como se as Forças Armadas brasileiras estivessem dando cobertura a um ato de insurgência contra um resultado eleitoral que culminou no 8 de janeiro. Então, não acho que é pouca coisa, mas o que mais me incomoda é que nós não estamos tentando equacionar um problema do 8 de janeiro. Como a lei ela é perene, nós quase que estamos dizendo a quem queira de novo fazer uma insurgência contra a democracia já tem uma proteção. E o plenário do Senado aprovou também o projeto que reduz os benefícios fiscais federais e aumenta a tributação das apostas online, as bets. O texto segue para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram um projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais de diversos setores e aumenta a tributação de bets e fintechs. O texto foi votado pela Câmara dos Deputados de madrugada e seguiu direto para o plenário do Senado. A tributação sobre as bets aumenta dos atuais 12% para 15% de forma gradual, 1% por ano. E reduz incentivos e benefícios relativos a tributos federais, como PIS/PASEP, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, além de imposto de importação. Ficam de fora da redução, entre outros, imunidades constitucionais, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, Simples Nacional, Minha Casa Minha Vida e ProUni. O texto eleva e reestrutura as alíquotas da CSLL, de instituições financeiras, seguradoras, instituições de pagamento e fintechs. Os juros sobre capital próprio passam a sofrer retenção do imposto de renda na fonte, com a alíquota saindo de 15% para 17,5%. O projeto ainda fixa um teto de 2% do PIB para incentivos tributários. A Receita Federal estima que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapasse 612 bilhões, o que corresponde a 4,43% do PIB. Trata-se, então, de proposta que aponta para a redução de tais incentivos, para maior transparência e controle sobre os valores concedidos, caminhando para maior responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, combate a distorções causadas pela falta de avaliação de tais medidas. Bolsas para alunos do ensino médio se tornarem professores de educação básica. O incentivo está no projeto aprovado ontem pelo Senado e que vai à sanção presidencial. O Brasil pode chegar em 2040 com uma carência de 235 mil professores na educação básica. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, com base em dados do Ministério da Educação, indicando que o percentual de novos alunos com até 29 anos nos cursos de licenciatura caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Para estimular o interesse dos jovens pelo magistério, o senador Flávio Arnes apresentou um projeto em 2023, prevendo a adoção de bolsas aos alunos do ensino médio que manifestarem interesse nos cursos de licenciatura. O texto passou pelo Senado e foi a Câmara que fez alterações. Por isso, a proposta voltou à apreciação dos senadores. Os deputados atribuíram o nome de mais professores ao programa. Hoje nós temos um grave problema de algumas áreas não termos professores e o programa aqui ele consolida uma ação já iniciada no governo do presidente Lula do Ministério da Educação do incentivo à participação para que jovens do ensino médio se interessem pela graduação. O projeto também cria uma bolsa para os licenciados e bacharéis que optarem a atuar em áreas com comprovada carência de professores. O estudante de graduação que faz parte do programa e que vai atuar como professor, ele vai receber uma bolsa e, em contrapartida, ele vai atuar nas redes de ensino, ajudando no processo educacional. A proposta transforma em lei iniciativas já em andamento e prevê o aperfeiçoamento da seleção de docentes, campanhas para divulgação dos benefícios da carreira de magistério, o envolvimento dos graduandos em atividades de pesquisa e extensão em escolas de ensino básico,
além da atenção à saúde mental dos estudantes. O texto aprovado pelo plenário vai à sanção presidencial. A Constituição de 1988 garantiu licença paternidade de 5 dias. Mas o tempo do pai com o filho pode aumentar para 20 dias. Esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após a edição da noite do Senado Notícias. A licença paternidade nasceu com prazo de 5 dias em 1988 na Constituição Federal. Hoje, ela chega a 20 dias, por exemplo, para servidores públicos e de empresas privadas. Esse direito agora pode ser ampliado. Salário paternidade como benefício previdenciário. O custo caberá ao governo. Com mais gente atendida, a ideia é fazer em etapas. Licença de 10 a 20 dias, num prazo de 4 anos. Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe, é da mãe e do pai. E os primeiros dias são dias muito importantes para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, os laços que estabelecem entre pai, mãe e filho. A gente está falando sobre corresponsabilidade, da tutela daquela criança que precisa de um desenvolvimento saudável e contínuo. Eu estou falando também sobre a proteção do desenvolvimento dela. Já tem pesquisas neuropsicológicas, por exemplo, que falam sobre o melhor desenvolvimento cognitivo de crianças que tenham a maior presença tanto do pai como da mãe. E a Comissão Mista para Análise da Medida Provisória, que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, aprovou ontem o relatório do senador Alessandro Vieira. O texto sofreu modificações e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A medida provisória transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência reguladora, conferindo à ANPD a autonomia ao classificá-la como autarquia de natureza especial. O texto também prevê a criação de novos cargos e funções, com o objetivo de fortalecer a estrutura e a capacidade de atuação do órgão. Após pedido de vista coletivo e o adiamento da reunião, o relatório da medida provisória foi aprovado pelos parlamentares. Agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer na comissão favorável à medida provisória 1317 de 2025, nos termos do projeto de lei que apresenta. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Esse é o nosso último Senado Notícias do ano. A gente vai fazer um breve recesso e daqui a pouquinho a gente está de volta. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Obrigada pela companhia e pela confiança. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco,
enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento, ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Chiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão.
Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Davi Castelo é um dos maiores nomes da flauta doce em nosso país. Professor, regente e solista aclamado, ele percorreu palcos do Brasil e de todo o mundo, levando a música antiga a novos públicos. Toda a minha formação é superior, a não ser o doutorado, que aí foi uma reflexão, né? Mas que eu fiz uma reflexão sobre a utilização, sobre a interface da técnica, sob o ponto de vista como ferramenta para a expressão musical. Esse foi o objeto principal da minha tese de doutorado, mesmo assim foi dentro do contexto da flauta doce. Então todos os meus diplomas superiores, eles são em flauta doce. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Será que nós temos hoje uma visão consistente do futuro que o Brasil tem? Eu acho que não temos. Se os políticos brasileiros não souberem desenhar um futuro para o país, não há intelectual que possa fazer isso. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Piscinas Russas, o novo romance de Renata Belmonte. Não foi um processo racional nem linear, mas na medida em que eu fui me apropriando do que estava nascendo em mim e dando espaço para que isso brotasse de forma absolutamente livre, e enquanto eu tentava traduzir aquilo que estava, o tumulto que estava se passando dentro de mim, eu fui criando a tapeçaria, sabe? Leituras. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu não fui lá nas abelhas, entende? Quem foi o Juvino e o Dave, né? Eles foram lá, gravaram, quer dizer, e eu vim. Aí foi o meu caso, aí eu me comuniquei com elas, eu toquei junto com elas, quer dizer, e consegui, eu fiz como se eu estivesse escrevendo um arranjo em cima do som das abelhas. Aí foi diferente, porque o som porque são tantas as abelhas, que são vários timbres de uma vez só. Então é uma coisa que é só escutar e compor. Portanto que nós gravamos direto. Eu escutei o som, já fui tocando o harmônio e foi rolando o som. Quer dizer, entende? Não precisava dar. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, né? Porque essa gente vinha agrilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular
A hora que a festa estava no auge e tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. Tela Brasil, neste sábado, 7h30 da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tenho uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento aos requerimentos 138 de 2025, de autoria do senador Magno Malta e de outros senadores, aprovado por unanimidade pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o Dia da Bíblia. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: Bispo Sebastião Guerra, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal, COPEV. Pastor Elias Castilho, presidente do Diretório de Voluntários da Sociedade Bíblica do Brasil, no Distrito Federal. Pastor Gibson Santos, diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Brasília e região Centro-Oeste. Pastor Otávio Barreto, secretário ministerial associado para a Igreja Adventista em toda a América do Sul. Pastor Lorival Dias, presidente da Assembleia de Deus em Sobradinho, Distrito Federal, e é meu pastor. Nosso pastor. Pastor Cristiano Couze, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos da Unigrejas, participará desta mesa, mas lá do auditório. Nós também teremos a participação nessa mesa da pastora Mara Matos, presidente da Igreja do Deus Eterno no Lago Norte, o senhor Charles Jatobá, que fará membro do projeto Acolher da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu convido também para compor a mesa nesse primeiro momento e junto conosco dar abertura a essa sessão e junto conosco cantar o hino nacional e depois ter a primeira fala, o excelentíssimo senhor senador da República, Isalci Lucas, do Distrito Federal. Que honra, senador Isalci. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos mares têm mais vida, nossa vida no cruzeiro mais amor. Pátria amada, tua prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho sempre estrelado, e diga o verde louro dessa cor, mas no futuro e no passado, mas ergues a justiça nova forte, terás no filho teu uma voz à lua, ninguém te adora pra morte, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Registro com muita alegria a presença no plenário do deputado Pastor Sargento Isidoro, deputado federal da Bahia, um deputado que não tem vergonha de expressar a sua fé e o seu amor pela Bíblia Sagrada. Um deputado que anda em todos os corredores, em todos os ambientes desta casa, da outra casa, e por onde ele passa, na Bahia, carregando a sua Bíblia Sagrada. O senhor tem sido um símbolo de amor ao livro sagrado. Seja bem-vindo, deputado, a essa sessão. Talvez algumas pessoas que estão ligando a televisão agora, TV Senado, e devem estar se perguntando por que uma sessão especial para se comemorar o Dia da Bíblia. Primeiro, vamos deixar claro, no ano de 2001, depois de tramitar no Congresso Nacional um projeto de lei, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele sanciona a Lei 10.335 de 2001, estabelecendo que no Brasil o segundo domingo do mês de dezembro seria dedicado a comemorar o Dia da Bíblia. É uma celebração, inclusive, instituída por lei federal. Mas para o povo cristão nós não precisávamos de uma lei federal. Ela tão somente está lá nos anais, porque para nós cristãos todos os dias são dias da Bíblia. Mas ter essa data no calendário oficial foi e é importante para o nosso segmento. A Bíblia Sagrada, o livro de regra e fé dos cristãos. E aí, quando eu falo dos cristãos, eu posso dizer que é o livro do povo brasileiro. Somos maioria nesta nação, somos uma nação que se autodeclara cristã, somos uma nação que nasce assim que ela é estabelecida como nação, com a chegada lá atrás, em 1500, ela nasce sob oração, ela nasce a partir de uma missa, ela nasce a partir da leitura da Bíblia Sagrada. E eu costumo dizer, senador Isalci, que aquelas caravelas que chegaram ali no litoral da Bahia, elas não se perderam, como a história nos informa. Elas foram sopradas por Deus. Deus queria que nesta terra nascesse uma nação extraordinária. A história acha que eles se perderam. Deus queria que eles aqui chegassem e que aqui nós estabelecêssemos uma nação diferente. Uma nação, e eu posso afirmar, que Deus tem sonhos para esta nação. Deus queria que nesta terra nascesse uma nação que seria mistura de povos, línguas, raça, uma nação que seria celeiro para o mundo de missionários,
uma nação que seria para o mundo um exemplo, uma nação que estaria sustentando este planeta. Lamentavelmente, nós não alcançamos ainda este sonho do coração de Deus. Ainda não somos o celeiro de missionários, ainda não somos a nação luz que norteia as decisões do mundo, ainda não somos a nação tão sonhada, mas estamos caminhando para isso. Eu acredito. E temos sim, nós, o povo cristão, a Bíblia como nosso livro de regra e fé. O que seria ter um livro como regra de conduta, ter um livro como regra de fé, um livro de conduta? É saber o que fazer, é saber o que dizer, é saber como se posicionar. E tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Foi lá na Bíblia e é lá na Bíblia que nós aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro a Deus. E aí a gente descobre que quando a gente ama Deus, nós queremos tanto agradá-lo, que a nossa conduta começa a ser adorar, adorar e agradar. E o que é agradar a Deus? É viver em paz. O que é agradar a Deus? É cuidar do próximo. O que é agradar a Deus? É não roubar. O que é agradar a Deus? É não matar. O que é agradar a Deus? É cuidar dos vulneráveis. E é neste livro que a gente encontra a direção para também a nossa forma de atuarmos no nosso trabalho, na escola, na faculdade e aqui no parlamento. Me permitam, pastores, dar o meu exemplo. A Bíblia é, sim, meu livro de regra e fé. Eu vivo sob os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eu tenho 2 livros que norteiam a minha atividade parlamentar. Talvez eu trazendo para o meu exemplo, quem está nos assistindo, entendam. Eu tenho 2 livros que conduzem a minha vida. A Constituição Federal e a Bíblia Sagrada. E foi na Bíblia Sagrada que eu aprendi: abra a tua boca em defesa dos que não podem se defender. Provérbios 31:8. Foi lá que eu aprendi a abrir a boca e, desde muito pequena, lutar pelos vulneráveis, lutar pelas crianças, lutar, pastor José Carlos, pelos povos indígenas, lutar pelos povos ciganos, lutar em defesa das mulheres vítimas de violência, porque apesar de sermos uma nação cristã, somos a 5ª nação do mundo que mais mata mulheres. Foi lá na Bíblia que eu aprendi a lutar por direitos humanos. Quando alguns acham que direitos humanos é uma pauta de esquerda, uma pauta recente, uma pauta estabelecida pela ONU, não. Provérbios 31:8 já falava: abra a tua boca em defesa daqueles que estão tendo seus direitos violados. Meu livro de regra e fé, quando ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos. E não é fácil amar os nossos inimigos. Não é fácil declarar amor aos nossos inimigos. Este livro que me diz o seguinte: tenha paz com todos. E é na busca da paz que eu caminho. Às vezes, senador Isalci, incompreendida, às vezes tão criticada, mas o livro de regra e fé que eu tenho me diz o seguinte: manter a paz com todos. Mas esse livro também diz o seguinte: orai pelos seus inimigos. E é dessa forma que eu caminho, orando pelos nossos inimigos. Tem uns que é difícil, confesso. E tem um atualmente, né, desembargador Sebastião, que é difícil orar por ele. Mas nós temos um livro que nos ensina: orai pelos seus inimigos.
Mas é um livro também que me ensina, e aí a minha vida toda também é conduzida, com o versículo que está no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, que diz o seguinte: lutai com bravura por suas famílias, por suas mulheres, por suas crianças, por seus meninos, por suas meninas e por suas propriedades. Está lá. Lutar com bravura. E se no livro está escrito lutar com bravura, a mim não cabe ser covarde. A mim não cabe me omitir. Às vezes vocês me veem aqui nesse plenário gritando, berrando, mas todas as vezes que estou gritando e berrando, lutando com bravura, eu estou sendo remetida a Neemias 4,14. Lutai com bravura por seus meninos e por suas meninas. Mas também esse livro me diz: se alguém bater em tua face, entregue o outro lado. E aí? É fácil viver as regras de conduta que este livro nos impõe? Não é fácil. Mas nós temos a palavra de Deus e ela precisa ser lida, entendida, divulgada. É o livro que a gente tem certeza, comprovado todo instante pela ciência. Um livro fácil de compreensão, se quisermos entendê-lo e compreendê-lo. Um livro que seus ensinamentos são possíveis, sim, de ser seguidos, mesmo quando nos acusam de loucos, de malucos, de povo complicado e, às vezes, de povo barulhento. Mas é o livro que já norteou constituições em diversas nações do mundo. É o livro que, a partir de seu conhecimento, mudou este planeta. É um livro que tem mudado nações. Mas, para além de nações, é um livro que tem mudado o homem. É um livro que leva o homem à transformação. É um livro que, por si só, fala. Sim, nós temos inúmeras outras literaturas para interpretar a Bíblia Sagrada. Inúmeros cursos, inúmeros teólogos, inúmeros seminários. Mas a Bíblia se basta por si só. Sou testemunha de meu pai, eu muito pequena, chegar nos presídios e entregar apenas um exemplar de uma Bíblia para um preso. E ninguém para ensinar nada. E a gente volta lá. Este homem está transformado, salvo, remido e sair do presídio pregando o evangelho transformador. A Bíblia por si só basta. Ela é a palavra, ela é a revelação, ela é o recado de Deus para a humanidade, ela é o recado de Deus para todos nós. A Bíblia Sagrada que amamos, que hoje, tempo todo sendo comprovada pela ciência. E vou dar um exemplo, apenas um único exemplo, senador Isalci. Eu fico imaginando meus bisavós lendo o livro de Isaías, em que lá o profeta diz o seguinte, que tem um versículo que diz o seguinte: quem são estes que vêm voando como pombas em seus pombais? Quando meus bisavós liam este versículo, eles sabiam que era a volta do povo de Israel para o território, que o povo de Israel voltaria um dia para o território, depois de milhares de anos no exílio. Mas o versículo dizia, voando como pomba em seu pombal. Meus bisavós não conheciam o avião. Aí o povo de Israel volta quando Israel é declarada nação. E como é que o povo de Israel volta para Israel? Vamos lembrar, pombas em seu pombal. O que é um pombal? Quem conhece o pombal sabe. A pomba, quando está dentro do pombal, antes dela sair, ela coloca a sua cabecinha para fora e ela olha para ver se tem algum predador. Ela só sai do pombal quando ela se sente segura. O profeta estava falando que ele via algo como o pombal. Eram as pessoas no avião na janela, olhando para Jerusalém.
E a única forma que o profeta tinha que dizer que via algo lá em cima e via na janelinha as pessoas olhando, ele usou o termo pombal. Pombas em seu pombal. E meus bisavós liam aquilo e acreditavam por fé, tão somente por fé, que algo como um pombal chegaria sobre Israel. Mas meus bisavós liam também que um dia, quando as duas testemunhas se levantarem, que está lá em Apocalipse, elas serão mortas em Jerusalém, e todo olho verá. Quando meus bisavós liam isto, como é que eles entendiam? Como é que alguém vai ser morto em Jerusalém e todo olho verá? Meus bisavós acreditavam tão somente por fé que isso iria acontecer. Hoje nós sabemos como vai acontecer. Será transmitido ao vivo, por internet, via satélite. Hoje, nossa geração tem muitos elementos, muita ciência está aí o tempo todo provando a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia, que ela é real, que ela é verdadeira, que é o livro sagrado. E ainda vejo tantas pessoas não acreditando nesse livro. Consegue imaginar os nossos bisavós e tataravós que não tinham uma referência científica para acreditar na veracidade da palavra, criam tão somente por fé e pela fé? Eu convido todos vocês a crerem na Bíblia Sagrada. É o livro que já tentaram de inúmeras vezes provar que ele é apenas um livro de lendas, apenas um livro fantasioso, mas a cada tentativa de provar que este livro não é verdadeiro, a ciência se surpreende, os ateus se surpreendem, porque uma coisa eles falam: impossível ter tanta lógica, tanta veracidade em um único livro, em uma única obra, se não for uma inspiração. Eles falam de outro planeta, eu falo do céu, do reino do Todo-Poderoso. A palavra de Deus é eterna, viva e eficaz. É a nossa regra de conduta, o nosso livro de fé. E que a gente traga a Bíblia todos os dias para as nossas vidas. E que a gente compreenda o outro quando ama de uma forma estranha. Porque o autor deste livro nos amou de uma forma muito estranha, ao ponto de mandar o seu filho para este planeta, para morrer pelos nossos pecados. Leiam e tragam este livro todo dia para a sua vida, em busca de uma paz. Mas que paz estranha é essa que a senhora quer? Eu não vou explicar, porque a Bíblia me fala que é, de fato, uma paz que excede todo entendimento. Que a Bíblia Sagrada possa ser, de fato, o livro de regra desta nação, que possa ser, de fato, o livro de nossas vidas, e que não tenhamos vergonha de sermos chamados de o povo da Bíblia, e que não tenhamos vergonha de exibir. E aqui vai um puxão de orelha. Todos os crentes com a Bíblia no celular, porque agora é mais fácil a gente esconder que a gente lê a Bíblia. Vamos voltar para o livro, colocar no peito como nossos bisavós, sair na rua com um livro amado, dizendo: eu amo a palavra de Deus. Que tenhamos uma sessão extraordinária. Que viva a Bíblia Sagrada. Que viva a palavra de Deus. Passo a palavra agora aos senadores Alci Lucas. Nosso primeiro orador, ele vai precisar se ausentar, vai falar e precisar se ausentar. Na sequência, nós ouviremos o autor do requerimento dessa sessão, o senador Magno Malta. Senadores Alci Lucas.
Quero cumprimentar e parabenizar a nossa querida senadora Damares por essa iniciativa brilhante. Cumprimentar aqui o presidente do Diretório de Voluntários da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Distrito Federal, pastor Elias Castilho, o diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Brasília e região Centro-Oeste, pastor Gibson Santos, o presidente da Assembleia de Deus em Sobradinho, no estado do Distrito Federal, pastor Lorival Dias, senhor secretário ministerial da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Otávio Barreto, cumprimentar todos os pastores, todos os convidados, o público que está nos visitando essa casa. Senadora Damares, falar depois de Vossa Excelência é muito difícil. Mas há livros que formam, há livros que informam, e há livros que atravessam eras, moldam civilizações e continuam falando ao coração humano mesmo depois de milênios. A Bíblia é este livro. Hoje, ao celebrarmos o Dia da Bíblia, homenageamos mais do que um texto sagrado, homenageamos uma herança espiritual, moral, cultural e civilizatória, que ajudou a erguer os fundamentos do mundo como o conhecimento. E quem permanece viva na história, na consciência e na vida cotidiana de milhões de brasileiros. A Bíblia não é um documento do passado, é a palavra viva do presente. Nela encontramos registros históricos que dialogam com grandes momentos da humanidade, mas, acima de tudo, princípios que estruturaram a vida em sociedade, justiça, dignidade humana, responsabilidade, compaixão, respeito, verdade e amor ao próximo. Foi à luz desses valores que muitas das bases do direito, da ética, república e da própria ideia de direitos humanos foram construídas. A Bíblia ensina que a lei deve ser justa. Levítico 24, 22. Uma só lei e um só direito haverá. Que o julgamento deve ser equilibrado. Deuteronômio 16, 19. Não torcerás o direito. Que o fraco deve ser protegido. Salmos 82, 3. Defende o pobre e o necessitado. E que o poder deve servir, nunca oprimir. Está em Marcos 9, 35. Quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Mas, sobretudo, a Bíblia fala com as famílias, fala com as crianças, fala com a consciência do indivíduo. Em um tempo de tantas incertezas, de tanta confusão moral e de tentativas recorrentes de relativizar princípios fundamentais, a palavra de Deus permanece como porto seguro. Não porque impõe, mas porque orienta, não porque divide, mas porque ordena. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é exatamente por compreender essa dimensão que sempre tratei a fé com respeito institucional e compromisso público. Sendo parlamentar, apresentei o primeiro projeto da Escola Sem Partido, que retirou qualquer doutrinação ideológica ou de gênero de nossas escolas, assegurando neutralidade, equilíbrio e responsabilidade no ambiente escolar, protegendo nossas crianças e garantindo que a educação seja espaço de aprendizado, formação intelectual e de respeito à fé, não de militância ideológica, nem de imposição de escolhas que só competem à família. A escola deve ensinar conteúdos, valores universais e pensamento crítico, respeitando o direito dos pais de orientar moralmente os seus filhos. Da mesma forma, votei favoravelmente em todas as pautas que tratam da preservação da autonomia, da liberdade e da segurança jurídica das igrejas, porque respeitar a fé é respeitar o cidadão. Está lá em Coríntios 3,17. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Também transformei fé em ação concreta. O programa DF Digital, criado para levar inclusão tecnológica a quem mais precisa, foi implantado em diversas igrejas evangélicas e católicas. Um reconhecimento simples e verdadeiro. As igrejas estão onde o Estado muitas vezes não chega. Elas acolhem, orientam, educam e servem. Mateus 25, 3,5. Estive com fome e me deste de comer. Essas ações não são gestos isolados, são escolhas. Escolhas de quem entende que a fé não é obstáculo ao desenvolvimento, é alicerce de valores espirituais e não enfraquece a democracia, ao contrário, a fortalecem. Provérbios 14, 34. A justiça exalta uma nação. Celebrar o dia da Bíblia é reafirmar que a liberdade religiosa não é concessão do Estado, é direito do povo. É reconhecer que a fé cristã ajudou a formar o caráter da nossa nação e continua influenciando milhões de brasileiros a viverem com responsabilidade, com trabalho honesto, amor à família e compromisso com o bem comum. Não se trata de impor crenças, trata-se de preservar valores. Não se trata de confundir religião e Estado. Trata de reconhecer que o Estado se fortalece quando respeita aquilo que dá sentido à vida do seu povo. A Bíblia ensina que a verdade liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ensina que sem princípios não há base para o futuro. Salmo 127,1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que nesse dia da Bíblia possamos renovar não apenas a leitura da palavra, mas a vivência de seus ensinamentos. Que ela continue iluminando famílias, formando consciências, inspirando lideranças e fortalecendo a nossa nação. Sendo homem público e cristão, sigo certo de que um Brasil que respeita sua fé, protege suas crianças e valoriza suas famílias, é um Brasil mais justo, mais forte, mais preparado para o futuro. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe nossas igrejas e que Deus abençoe todos nós e o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, senador Isalci Lucas, um cristão apaixonado pela Bíblia Sagrada. Eu registro a presença já falei, mas eu vou registrar, senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do período de 2013 a 2022, o irmão Sebastião Coelho. Bem-vindo, doutor. Representando o Parlamento em Fé Internacional, o senhor diretor do Parlamento em Fé em Brasília, Ademir Nunes. Bem-vindo, irmão Ademir. Senhor vice-presidente do Conselho Federal de Capelania, pastor Edmilson Nunes Pimentel. Muito bem-vindo, pastor. Senhor presidente da Convenção Batista do Planalto Central, pastor Benilton Custódio. Seja muito bem-vindo. Registro também a presença do cantor gospel Fernando Fé, cantor, pastor, amigo e um milagre de vida. Muito bem-vindo, pastor. Registro a presença da bispa Solange, nossa pastora querida. Uma alegria estar contigo. Mas eu queria fazer uma coisa, irmãos. A Bíblia Sagrada, me permitam fazer uma recomposição da mesa, já que o senador Isalci vai precisar sair. Deixa aqui, quietinho aqui. Pode ficar aqui. A Bíblia Sagrada é uma declaração de amor à mulher, porque Deus é apaixonado por mulheres. Sabia disso, pastor? Com certeza. É. Ele escolheu, foi um útero materno para Jesus vir ao mundo, tá? Ele escolheu uma mulher para que o Redentor viesse. Nesse momento, ele declara um amor à figura feminina. E durante toda a Bíblia, se eu não fosse cristã, mas defensora da mulher, e eu tivesse que escolher uma religião para a minha vida, e se eu lesse a Bíblia, com certeza eu escolheria o cristianismo. É a religião que mais protege mulheres no mundo. Porque a Bíblia é uma declaração de amor à mulher. Eu vou só para o Novo Testamento. Ele nasce por útero materno. Durante todo o ministério, relacionamentos profundos com mulheres. Deixa eu dar um exemplo. Olha, homens que estão aqui. Jesus é apaixonado por vocês. Ele ama vocês. Mas é com nós, mulheres, que ele tem uma coisa diferente, tá? Desculpa. Vocês vão para o céu, homens. Mas nós vamos chegar primeiro lá.
Sabe por quê? Lá no poço, com a mulher que era acusada de pecadora, ele gastou quase 3 horas com ela. 3 horas. Em 3 horas, aquela mulher se converteu, se arrependeu dos seus maus caminhos e saiu dali missionária e evangelizou uma cidade. Os discípulos precisaram de 3 anos, a mulher 3 horas. Ele é apaixonado por mulheres. Apaixonado. Deixa eu dizer uma coisa. Lá na crucificação, aonde estavam os discípulos? Quer que eu fale? Aham. Estavam onde? E as mulheres estavam aonde? Ao pé da cruz. Essa é uma demonstração que ele é tão apaixonado por nós, porque ele sabe que a gente não arrega. Na ressurreição, está lá o túmulo aberto. Quem chega primeiro? Nós. Está vendo que a Bíblia é uma declaração de amor? Aí depois os apóstolos chegam. A pedra está removida. Eles olham lá dentro e eles veem lençóis. Olha que bênção. Mas a mulher continuou na porta do túmulo. Continuou olhando. E ela viu anjo. Está vendo? Vocês homens vêem lençóis, nós mulheres vemos anjos. Mas a gente quer mais que anjos. Ela permaneceu e ela viu o mestre. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia é uma declaração de amor à mulher. Aqueles que criticam a fé cristã não conhecem a Bíblia, como Deus declara na palavra o amor e como Ele os obriga, homens, a nos amar e a nos proteger com as suas próprias vidas. Assim sendo a Bíblia Sagrada uma declaração de amor de Deus à mulher, eu queria compor essa mesa com uma mulher que tem sido um símbolo de fé no Brasil. Me permitam todos os pastores, temos grandes autoridades aqui, mas eu quero chamar para a mesa, para sentar aqui na mesa com todos nós, a irmã Hilda, a nossa querida irmã Hilda. Alguém conduz a irmã Hilda até a mesa, por favor? E com a sua Bíblia na mão. Na sequência, enquanto a irmã Hilda vem para a mesa, já está online? Já está online conosco de forma remota, que não pôde estar presencialmente por causa do seu estado de saúde. Acabou de passar pela 2ª cirurgia, uma cirurgia de alto risco, inclusive sentindo muita dor, vai falar agora. O nosso autor desta sessão solene, o nosso querido senador Magno Malta. Com a palavra, senador Magno Malta. Bem, bom dia, meus irmãos, senadora Damares, presidente, que dirige nesse momento essa sessão solene. Eu não sei se vocês me ouvem bem, senadora Damares. Senadora Damares. Perfeito, senador Magno Malta. Pode continuar. Eu estou com a minha Bíblia na mão. Quando eu era criança, minha mãe nos ensinava alguns corinhos. E um dos primeiros que eu aprendi foi esse. Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Alguém apontando, ali vai um crente. Ó, que nome bonito que o Senhor pôs em mim. Se quiseres também, pecador, poderá ser assim. Cumprimento as autoridades eclesiásticas representando os cristãos desse país nessa sessão solene que Deus colocou no meu coração, convocada pela Frente Parlamentar da Família, que foi fundada por mim, pelo bispo Rodovalho e também pela senadora Damares, porque na época não era a senadora Damares, ela era só, e muito importante, né? Esse só é de muita importância, assessora do senador Magno Malta. Hoje, ela preside uma sessão em função de que presencialmente eu não posso estar. E é em função dessas minhas cirurgias, senadora Damares, pastores, líderes, querida Sociedade Bíblica do Brasil,
é que eu quero dizer que em 2000, ao final da CPI do narcotráfico, 6 meses antes, eu comecei a sentir que os meus pés ficaram dormentes. E eu percebi algumas dores na minha lombar. E eu fui ao médico e ele me disse: a senhora é senador, deputado federal. Deputado, isso é muito estresse, que são 3 anos de CPI do narcotráfico, muito perigosa, muito risco, o senhor está estressado. Eu disse: não, mas meus joelhos estão doendo muito e eu não estou sentindo os meus pés, eles estão dormentes. E ele falou: então nós vamos fotografar tudo para saber onde está o problema. E quando fizeram tudo isso, realmente meus joelhos tinham problemas, mas o deputado federal, que tinha encerrado o relatório final de CPI do narcotráfico, que tantos oraram por mim, descobriu um tumor dentro da minha medula. E esse tumor, ele comprometeu toda a minha cauda equínea. A cauda equínea, os nervos que vão para as pernas. E o médico disse: olha, esqueça seus joelhos, porque agora nós temos que procurar um neurocirurgião urgente. E a equipe do Dr. Paulo Said, 15 dias depois, eu estava na mesa de cirurgia. E eles me abriram e descobriram um grande tumor que comprometeu toda a minha cauda equínea. Desesperados, eles chamaram minha família e perguntou para minha esposa: olha, o que nós precisamos, como junta médica, que vocês entrem para ver a situação dele. Há um grande tumor dentro da medula, não é como nós pensávamos. Nós vamos ter que mexer na coluna dele e ele está comprometido. Ele, em 30 dias, não andará mais, se não tirar o tumor. E se tirar o tumor, não vai andar também. A minha esposa, então, autoriza que eles fizessem a cirurgia. Fizeram a cirurgia. E eu não, desacordado, foram muitas horas de cirurgia e muita anestesia, acabava fazendo novamente. Eu sei que eu fui para a UTI após a cirurgia e quando eu estava na UTI, já dando quase 48 horas, eu abri os olhos. E eu abri os olhos e vi uma enfermeira do meu lado, não sabia que era enfermeira, eu olhei e vi uma pessoa ali, estava meio escuro. E ela olhou para mim e falou: o senhor está bem? Eu disse: estou bem. Eu estou bem. Ela disse: o senhor se lembra de alguma coisa? Eu disse: não, eu lembro que eu vim para fazer uma cirurgia. E eu estava vendo televisão. Mas eu vou fazer a cirurgia agora. Ela disse: não, já fez. Já são 48 horas. Eu disse: sério? Ela disse: sério. Mas o senhor se lembra de alguma coisa? Eu disse: não. Ela falou: ah, então deixa para lá. Eu falei: não, a senhora falou, diga o que houve. Ela disse: após a cirurgia, o senhor abriu os olhos, olhou para os médicos, o senhor viu que a sua família estava lá? Eu disse: não. Ela disse: o senhor olhou para eles e disse: Deus ungiu a mão de vocês para me abençoar. E apagou novamente. E eu fiquei olhando para ela, ela saiu, colocou os remédios, e eu tive um sono leve. E, irmãos, prestem atenção. A palavra, ela é viva e eficaz. Naquele sonho leve, eu estava sonhando, conversando comigo, senadora Damares. Eu estava sonhando comigo e eu perguntava a mim o que é a fé. E eu dizia: a fé. Eu não vou dizer o que é a fé, eu vou dizer o que não é. Então diga, eu dizia: a fé não é crendice, não é superstição, a fé não tem nada a ver com espíritos imundos. E aí eu fui atropelado novamente. Mas diga o que é a fé. Prestem atenção, senhores. Quando eu pensei em dizer o que é a fé, uma voz falou na minha frente: a fé é crer na minha palavra e tomar posse dela. Crer na minha palavra, a palavra, e tomar posse dela. Isso é a fé. A palavra não volta vazia. O rema da palavra de Deus, ela é a presença, é a voz de Deus,
o tempo inteiro para nós. E lá na UTI, a UTI encandeceu e saiu um braço de dentro da luz com uma coluna na mão. E a voz disse a mim, Jesus disse a mim, em nome da tua fé, eu vou te colocar de pé. Foi um ano para que eu pudesse tentar dar o primeiro passo. Um ano de muita fisioterapia. Me lembro que meu fisioterapeuta era o doutor Filé, que colocou o Ronaldo de pé para disputar a Copa, mais o doutor Bruno, que hoje está na França, e o doutor Márcio, que é de Brasília, que foi o primeiro a me atender. Se o doutor Márcio estiver me ouvindo, é um grande fisioterapeuta, para quem eu preguei o Evangelho para o Filé, com esta palavra, a palavra de Deus. Com muita dificuldade eu fiquei em pé. Os senhores percebem que o meu andar, a minha marcha, é o passivo que ficou. Só que meus problemas eram nos joelhos, não era um tumor na medula. E depois de tudo isso, depois de 23 anos de dor, de uma neuropatia só no joelho direito, porque não tenho sensibilidade nas pernas, na sola dos pés e nas pernas também. Eu fiz uma cirurgia de muito risco. Eu coloquei uma prótese na minha perna, onde ficou o passivo. E passou-se 1 ano e 5 meses, senadora Damares. Eu fui obrigado a fazer a segunda cirurgia, que é essa agora, a prótese agora na perna esquerda. E que eu tenho sentido dores horríveis, noites indormidas. Eu tenho chorado diante de Deus. E o meu conforto, porque faço uma live de oração pela saúde do presidente Bolsonaro todos os dias, todos sabem. Ontem fizeram 138 dias de live, de oração, com a palavra, usando a palavra. E durante a minha vida, desde os meus 18 anos, que eu prego a palavra, que nunca abri mão da palavra, desde que fui para essa casa, para a primeira casa, a Câmara dos Deputados, a tribuna era a minha trincheira com a palavra. No Senado da República, dificilmente vai encontrar um discurso meu onde eu não cito a palavra. É a palavra. Ela é o rema todos os dias. Quando eu digo, eu fui a última pessoa a estar a penúltima com o presidente Jair Bolsonaro antes de ser recolhido, senadora Damares. Eu dizia a ele, a palavra de Deus ela é tão viva que quando a gente conta a história de Jó, parece que é alguma coisa que ficou lá atrás. Mas ela é tão viva que tem um monte de Jós pelo mundo inteiro, um monte de Daniéis pelo mundo inteiro. Nós, diversas vezes, somos Daniéis na cova dos leões, porque a palavra ela é viva, ela superou o tempo, ela desmoralizou aqueles que tentou desmoralizá-la, e ao entrar em contato com essa palavra, eles se converteram, eles receberam Jesus, o Espírito Santo, agiu nas suas vidas. Basta ouvir o testemunho de Augusto Cury, um ateu, basta ouvir o testemunho de tantas pessoas, de Rodrigo Constantino, que acabou de ser curado de um câncer na medula, um ateu convicto, convertido a Cristo por causa da palavra. A palavra de Deus está para além de chavões. A palavra de Deus ela é viva e eficaz para todo e qualquer homem que com ela queira fazer contato. A palavra de Deus não é um patrimônio tão somente ou uma propriedade privada de cristãos evangélicos como nós, mas ela é a palavra de Deus para todos, para todo aquele que crê. E aquele que busca e crê nessa palavra, que está para além de qualquer discurso, de qualquer tese, está para além de Lênin, está para além de Marx, está para além de toda e qualquer tese que contradiz a palavra de Deus, que nela não crê. E aqui, para ir para o encerramento da minha palavra, senadora Damares, líderes que aí estão, quando Jesus conta as parábolas no livro de João, Jesus
encerra contando a parábola de Lázaro e o jovem rico. Tudo que nós sabemos. Quando o jovem rico termina, ele gasta todos os seus argumentos com Deus, vendo Lázaro ao lado de Abraão, ele diz, olha, já que não tem jeito de mandar Lázaro aqui, ele disse, não tem jeito, porque há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os daqui não passarão para lá e nem os de lá passarão para cá. Lázaro disse, então faz o último favor. O rico disse, por favor, manda Lázaro na casa do meu pai, para que fale a meu pai e aos meus irmãos, e diga onde eu estou, e diga onde Lázaro está, e fale para eles, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Sabe qual foi a resposta do céu? Lá tem Moisés e os profetas, lá tem a minha palavra. Ouça-no, ouça a palavra. Sem a palavra não há mudança. Então não espere que a sua vida vai mudar porque alguém caiu um raio do céu, te apareceu em sonho. É a palavra. E aí estão os homens e mulheres sentados. Beijo, irmã Hilda. Aí estão homens e mulheres que lutam. Todo mês a irmã Hilda distribui Bíblia. Eu sei disso, porque ela é como se fosse uma muralha de oração no meu gabinete toda semana. E ela distribui Bíblia à mão cheia. Ela vai a todos os lugares. Interessante, senadora Damares, senhores, pastores, líderes que aí estão. Esse mês ainda, no começo do mês, ela me pediu 2 Bíblias em braille. E ela disse que tinha descoberto alguém que era cego e queria fazer contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso, nós não podemos perder a esperança na pátria do Evangelho. Ao ouvir as palavras da minha colega, pastora, senadora Damares, falando que um vento não foi um acaso nem um erro em que os portugueses vieram ao Brasil. E o Brasil se tornou a pátria do Evangelho. As promessas ainda estão sobre nós. Seremos o celeiro de alimento do mundo, já somos de parte significativa do mundo. Nós não vamos sucumbir. E que nós seremos o celeiro de profetas e o avivamento do mundo começará pelo Brasil. A palavra de Deus nunca mudou. Hoje, o dia da Bíblia, realmente não precisava de uma lei, porque todo dia é Bíblia para nós. E sem ela, nós não temos como prosseguir. Sem ela, não temos como andar. Sem ela, os dias são mortos, sem sentido, porque nós não temos onde nos apegar. Nós não temos o bálsamo nos salmos. Nós não temos um rumo que nos é dado pelos provérbios. E a vida dos profetas nunca foram fácil, irmã pastora Damares. Nós estamos vivendo isso. Dias difíceis, dias de dores. Eu queria ver o plenário, presidente, que eu acho que ele está tão bonito. Quando a senhora anunciou os nomes que estão aí, eu queria ver se a Câmara conseguia dar uma passagem no plenário para que eu tivesse o privilégio de ver esses homens e mulheres que impunham a palavra, que distribuem palavra e que creem na palavra. Eu acho que é possível. Eu sempre que entro de vídeo nas comissões, eu peço para ver a mesa, e eu peço para ver o depoente, e eu peço para ver, eu preciso ficar olhando para o depoente, e eu vejo o plenário. Se houver essa possibilidade, eu agradeço. Agradeço ao meu Deus, porque estou de pé. Agradeço as orações de todos, e peço que não parem. Até a quarta-feira à noite, nós teremos dias difíceis. Nós teremos dias difíceis no Brasil. Até a quarta-feira à noite. O sustento da palavra tem que ser o nosso alimento. E que os senhores, que o Brasil esteja conosco até quarta-feira à noite. À noite, para decidir a vida de homens e mulheres. E todas as vezes que eu entrava na colmeia, que não foram muitos, que foram muitos dias, as pastoras que estavam presas com as mulheres,
era a palavra o tempo inteiro que deu sustento. Lá na Papuda era a palavra que deu sustento. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lá tinha homens e mulheres com a palavra. O livro não estava lá, mas estava no coração. Eu vejo que pela tecnologia não vou conseguir ver o plenário, mas eu encerro a minha fala dizendo que nós, cristãos, temos a responsabilidade, com esse livro que é a nossa regra de fé e prática, de proclamarmos esse livro traduzido para o mundo inteiro, línguas, dialetos, idiomas de toda sorte, para que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento. E eu agradeço a Deus por ter muito cedo ter tido uma mãe que, embora analfabeta, tinha contatos com a palavra de Deus. E eu nasci com a minha mãe citando versos, versículos da palavra de Deus e nos guiando através dela. E foi essa palavra que fez com que chegássemos até aqui. Que Deus abençoe a Sociedade Bíblica do Brasil e tantas as outras sociedades que imprimem a palavra, que imprimem um ritmo que não deixa cair. A Bíblia está sempre em todos os lugares, os Novos Testamentos dos Gideões, e aí tem tanta gente distribuindo palavra à mão cheia pelo mundo inteiro. Que Deus abençoe essa sessão, que Deus abençoe cada palavra nesse dia tão importante para todos nós cristãos do Brasil. Deus abençoe, muito obrigado e uma boa sessão solene, porque a Bíblia, ela merece toda a nossa solenidade. Que Deus abençoe. Obrigada, senador Magno Malta. Mas fica mais um pouquinho que o senhor vai ver o plenário agora. Ó, TV Senado está exibindo o plenário. Estou vendo o plenário. O plenário está lotado. Parabéns. O senhor organizou com tanto carinho essa sessão especial. E eu imagino a tristeza que o senhor está sentindo de não estar presente presencialmente. Mas obrigada por ter feito o esforço de entrar de forma remota. Muito obrigado, senador Magno Malta. O senhor é um guerreiro e tenta vir amanhã, tenta vir, faz um esforço, porque esses próximos 2 dias precisamos do senhor aqui nesse plenário, com a sua coragem. Eu estarei. Guerreando pela vida de muitos que ainda estão presos nessa nação. Obrigada, senador Magno Malta. Eu estarei aí como o profeta Micaías. Obrigada. Aprendi e li na palavra. O profeta Micaías estava preso, porque nunca foi fácil a vida do profeta. Quem abraça esse livro e Deus chama para uma missão de profeta como a sua, não vai ser fácil para você esses 2 dias, Damares, nem para os outros que aí estão. Ou confia em Deus e tenha a firmeza do profeta Amós, que olhou para os olhos do rei e disse: se tu voltares vivo, o Senhor não falou comigo. E não cedeu à pressão daquilo que se chamava de sistema nos dias. Os profetas não se curvaram e por isso pagaram um grande preço. Nós estaremos juntos, sim, amanhã aí, com todas as minhas dores, porque a minha sede de justiça é muito maior do que as minhas dores. Deus abençoe. Eu vou ficar aqui assistindo pela TV, assistindo esse ajuntamento de cristãos que creem, amam e distribuem a palavra. Obrigada, senador Magno Malta. Eu registro a presença no plenário de Daniel Conde, empresário aqui do entorno. Obrigada por estar presente. A pastora Rosa Martins, representante do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, presidente do Comitê Mundial da Paz em Brasília. Obrigada, pastora Rosa. O pastor José Carlos, presidente da Missão Além. Eu não sei se ainda é presidente, mas é da Missão Além. Obrigada, pastor José Carlos. Quem não conhece a Missão Além, é uma das instituições no Brasil que faz a tradução da Bíblia para as línguas indígenas. Então,
é uma missão que eu conheço há muitos anos, tem um trabalho incrível na perpetuação da língua. Traduzir a Bíblia para uma língua indígena é perpetuar esta língua. Então, o trabalho deles está além da evangelização, é um trabalho cultural, é um trabalho na área de linguística e é uma instituição premiadíssima. Parabéns, pastor. Obrigado por estar conosco aqui. Ainda registra a presença do pastor Marcial Orlando Pérez, a senhora deputada do Estado do Maranhão, Mical Damasceno. A Mical está conosco? Mical, bem-vinda, que prazer tê-la aqui na sessão conosco. O senhor presidente do Conselho Nacional de Autoridades Eclesiásticas do Brasil, o bispo Gilmar Alencar de Almeida. O senhor presidente da ONG Complexo de Assistência Social, Desenvolvimento e Educação, pastor Carlos Eduardo. Senhor presidente da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus do Distrito Federal, pastor Giovanni Neres. E o diretor regional do Capitol Ministres em Brasília, Raul Ferreira Júnior. E o pastor Edivaldo, defensor, que está aqui conosco. Ouviremos agora, com muito carinho e com muita expectativa, a palavra do senador Laércio de Oliveira. Senador Laércio de Oliveira é do estado de Sergipe. Senador Laércio de Oliveira, ele é da Igreja Presbiteriana. Senador Laércio de Oliveira, eu vou contar um segredo para os pastores amigos de Brasília. Senador Laércio de Oliveira é meu amigo desde a adolescência, quando fazíamos parte do mesmo grupo de jovens e de adolescentes na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, em Aracaju. Bem-vindo, senador Laércio, meu amigo, meu irmão querido. Você só contou um pouquinho. Graça e paz, irmãos. Irmãos, pastores, líderes eclesiásticos, autoridades que compõem essa mesa, a partir da minha presidente nesse momento, minha irmã em Cristo, a minha amiga, senadora Damares. Ela contou um pouco da nossa história de vida e tudo isso que ela falou, a gente podia passar a manhã toda aqui contando as nossas andanças. Existe um povoado no meu estado de Sergipe, que esse estado sobreviveu graças à misericórdia de Deus e da providência dele através da senadora Damares. Ela fez um trabalho enorme, gigante, lá no estado de Sergipe. Quis o destino que a gente saísse da mocidade da nossa igreja, cada um seguiu o seu rumo, e quando eu me elegi deputado federal em 2011, cheguei aqui e encontrei a senadora Damares, à época assessora, como disse o meu colega senador, e hoje Deus quis que nós estivéssemos aqui. E um dia desse eu estava conversando com a senadora Damares e eu disse assim: senadora, se alguém chegasse para a gente e dissesse há 20 ou 30 anos atrás que um dia nós seríamos senadores do Brasil, talvez ninguém acreditasse. Talvez nem a gente mesmo acreditasse nisso. Mas Deus é assim. Deus faz assim. Ele esquadrinha a nossa vida de forma que a gente não entende nada. Mas a Bíblia diz que a gente deve apenas serenar os nossos ânimos e deixar que Deus guie as nossas vidas. Porque tudo que Deus faz é bom. E é por isso que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus e sou muito feliz por ser senador da República Federativa do Brasil e de ter a senadora Damares Alves como senadora da República Federativa do Brasil. Eu quero cumprimentar todos os senhores, além da mesa, senhoras e senhores que compõem a mesa. Eu quero cumprimentar na figura do pastor Antônio, que está aqui bem na minha frente. Ontem eu estive na Igreja Assembleia de Deus, lá em Sobradinho, acho que é quadra 12, é assim que chama, pastor? Eu estive lá ontem para assistir uma cantata de Natal, uma coisa maravilhosa. A bênção irradiou e tomou conta daquele lugar. Eu agradeço muito a acolhida que tive lá da sua igreja. Pastor Antônio viveu em Sergipe muitos anos e foi um momento muito especial. Mas, meus irmãos, eu vim aqui para fazer um pedido a vocês.
e vou fazer um pedido, o mesmo pedido que minha mãe me fez a mim quando eu me elegi deputado federal, pela primeira vez. Eu só fui deputado federal. A minha carreira política começa como deputado federal. Eu sou presbiteriano desde o dia que nasci. Meus avós eram presbiterianos, meus pais são presbiterianos. E eu tenho sete irmãos, todos são presbiterianos. E na minha casa era uma casa recheada de quadros, mas os quadros não tinham paisagens. Os quadros tinham versículos bíblicos. A única fotografia que existia não era bem uma fotografia, era uma pintura. No contador de energia da minha casa, eu sou da base da pirâmide social, de uma família humilde que morava numa vila da Coab, lá em Recife. Eu sou de Sergipe, mas eu nasci em Recife. Meu pai resolveu pintar aquele vidro e alguém pintou e escreveu assim: era um barquinho em uma tempestade e aquele barquinho pequenininho naquela imensidão de mar, e a pintura retratava exatamente isso. Mas tinha uma frase que era mágica. E a frase dizia assim: só Cristo salva. Aquilo ali tomou conta da minha vida o tempo todo. E os outros quadros diziam assim, João 3,16. E os outros quadros diziam: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e por aí vai. E eu fui alimentado na minha infância por aquele quadro, por esses quadros que estavam na minha casa. Minha mãe não queria que eu fosse político. E ela dizia: meu filho, eu não gostaria que você fosse político, porque eu não gostaria de vê-lo num ambiente da política. Você já tem a sua empresa, os seus negócios, para que você vai se meter na política? Eu tenho muito medo da política. Mas o tempo foi passando e eu insistindo pela política, mas eu muito temeroso porque eu preciso obedecer a meu pai e minha mãe. Mas minha mãe nunca me chamou de sente aqui, não quero que você seja, saia desse negócio. Ela nunca disse isso. E quando eu me elegi deputado federal, a primeira coisa que eu fazia quando acabava a campanha, eu ia para a igreja, acabava a votação às 5 horas da tarde, quem quisesse me achar a partir daquele momento, me achava na igreja, porque eu precisava agradecer. Agradecer pelos livramentos e agradecer pelo resultado, seja lá que resultado fosse. Mas na véspera de eu viajar para Brasília, minha mãe não veio. Ela me chamou lá e disse assim: sente-se aqui. Eu me sentei. Ela disse: está vendo isso aqui? A palavra de Deus que eu ensinei a você desde os seus primeiros passos. A salvação do mundo está aqui dentro desse livro. Nunca esqueça os ensinamentos dessa palavra. Honre a palavra de Deus incessantemente, o tempo todo, todo dia. Foi Deus que Ele colocou ali. E eu quero pedir a você que você não escandalize o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi aquilo atentamente, chorei com ela. Ela fez uma oração por mim. E no dia que eu tomei posse aqui, eu fui na janela do meu gabinete e avistava a Praça dos Três Poderes. E eu disse assim: eu ganhei dos meus amigos de Aracaju que aqui vieram um crucifixo, que ainda está. Se vocês quiserem ir lá no gabinete, ele está lá, pode ir, está à vontade. Eu estava diante de um crucifixo, estava diante da palavra de Deus que eu ganhei também, que meu irmão me deu. Eu olhei para aquilo e olhei para aquele ambiente que eu estava contemplando, aquela beleza que é Brasília, principalmente o Palácio dos Três Poderes. E a minha oração foi a seguinte: eu disse: qualquer coisa
que eu precise participar, qualquer votação que eu esteja presente, e aquilo que eu estiver votando vá de encontro à palavra de Deus, meu voto é contra. Que foi isso que eu aprendi, foi isso que minha mãe me pediu, e é nisso que eu creio. A palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. E como disse Magno Malta, meu colega, o dia da Bíblia são todos os dias. Porque ai daquele que não se coloca à disposição para entender o que a palavra quer falar. Se você não entende, você serena e fica olhando para a palavra de Deus, que Deus vai falar com você de alguma maneira. Mas como eu disse no começo da minha fala, já para encerrar, presidente Damares, eu disse a vocês que eu tinha um pedido a fazer a vocês. E é o mesmo pedido que a minha mãe fez. Orem neste lugar aqui. Não quero pedir a vocês uma oração da congregação. Eu quero pedir uma oração individual de cada um de vocês, do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, desde que seja hoje, antes de vocês saírem daqui. As nossas vidas, queiramos ou não, são decididas neste lugar, nesta tribuna, nesta mesa, nos homens e mulheres que fazem o Congresso Nacional, especialmente nesse momento, o Senado Federal. A gente precisa de unção, a gente precisa de proteção, a gente precisa ter a palavra certa na hora certa. E nesse momento, nessa manhã, vendo todos vocês que aqui estão, meu coração se enche de alegria, porque vocês são os meus pastores, são os meus líderes, e a unção de Deus está presente nesse lugar, e a graça de Deus superabunda aqui nesse ambiente, porque é nisso que a gente crê, e essa é a nossa regra, e será sempre a nossa regra de fé e prática. Portanto, meus irmãos, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Certamente, a partir do momento que se encerrar essa sessão, esse plenário será diferente, porque vocês aqui estiveram e trouxeram aquilo de tão bom que a gente tem e que faz ser a nossa regra de fé e prática, a nossa fé e a palavra de Deus. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Obrigada, senador Laércio. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Tudo começou com um desejo, que cada pessoa no Brasil pudesse ter acesso à palavra de Deus. Em 1948, nasceu a Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização que abraçou a causa da Bíblia com paixão e propósito. Desde então, nossa missão tem sido clara: semear a palavra que transforma vidas. Por meio de projetos bíblicos de impacto social, levamos consolo, esperança e fé aos 4 cantos do país. Um belo exemplo é a distribuição gratuita da Bíblia em Braille, garantindo que a luz da palavra também chegue às pessoas com deficiência visual. Em 2024, alcançamos um marco histórico: 200 milhões de Bíblias produzidas, quase uma para cada brasileiro. Essa conquista só foi possível graças à fidelidade de Deus, ao apoio de cada parceiro dessa missão e ao trabalho incansável da Gráfica da Bíblia, fundada em 1995, que há quase 3 décadas tem sido o coração pulsante dessa produção, garantindo qualidade e excelência na distribuição das Escrituras. E neste ano de celebração, damos um passo ainda mais ousado. A Cidade da Bíblia está chegando, um espaço inovador, feito para acolher, ensinar e inspirar ainda mais pessoas com a palavra de Deus.
77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma missão viva e o melhor ainda está por vir. Seguindo na nossa sessão especial, eu quero neste momento conceder a palavra ao pastor Elias Castilho, presidente do Diretório de Voluntários da Sociedade Bíblica do Brasil no Distrito Federal, por 3 minutos, por favor, pastor. Seja muito bem-vindo e obrigado por sua presença aqui. Excelentíssimo senhor senador Laércio, nosso irmão, nossa palavra é de gratidão por esta casa reconhecer a importância da Bíblia Sagrada. Em nosso nome e em nome da SBB, a palavra é de gratidão. E a vocês que presente, que nos ouçam, vem através da nossa Rádio Senado TV, Bíblia Sagrada, depois da aula que a nossa nobre senadora Damares, pastora, também nos deu, dizendo da importância do que é a palavra. A palavra no início foi verbalizada, depois através de pelos de animais, enfim, e hoje nós temos ela em quantidades que não conseguimos mensurar. Mas, como Sociedade Bíblica do Brasil, a nossa fala também é que nós precisamos muito, senadora Damares, que volta a presidir esta magna sessão solene pelo Dia da Bíblia. Nós precisamos trabalhar mais. Quando eu falo nós, eu falo em nome da nossa Sociedade Bíblica, que muito me orgulho de fazer parte, levando, ajudando, cooperando, que essa palavra chegue não só nos lugares de onde eu vim. Eu sou oriundo lá do estado do Pará, ali nos ribeirinhos, e eu sei da dificuldade. Mas eu louvo a Deus porque nós temos bastante embarcações, nós temos os navios Luz da Amazônia, né, que já fazem esse trabalho com bastante eficiência para que a palavra chegue até onde ainda não chegou, né? Então, parabenizar a você que escolheu vir celebrar o Dia da Bíblia, né? Um dia muito especial, e eu faço questão da minha gratidão também aos nossos funcionários do Senado, essa equipe toda, né, que tem feito um trabalho brilhante. Mas, reitero, nós, senadora Damares, precisamos investir mais na sociedade bíblica. Eu sou muito abordado pelos pastores, aqui eu quero agradecer a todos, os nossos presidentes de convenções. Por favor, senadora, nós não recebemos recursos, gente. A SBB depende dos recursos nossos das igrejas. Então, o meu apelo aqui é também que você invista na sociedade bíblica, doando Bíblia. Nós temos desafio para criar a Cidade da Bíblia, e em Brasília o nosso Museu Memorial da Bíblia. Então, seja você também um cooperador para que nós possamos continuar levando essa palavra, que eu encerro, senadora, com uma frase do Charles Spurgeon, que a Bíblia Sagrada muitos homens odeiam. Pergunte por quê? Porque ela é a verdade. E os homens precisam entender que a Bíblia é a verdade, e a verdade é que liberta, é que transforma, é que muda. Parabéns, Sargento Isidoro, parabéns, pastor Delmar também, que hoje está aniversariando, e Deus abençoe vocês todos. Obrigado, senadora. Obrigado, pastor Elias. Registro a presença do senhor Francisco Pinheiro, presidente dos Peritos Judiciais do Brasil.
do senhor Alcide Geroni, secretário de Educação da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, Kátia Vasconcelos, do Movimento Consciência Brasil, Marileia de Paula Capelã, da Comunidade das Nações, representando o pastor Marinho Sena, líder da capelania da Comunidade das Nações, mas, na verdade, a Marileia é a tia Mari. A tia Mari, e aqui tu está representando, na verdade, são todas as tias do Ministério Infantil, que lá na salinha, às vezes que as pessoas nem lembram delas, falando da Bíblia para as crianças, nas igrejas e fora das igrejas, e eu faço parte desse time. Também sou a tia Damares. Obrigada, tia Mari. Registro a presença do pastor Osiel, representando a vice-governadora do Distrito Federal, nossa irmã Celina Leão, e do pastor Mário Souza, representando o deputado Daniel de Castro. O pastor Mário de Souza é o chefe de gabinete do deputado distrital, deputado Daniel de Castro. Concedo a palavra ao pastor Giberson Santos, diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Brasília e região Centro-Oeste, por 3 minutos. Excelentíssima senhora presidente, senadora Damares, excelentíssimos senhores e senhoras senadores, autoridades presentes, pastores, amigos, a quem eu tenho aqui muito respeito e alegria. Estou aqui muito feliz pelo convite que os senhores aceitaram e louvo a Deus pela presença das igrejas que aqui se representam. E a cada cidadão brasileiro que nos acompanha nessa casa de leis, pelos meios de comunicação que nos acompanham. A nossa missão, há 76 anos, tem sido semear a palavra que transforma vidas. E ao olhar para esse plenário, eu não vejo apenas a política, mas eu vejo a história. E a história do próprio Brasil se relaciona com a palavra de Deus. Sem passar pelas páginas da palavra de Deus, nós não teríamos a história do nosso país. Queridos irmãos, senhoras e senhores, a Bíblia não é meramente um livro religioso que está restrito aos templos que nós congregamos. Não, ela é o DNA da nossa cultura. Quando Gutenberg ele inventou a imprensa, qual foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia Sagrada. Quando se lutou pelos direitos humanos, onde se buscou o fundamento de todos esses direitos? Na Bíblia Sagrada. Na verdade bíblica nós encontramos esses direitos. Nós encontramos na verdade da Imago Dei. Todos são iguais perante o Senhor, que os criou iguais também. Então, a Bíblia, ela alfabetizou as nações. Ela inspirou artistas como Michelangelo, ela consolou reis, ela fortaleceu escravos que também ensinavam sobre a liberdade. Como disse certa vez um pensador, a Bíblia, ela é a âncora das nossas liberdades. Sem ela, a dignidade humana se perde seu fundamento transcendental. Então, celebrar a Bíblia e celebrar o seu dia neste Senado é, portanto, celebrar a própria raiz da democracia e da justiça social. Então, é nesse cenário contemporâneo que a Bíblia se faz presente, trazendo amor, respeito, liberdade e, sobretudo, esperança. Todos os dias na Sociedade Bíblica do Brasil, eu presencio e testemunho isso diariamente. Eu vejo a Bíblia chegando em braille às mãos de quem nunca viu o sol, mas passa a enxergar a luz da verdade. Eu vejo a Bíblia chegando a hospitais, trazendo cura para a alma, onde a medicina atingiu seu limite. Eu vejo a Bíblia em presídios transformando criminosos em cidadãos, provando que ninguém é irrecuperável diante da graça que a Bíblia oferece. Então a Bíblia é relevante hoje, será relevante sempre, porque o coração humano não mudou. As necessidades do coração humano permanecem as mesmas e a Bíblia permanecerá para sempre, saciando essas necessidades, porque Deus ele evidencia o seu amor através da Escritura Sagrada. Então agradeço a todos que estão aqui presentes, exaltemos a Bíblia Sagrada, participemos dessa missão tão nobre da Sociedade Bíblica do Brasil, que é semear a palavra que transforma a vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigada, pastor Gibson, pelo seu lindo pronunciamento, representando a Sociedade Bíblica do Brasil em Brasília. Eu convido todos para acompanharmos a apresentação da música Quão Grande é o Meu Deus, do hino Tão Grande é o Meu Deus, que será interpretado pelo cantor Felipe França.
Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Presidente dessa sessão, senadora Damares, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor nessa manhã? Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, erguer com sua voz, temer com sua voz. Se você sabe, louve o nome dele. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu. Por gerações ele é, por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Levante suas mãos e diga: quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, ele é grande, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Diga: quão grande, quão grande. Que toda a terra reconheça isso, que ele é grande para sempre, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Obrigada, irmão Felipe, obrigada. Nesse instante eu concedo por 3 minutos a palavra ao deputado federal pastor Sargento Isidoro, autor do projeto de lei que proíbe a alteração da Bíblia no Brasil, estabelecendo que é a palavra de Deus e não pode ser mudada conforme interpretações diversas. Deputado Sargento Isidoro, bem-vindo por 3 minutos. Saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus, por conta do tempo, na pessoa desta mulher maravilhosa, Dona Hilda, Irmã Hilda, na mulher maravilhosa, Senadora Damares, e do meu querido Magno Malta. Entenda o tempo. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, para sempre. Amém. Eu sou um testemunho do que é a Bíblia. Foi nela que eu conheci Jesus. Eu era um pobre alcoólatra. Eu era drogado. Vivia dentro da bruxaria, jogando bruxaria dentro das matas. Eu era planejador de assalto. Eu era um lixo ambulante.
lamentavelmente também estava no homossexualismo. Eu era um prostituto. Eu não sirvo de exemplo para o meu passado. Se hoje apenas eu sou o pior crente, o pior pastor, imagine a desgraça social que eu não era antes de conhecer esta palavra que é fiel, que é verdadeira, que sara, que limpa. Esta palavra é a palavra que muda a vida do mundo inteiro. Não ando com ela por política, são 34 anos que deixei alcoolismo, droga, prostituição, que Jesus mudou a minha vida. E junto com a minha esposa, o meu braço direito, hoje nós temos a Fundação Dr. Jesus, com 2.198 pessoas internadas, saindo de álcool, de droga, de prostituição, de homossexualismo. Moro com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos naquele lugar. Sendo o pior crente, o pior pastor, é para não brigar com ninguém. Vou chegar por último no céu, porque todos os senhores e senhoras estarão na minha frente, glorificando o nome do Rei de Israel, que é o nosso grande Deus. Quero agradecer pela vida de cada um de nós, orarmos pela nossa nação, independente de direita, de esquerda, de religião, de partido político, até porque se partido fosse bom, ele era inteiro. Já está dizendo partido, porque inteiro só tem Jesus. E foi esse Jesus que mudou a minha vida. Hoje na Bahia nós temos o maior hospital de tratamento de dependência química da América Latina, totalmente gratuita, no meio das 2.190 pessoas, tem pessoas do país inteiro. É um trabalho gratuito enquanto vida eu estiver. Esse projeto que está aqui na Câmara, amanhã tem audiência pública, de novo, ele garante a inviolabilidade da palavra de Deus, nos seus capítulos e versículos, garantindo a sua pregação em todo o território nacional. Já foi aprovado por maioria na Câmara, só o pessoal que votou contra, e aqui já foi aprovado na Comissão dos Direitos Humanos e está na Comissão da Educação, e o grande senador Alcolumbre já pediu para adiantar, para trazer para esse plenário. Quem sabe, esta semana ainda, a Bíblia Sagrada ficará em nossa nação intocável, nos seus capítulos, nos seus versículos, podendo ser pregada em todo o território nacional, todo o seu conteúdo. Ninguém tocará nesta palavra. Na Bahia já é aprovado um projeto, quando eu era deputado, já tem lá. Então que Deus continue guardando, abençoando a todos os senhores e senhoras, e lembrando que a Bíblia é um livro sagrado. Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, Canaã da Galileia, Jesus foi a um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo para beber, mostrando sua graça, sua glória, seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito, e é somente crer. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida, é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito, e é somente crer. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Ele é maravilhoso, Jesus Cristo tem poder. B-I-B-L-A, 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 trago no meu coração. B-I-B-L-A, 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 temos o nosso coração. Bíblia. Paz do Senhor. Obrigada, deputado pastor Sargento Isidoro. Conceda a palavra ao pastor Lorival Dias, presidente da Assembleia de Deus de Sobradinho, por 3 minutos. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar aqui a nossa senadora Damares, que preside essa sessão,
e expressar a minha alegria pelas palavras iniciais dela, quando ela disse: meu pastor, de fato a gente tem tido uma convivência muito agradável e por vezes a gente recebe a visita dela lá na nossa humilde igreja em Sobradinho. Cumprimentar a toda a mesa, pastores e pastoras, irmãos e irmãs aqui presentes nessa solenidade. Eu assisto com muita frequência às sessões aqui do Senado Federal através da TV, exatamente para me manter atualizado quanto aos debates, aos assuntos, aos temas. Eu tenho certeza que nos últimos tempos aqui tem sido palco de grandes debates, de assuntos que são de interesses da nação. Mas eu reputo essa sessão de hoje como sendo uma das sessões mais importantes do Senado Federal, quando a gente tem a oportunidade de homenagear, de celebrar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, enquanto o nosso livro que rege a nossa conduta e que rege a nossa fé. Eu estava me lembrando de que quando Josué ia introduzir o povo na terra de Canaã, além de Deus encorajá-lo, porque ele estava temeroso, Deus disse: Josué, quando você tomar posse da terra e introduzir o povo, não se esqueça do livro da lei. Ou seja, tudo que você for fazer é a partir do livro da lei. Nesse livro você medita dia e noite. Eu acredito que é muito simbólico a gente celebrar o Dia da Bíblia a partir aqui do Senado Federal, uma casa onde brota, emana as leis do nosso país, que rege relações familiares, relações trabalhistas, relações políticas, todos os tipos de relações nas quais nós estamos inseridos. Acredito que se esse Senado for um Senado que seja submisso à palavra de Deus, enquanto livro padrão de conduta moral, ética e todos os valores que a vida humana precisa para poder sobreviver, acredito que nós teremos um futuro muito melhor. Quero agradecer a oportunidade desta fala. Eu até disse que dispensaria essa fala diante de tantas aulas que a gente já teve aqui, a começar da aula da senadora Damares. Acredito que falar depois dela é muito injusto, mas muito obrigado. Obrigada, meu pastor Lorival. Solicito à Secretaria da Mesa a exibição do discurso do reverendo Ernie Walter Seibert, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Estimados senadores, deputados federais e demais autoridades presentes, prezados amigos, em primeiro lugar quero agradecer a celebração desse Dia da Bíblia nessa casa tão especial para o povo brasileiro. A Bíblia Sagrada, na verdade, faz parte da história de nosso país. Sabemos que o conceito história implica em registro escrito de algo do passado. Se não há nada escrito, sem vestígios, não temos história. Pois a história do Brasil tem registro desde a chegada dos navegadores portugueses em 1500 aqui nas costas brasileiras. A chegada deles está registrada em 22 de abril de 1500. E já em 26 de abril, 4 dias depois, celebrou-se a primeira missa em terras brasileiras. Ali ocorreu a primeira leitura bíblica que se tem registro em terras brasileiras, porque em toda a missa são lidos trechos da Bíblia. Em 10 de março de 1557, no Rio de Janeiro, celebrou-se o primeiro culto evangélico. Só por aí podemos ver que a Bíblia acompanhou a história do Brasil. Infelizmente, não se tem registro de leituras bíblicas antigas feitas pelo povo em suas casas. Mas isso era muito mais difícil de acontecer, visto que, nesse tempo, as Bíblias aqui no Brasil eram caras e raras. A história da Bíblia no Brasil teve um desenvolvimento todo especial,
com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948. Essa organização se preocupou não apenas com a leitura da Bíblia, mas também com a sua tradução para o português falado no Brasil e com a sua difusão. E foi com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil que se começou a festejar o Dia da Bíblia no segundo domingo do mês de dezembro. Hoje, o Brasil é o país em que mais Bíblias são produzidas e, depois dos Estados Unidos, o país em que mais Bíblias são distribuídas. Para entender isso de forma mais simples, podemos dizer que a Sociedade Bíblica do Brasil produz uma Bíblia completa a cada 3 segundos e que nos últimos 12 meses, mais de 5 bilhões e 300 milhões de capítulos da Bíblia em português da Sociedade Bíblica do Brasil foram lidos na internet por meio de aplicativos digitais. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o livro mais lido e conhecido do Brasil e se faz justiça em reservar um dia para celebrar esse livro tão importante. Se tudo isso que mencionamos já é por si próprio muito importante, mais notável ainda é o que esse livro fez para mudar a perspectiva de vida de milhares de pessoas. São incontáveis as pessoas que dizem que mudaram sua vida depois que começaram a ler a Bíblia. Pessoas conseguiram abandonar o caminho das drogas, da desonestidade, da corrupção e de tantas outras coisas danosas quando começaram a ler a Bíblia. Famílias foram restauradas, amizades foram refeitas, a paz foi restabelecida por influência da Bíblia. Se existem pessoas que, mesmo conhecendo a Bíblia, andam no caminho do mal, isso não se deve de alguma falta de valor da Bíblia. Isso só vem a demonstrar como é duro o coração humano e como o mundo seria mais complexo se os ensinamentos bíblicos não existissem. A Bíblia é realmente importante para o nosso país. E como estamos perto do Natal, o Natal nos lembra Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para ensinar o caminho da reconciliação e da paz. Que a leitura da Bíblia nos ajude a nos prepararmos de forma adequada para celebrar o Natal. Mais uma vez, obrigado por essa sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia e que Deus abençoe o nosso país. Da Reverenda Erni, amamos a Sociedade Bíblica do Brasil. Conceda a palavra ao pastor Otávio Barreto, secretário ministerial associado para a Igreja Adventista em toda a América do Sul, por 3 minutos. Eu cumprimento a todos os presentes com uma saudação bíblica. A graça e a paz do Senhor seja contigo. Nós temos a grata satisfação de, numa sessão solene como essa, reconhecermos aquele livro que é o mais especial de todos. Não é um livro comum, é a eterna, a indestrutível e inconfundível Palavra de Deus. Numa oração especial proferida por Jesus Cristo e que está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nós encontramos: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este livro, sem sombra de dúvida, é um livro que faz a diferença na vida de todo aquele que o busca. Certa vez, John Stott, famoso escritor cristão, disse: a Bíblia é Deus pregando. Outra vez, Charles Spurgeon escreveu: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Esta é, sem sombra de dúvida, uma direção clara que todos nós devemos seguir. Que cada crente, que cada família,
que cada sociedade deve seguir, a fim de que experimente em sua vida a vida abundante que Jesus prometeu. Ler a palavra é ler aquela carta de amor que Deus nos deixou. Certa vez, uma escritora cristã chamada Ellen White disse o seguinte: gravai nas mentes que a nossa regra de fé é a Bíblia, e a Bíblia só, e não palavras e os feitos humanos. A Bíblia é a palavra de Deus e para nós cristãos deve ser a única regra de fé e prática. Esse livro revela o caminho, revela Jesus Cristo. Esse livro transforma vidas outroras destruídas por consequências de suas escolhas, são restauradas por uma única escolha: abrir o coração para Jesus Cristo. Então, exaltemos a Bíblia, leia a Bíblia, e em breve aquilo que ela cumpre, aquilo que ela promete, se cumprirá: a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu li as últimas palavras da Bíblia, e nelas está escrito que tudo acabará bem, porque Jesus voltará. Que Deus abençoe a nossa nação, a esta casa. Obrigado. Obrigada, pastor Otávio Barreto. Conceda a palavra ao pastor Cristiano Couze, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos Unigrejas, por 3 minutos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nessa casa, neste lugar. Quero cumprimentar aqui a nossa senadora Damares e, em nome dela, cumprimentar todas as autoridades, senadores, pastores. Pastor Gibson, grande amigo, irmão, não sei se o senhor se lembra, nós chegamos juntos aqui na mesma época, o senhor pela Sociedade Bíblica do Brasil, nós pela Unigrejas, para cumprir o chamado de Deus para essa grande missão. E a Bíblia tem que ser celebrada todos os dias. Cada vez que nós abrimos a Bíblia, seja na igreja, seja em casa, seja na praça, seja em qualquer lugar, nós estamos celebrando a Bíblia. E a Bíblia, ela tem o poder de transformar, de mudar, de libertar, de curar e, sobretudo, de salvar a alma de uma pessoa. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Há 25 anos atrás, eu dormia na rua por conta de drogas. Eu acho que a melhor maneira de falar e exaltar a Bíblia é contando o que ela faz na vida de um ser humano. E a gente viveu por muitos anos dormindo em rua por causa de drogas. A minha mãe, me lembro que ela vinha e ela me pegava pelo ombro dela, chorando para tentar me levar para casa, e eu falando: me deixa aqui. E há 25 anos atrás, quando ela me levou para a igreja, um pastor, eu acredito que como eu, muitos dos senhores, tem um versículo que marcou na sua conversão, e esse versículo para mim é muito especial. Quando o pastor um dia pregou, numa quarta-feira à noite, ele pregou assim: se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia nesse versículo, nessa parte, e colocou no limiar do altar e falou: se você tem droga, se você tem um maço de cigarro, se você tem alguma coisa ilícita e você quer se libertar disso, vem aqui, pisa, coloca aqui no chão do altar e pisa sobre ele. Diante dessa palavra, ele abriu a Bíblia. E ali eu fui, há 25 anos atrás, eu não me esqueço, me lembro como hoje. A partir daquele momento, sobre essa palavra, eu lancei a minha vida. E até hoje, Deus me concedeu essa graça e essa oportunidade de poder estar pregando essa mesma palavra para aquelas pessoas que um dia ou estão passando por aquilo que um dia eu passei. Então eu sou grato à palavra de Deus. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E eu tenho pedido a Deus que Ele me mantenha até o último dia da minha vida, servindo e obedecendo essa palavra.
Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, pastor Cristiano Cose. Conceda a palavra agora à pastora Mara Matos, presidente da Igreja do Deus Eterno do Lago Norte, por 3 minutos. Bem-vinda, pastora. Que bom que uma pastora vai ocupar a tribuna. Que bom que a igreja reconhece o nosso ministério como pastora. Que bom que Jesus Cristo nos escolheu para trazer o Filho amado. Que bom que Jesus Cristo tem um relacionamento todo especial e conhece a voz de uma mulher. Obrigada, pastora, por estar conosco. Gostaram, pastores? Amém. Eu saúdo a todos, toda a mesa, as autoridades presentes, pastores. Muito obrigada, senadora. O Salmo 119, versículo 18, diz: desvenda os meus olhos para que eu veja. Em outras versões, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. As 7 maravilhas do homem do mundo moderno, elas são reconhecidas, são conhecidas por todos e foram escolhidas por 100 milhões de votos. Mas a maravilha de Deus é a sua palavra. O Logos de Deus, que significa transmissão de pensamento, comunicação, palavra, de explicação e discurso. A palavra de Deus é, para nós que cremos, de acordo com o Salmo 91, verso 4, a sua verdade é escudo e broquel, ela é um escudo para nós. Ela também é uma lâmpada, segundo o verso 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus também é prata refinada. O Salmo 12, verso 6 diz que a palavra do Senhor são como palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ela também é santa, diz o Salmo 105, verso 42. O salmista diz: estava lembrando a tua santa palavra. A palavra de Deus também é cura para todos nós, segundo o Salmo 107, verso 20, que diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ela também é verdade, de acordo com o que diz o Salmo 119, verso 160, que diz: as tuas palavras são em tudo verdade. A Bíblia também é conhecimento, de acordo com Salomão, no livro de Provérbios 17, verso 27. Quem retém as palavras possui conhecimento. A palavra de Deus permanece para sempre, de acordo com o livro de Isaías, capítulo 40, verso 8. A palavra de Deus permanece eternamente. Ela também é alimento para nós, segundo Jeremias capítulo 15, verso 16, que diz: achadas as tuas palavras, eu as comi. A palavra de Deus para nós que cremos também é vida eterna, como está escrito em João capítulo 6, 68, que diz: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? A palavra de Deus também é uma porta que se abre para nós. Segundo o livro de Colossenses, capítulo 4, verso 3, que diz que devemos orar a fim de que Deus nos abra a porta da palavra. Ela também é chamada de espada, fiel, fogo, martelo que esmiuça a penha, leite, pão, mel, vida e também a liberdade, quando ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As maravilhas de Deus se renovam a cada manhã. Deus reina eternamente e o trono dele subsiste de geração em geração, de eternidade em eternidade. Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, pastora Mara. Agora nós entendemos por que a senhora faz parte da sociedade, diretoria da Sociedade Bíblica. Parabéns, Sociedade Bíblica, por ter mulheres. Eu quero cumprimentar uma outra pastora, a pastora Marta Lança, que também é da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil. Conceda a palavra ao senhor Charles Jatobá. Ele é deficiente visual, membro do projeto Acolher da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele fará a leitura bíblica da Bíblia em Braille.
Tira aqui para mim. Segura aqui. Bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade que nesse momento tão importante, que é o Dia da Bíblia, a gente trazer a Bíblia em braille para que os senhores autoridades eclesiásticas, senadores e senadoras, possam conhecer o quanto esse livro transforma a vida das pessoas com deficiência. Antes eu queria de fazer minha leitura, pedir licença ao meu diretor, pedir permissão ao pastor Gibson para mudar o versículo que eu ia ler, porque o Magno Malta, nosso senador, brilhantemente já o fez. Posso fazê-lo? Então, só para uma curiosidade, o Senado é o único parlamento do mundo que possui uma gráfica braille em suas instalações. Então, eu já trabalhei nessa casa como revisor de textos em braille e eu quero agradecer, né, ao Senado por nos oferecer também a inclusão por meio de suas publicações. Por fim, eu quero, antes de ler, só dizer que os deficientes, os cegos, na antiguidade não tinham direito ao acesso à palavra de Deus. E Jesus muda isso quando lhe é perguntado o seguinte: Senhor, quem é que pecou? Foram seus pais? Foram, né, seus familiares? Por que ele veio cego? E aí Jesus respondeu: ele veio assim para que através dele se manifeste a glória de Deus. E a Bíblia diz que felizes são aqueles que não viram e creram. E eu vou fazer a leitura, pedir a vocês para abrirem aqui no Salmo 119, nos versículos 1 e 2. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Obrigado, gente. Obrigado. Agradecemos ao irmão Charles Jatobá pela leitura da Bíblia em braille. Nós estamos chegando já ao final de nossa sessão, mas nós temos uma deputada estadual no plenário do Amazonas, que é da Igreja, aliás, do Maranhão, que é da Igreja Assembleia de Deus, representa as irmãs Canelinha de Fogo, e eu que pergunto à deputada Mical se ela tem interesse de falar na nossa sessão, já que veio de tão longe, e se sim, dirija-se à tribuna e já venha estrear essa tribuna. Quem sabe não é a sua primeira de muitas e muitas vezes nessa tribuna, deputada Mical. É uma alegria tê-la conosco. A deputada é da Igreja Assembleia de Deus. O pai dela, pastor, nasceu em lar evangélico, pastor por muitos anos naquele estado, foi presidente da Convenção das Assembleias de Deus e é uma guerreira que está lá na tribuna também, defendendo a Bíblia, defendendo a nossa fé. Seja bem-vinda, deputada, ao Senado Federal e obrigada por ter vindo a essa sessão solene. É uma felicidade, é uma honra estar aqui com os amados irmãos no dia tão especial. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos amados, a senadora Damares. Nós comemoramos ontem, né, o Dia da Bíblia. Ontem estivemos nas ruas, na cidade de São Luís, no bairro Cidade Operária, participamos desse momento muito feliz. Quero aqui dizer para os nossos amados e parabenizar ao senador Magno Malta pela iniciativa em se comemorar aqui no Senado Federal o Dia da Bíblia. Parabenizar a nossa querida irmã Damares, onde a gente tem grande estima de presidir essa sessão. Também aqui muitos pastores, líderes eclesiásticos, que Deus cada dia mais possa renovar a nossa fé, fortalecer as nossas vidas, porque nós sabemos que mediante a leitura da palavra, o Senhor Jesus nos sustenta e nos fortalece e nos dá cada vez mais equilíbrio por meio da palavra. Eu sempre digo por onde eu passo,
O dia que não se lê as Escrituras Sagradas é um dia perdido em nossas vidas. Então, que cada dia possamos fortalecer a nossa fé por meio da leitura bíblica. Uma certa vez eu li um livro do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, onde ele dizia que a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando como homem, é Deus falando em favor do homem, mas é sempre Deus falando. Este é o livro sagrado, o livro que transforma o pecador em uma nova criatura. Que cada dia, meus amados, possamos defender esta palavra, porque é ela que rege a nossa vida, defendendo os princípios cristãos. Que eu estou ali no parlamento, já por 2 mandatos no estado do Maranhão, e a nossa senadora aqui no Senado Federal defendendo esta causa, a causa do reino de Cristo. E gosto de encerrar dizendo, a Deus seja a glória. Obrigada. Obrigada, deputada Mical. E eu preciso informar que essa tribuna combina muito bem com a senhora. Que Deus te abençoe. Na sequência, para finalizarmos essa sessão, nós não poderíamos deixar de ouvir uma palavra da nossa irmã Hilda, que está aqui, como esse símbolo aqui em Brasília, a mulher da Bíblia. A foto dela roda o Brasil e o mundo, essa imagem como a mulher da Bíblia. Irmã Hilda. Ela vai falar daqui mesmo? Vai ficar sem... Quem pé, vocês não vai me ver. Isso, para trás. Amém. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer. Um pouquinho mais para cá. Não, para trás. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, a palavra de Deus, que é a base da nossa vida, é a busca que nos ensina o caminho do céu. Eu digo para vocês que eu não leio, não, viu? Mas eu amo tanto esta palavra. Essa palavra é tudo na minha vida. Louvado seja Deus, como na vida também de todos vocês que estão aqui. Todos que estão aqui é porque amam esta palavra. Deixe uma vez alguma coisa importante para estar aqui neste dia, honrando esta palavra. Louva a Deus pela vida do senador. Eu vou dizer que a consideração que eu tenho por ele é muito grande. Ele sempre fala de nós estar ali toda semana, no gabinete dele, orando, agradecendo a Deus. Mas eu louvo a Deus porque ele abriu as portas ali para a gente estar ali. Louvado seja Deus. Ali a gente tem derramado muitas lágrimas na presença de Deus. Eu sei que existe uma finalidade. Ali o pastor Aparecido, ele sabe que tem dia que ele me liga, no domingo, eu falei, mas a gente não vai não, pastor Aparecido. Não, ele não vai não, essa semana não. Eu disse, vai. Ele falou, pastor Aparecido, a gente vai. Quando a gente não vem na segunda, vem outro dia da semana, terça e quarta, ou quarto, nós estamos aqui, orando pela nossa nação, pela nossa liberdade, pelo nosso presidente, pelos nossos parlamentares, que nós temos vindo, eles dando a cara a tapa, lutando por a nossa família. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu amo a Bíblia, eu amo a harpa cristã, louvado seja Deus. E eu gostaria de louvar o Senhor com uma estrofe do hino 559. Há muitos hinos, nós estamos ali fazendo menção do hino 633. É o que nós estamos vivendo agora. Eu digo, eu não sei quando esse hino foi colocado na harpa, porque ele é dos últimos hinos, deve ter uns 20 anos a mais. Mas é o que nós estamos vivendo agora, irmão. O hino 633 é o que nós estamos vivendo agora. E o hino 559, ele fala da Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero o irmão da Missão Além, quero falar com o irmão, viu, irmão? A gente já participou muito com a minha equipe de missões. Eu sou líder de missões na minha igreja e domingo agora, sempre gosto de fazer no segundo domingo do mês, mas agendaram alguma coisa lá e não deu para fazer no segundo. Mas eu não gosto de deixar em branco o dia da Bíblia e eu quero criar também o dia para comemorar o dia da ressurreição de Jesus, viu? É o dia mais importante da minha vida. É o dia da Bíblia, o dia da ressurreição de Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Porque essa palavra nos ensinou a amar a Deus, conhecer a Deus. E a ressurreição de Jesus é o que faz também nós estar aqui,
Louvado seja Deus. Também que o Senhor também nos ressuscitou também através da ressurreição dele. Amém? Eu vou louvar Deus com uma estrofe desse hino. Sou apaixonada por ele. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é o mapa da jangada dos que seguem para o céu. Livro de amor, livro que nos dá prazer, do Salvador, da justiça e do saber. Amém? Deus abençoe. Domingo nós estamos ali também, de manhã e à tarde, à noite, também comemorando esta palavra, alegrando os nossos corações. E os irmãos que foram ali por esta palavra. Irmãos, eu não sei ler, mas o que faz nós conhecer esta palavra é os nossos líderes evangélicos, que eles nos ensinam, quando chega na igreja, eles vão ler a palavra, eles dizem qual é o livro, qual é o capítulo, qual é o versículo que vai ler. E isso, como a gente não sabe ler, e eu acho muito lindo o versículo que diz assim: bem-aventurados que lê, mas bem-aventurados que ouvem e guardam esta palavra. Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho um problema muito sério de esquecimento, mas é na minha igreja, para a glória do nome de Jesus, é quem mais conhece os hinos da harpa. Jesus já agora mesmo, uns 4 meses atrás, o Senhor me colocou para mim louvar 1000 hinos. Eu estava na África uma vez, o Senhor colocou também para mim, dentro de poucos dias, louvar 1000 hinos. Eu estava numa guerra muito grande, ali com muito demônio. Louvado seja Deus, o Senhor disse, louva 1000 hinos, louva 900 para vencer os demônios e 100 para agradecer por me ter dado a vitória. Louvado seja Deus. Amém. Então, irmã, a Bíblia e a harpa cristã, são a escola dominical. Eu não leio, mas eu não deixo de comprar minha revista. São as 3 armas que eu uso como defensor da minha vida, porque se não fosse a Bíblia, nós não estaríamos aqui. E eu quero pedir aos irmãos que orem por nós, domingo estamos ali. Não estou muito feliz, porque sempre eu gosto de alugar um caminhão de som. À tarde nós vamos fazer evangelismo com um caminhão de som nas ruas, mas como aumentou muito o preço, as pessoas dos caminhões de som, os trio elétricos, aumentou muito o preço, já tem 2 vezes que a gente faz evangelismo na rua, eu não tenho mais condição de alugar um caminhão de som. Porque eu acho muito bom que a gente sai em cima daquele trem elétrico e falando da palavra de Deus, pregando, louvando, mas pelo preço que eles aumentou muito, eu não estou mais conseguindo. Mas ore por nós, amém. Porque Jesus é o dono da prata e do ouro, ele pode um dia conceder esse desejo do meu coração. E toda vez que eu marco o evangelismo, eu tenho condição de alugar um trem elétrico para a gente sair nas ruas falando a todo mundo o poder da palavra de Deus. Como Deus é poderoso, como Jesus é poderoso, como Deus é fiel. Por cada fidelidade de Deus, que é que nós estamos aqui. Falar de Deus que mesmo que nós sejamos infiel, mas o nosso Deus permanece fiel. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Estou feliz por estar aqui, irmão. Amém. É Deus que tem nos reunido aqui nesta manhã. E eu quero orar, os irmãos, bem rápido, senadora. Porque o que nós temos que pedir a Deus para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para nós entender a palavra de Deus. Viu? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem para o Pai a não ser por mim. Eu digo para os irmãos, a eternidade só tem 2 lugares para a gente passar a eternidade. E nós temos que escolher enquanto estamos com vida e consciente. Depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não existe mais sacrifício. Amém? Amém. Que Deus abençoe todos nós. Abençoe esta mesa. Amém. Essa mulher valente. Amém. Que eu louvo a gente na minha igreja, também dando um congresso de missões, tinha pouquinha gente, mas ela levou a palavra maravilhosa, todo mundo ficou amando ela na minha igreja, e eu pretendo que Deus vai preparar
para mais irmãos participar com a gente ali. Amém. Na nossa igreja, levando a palavra de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. A irmã Hilda, obrigada por sua participação. Uma mulher que não lê e conhece a Bíblia. E é apaixonada pela Bíblia. Acho que esse testemunho é muito forte. E aí eu encerro essa sessão dizendo que sou filha de um pastor muito humilde e nas nossas igrejas as pessoas se convertiam numa época muito difícil de se pregar o Evangelho. As pessoas analfabetas se convertiam e queriam ser alfabetizadas para lerem a Bíblia. E por conta desse movimento que a Igreja Evangélica fez no Brasil, de alfabetizar as pessoas que queriam ler a Bíblia, nós protagonizamos o maior movimento de alfabetização do país. Foi feito pela Igreja Evangélica nos últimos 50 anos. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os líderes. E antes do encerramento dessa sessão, convido a todos para acompanharmos a apresentação da música Meu Barquinho. E todos estão convidados para cantar. Glória a Deus. Se Jesus está no barco, a palavra dele está no barco, nós não vamos naufragar, amém? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O medo ele acalmou, o vento repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Obrigada ao cantor Felipe. Dessa forma, encerro essa sessão sem antes deixar de agradecer ao gabinete do senador Magno Malta, pastor Paulo Lomba, Janaína, todos os assessores do senador Magno Malta, pela organização dessa sessão especial. Ao senador Magno Malta pela iniciativa, a todos que estiveram presentes no plenário e todos que nos acompanharam via TV Senado, via redes sociais. Muito obrigado. E declaramos que a palavra de Deus é viva e vida. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Está encerrada a sessão. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje,
20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Havendo o número regimental, nós declaramos aberta a 59ª reunião da Comissão de Educação e Cultura, da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data, 16 de dezembro de 2025. Comunicamos que foi apresentado a esta comissão o ofício circular número 108 do atual ano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, solicitando apoio na divulgação de pesquisas sobre impactos da inteligência artificial na educação. Nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, o documento estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submetemos à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas das 57ª e 58ª reuniões realizadas em 9 e 11 de dezembro. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram, sem divergências. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à apresentação e à apreciação do relatório da avaliação política pública, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, nos termos do artigo 96b do Regimento Interno do Senado Federal, em atendimento ao requerimento 8 de 2025 desse colegiado. Concedemos a palavra ao eminente presidente que foi entre nós desta comissão, senador Flávio Arnes, substituindo a nossa companheira senadora professora Dorinha Seabra para a leitura do relatório. Senador Flávio, Vossa Excelência nos dispensa essa atenção de poder fazer essa leitura, tendo em vista que a nossa companheira senadora Dorinha, em meio ao seu deslocamento ao Senado Federal, teve que assumir outras obrigações, deve estar chegando proximamente, mas como todos nós temos ainda deveres a cumprir, eu pediria especial mercê de Vossa Excelência a fazer a leitura ad hoc, por gentileza. Bom dia. Bom dia, agradeço a Vossa Excelência, quero cumprimentá-lo, cumprimentar aí a equipe toda, né, da Secretaria, né, da Comissão de Educação e Cultura, e dizer que, iniciando o relatório, no momento em que a professora Dorinha, senadora, professora Dorinha chegar, eu, com o máximo prazer, se ela assim desejar, passar também a leitura, né, do relatório sobre um assunto da extrema importância e com a capacidade e a competência que ela tem de também fazer a leitura e os apontamentos que julgar necessários. Como é algo muito importante, eu pergunto a Vossa Excelência, eu posso começar pela introdução, né, quer dizer, fazer a leitura também, né? Também. Muito bem. Então, introdução. Processo de avaliação de políticas públicas pelas comissões permanentes do Senado Federal fundamenta-se no inciso 10º do artigo 49 da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional para fiscalizar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Essa previsão integra o regimento interno do Senado Federal, que no artigo 90, inciso 9, atribui às comissões a função de acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de sua competência. Em consequência, nos termos da Resolução 44, de 17 de setembro de 2013, o Senado incluiu
o artigo 96b no regimento interno, para tratar da avaliação de políticas públicas como instrumento de acompanhamento da ação do poder público nas diversas áreas. Para além do trabalho de fiscalização e controle realizado pelo Poder Legislativo, com auxílio direto do Tribunal de Contas da União, esta avaliação busca propiciar um olhar mais aprofundado sobre uma política específica em cada comissão temática, de forma a subsidiar o trabalho parlamentar e apontar não só problemas e riscos, mas também recomendações para correção de rumos. Nesse sentido, em 1º de abril último, a Comissão de Educação aprovou o requerimento número 8/2025, de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, que indicou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, como uma das políticas públicas a serem avaliadas por este colegiado durante a sessão legislativa de 2025. Para dar andamento a essa atividade, foi apresentado o plano de trabalho que foi aprovado pela comissão em 19 de agosto de 2025. O plano de trabalho propôs que a avaliação do fundo englobasse diferentes dimensões, com destaque a seu funcionamento geral, os novos critérios utilizados na distribuição da complementação da União, bem como aspectos relacionados à sustentabilidade financeira do fundo, tendo em conta as vinculações constitucionais de recursos para a educação e a possibilidade de novas fontes de receitas, como aquelas derivadas da exploração de petróleo e gás. Ademais, foi incluído o chamado ICMS educacional no escopo dessa avaliação, uma vez que se trata de importante inovação na cooperação federativa para o financiamento educacional diretamente ligado ao Fundeb, pois faz parte do rol de condicionalidades para o recebimento de uma das modalidades da complementação federal, o valor aluno ano resultado, VAAR, no âmbito do fundo. Considerações preliminares. Diante de sua importância no financiamento educacional, não surpreende que o Fundeb já tenha sido objeto da avaliação de políticas públicas conduzidas por esta comissão. De fato, em 2019, quando se debatia sua transformação em mecanismo permanente, a Comissão de Educação aprovou um detalhado relatório de nossa autoria sobre o Fundeb, que concluiu com diversas recomendações relevantes para as mudanças em discussão no Congresso Nacional naquele momento. Muitas dessas recomendações integraram os debates que levaram à promulgação da Emenda Constitucional 108 de 2020. Relatada por nós na Câmara dos Deputados e por mim próprio no Senado Federal, a referida Emenda Constitucional 108 de 2020, relatada por nós na Câmara dos Deputados, só eu volto, na leitura pela então deputada Dorinha Seabra e por mim aqui no Senado Federal. A referida Emenda Constitucional número 108 de 2020 e sua regulamentação pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, ensejaram diversas inovações no mecanismo do Fundeb, além de institucionalizá-lo como instrumento permanente e prever um incremento substancial da complementação de recursos feita pela União. Considerando o escopo dessas novidades, a Emenda Constitucional 108 de 2020 incluiu no artigo 60A do ato das disposições constitucionais transitórias a previsão de que no 6º ano de vigência do Fundeb permanente, ou seja, em 2026, no ano que vem, fosse feito um primeiro exercício de revisão do novo fundo, seguindo-se outras revisões a cada 10 anos. Por isso a importância, inclusive, dessa política pública para esse ano. Nesse sentido, a avaliação proposta para a Comissão de Educação pode oferecer subsídios para esse exercício inicial de revisão, ao tempo em que consolida informações para que o Poder Legislativo possa efetivamente cumprir sua função de acompanhamento e fiscalização
da principal política pública de financiamento da educação pública do país. Cabe lembrar a magnitude do Fundeb, que confirma seu papel estrutural na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Em 2024, os recursos do fundo totalizaram 310 bilhões, sendo a complementação da União de 49,7 bilhões. Para 2025, a estimativa é que o Fundeb ultrapasse 339 bilhões, sendo 56,5 bilhões oriundos da complementação da União. Esses montantes destinam-se ao financiamento da oferta educacional para quase 39 milhões de estudantes, da creche ao ensino médio, em todas as modalidades. Além disso, 70% dos recursos destinam-se à remuneração dos profissionais da educação nas redes de ensino. Esse volume de recursos, abrangência, bem como a complexa engenharia envolvida em sua operacionalização, devem sempre nortear as análises a serem feitas nesta casa sobre o Fundeb. Atividades realizadas, avaliação empreendida pelas comissões do Senado Federal, tipicamente se utiliza de diversas fontes, e em especial dá espaço para escuta das perspectivas dos diferentes atores envolvidos na implementação e acompanhamento das políticas públicas avaliadas. A seguir, apresentamos uma descrição sintética das atividades realizadas ao longo do segundo semestre do ano como parte da avaliação do Fundeb pela Comissão de Educação. A. Pesquisa documental. Com base em nosso plano de trabalho, iniciamos as atividades pela coleta e análise das normas legais e infralegais que regem o financiamento do Fundeb. Também incluímos na análise documental dados orçamentário-financeiros, relatórios de auditorias realizados pelo TCU e estudos e pesquisas conduzidos por órgãos oficiais e pesquisadores independentes. Nesse processo, compilamos um amplo conjunto de fontes documentais provenientes de diferentes bases de dados e instituições. B. Audiências públicas. Além da pesquisa documental, realizamos 6 audiências públicas com a participação de gestores públicos da educação e da fazenda, em âmbito federal, estadual e municipal, organizações da sociedade civil, entidades representativas dos profissionais da educação, associações de pesquisa, especialistas de universidades e entidades especializadas, órgãos de controle e de defesa do direito à educação e instituições ligadas ao setor de petróleo e gás. Essas audiências deram espaço para a escuta qualificada e o debate com atores relevantes que participam diretamente da execução do Fundeb e de seu acompanhamento em nível nacional e subnacional, permitiram também, por meio do E-Cidadania, a participação direta de cidadãos de todo o país que enviaram perguntas e comentários aos participantes das audiências públicas. Aí é apresentado um quadro com as audiências públicas realizadas, indica os temas tratados e os convidados presentes em cada uma das audiências públicas, cujas notas taquigráficas, registros em vídeo e slides apresentados podem ser consultados na página da Comissão de Educação na internet e recomendamos, inclusive, que isso seja feito pelo Brasil. Somos gratos a todos os convidados que enriqueceram nosso entendimento sobre o Fundeb a partir de uma pluralidade de visões e perspectivas nesses eventos. Então, a primeira audiência pública foi sobre o novo Fundeb, funcionamento e desafios, com os convidados listados também no relatório. A segunda audiência pública, novos critérios de distribuição da complementação da União, operacionalização e lacunas. Terceira audiência pública, garantia de direitos com sustentabilidade financeira.
o Fundeb e as vinculações constitucionais. A senadora professora Dorinha a proponente, né, dessa política pública, por apelo do presidente, comecei a fazer a leitura, mas disse que tão logo Vossa Excelência chegasse, eu passaria a leitura a Vossa Excelência. Só vou terminar essa parte. A 4ª audiência pública, resultados do Fundeb, perspectivas, o que mostra as pesquisas e auditorias, sempre com os convidados e convidadas listados e à disposição de todos que participaram na página, né, da Comissão de Educação. 5ª audiência pública, novas fontes de financiamento para o Fundeb e a educação, as receitas do petróleo e gás. E a 6ª audiência pública, o ICMS educacional como condicionalidade do VAR, avanços e desafios. A letra C, se refere a reuniões técnicas. Então, senadora professora Dorinha, com a máxima honra, e eu tinha mencionado isso no início da minha leitura, temos por Vossa Excelência, né, uma amizade, um respeito enormes pela competência, dedicação à área, né, pelo trabalho todo exercido na Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal, e felizmente essa política pública foi escolhida pela Comissão de Educação, porque no ano de 2026, como está no início do relatório, né, é o período, até o Senado se antecipa isto, né, já fazendo em 2025, para que seja o primeiro relatório sobre os resultados, impactos e desafios do novo Fundeb. Mas eu tenho a honra de passar, então, a leitura a Vossa Excelência e fico aqui escutando e apoiando. Obrigado. Senadora Dorinha, por gentileza, os meus cumprimentos, bom dia. Nós tomamos a liberdade, até por força do horário, de pedir ao senador Flávio Arnes que pudesse ter iniciado, como assim o fez, a leitura do seu relatório, e ele fez questão, como estilo cavalheiresco, que sempre assim o norteou, de ato contínuo à sua chegada, Vossa Excelência retomasse a leitura do que produzido foi pela sua atenção, pela sua competência e dedicação a essa matéria. Faço questão também de dizer, já deve ter se dirigido pessoalmente, as palavras congratulatórias da senadora Tereza Leitão, que aqui não pôde estar, mas que pediu, Vené, transmita à senadora professora Dorinha toda a minha estima e o reconhecimento pela qualidade, porque ela já fez a leitura do relatório, mas publicamente mencionando a sua dedicação e o seu denodo. Passo a palavra a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser retomar a partir da linha C, reuniões técnicas, ou se quiser fazer uma síntese do que ainda resta-nos a ouvir, a senhora é quem define. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar também a senadora Tereza Leitão, senador Flávio Arnes, companheiro de relatoria do Fundeb, a todos que nos acompanham aqui. Estou vendo aqui o pessoal da Frente Norte e Nordeste, né? E assim, tantos que estiveram conosco nas audiências públicas. O relatório, senhor presidente, está disponível e ele é um relatório a partir das diferentes reuniões. Nós realizamos várias audiências públicas. Eu gostaria de ler um resumo que são de 4 páginas, mas ele dá uma ideia geral da política pública. O relatório está disponível de maneira completa, além de todas os documentos relacionados às audiências, e foram muito produtivas. As entidades, em sua maioria, e especialistas apresentaram documentação. Nós quisemos apresentar esse relatório, mas o tema vai ter que ser enfrentado no próximo ano. Eu quero agradecer aqui a consultoria que nos acompanhou. O tema tem que ser enfrentado até porque algumas medidas e ajustes legislativos deverão ser tomados, o que já era previsto. 2026 é um ano de realinhamento e, lógico, tem algumas assincronias em virtude de
políticas públicas que não fazem parte do Fundeb, mas são instrumentos de organização do Fundeb, que é a maior fonte de financiamento da educação básica pública. Então, eu vou direto a esse documento. Ele apresenta esse resumo do relatório, ela acontece no momento que antecede a revisão oficial. O plano de trabalho foi aprovado em agosto e vários atores envolvidos. O documento completo, ele reúne a parte de pesquisa documental, vasto acervo de documentos, incluindo a legislação pertinente, as normas infralegais, os relatórios de auditoria do TCU e dos estudos acadêmicos sobre o Fundeb. As audiências públicas, nós tivemos a participação de 26 especialistas, gestores públicos federais, entidades de diferentes áreas, instituições que lidam diretamente com as fontes de financiamento e complementação, reuniões técnicas com o Ministério da Educação, com o INEP, com o TCU, com Todos pela Educação e outras entidades. Também fizemos um mapeamento de todas as proposições que tratam do Fundeb, são mais de 100 proposições que estão em tramitação no Congresso, que se relacionam de alguma forma com o Fundeb ou com o processo de valorização dos profissionais da educação, o uso do precatório, a questão da reforma tributária, tudo isso também está levantado. As conclusões preliminares. A análise dos documentos e as contribuições colhidas nas audiências e reuniões técnicas permitem construir um diagnóstico robusto, embora ainda preliminar, sobre o estado atual do Fundeb. A magnitude e a complexidade operacional do Fundeb exigem uma análise cuidadosa e aprofundada. As inovações trazidas pela Emenda Constitucional 108 de 2020, como os novos critérios de distribuição de complementação da União, VAAF, VAAT e VAAR, ainda estão em fase inicial de implementação. Seus efeitos precisam ser monitorados de perto. Embora as atividades de 2025 tenham sido extensas, os debates revelaram a necessidade de aprofundar a investigação sobre as fontes, como o caso do ICMS. Nós introduzimos no texto do Fundeb o exemplo exitoso que tinha no Ceará da distribuição do ICMS educacional. Foi dado um prazo para que todos os estados aprovassem suas leis próprias, foi o prazo de 2 anos, e os estados criaram uma lei de distribuição do ICMS educacional. Isso se mostrou como um fator que precisa ser monitorado. O objetivo inicial de criar o ICMS educacional era no modelo do Ceará, mas já tem outros estados que implementaram, poder a rede estadual, a secretaria estadual, apoiar as secretarias municipais e as escolas para melhorarem o seu resultado, criando, a partir daí, políticas públicas e programas que pudessem ajudar os municípios, em geral, os pequenos municípios. Um pequeno município talvez não tenha condição sozinho de realizar um programa de avaliação, um programa de qualificação, mas sim reunido em consórcio ou apoiado pelo Estado, pode melhorar o resultado educacional, entendendo que os estudantes não têm carimbo, aluno, estudante do Estado ou do município. Ele é um cidadão daquele Estado e tem direito a ter um resultado educacional, um direito de aprender. Se, por um lado, cabe aos municípios cuidar da educação infantil e o ensino fundamental, e o Estado, normalmente, fundamental do 6º ao 9º e o ensino médio, isso tem que ser feito de maneira articulada, de modo que os estudantes não sejam penalizados para o estudo no município. Rede municipal está num sentido, numa direção, e a do Estado em outra direção. Por isso foi pensado o ICMS educacional, que permitisse programas de alfabetização, às vezes coordenados pelo Estado, embora não tenha turmas de alfabetização, mas com esse recurso do ICMS educacional. Então, no nosso relatório, nós apontamos a necessidade de monitorar estas leis estaduais que foram aprovadas e quais são os seus efeitos. De igual forma, o VAAR se mostrou um bom instrumento, mas algumas condicionalidades estabelecidas já foram cumpridas. Os municípios deveriam estabelecer, e os estados, forma de escolha de diretores. Forma estabelecida, aquela condicionalidade não precisa mais constar
como método VAR, mas monitorar a implementação ou criar uma outra condicionalidade como forma de induzir a melhoria precisa ser atualizada. De igual forma, os programas de avaliação. A diversidade das perspectivas que foram coletadas com gestores, sociedade civil, mostraram a necessidade também de ajustamento em relação às avaliações nacionais. Os tempos, prazos e regularidade das avaliações educacionais, que em alguma medida estão fora da sincronia de tempo com o exigido pelo Fundeb. Então, esses ajustes serão apontados às instituições e ao próprio Ministério da Educação, que precisa alinhar, do ponto de vista com uma sincronia, as avaliações nacionais, até pensando, talvez, numa avaliação anual e não mais no ciclo que nós temos, né, de a cada 2 anos, dentro das avaliações realizadas pelo governo federal, se sustentando nas avaliações estaduais, no caso em que os estados já tenham. Então, com base no trabalho realizado, nas conclusões preliminares, a recomendação principal desse relatório é a continuidade da avaliação do Fundeb pela comissão no ano de 2026. A continuidade dos trabalhos permitirá que a comissão produza um relatório final, consolidado e robusto, que servirá como subsídio fundamental na revisão do fundo, previsto na Constituição em 2026. Ainda no ano de 2026, é crucial observar os efeitos da implementação completa das novas regras do Fundeb. Algumas começaram a ser implementadas agora de maneira recente, no processo de implementação. A avaliação contínua permitirá analisar os dados de maneira mais madura. Questões como a regulamentação do Sistema Nacional de Avaliação, o SINAEB, como eu disse, precisam ser ajustadas. A definição de indicadores de qualidade e articulação com o fundo e a reforma tributária em processo de implementação, que também requer o acompanhamento em relação à reforma tributária e à implementação desse fundo de financiamento da educação básica, a implicação em relação às fontes de financiamento, que mudam completamente a partir do processo da reforma tributária, ainda em processo de implementação. Dada a centralidade do Fundeb para a educação brasileira, é dever do Poder Legislativo manter o processo de acompanhamento e fiscalização permanente, garantindo que o fundo cumpra seus objetivos. Em resumo, a avaliação iniciada em 2025 construiu base sólida para o conhecimento e diálogo, e a continuidade em 2026 será um passo lógico e necessário para que essa comissão possa oferecer ao Parlamento e à sociedade a contribuição qualificada do seu aperfeiçoamento. Na verdade, senhor presidente, com caro senador Flávio Arnes e todos que nos acompanham, a senadora Tereza Leitão, o relatório completo, ele faz recomendações que, a meu ver, elas podem ser enviadas ao Ministério da Educação, ao Conselho de Secretários, Conselho a Undime e outros pesquisadores, mas, oportunamente, nós vamos apresentar o requerimento a partir do próximo ano, para definição desse colegiado sobre a continuidade, já a partir dos estudos realizados. Inclusive, sabemos que algumas das leis já aprovadas precisam ser, como eu disse, reajustadas, porque elas já foram superadas e elas requerem a atualização. É um mecanismo muito robusto, não poderia ser diferente, ele movimenta mais de 20% dos recursos, ou seja, dentro dos 25% da educação básica, mas em alguns são a totalidade de recursos, e somando-se a isso é o caso do ICMS educacional, que é um volume significativo de recursos. Nesse momento está em discussão na Câmara um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Educação, que trata do piso salarial, né, do professor e dos demais profissionais. Aparece muito também essa necessidade. Então, visto ser uma política tão robusta, eu acredito que esse monitoramento requer que no ano de 22, inclusive com recomendações legislativas conjuntas que deverão ser apresentadas por essa comissão.
Quero agradecer aqui, em nome da consultoria que está aqui presente, todo o trabalho realizado, o monitoramento, agradecer o trabalho realizado na época da elaboração do Fundeb e agora na avaliação da política pública. Muito obrigada. Senador Flávio, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra para discutir ou comentar o relatório pela senadora Dorinha apresentado? Eu quero, senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar novamente a senadora professora Dorinha Seabra por todo o trabalho na área da educação no decorrer da vida, inclusive, né? Que lá em 2020 ela foi relatora na Câmara dos Deputados da emenda constitucional, que trouxe mudanças no Fundeb, tornou o Fundeb permanente, novos critérios de distribuição, né, muito mais adequados para a realidade, né, e com uma participação mais expressiva do governo federal nesse fundo contábil, tanto que passou dos 10% para 13% em 2021 e 2% a cada ano, né, de execução do Fundeb, chegará no ano que vem a 23%. Então, daquilo que estados e municípios aportam para o fundo contábil, a União, né, contribuirá com 23%. Por isso, o aumento expressivo da participação da União. Isso é constitucional, é permanente, com critérios que têm que ser avaliados, como está na própria proposta. E é natural, né, que sejam avaliados, reavaliados, pensados, aprimorados. Isso é muito importante. E eu quero destacar que naquela ocasião foi feito um trabalho muito articulado entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Participamos juntos, porque eu relatei a emenda constitucional aqui no Senado, participamos juntos de audiências, de reuniões descentralizadas, e então quando a emenda aprovada na Câmara chegou ao Senado, em uma semana, mais ou menos, uma semana ou 2 semanas, né, a emenda estava sendo aprovada aqui no Senado Federal. Lembrando que era a época da pandemia, né, 2020. Portanto, muito desse trabalho, anteriormente, né, essa discussão já vinha acontecendo em 2019, mas muito desse trabalho foi feito remotamente. Então, o apelo que eu faço é que a sociedade se debruce agora sobre o relatório, muito bem elaborado, com a participação efetiva da consultoria, como já havia acontecido lá atrás e no decorrer dos anos também, e que a gente possa avançar, né, nesse financiamento, no maior financiamento, mais expressivo, mais robusto, da educação básica brasileira. Sempre lembrando, da creche até o ensino médio. Isso significa pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e modalidades, que é a educação da pessoa com deficiência, jovens e adultos, educação profissional, técnico profissionalizante, né? Enfim, né? Nas modalidades todas. Então, parabenizar e dizer que bom que essa política pública foi escolhida nesse ano, o que abre, assim, o caminho para que o debate, como a senadora Dorinha colocou, continue no ano que vem. Parabéns para a relatoria, para a consultoria e para a comissão, né, que decidiu nesse sentido. Perfeito. Senadora Dorinha. Eu só gostaria, além de mencionar nominalmente os consultores, agradecer à equipe da comissão, porque nós nos somamos aqui, pegamos uma jornada de realizar semanalmente audiências públicas, então foi sobrecarregado, né? Além da reunião ordinária, nós nos reunimos aqui por semanas seguidas para essas audiências públicas. Então, em nome da Andréia, eu quero agradecer a todos vocês
que estiveram conosco aqui nas audiências públicas. André, nossa comandante. Então, porque ela esteve aqui conosco todas as tardes. Verdade. Já ia faltar com o André, ia mencionar a Tatiana e Edmar, não é? Eu quero agradecer José Edmar que trabalhou conosco, inclusive, na época da elaboração. Ele estava acompanhando o senador Flávio Arnes, a Tatiana Feitosa, o Rodrigo, que também esteve conosco. Quem é Rodrigo? Ele não está aqui hoje, mas são os consultores, né? E da CONOF, o Jussi e o César, que estiveram também aqui semanas a fio e trabalharam no relatório. Então, quero agradecer a disposição deles de trabalho e competência e dedicação que me ajudaram muito na construção desse relatório preliminar. Bacana. Eu faço questão de subscrever as suas menções, porque nada mais justo. Muitas das vezes, na maioria das vezes, nós aqui aparecemos na condição de detentores do mandato, mas ao nosso lado nós trazemos, e é excelência. A gente já teve a oportunidade, tanto eu quanto o senador Arnes, como a senadora Dorinha, de experimentarmos também uma qualificada assessoria na Câmara dos Deputados. Mas não é demérito dizer que eu me sinto muitíssimo feliz de poder ter conhecido os senhores e senhoras consultores do Senado que fazem e integram uma equipe extraordinária, nos permitem desenvolver. Costumo dizer, quem não tiver à disposição para o trabalho e para o eficiente resultado a ser entregue a cada um dos estados que representa é porque não deseja, mas não nos faltam condições para tal. Senadora Dorinha, em meu nome, em nome principalmente da senadora Tereza Leitão, nós agradecemos, foi muito oportuna a sugestão e a acolhida do colegiado para que nós pudéssemos desenvolver esse material sob a sua batuta, sob a sua condução. Eu também não estarei a desmerecer ou deslustrar a nenhum outro integrante desse colegiado, porque, inclusive, eu próprio faço parte, mas nós temos 3 figuras excelsas que são a cara, né, da discussão e dessa temática educacional, que é a senhora, historicamente, à frente de mandatos que desenvolveu na Câmara Federal e se segue aqui no Senado, é o nosso professor, decano Flávio Arnes, e a senadora Tereza Leitão, que, sob a sua vasta experiência como parlamentar estadual, assim se demonstrou, trazendo-a essa vasta expertise, conhecimento, dedicação, denodo, confiança sobre aquilo que seguramente é o mais importante, que é o investimento, as atenções à área da educação, assim tem nos permitido. Então, parabéns. Né? É evidente que esse material deva chegar às mãos dos que fazem o Ministério da Educação, às mãos de todos nós, né? De todos os partícipes, e foram muitos, inclusive Vossa Excelência faz menção a Anísio, né? Que aqui está como integrante da Frente Norte-Nordeste, não é isso? Um bom cearense que estava aqui batendo um papo conosco e falando sobre essa participação. Pois bem, parabéns, senadora Dorinha. Obrigado, meu querido professor Flávio Arnes. Presidente, só uma observação. Eu sempre tenho ressaltado também o papel essencial da consultoria e da secretaria, né? De fato. A secretaria é incansável, sabe? São 3, 4 reuniões por semana, audiências públicas, né, e sempre trabalhando. Mas eu quero destacar que a secretária é triatleta, né, por isso ela aguenta bem. Aguenta o rojão, né? Triatleta Andréia, né, participou da maratona no outro dia, 42 quilômetros em 2 horas, menos de 3 horas, né? Menos de 4 horas. 4 horas significa correr 40, se fossem 4 horas, significaria correr 42 quilômetros, 10 quilômetros por hora, exatamente, e 4 horas seguidas. A gente já na primeira etapa já estaríamos fora. Parabéns, então, André. Parabéns, porque o fôlego precisa também. Principalmente convivendo conosco, né? Aí tem que ter. Parabéns. Enfim, vocês nos orgulham, de fato. E muito jovens, né? Eu estava dizendo aqui quando chegava que me chama a atenção
a juventude desses nossos e nossas companheiras que passam a integrar a nossa instituição. Nós concluímos a discussão com a palavra que foi conferida pelo senador Flávio Arnes. Em votação, o relatório apresentado pela excelentíssima senhora professora Dorinha Seabra. As senhoras e os senhores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram, sem objeções. Aprovado o relatório. Nos termos do artigo 96b, parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas e cabíveis providências. Antes que encerremos, propusemos a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, sem objeções. A ata está aprovada e será devidamente publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, agradecemos, em nome da senadora presidente Tereza Leitão, a presença de todos e declaramos devidamente encerrada a presente reunião. Ótima terça a todos os senhores e senhoras. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Quero cumprimentar os senhores senadores, senhoras senadoras que estão nos acompanhando remotamente e também presencialmente, porque com certeza alguns ainda virão aqui. E quero cumprimentar a todos os participantes dessa audiência pública de suma importância. E havendo número regimental, declaro aberta a 60ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, dia 16 de dezembro de 2025. Quero cumprimentar especialmente o deputado Isidório, pastor Isidório, que se faz aqui presente. E eu tenho alguns comunicados da presidência. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Ofício número 996 de 2025, da Câmara Municipal de Mauá, São Paulo, encaminhando o requerimento número 3015 de 2025, que requer informações sobre os estudos, critérios e o embasamento técnico para a formulação das diretrizes estabelecidas pelo Decreto Federal número 12.686 de 2025, que instituiu a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Ofício número 287 de 2025 do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, encaminhando recomendação para que o Congresso Nacional confira máxima urgência e prioridade à tramitação do projeto de lei número 4.501 de 2020, de autoria do senador Jacques Wagner, que dispõe sobre a comercialização,
propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso de frituras e gorduras trans em escolas públicas e privadas em âmbito nacional. Nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, os documentos estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro desse colegiado solicitar atuação nesse projeto, nesse período. E os objetivos e diretrizes da reunião é que a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei 4606 de 2019, que veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada, para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos e garante a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Em atenção ao requerimento 52 de 2025 da Comissão da Educação de minha autoria. Quero também cumprimentar aqui a todos que participam do E-Cidadania. Quero cumprimentar o Fabrício de São Paulo, o Diego do Distrito Federal, o Rodrigo de Minas Gerais, a Verônica do Distrito Federal, o Carlos de Santa Catarina, o Jefferson de Santa Catarina e o Kelvin Carvalho, que é estudante de teologia do seminário Osana Bible School, que está aqui presencialmente. Quero cumprimentar os senhores e senhoras e quero parabenizá-los por participar dessa audiência que é tão importante. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o missionário Charleston Soares dos Santos. Missionário, por gentileza, faça parte aqui da mesa. Tudo bom, missionário? Sinta-se à vontade. Pode sentar. Quero cumprimentar também, aqui para tomar lugar à mesa, o pastor João Batista Cavalcante Júnior. Seja Quero cumprimentar os pastores e deputado estadual, pastor Israel Alves Ferreira, e o deputado estadual da Bahia, José de Arimateia, que estão participando dessa audiência pública através da forma remota. Quero participar todos. E antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. E agora, com a palavra, o missionário Charleston Soares dos Santos. Seja muito bem-vindo, missionário Charleston, a essa audiência pública, fazer parte aqui da mesa. Para mim é uma honra, um prazer, e para todos nós que estamos aqui presentes. E o senhor tem 10 minutos para a fala, porque tem outros oradores posteriormente ao senhor, tá? Então, com a palavra, o pastor, o missionário Charleston Soares dos Santos. Boa tarde, excelência, boa tarde a todos.
agradeço a nossa presidente da comissão dessa audiência pública, a senadora Eudóxia, que o nome significa boa reputação, boa glória, honra reconhecida, aquela que é digna de louvor, é o nome da senhora. Seu nome carrega significado de reputação, de honra, profundamente alinhado com o espírito da palavra de Deus. E Isidório, nosso querido deputado pastor sargento Isidório, que no grego o nome dele significa Isidoros, que significa dádiva divina. Só uma pessoa com a dádiva divina tem capacidade de conviver no maior hospital de tratamentos de dependentes químicos da América Latina, com seus genros, noras e filhos e netos, 2.000 pessoas se recuperando das drogas. Então, realmente, só uma pessoa que carrega alguma coisa de Deus pode conduzir um hospital com tantas pessoas desprezadas da sociedade, que são os órfãos de Salvador, da Bahia do Brasil. Essa PL é uma PL muito importante. Foi a primeira PL que foi colocada em pauta na fila, onde o pastor Isidório ficou na fila aqui de madrugada, no ano de 2019. Senadora Eudóxia, na verdade, eu vou dar um testemunho, porque eu estou aqui defendendo que a Bíblia continue sendo o que ela é, no seu original. Minha mãe, nós somos 9 filhos, meu pai, sargento da Polícia Militar, minha mãe, dona de casa, 9 filhos, morávamos em uma casa de 40 metros quadrados. Casa muito pobre. Uma casa de palafita em Salvador, numa área muito perigosa, onde minha mãe nos ensinou a gravar os textos bíblicos. E o texto que ela ensinou para a gente, porque na hora do almoço era briga, confusão, um querendo pegar o pão do outro, muita pobreza, muita dificuldade, e ela ensinou a gente o Salmo 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. É como orvalho que desce do monte de Sião. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então a instrução de minha mãe: pare de brigar, porque senão Deus não vai abençoar vocês. A Bíblia foi desde 82, eu tenho 55 anos, e desde 82 que eu estou sendo doutrinado com a palavra de Deus. Por isso a defesa que a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, ela continue sendo o que é na sua fase original, no seu pleito original. E outra coisa importante, que eu prefiro dar o meu testemunho, eu não gosto de falar lenda, eu gosto de falar de improviso, porque eu falo do coração, o Salmo 127 foi um salmo que me ajudou a sair da dificuldade, que me incentivou a entender que tem um Deus que tira a gente do cativeiro, da pobreza, da miséria. E o Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor tirou do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faz-nos regressar, Senhor, como as correntes do Neguebe. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo a sua colheita. Foi isso que eu entendi, que da pobreza, o estudo, a educação e a palavra de Deus me deu norte para chegar onde eu cheguei, missionário, empresário, uma pessoa que ama a Deus e ama a palavra de Deus. E ainda tenho mais 5 minutos. Outro testemunho que eu vou dar, pessoal, teve um momento na minha vida, senadora, que eu perdi a esperança, as portas fecharam, desempregado, nada meu dava certo. Eu li um texto na Bíblia, nessa Bíblia que nós estamos defendendo aqui na PL 4606, que foi o Apocalipse, capítulo 3, de 7 ao 11, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: essas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti, senadora Eudóxia, pus a porta aberta, que ninguém pode fechar, pois tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus, mas são mentirosos, eis que eu farei que caiam prostrados aos teus pés, senadora Eudóxia, e sabem que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. Então essa palavra me ensinou que Jesus tem a chave. E ali eu entendi, e uma palavra que eu vou encerrar já aqui, que é o Salmo 42. Ainda tem 5? Ah, tá bom, é que eu não estou vendo. Então é o seguinte, estou vendo. Então, senadora, é porque eu sou muito espontâneo, senadora. Então, o Salmo 42, eu tive depressão. Eu tive depressão de 2015 a 2017.
E esse homem daí, que durante muitos anos me incentivou, eu achei que eu estava com câncer, ele orando por mim, e também o nosso querido João Batista, coincidentemente, outra pessoa que a gente tem uma boa ligação, que é uma pessoa que eu ouço muito, é um conselheiro. E daí, eu, no Salmo de madrugada, o Salmo 42, e quando eu abri o Salmo naquela angústia, naquela profunda angústia, depressão. O que é depressão, Charles? Depressão é excesso de passado. O que é ansiedade? É excesso de futuro. Eu estava depressivo, deprimido. E um dia abri a Bíblia no Salmo 42. E aquele Salmo 42 foi como se fosse Deus saindo das palavras e entrando no meu coração. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas me servem de alimento de dia e de noite. E dizem constantemente, onde está o teu Deus, Eudoxia? Lembro-me quando ia com a multidão em procissão e cânticos à casa de Deus. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o verei na salvação da sua presença. A minha alma estava abatida dentro de mim. E aí, depois daquele dia, eu entendi que a depressão foi embora. E eu queria aproveitar o ensejo para agradecer por essa oportunidade maravilhosa. E eu agradeço muito à senhora, que Deus possa conduzi-la cada dia mais, ao senador Alcolumbre, presidente da casa, e que Deus possa trazer saúde, e que tenhamos um final de ano abençoado, um final de ano de paz, de luz, e que o sal da terra, que é Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo... Aí, ó, tá vendo? Guardei a tua palavra no meu coração. Você vai conversar 3 minutos. E quem disse que eu estou experimentando aqui? Eu estou vendo ali. Já está dando Natal, não vou começar a missa da vida. Tá Missionário, deixa eu lhe adiantar, fica tranquilo. Obrigado. Quando der 10 minutos, vai tocar uma campainha. Ah, ótimo. Tá bom? Quando der 10 minutos. Quando der 10 minutos, toca, fica tranquilo. Obrigado. Quando der 10 minutos, vai tocar uma campainha. Então, voltando aqui, eu queria deixar sintetizado aqui, mais claro do que a luz do sol do meio-dia, que a palavra de Deus, ela é o norte. E essa questão que nós estamos aqui na PL 4606 é a questão que sintetiza, que carimba, com a ajuda do Senado Federal, para que a nossa Bíblia católica, a nossa Bíblia evangélica seja preservada na sua essência, na sua autenticidade. Porque com essa autenticidade, com os textos sagrados dos originais, capítulos, versículos, livros preservados, para que possamos continuar com esse instrumento maravilhoso de educação, que a Bíblia é a educação. Muitas pessoas aprenderam a ler na Bíblia, preservando. Como é que pode dizer que Maria não é mãe de Jesus? Né? Maria é uma pessoa que eu acho que é a mulher mais honrosa que já existiu na Terra, chama-se Maria. E nós respeitamos de todo o nosso coração. Nós temos várias pessoas na nossa família que entendem isso, nós entendemos e respeitamos. Por isso nós temos essa abertura de estarmos em situações de falar da palavra de Deus e trazer o argumento que sintetiza e dá a certeza de que estamos no caminho certo, mantendo com essa PL que já foi aprovada na Bahia com patrimônio material. E o salmista guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Então, eu fico muito grato a Deus por isso. E eu queria, para encerrar, deixar um texto aqui que vale a pena, senadora Eudoxia, deputado Isidório, que é o texto de Mateus 5, de 11 a 16, que prova por A e B e C que nós somos o sal da terra. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eis que assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor? Para mais nada presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre uma rocha, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ela ilumina todos que estão na casa. Faça também resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que ele veja em vós as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Parabéns, que a senhora continue sendo luz, pastor Isidoro continue sendo luz, e que a Bíblia seja honrada na sua essência e no seu original. Deus abençoe, em nome de Jesus. Missionário Charleston,
Fico feliz em ouvir suas palavras. O senhor que é um homem de Deus, não é? Realmente, assim, foi muito impactante o que você falou, a sua história de vida, o seu testemunho. E fiquei muito feliz em ver a tradução do meu nome. Não é? Tantas coisas boas. Deus é bom, né? Amém. Muito grata. E agora eu quero convidar o deputado, pastor Isidório, para compor a mesa. Nos dê essa honra, deputado. E também quero convidar o pastor João Batista Cavalcante Júnior, meu amigo, para vir compor. Já está aqui. Não, desculpa. Me perdoe. Bispo Fernando Fé. Me perdoe, pastor. Convido para tomar lugar à mesa o Bispo Fernando Fé, que é meu amigo, é o nosso bispo que está em todos os cultos, tanto da Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados, como também do Senado. Cita-se bem-vindo a essa sessão tão importante e é um prazer estar com você aqui, Bispo Fernando Fé, compor da mesa, e também é um prazer estar aqui com o senhor deputado, nosso deputado missionário, deputado pastor Isidório. Agora, eu vou passar a palavra para o pastor João Batista Cavalcante Júnior. O senhor tem, pastor, 10 minutos para os seus esclarecimentos, as suas explanações. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, num local que é muito relevante para o nosso país, para toda a sociedade, onde grandes decisões são tomadas. Obrigado, senadora, por essa também oportunidade dessa audiência pública, onde podemos falar da Bíblia Sagrada. Obrigado, pastor Isidório, porque conheço o senhor, é um homem que não só fala a palavra, mas ele vive a palavra de Deus. E é muito bom ver esse testemunho do missionário Charleston, porque quando você conhece somente a palavra teologicamente, ou estuda a palavra, ou às vezes conhece muito da palavra, é bom lembrar que muitas vezes só a palavra, sem o Espírito Santo, a letra do que está escrito aqui é morto, não vai fazer efeito. Então o testemunho do missionário nos traz a realidade da palavra de Deus, por isso que ela não pode ser movida, mexida, subtraída. E eu fui professor de religiões, seitas e heresias, muitos anos ensinando dezenas, centenas de pessoas. E a gente entende que não pode ser tirado o que foi colocado no cânon sagrado, o que já vem no Novo Testamento do primeiro, do segundo século e do Antigo Testamento. Não pode ser transformado por uma narrativa ou o momento que se está vivendo. A gente ensina para os alunos, né? Você não pode adicionar, você não pode subtrair, você não pode multiplicar e você não pode dividir o que está na palavra de Deus. Alguém que saiba, eu sou formado em teologia, também sou formado em direito, sou formado em administração, sou formado na Academia da Força Aérea, sou coronel da reserva também da Força Aérea Brasileira. Tive a oportunidade de Deus me dar coisas assim que eu jamais pensei na minha vida, porque também eu tive uma infância que eu nasci em Cametá, no Pará. Alguém sabe o que é isso? Nem sabe, né? Onde o vento já fez a curva, né? Então Deus me deu uma oportunidade, porque uma criança que nasceu de 7 meses num barco não teria. E pela palavra de Deus, minha vida foi transformada. Aleluia. E a vida da minha família foi transformada. Casamentos são transformados, vidas de pessoas são tiradas da morte, tiradas do local onde a sociedade despreza, e esse homem, o pastor Isidório, ele tira esses homens do local do desprezo e traz de novo para conviver em sociedade. Então, como eu poderia me furtar de dizer que a Bíblia pode ser mexida? A Bíblia não pode ser mexida.
A Bíblia não pode ser tocada, a Bíblia não pode ser modificada, a Bíblia tem que ser aquilo que foi escrito, e a Igreja Católica, e depois na Reforma Protestante, já foi dito, esses livros vão compor a Bíblia e são tradução do aramaico, do hebraico e do grego. Não se pode retirar palavras, até a própria Bíblia diz isso, ai daquele que tirar uma palavra, uma vírgula, um tio, porque não serão homens que irão tomar conta disso, não serão homens que irão vir com alguma coisa sobre aquela pessoa que fez isso. O próprio Deus diz que ai, e quando diz ai na Bíblia, se você não sabe teologia, entenda, quando fala ai na Bíblia, é porque vai vir alguma situação muito difícil para você. Então não toque naquilo que Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo para colocar na santa palavra dele. E isso a gente ensinou muitos anos, e eu quero ler aqui, agora, muito relacionado ao projeto. O projeto de lei 4606 de 2019, do deputado pastor Sargento Isidório, veda qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição nos textos da Bíblia Sagrada para manter a inviolabilidade de seus capítulos e versículos e garante a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal, passando neste momento para esta comissão. A inviolabilidade da Bíblia Sagrada refere-se à crença na sua natureza imutável como palavra de Deus. A essência do legislador é justamente a imutabilidade da Bíblia. Não pode ser tocado naquilo que já foi fechado no cânon sagrado por católicos e evangélicos. Se quiserem fazer isso, esse projeto de lei está dizendo que não pode ser mexido, porque já foi fechado no cânon sagrado. No Brasil, a relevância da Bíblia é refletida nos dados censitários. Não sei se a senhora já sabe, senadora. De acordo com o último censo demográfico do IBGE 2022, a maioria da população brasileira se declara cristã, com 88,8% dos entrevistados afirmando pertencer a alguma denominação cristã. Desse total, 49,2% se identificam como católicos, enquanto 39,6% se declaram evangélicos. Os dados confirmam que, mesmo com mudanças no cenário religioso, o cristianismo segue sendo a principal religião do Brasil. Esse projeto protege a Bíblia Sagrada de qualquer tentativa deliberada de induzir a erros teológicos por interesses, políticos ou de forma ideológica. A autoridade da Escritura não pode ser abalada e nem sua fidelidade textual substituída por certas narrativas. Porque você quer utilizar uma narrativa, então você vai mudar a Bíblia. Essa palavra tem poder e transforma vidas. É necessário você ter um encontro com a palavra escrita, mas com o poder do Espírito Santo que está sobre ela. Homens, durante vários séculos, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que nem se conheciam, nem tinham proximidade para a tradução oral e conseguiram escrever. Então, há poder nessas escrituras. A autoridade, não estamos falando em versão ou tradução desse projeto de lei, mas sim na proteção e submissão ao texto original das Escrituras Sagradas. De novo, cabe ressaltar que os livros do Novo Testamento datam dos séculos 1 e 2 e os livros do Antigo Testamento datam de centenas de anos antes. Então, o que a gente quer deixar bem claro aqui é que quem é católico, quem se diz católico desses 49,2% brasileiros que se identificam como católicos, ele não pode querer que mexam na sua Bíblia católica. Não pode tocar na sua Bíblia católica em que ele crê, a sua família crê, eles vão para a missa, eles cultuam e vão dizer, não, agora a gente vai mexer na sua Bíblia, que o seu bisavô aprendeu assim, o seu avô aprendeu assim, a sua mãe aprendeu assim, você aprendeu assim, você está agora fazendo o seu filho aprender assim, o seu netinho que nasceu já está sendo batizado e vai aprender assim, e vão mudar a Bíblia dos católicos. Não pode ter teólogo alguém que possa vir contra a Bíblia dos católicos.
porque isso é tocar na fé das pessoas. Pessoas querem tocar na Bíblia Sagrada e vêm aqui e falam bonito para tocar na Bíblia dos católicos. Isso está abalando a fé deles. Não é só a moral, não é só uma consciência, mas você sabe o que abala a fé? Como esse homem estaria sentado aqui se você tivesse abalado a sua fé? Ele decora versículo e fala salmos, não porque ele se iludiu, a sua mente é super capacitada, não, foi vivendo na pele a palavra de Deus e ele viu transformação na sua vida. Eu fui conhecer a casa dele da Bahia, eu tive que entrar curvado. Você sabe o que é morar curvado numa casa? Não. Você sabe o que é estar no ar-condicionado, trabalhar no Senado Federal, trabalhar na Câmara Federal, ter um bom salário, por quem te conhece, ou então por causa de um concurso, mas não sabe o que é a palavra de Deus trazer uma transformação extraordinária na sua vida. Como vão tocar na Bíblia dos católicos? Como tocarão na Bíblia dos evangélicos, porque sendo pessoas que eu sou doutor daquilo, eu fui não sei da onde, eu estou não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Você não pode tocar na fé dos evangélicos. Você não pode tocar na mulher que entrega 2 moedinhas e entregou tudo o que ela tinha. E Jesus fala, tinha mais fé nela do que de todos esses homens doutores, fariseus e saduceus. Não seja fariseu e saduceu do século 21. Seja um homem de fé. E eu quero declarar para você, nesta reunião, nesta audiência pública, quem é que vai se atrever a tocar na Bíblia católica ou na Bíblia dos evangélicos? Mudar um tio, mudar uma letra, não é só contra os homens que você está indo. Ouviu seu doutor, sua doutora? É contra o próprio Deus que você está indo. A autoridade da Escritura não pode ser abalada e nem sua fidelidade textual substituída, como eu já disse, por narrativas ideológicas. Neste diapasão de tudo que nós falamos aqui, conclui-se que o projeto de lei número 4606 de 2019 visa assegurar a fidelidade cultural. Ei, você evangélico católico, existe uma cultura. Dizer que você não tem cultura, você tem uma cultura, onde o seu filho foi criado nessa cultura, o seu neto foi criado nessa cultura, o seu avô foi criado nessa cultura, o seu pai foi criado nessa cultura. Como pode alguém dizer que não tem cultura? Os católicos ou os evangélicos, os cristãos têm cultura, sim. Tem cultura, história. Como vão tocar na história se sangue foi derramado, pessoas foram mortas, pessoas morreram por causa dessa palavra, e você vem dizer que ela pode ser mudada agora no século 21 por pessoas que não derramaram uma gota nem de suor, quanto mais de sangue. Existe um homem que morreu e se chama Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que essa palavra fosse escrita com sangue, e os profetas morreram para que essa palavra fosse escrita com sangue. Vai lá em Hebreus e vê a galeria da fé. Será que você estaria em alguma galeria? Você, seu doutor e doutora, que tenta mudar a palavra de Deus, permitir a mudança da palavra de Deus, porque alguém chegou para você e disse, me ajuda aqui, porque agora a gente vai colocar esse negocinho aqui. Não, irmãos. Homens já estudaram muito para traduzir do hebraico, do aramaico e do grego. Seja os católicos com a Vulgata, seja os católicos com qualquer outra tradução que eles fizeram, a CNBB, que gosta direto nos textos dele, no hebraico, no aramaico. Você não pode tocar naquilo que foi estudado, que foi feito e, principalmente, que foi crido e transformou a vida das pessoas. Então, existe uma história. Como você pode querer mudar a história no século 21 se essa história foi escrita com sangue? E espiritual. Aqui já teve testemunho, até o nome da senadora tem um sentido espiritual. Como é que vão querer mudar o seu nome? Aí a senhora avalia a sua história, senadora. A senhora está aqui sentada nessa mesa. Quando é que a senhora sonhou que a senhora ia ser uma senadora da República? É porque o seu nome tinha um significado espiritual. Aí eu vou querer deixar mexer na Bíblia católica e evangélica para mexer também no mundo espiritual? Não se pode deixar mexer no mundo físico. E isso foi dado à terra aos homens, para que eles exercessem o seu domínio. E domínio gera território. Adão errou no seu domínio, desobedeceu, foi tirado do seu território. Então não vamos errar, porque existe agora o momento de colocar a palavra de Deus para os católicos e evangélicos como um domínio. E esse território será entregue para aqueles que forem fiéis à palavra e que ainda não derramaram uma gota de sangue, mas se for necessário, cremos que pelo evangelho,
precisando morrer, morreremos. Eu quero deixar bem claro que a fidelidade cultural, histórica e espiritual da Bíblia Sagrada no Brasil deve ser preservada por gerações dentro dos princípios constitucionais, como o deputado Isidório está fazendo. Muito obrigado. Quero aqui parabenizar o pastor João Batista Cavalcante Júnior pela sua explanação. Que o nosso Deus continue te abençoando poderosamente, te dando luz e sabedoria, guiando os seus passos, e que através de você muitas almas sejam ganhas para Cristo. E que você, como instrumento nas mãos de Deus, possa ser um agente de transformação na vida das pessoas. Que Deus te abençoe. E agora, com a palavra, de forma remota, o pastor Israel Alves Ferreira. Pastor Israel, o senhor tem 10 minutos para a sua explanação. Seja muito bem-vindo, muito nos honra a sua presença nessa audiência pública. Obrigado, senadora Eudócia. É um prazer estar com vocês. Não pude estar presente aí, desculpem. Estou falando da cidade de Ilhéus, no estado da Bahia, e tenho o prazer de falar sobre esse assunto tão importante e singular, que é falar sobre a Bíblia Sagrada. O assunto é sobre modificá-la ou não. Vamos pensar aqui que a Bíblia é o livro mais lido na história da humanidade. É o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg em 1455. É o livro mais traduzido em outras línguas, 700 línguas foram traduzidas. A Bíblia foi traduzida em 700 línguas, já em quase 700 línguas. Esse livro é o livro mais lido no mundo há muitos anos. É um livro de fé, fala de espiritualidade, fala de cultura, fala de história. E esse livro não só forma, mas transforma. Transforma pelo poder, porque essa palavra é poderosa. Então, quando nós pegamos uma Bíblia, nós temos que lembrar que tem esse contexto profundo de história, de historicidade, esse contexto de conhecimento, de sabedoria, essa dimensão que é envolvida a você pegar a Bíblia, entender a Bíblia é um livro de história que conta a história da humanidade, conta a história do início de todas as coisas, como tudo começou, você vai vendo que a sua Bíblia conta do Gênesis ao conta a sua história do começo, história da família, história das primeiras nações, sobre as nações mais antigas da Babilônia, os romanos antigos, os gregos, os judeus, que são os livros que estão por toda, os povos que estão por toda a Bíblia. Nós vamos encontrar nessa dimensão histórica, que não pode jamais mudar a história. Então, essa dimensão histórica mostra essa história das pessoas no Velho Testamento, história de países, história da religião, a religião cristã judaica, que hoje, só de cristãos no mundo, temos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que seguem esta Bíblia, católicos, protestantes e outras igrejas cristãs que existem no mundo, que seguem os princípios e valores das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. Então, esse livro também vai para o Novo Testamento e conta a história de Jesus. São livros históricos, os Evangelhos contam como Jesus nasceu da bendita Virgem Maria, como ele cresceu sendo Deus, que se fez homem, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, se fez homem para libertar a humanidade. E nesse mundo ele passou 33 anos, morreu, e os Evangelhos contam a história linda de Jesus. E depois vem o livro de Atos, que fala sobre o início da igreja. Depois vem as cartas doutrinárias, que ensinam como ensinar ética, moral, princípios, valores. Então, os princípios que envolvem, nós temos os princípios que envolvem a Bíblia, a história, a cultura,
a moral, que também é uma coisa muito importante, que a lei dos judeus traz uma questão moral, a lei dos judeus que era cerimonial, que é a lei religiosa, a lei moral, que é a lei do relacionamento das pessoas, e a lei civil, que era a lei do Estado, a lei que nós temos hoje nas nossas constituições. E a Bíblia foi o início, a introdução para muitas leis no mundo, muitos princípios morais e éticos revisitados pelos filósofos estão na Bíblia. Princípios de família, ética, de responsabilidade, de trabalho, de valores, de verdades. Tudo, a Bíblia vai falar tudo isso que vai edificar a família. Então a Bíblia é um livro religioso, moral, ético, histórico, que diz tudo o que nós precisamos saber para viver bem, para ser feliz, para ser abençoado. E além disso, ali a Bíblia vai levar a gente lá para o futuro. A Bíblia traz o passado, que é a história, o presente que nós estamos vivendo agora, é o que diz as cartas de Paulo, de São Paulo, de São João, de Judas, de todos esses escritores da Bíblia, diz sobre os valores deste tempo. E tem o futuro, o livro do Apocalipse, que fala as coisas que vão acontecer. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. E tem mais, não é um livro de mitos, porque hoje as pesquisas teológicas e sociológicas levam a uma conclusão. 80% de todas as profecias citadas na Bíblia já se cumpriram, falta só 20% se cumprir, ou seja, tudo aquilo que se falou se cumpriu. Outra coisa importante, a arqueologia hoje descobriu que todos os textos do Velho Testamento, as histórias que estão lá, como o dilúvio, todas as histórias estão comprovadas arqueologicamente, com pesquisas, ou seja, o livro que fala a verdade, fala a verdade em relação às pessoas, em relação à espiritualidade e à fé, isso tudo está na Bíblia Sagrada. Não, nós precisamos entender que é impossível mudar, como ninguém se propõe a mudar os livros de Kardec, os espíritos precisam ser respeitados. Ninguém mudou ao Corão, porque o Corão é a religião dos muçulmanos, que nós todos precisamos respeitar. Ninguém muda nem dos livros que foram escritos. Por exemplo, o livro A República de Platão. Quem propôs mudança no livro de Platão? Então, ninguém consegue mudar nenhum livro que foi escrito, principalmente livros tão profundos e tão importantes como a Bíblia, que é o livro que está sendo o mais lido há muitos, desde a imprensa de Gutenberg, quando ele imprimiu a primeira Bíblia, foi o primeiro livro a ser impresso na impressão em série. Até agora, esse livro já se espalhou por toda a face da Terra e tem mudado história de pessoas, mudado vida de pessoas, tem abençoado esse livro da Bíblia. É o propósito de transformar. Pastor Israel, me dê licença um segundo. Pastor Israel, licença um segundo. Oi. É o seguinte, a sua fala tá prejudicada, porque talvez a sua internet não esteja assim, com uma potência boa, sabe? E para não prejudicar a sua fala, que está sendo muito importante, eu orientaria o senhor, pastor Israel, ver a possibilidade do senhor usar uma internet de maior potência, né, que algum assessor do senhor possa lhe ajudar. Enquanto isso, eu passava a palavra para o bispo Fernando Fé, que está aqui presencialmente, porque a sua fala está prejudicada. Então, muitos que estão assistindo aqui presencialmente e remotamente sua fala, não estão conseguindo entender direito. Alguns momentos fica boa. Depois, declina um pouco a sua fala. Tem como o senhor verificar isso e a gente voltar a lhe chamar daqui uns 5 minutos? Eu verifico aqui, no lugar de ter melhor aqui no prédio aqui e pego. Tá bom? O senhor concorda fazermos assim? Para não ficar prejudicada a sua fala. Tá bom? Então eu volto, peça ajuda aí sua assessoria e eu volto a lhe chamar daqui 5 minutos. Tá bom, pastor? Obrigada. Obrigada.
Eu agora vou dar a palavra, enquanto o pastor Israel Alves Ferreira, ele vê essa parte técnica para a fala dele não ficar prejudicada, eu chamo o bispo Fernando Fé, que está aqui presencialmente fazendo parte aqui da nossa mesa, nessa reunião tão importante, para que ele dê uma palavra. Bispo, o senhor só terá 5 minutos, porque o senhor se inscreveu agora, não foi com antecedência. Aí eu abri essa precedência para você, tá? Então, você terá, bispo, 5 minutos para sua fala. Muito bem, senadora Eudócia, minha grande amiga, a quem eu estimo muito, e é uma honra estar contigo nessa comissão. É uma honra estar com a senhora nessa audiência pública. Pastor Sargento Isidoro, uma figuraça do Brasil, esse grande guerreiro de Deus, que vem com essa PL para poder marcar e consolidar aquilo que desde o princípio e desde quando Deus instituiu que a palavra dele estivesse na terra, assim se fez. Quando nós entramos, senadora, num assunto como esse, onde temos visto muitas pessoas irem de encontro à palavra de Deus e querer distorcer ela para que seus costumes, suas vontades, suas razões, os seus quereres falem mais alto do que a própria palavra de Deus, nós entendemos que o próprio Deus fica triste. Por isso que o salmista Davi, ele foi muito categórico quando ele falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu costumo dizer aqui no Congresso Nacional, como líder da música que sou hoje, aqui no Congresso Nacional pela Frente Parlamentar Evangélica, assessor direto da frente, eu costumo dizer que muitos dos nossos parlamentares, muitos dos nossos assessores e muitas pessoas que estão dentro desta casa, onde nós encontramos e vemos todo tipo de situações e temos que nos manter firmes, e nós temos visto a diferença daqueles que servem a Deus ou que leem a palavra de Deus e daqueles que são totalmente omissos à palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você esconde, não guarda, porque o que é guardado, todo mundo acha, mas o que é escondido fica difícil de achar. Por isso que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Não pecar contra o quê? Contra Deus. Como é que seria esse pecado? A falta de fé, a falta de certeza, a falta de saber que Deus está no controle de tudo e que Deus é que tem a mão dele estendida sobre nós para nos livrar de tudo. É Deus que nos conforta, é Deus que nos direciona, é através da palavra de Deus. Essa mesma palavra, a Bíblia Sagrada, quando o nosso amigo deputado pastor Isidoro, ele vem com essa PL proibindo as modificações no texto da Bíblia Sagrada, ele vem literalmente, cara, consolidar e levantar uma bandeira forte, porque poucos já se levantaram contra essa cinte que nós estamos vendo aí. Ninguém, como o pastor bem falou, ninguém muda o Alcorão, ninguém tem proposta para mudar qualquer outro tipo de textos espirituais ou bíblicos que tenham na terra, ninguém quer mudar o livro de quem quer que seja. Mas por que atacar a Bíblia? Só porque a Bíblia fala a verdade? Só porque na Bíblia está contida todos os princípios para o ser humano? Só porque na Bíblia está escrito todas as direções que o ser humano pode ter para ser feliz, para ter direcionamento na família, para ter direcionamento de como ser curado, para ter direcionamento de como conquistar aquilo que você deseja? Porque a palavra de Deus, ela é alimento. Muitas vezes a gente cantou a canção, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, oração é fortificação. Alimento é a palavra. Quando você se alimenta da Bíblia, a Bíblia ela te dá respaldo para tudo. Você quer ser feliz? Está na Bíblia. Você quer vencer os temperos da vida? Está na Bíblia. Você quer viver como uma pessoa forte e determinada para conquistar aquilo que você nunca conquistou? Está na Bíblia. E o melhor de tudo, pastor Isidoro e minha senadora Eudócia, nós estamos vivendo hoje, no meio da nossa sociedade, as crianças,
os adolescentes, a juventude está vivendo uma situação de ataques espirituais porque deixaram de ensinar e de falar a palavra de Deus nas escolas e de dizer de fato o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: instrui, ensina a criança no caminho em que ela deve andar e até quando envelhecer ela não vai se desviar dela. Instrui a criança através da Bíblia. Instrua seu filho, pai e mãe. Mostre o que é que a palavra de Deus diz e você vai ter felicidade. Você não vai ter seu filho botando o dedo na sua cara. Você não vai ter seu filho jogando celular na parede, quebrando televisão porque você não deu internet para ele. Instrua o seu filho na palavra e você vai ver que a palavra de Deus vai fazer viva na sua casa, na sua família e em tudo que você fizer. A palavra de Deus, ela está aí para que todos nós possamos usufruir e viver essa palavra chamada Bíblia Sagrada, o maior de todos os livros, o melhor de todos os livros e o livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. Então nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor e ninguém toca nessa palavra, porque bem falou o pastor e é texto bíblico. Deus disse: ai daquele que tocar ou que tirar uma vírgula, um tio dessa palavra. Esse ai de Deus está dizendo assim, ó, é digno de morte. Esse ai de Deus está dizendo assim, ó, se fizer, vai provar a sentença da morte. Deus não vai tirar e nem vai negociar o que ele já deixou na palavra. Ah, Bispo Fé, mas foram homens que escreveram, foram homens que disseram e que botou aqui na Bíblia. Tem controvérsias na Bíblia. O que Deus falou está falado e o que está na Bíblia ninguém pode revogar. Está decretado, está dado, está dito, e quem se ousar vai sofrer as consequências. Bíblia Sagrada é o livro mais lindo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. É através da palavra que nós temos tudo de bom. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus faça o Brasil amar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, senadora. Amém. Nosso bispo Fernando Fé. Inclusive a sua voz é linda, viu? Você tem que louvar mais ao Senhor em praça pública para converter mais pessoas, com a graça de Deus. Foi um talento, né, que Deus te deu. Louvado seja Deus por isso. Parabéns pelas suas palavras, bispo Fernando Fé. Agora eu volto a convidar o nosso pastor Isael Alves Ferreira para complementar a sua palavra. Eu não sei quanto tempo ele falou, André. Falou 7 minutos. Tá, então, pronto. Para complementar a sua fala, com a palavra o pastor Isael Alves Ferreira. Por favor, estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Estamos sim. Pode prosseguir. Nós estávamos falando sobre a Bíblia como um livro que não tem como ser violado, por ser um livro histórico e como os livros de outras religiões também têm se respeitado, que fala da crença das pessoas, fala da religião das pessoas. E isso é muito interessante que a gente considere isso é impossível de ser mudado, porque a Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes, num prazo de 1.600 anos, e o que é mais interessante de tudo isso, que lá os textos mais recentes, no Novo Testamento, estão em conexão com os textos do Velho Testamento. Então, há uma conexão histórica, uma conexão espiritual, uma conexão cultural. Quando você lê um texto do Novo Testamento, do apóstolo São Paulo, o apóstolo São João, os evangelhos, o próprio Jesus Cristo falando, se refere a muitos textos do Velho Testamento, ou seja, é um livro que jamais tem nada mitológico. Todas as coisas estão comprovadas arqueologicamente, historicamente, sociologicamente, com os povos que estão envolvidos, a história de cada povo, a história de cada pessoa que está envolvida na Bíblia. Então, um livro
que fala da história de gente, de pessoas. E nós, todos, podemos usar como exemplo nos personagens bíblicos, como exemplo das nossas vidas. Então, a Bíblia é um livro de que não tem nem a possibilidade de ser violado, porque ele já está enraizado na história da humanidade. Na história da humanidade, porque só cristão tem 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Mas os que não se dizem cristãos também lê a Bíblia. A Bíblia é um livro de conhecimento, de aprendizado. É um livro que ensina sobre a salvação, o milagre, as experiências espirituais. É um livro de história, é um livro de ética, que começando com os 10 mandamentos lá no Velho Testamento, a Bíblia descreve a ética, que é essa relação nossa com o outro, não é? Essa questão ética e moral. A Bíblia é um livro que expressa literatura. A Bíblia é um livro que tem estilos de literatura. Por exemplo, o estilo histórico, o Pentateuco, parte do Velho Testamento. O estilo poético, as poesias lindas no livro de Jó, que fala do sofrimento de Jó. As poesias lindas do livro de Salmos, que é um livro para ser cantado. No Senhor, meu pastor, nada me faltará. Né? Como eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro, meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Os Salmos, a poesia dos Salmos, a poesia de Provérbios, são livros poéticos, com os pensamentos maravilhosos, os pensamentos históricos de Salomão. O livro de Eclesiastes, sobre a realidade da vida. O livro de Cantares sobre o amor, que são escritos por pessoas reais. Não um livro mitológico, é um livro de realidade da vida das pessoas. Todas essas vidas e essas cidades e lugares por onde passa a Escritura Sagrada, todos estão comprovados arqueologicamente. Tudo aconteceu. Então, depois disso, nós vamos para a Bíblia falando sobre a libertação das pessoas. Nós temos aí o deputado Isidório, um abraço, deputado Isidório. Tem uma obra de libertação tremenda. Mais de 1000 pessoas ao mesmo tempo no lugar sendo libertas das drogas. Libertas das drogas. Então, o que nós queremos dizer é: a Bíblia jamais pode ser violada. A Bíblia é a santa, bendita palavra de Deus. Nós precisamos amar, guardar e protegê-la. Deus abençoe a todos. Pastor Israel Alves, parabéns pela sua fala, contribuiu muito para essa audiência pública, que o nosso Deus continue lhe abençoando grandemente e todos aqui presentes. E como o nosso deputado estadual da Bahia, José de Arimateia, não entrou remotamente, nós concluímos a nossa reunião. Eu quero fazer uma consideração aqui mais uma vez ao Fabrício de São Paulo, a Diego, ao Rodrigo, à Verônica, ao Carlos, ao Jefferson e ao Kelvin Carvalho, que seus questionamentos irão para os seus e-mails. Eu vou passar esse documento para todos os palestrantes e eles irão responder no e-mail de vocês. E vocês vão ter a resposta. Só um minutinho. Tá. Kelvin Carvalho, eu vou lhe dar... Kelvin, tudo bom? Eu vou lhe dar um minutinho, porque é o seguinte, já tem uma programação legislativa e já começou a ordem do dia no Senado. Aí você tem 1 minuto, tá bom. Por favor, tá? Mas, licença, só colocando uma ressalva, que o seu posicionamento e o seu questionamento vai ser respondido pelos expositores no seu e-mail. Ok. Depois que você se colocar, ninguém vai responder agora, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá, você tem 1 minuto, Kelvin. As minhas perguntas é o seguinte, meu nome é Kelvin Carvalho, eu estudo com o Dr. Alderi Nelson Rocha. Ele trabalhou durante 30 anos com a tradução da Bíblia dos originais para o português.
onde foi encontrado mais de 5.000 erros de traduções da Bíblia João Ferreira de Almeida. O exemplo Salmo 23, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando no original está dizendo que o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. O meu questionamento é o seguinte: o que aconteceria se a lei for aprovada? Não prejudicaria as correções gramaticais da Bíblia, tendo em vista as mudanças naturais ao longo do tempo do idioma? E o que aconteceria com os exemplares das Bíblias já impressos, diferentes da versão que se deseja oficializar? Como ficariam as traduções para milhares de dialetos que ainda não foram traduzidos no Brasil, como exemplo para as tribos indígenas? E, por fim, oficializar uma versão da Bíblia não entregaria mais poder e responsabilidade para o Estado sobre a comunidade cristã no Brasil, acarretando o risco de acontecer algo semelhante ao que acontece na China? Ou seja, é uma intenção louvável, mas não seria tirar uma arma de brinquedo da mão de uma criança e entregar uma bazuca na mão de uma pessoa mal intencionada? São esses meus questionamentos para os senhores autoridades aqui presentes. Obrigado. Kelvin, muito obrigada pela sua participação. Todas as suas perguntas, que eu já estou até com o documento que a minha assessoria entregou, e os palestrantes, pastores, bispo, vão responder a sua pergunta, vai chegar no seu e-mail, tá bom? Dando continuidade... Eu quero aqui cumprimentar mais uma vez ao deputado Sargento Isidório, ao pastor João Batista, ao pastor Israel Alves Ferreira, que foi remotamente, brilhante explanação, ao bispo, meu amigo Fernando Fé, e ao missionário Charleston Soares dos Santos. Muito grata pela participação dos senhores. E eu quero colocar para vocês que nós iremos... Foi uma audiência muito importante, e dizer aos senhores que agradeço a participação mais uma vez, e que foi muito oportuno, e que o senhor deputado, que o nosso Deus continue lhe abençoando grandemente, o senhor e mais uma vez a todos aqui presentes, todos que estão remotamente nos acompanhando. E eu vou encerrar a sessão uma vez que todos já se posicionaram. Então, antes de tá. Pastor Isidório, o senhor só vai ter 5 minutos, porque o senhor está se inscrevendo agora, tá bom? Porque eu vou ter que ir para... Então, com a palavra, deputado pastor Sargento Isidório, o senhor tem 5 minutos. Senhora presidente desta comissão, desta sessão muito importante para a Bahia, para o Brasil, para o mundo inteiro, deputada Eudócia, no nome de quem eu quero saudar a mesa com o nosso querido coronel da Aeronáutica, João Batista, pastor, missionário Charleston, bispo da fé, todos os demais, meu querido pastor Israel Alves, todos que participaram. Esse projeto, ele não viola direito de ninguém, apenas a gente quer que não seja tocado na redação, que é exemplo de fé para o povo cristão católico, para o povo cristão evangélico, para todas as nações, principalmente no Brasil, que nós temos 89% ou mais de cristãos. Parabenizar e agradecer ao presidente do Senado, o muito digno senador Alcolumbre, que eu explicando a ele que era proteger os livros dos sacerdotes antigos, seja ele católico, seja ele evangélico, e outras matrizes que crê nesta palavra como a palavra de fé. Através desta palavra,
eu conheci Jesus, que me tirou do alcoolismo, me tirou das drogas, me tirou do homossexualismo, me tirou de planejar assalto, me tirou da bruxaria que eu vivia envolvido por não conhecer a luz. Tanto é que esta palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos é a sua palavra. Esse livro não vai estar impedido de escrever ele para nenhuma religião, para nenhum dialeto. Também os livros que tem escrito de pessoas, outros sábios, serão mantidos. Apenas a gente pede, meu querido jovem, que este livro, esta redação, nos seus capítulos e versículos, sejam inviolável, sejam intocável, ou seja, tombado apenas, de forma que possamos trabalhar com esta palavra no Brasil inteiro. Então, não pretende este projeto bolir com nenhum outro livro. Foi dito aqui de Allan Kardec, o livro daquele pessoal lá dos local que não pode nem tocar, ao Corão, nada, não tem nada a ver, vai continuar aqui ao Corão. Agora, a Bíblia lida pelos cristãos evangélicos, católicos e outros, não poderá ser tocada. É só isso que trata. Essa palavra, ela é fiel. Essa palavra, ela é verdadeira. Foi através desta palavra que o próprio Jesus botou Satanás no seu lugar durante 3 oportunidades. Quando ele mandou transformar pão em pedras em pão, Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Satanás continuou, pediu que ele se jogasse do alto abaixo, e Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás continuou de novo, dizendo: tudo isso eu te darei, se prostrado a mim adorares. E Jesus de novo, sacando esta palavra, disse: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Sobre a Bíblia está escrito que céus e terras passarão, querida senadora, mas essas palavras não hão de passar. Sobre esta palavra está escrito, Jesus dizendo: o meu povo erra por falta de conhecimento da minha palavra. Ou Jesus diz também: errais por não conhecer as Escrituras. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que só Deus vai recompensar Vossa Excelência com tanto que já tem feito. Foi conforme a Bíblia que há 8 ou 10 anos Vossa Excelência chegou na Fundação Dr. Jesus, era já uma capitão da Polícia Militar, era já uma doutora, uma médica, uma mulher muito simples, quando através desta palavra, eu, como um dos profetas, me lembro que disse: eu não sei de Vossa Excelência direito quem é, eu sei que Vossa Excelência estava lá para socorrer alguém, mas eu disse: um dia Deus vai te levar para o Senado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus vai lhe colocar no Senado, e Vossa Excelência é testemunha do que eu estou dizendo, que Vossa Excelência não esperava, talvez sequer estar deputada, quanto mais senadora da República, e na condição de uma mulher Maria, uma mulher Esther, uma mulher Débora, uma mulher Miriam, uma mulher descrita aqui já pelo grande missionário Charleston, depois pelo pastor João Batista, o nosso coronel. Então eu digo a Vossa Excelência que o que estamos discutindo aqui, os senhores senadores católicos ou senadoras, os senhores senadores ou senadoras evangélicos estarão apenas dando de presente ao Brasil que não permitiremos imoralidade dentro desta palavra, não permitiremos que seja violado por nenhum grupo, por ninguém, de partido nenhum. Ninguém vai tocar para botar nada, e está liberado suas inscrições. Pode escrever o livro de Xuxa, a Bíblia, pode escrever a Bíblia de quem quiser, contanto que esta que serve de fé, de exemplar para as profecias da palavra que está se cumprindo, e que só nos resta vermos o Senhor Jesus chegar em grande glória, em grande poder nas nuvens, para buscar o seu povo. Por final, dizer a
Vossa Excelência que tem um hino que diz assim: em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso e a cura, a recompensa vem sem demora. O descanso, o escape, a cura e a recompensa vem sem demora. Então eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência que a Bíblia é a palavra de Deus e é o único livro que, quando nós estamos lendo, o autor está próximo. O autor desta palavra é o Espírito Santo de Deus. Concluo agradecendo a todos os técnicos aqui, está entendendo, orientados por Vossa Excelência, à Bahia, ao Brasil, desejando a todos, independente de religião, de partido político, de direitas ou de esquerda, sejam lulistas ou bolsonaristas, que todo o povo encerre o ano debaixo das mãos poderosas de Deus e inicie o novo ano imunizados, debaixo do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, debaixo das mãos potentes de Jesus Cristo. Sejamos nós, diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, ovelhas do Senhor, cooperadores, dirigentes, princesas do ciclo de oração, independente de religião, sejamos todos cheios do Espírito Santo de Deus e esta palavra permaneça fiel e verdadeira, porque foi dito: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu muito obrigado, um feliz final de ano para todos e um ano novo de muita paz e prosperidade para o povo brasileiro. Que esta casa, o Senado, que a casa também que eu faço parte como deputado federal à Câmara Federal, possa continuar aprovando projetos importantes, melhorando a vida do povo, não somente baiano, nem do seu estado, mas do povo brasileiro. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a todos os senadores e senadoras, em especial ao senador Alcolumbre, presidente desta casa, muito jovem, que quando viu que a Bíblia Católica também estava protegido aqui, a redação abriu imediatamente o caminho de estarmos aqui. Muito obrigado a todos, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós que estamos aqui presencial, aqueles que estiveram lá do outro lado, através do celular, e com o Brasil e o mundo inteiro. Que haja paz em Israel e no mundo inteiro, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Muito obrigado, Senhor. Deputado Pastor Sargento Isidório, parabéns pelas suas palavras. Como eu já havia dito, que o nosso Deus continue lhe abençoando poderosamente e lhe usando como instrumento nas mãos dele para ajudar as pessoas. O seu trabalho é lindo. Eu tive a oportunidade de ir lá no seu hospital, né, toda a estrutura que o senhor preparou para os jovens, para tratamento. Parabéns. Isso é trabalhar para o reino. E Deus é bom e fiel na sua vida e na vida de todos nós. Tomo posse de todas as palavras que o senhor colocou agora, eu e todos aqui com certeza. E que o nosso Deus abençoe todos nós nesse final do ano, para que a gente possa estar cada vez mais próximo ao nosso Deus. Quero cumprimentar todos aqui, a Andréia e todos aqui que nos ajudaram nessa audiência, muito grata. E quero agradecer a participação de cada um dos senhores, assessores, todos aqui que fazem parte dessa segurança, muito grata. E antes do encerramento, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Sexagésima primeira reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 17 de dezembro de 2025. A presente reunião destina-se à entrega simbólica do substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Estamos aqui com a presença da presidenta da Comissão Especial da Câmara de Deputados, a deputada Tabata Amaral, e do relator do projeto, o deputado Moses Rodrigues. Além deles, a senadora, professora Dorinha Seabra, membro titular da Comissão de Educação, e o deputado Pedro Uquizai, também membro da Comissão Especial sobre o PNE. Quero dizer à deputada Tabata Amaral que é uma honra receber a comissão aqui, na nossa Comissão de Educação, que vai analisar o plano, e, sem sombra de dúvida, é um simbolismo muito forte, a gente receber das mãos da comissão que trabalhou o plano na Câmara, o extrato do Plano Nacional de Educação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à presidenta da comissão, deputada Tabata Amaral. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui com vocês na Comissão de Educação do Senado, cumprimentar a nossa presidente, senadora Tereza Leitão, cumprimentar a nossa sempre presidente da bancada da educação, senadora professora Dorinha, cumprimentar o nosso relator, Moses Rodrigues, e o nosso primeiro vice-presidente, que liderou os seminários estaduais, deputado Pedro Uquizai. Em nome dele, sintam-se muito abraçados. Não quero me alongar, mas eu me sinto obrigada a, primeiro, agradecer a vocês pelo diálogo constante. A gente, inclusive, se encontrou nos seminários estaduais, pôde acolher sugestões do Senado no texto que chega aqui, e a gente, depois desses 7 meses de tanto trabalho, com toda certeza, carrega um sentimento de dever cumprido bastante grande, mas também muita certeza, muita serenidade que o projeto agora estará em excelentes mãos. Se eu puder resumir o que foram esses 7 meses,
de muito diálogo. Vocês sabem que na Câmara esse é o projeto que mais recebeu emendas na história da Câmara dos Deputados, mais de 3.000 na primeira rodada, mais de 1.300 na segunda, foram 27 seminários estaduais, a gente se orgulha de ter sido a comissão que mais trabalhou na Câmara esse ano, e um processo recheado de muito diálogo, em que a gente de fato conseguiu trazer a voz de estudantes, professores, para compor um plano que tem o pé no chão da escola, que traz metas ousadas, o tamanho do sonho que a gente carrega para o nosso país, mas que também avança em temas que até aqui a gente não tinha conseguido avançar, como é a questão do monitoramento constante, da responsabilização dos gestores. Eu sei que são pautas muito caras às senadoras, e também um passo a mais que a gente está na questão do orçamento. A gente espera que rapidamente chegue também ao Senado Federal um PLP que foi de autoria da nossa comissão especial para garantir que o recurso necessário para o cumprimento das metas, ele vai estar assegurado, ele vai estar reservado para a educação. Então, em resumo, a gente tem bastante orgulho e, em nome aqui do deputado Moses, do deputado Pedro Kizai, agradeço muito a todos os membros da comissão. A gente viveu semana passada um momento de extrema polarização no Senado. Enquanto isso acontecia, a gente votava um texto sem destaque, com apoio de todos os membros da comissão, sem ressalva, para dizer que quando o assunto é educação, quando a gente bota trabalho, quando a gente foca no que importa, a gente consegue encontrar o consenso. Então, do meu lado, muita gratidão por essa missão de ter liderado a comissão. Foi uma honra aprender a trabalhar com o nosso relator e com muita tranquilidade de saber que o plano está nas melhores mãos que poderia estar, e muito animada para que essa discussão também aconteça no Senado e o mais rapidamente possível, sabendo que vocês receberam um texto bastante tarde, que a gente possa ter esse Plano Nacional de Educação junto com o nosso SNE. E aproveito para cumprimentar nossa senadora, a professora Dorinha, pelo trabalho que fez à frente do SNE, que essa dupla SNE-PNE escreva um novo capítulo para a educação brasileira. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Tabata. Mais uma vez, o nosso reconhecimento também pelo trabalho. Sei de todo o esforço da comissão. Acompanhei também o seminário do meu estado, outros seminários com representação. E vocês também, todos três que estão aqui representando a comissão, né, senadora Dorinha, são dignos de todo o nosso reconhecimento. Vou passar a palavra para o deputado relator, o deputado Moses Rodrigues, e depois passo para a senadora Dorinha. Boa tarde a todos os senhores e senhoras que nos acompanham nesse momento. Quero iniciar cumprimentando a presidente da Comissão de Educação e Cultura aqui no Senado, a senadora Tereza Leitão, cumprimentar aqui a nossa presidente na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, a deputada Tabata Amaral, cumprimentar aqui também a senadora Dorinha, nossa colega de partido no União Brasil, que sempre tem uma atuação muito forte também na área de educação, abraçar o nosso primeiro vice-presidente da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, o deputado Pedro Kizai, e esse é um momento que a deputada Tabata colocou muito bem. Foi um momento, durante 7 meses, mas de muito diálogo, né? Nós tivemos, na primeira fase, como ela colocou, e na segunda, aproximadamente 4.500 emendas. E utilizamos, senadoras, como metodologia, ouvir e discutir com cada deputado que fez propostas das suas emendas, assim como também todos os setores e segmentos, para que a gente pudesse ouvir e, através do diálogo, a gente pudesse construir um texto. E fomos avançando na construção desse texto. E esse texto, ele traz um legado muito importante, né, como colocou também aqui a nossa presidente, que é um programa de infraestrutura que vai resgatar todo o déficit histórico, né, no Brasil, quanto à questão de escolas que não tem quadra poliesportiva, que não tem laboratório de informática, que não tem cozinha, que não tem espaço para convivência, que não tem biblioteca. Então, todo esse legado, nós conseguimos identificar esse legado que precisa ser construído nos próximos 10 anos. Então, esse déficit, né, hoje, para que a gente possa superar esse déficit histórico, deputado Pedro Kizai, nós precisamos de um investimento na ordem de 130 bilhões. Para que a gente possa atingir todas as metas que estão propostas no substitutivo, nós precisamos de mais de 150 bilhões.
torno de 280 bilhões para que a gente possa resgatar esse déficit histórico e fazer investimentos nos próximos 10 anos. E aí surgiu a dificuldade onde arranjar esse recurso. E aí que foi a maior dificuldade e o pulo do gato que nós encontramos lá na comissão. Fomos dialogar e saber de onde é que a gente poderia tirar esse dinheiro. E encontramos, através de várias reuniões com o Ministério de Minas e Energia, que o pré-sal, para os próximos 10 anos, tem um excedente que não está vinculado no orçamento na casa de 230 bilhões. E no Propag, que já está em execução, dá para tirar para esse investimento em educação mais uns 50 bi, totalizando os 280 bi que são necessários. Então, dentro dessa perspectiva, nós fizemos a proposta no Plano Nacional de Educação que esse excedente do pré-sal ele possa custear esse investimento do déficit histórico e do investimento necessário para atingir 100% das metas. E foi contratada uma consultoria externa, juntamente com a consultoria da Câmara, para que a gente pudesse chegar nesses números. E tudo isso acompanhado por todos os partidos. Teve um momento que nós reunimos partidos que são totalmente antagônicos, como, por exemplo, o PL e o Novo, juntamente com o PT e o PSOL, para que a gente construísse juntos a saída, para que a gente pudesse chegar numa redação que pudesse ser consenso, uma redação moderada e equilibrada. É tanto que, presidente, ao final de todo o processo, ainda tinha 17 destaques para que a gente pudesse discutir. Eu e a presidente Tabata, dialogamos com os autores, através também dos seus partidos, para que a gente pudesse chegar num consenso. E chegamos e tiramos todos os destaques e aprovamos o Plano Nacional de forma unânime, sem ser necessário nem a votação. E retirando todos os destaques. E isso mostra que o Congresso é capaz de dialogar, de encontrar saídas e alternativas e, sobretudo, dentro de um plano nacional que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos e que todos nós sabemos que, na questão da educação, muitas vezes os partidos querem trabalhar suas ideologias, nós conseguimos se abster dessa situação e construir um texto plenamente voltado para a melhoria da educação brasileira nos próximos 10 anos e deixando de lado qualquer sentimento e ideologia que pudesse atrapalhar a construção desse projeto. Então, aqui parabenizar mais uma vez a deputada Tabata pela condução dos trabalhos, só foi possível porque ela teve essa capacidade de fazer essa articulação, de gerenciar isso tudo na comissão especial e aqui também abraçar o deputado Pedro Kizai, porque se não fosse ele, nós não teríamos conseguido realizar todos os seminários nos 27 estados. Só para que vocês possam ter uma ideia, eu pessoalmente participei de 3 seminários nos estados. Participei de todas as audiências públicas realizadas aqui em Brasília. A nossa presidente participou, acho que uns 10 seminários, nem lembra, mas quem participou mais e representou a comissão foi o deputado Pedro Kizai, com 18 seminários por todo o Brasil. Então, o deputado Pedro, ele merece todo o reconhecimento da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, porque se não fosse a sua dedicação, o seu empenho, o seu trabalho, com toda certeza a gente não teria sido capaz de atingir a todos os estados da federação, como era o nosso desejo desde o início. E o presidente Hugo Mota, desde a implantação da comissão especial, sempre colocou fortemente que a comissão especial teria que trabalhar por um texto que fosse capaz de reunir todos os problemas que existem hoje na educação e encontrar saídas e esquecer essa parte ideológica. E foi assim que a presidente Tabata conseguiu dirigir todos os trabalhos na comissão especial, juntamente com todos os membros e todos os partidos, e esse texto, com toda certeza, eu assinei ao final como relator, mas ele foi construído, na realidade, por todos os deputados que participaram da comissão especial, ou que, mesmo não estando participando da comissão especial, que, através de suas emendas, no momento certo, e a discussão que foi feita semanalmente lá na comissão especial, nós tivemos a oportunidade de discutir e encontrar o melhor caminho para esse texto. Então, eu tenho certeza e convicção que esse texto é um texto que traz inovações, que traz metas importantíssimas para a educação do Brasil nos próximos 10 anos e agora chega aqui no Senado e, com toda certeza, aqui na Comissão de Educação está muito bem entregue para que a gente possa avançar na educação brasileira. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, relator. Olha, se o tempo despendido,
na análise, na construção coletiva, ele retardou a chegada do plano aqui no Senado, certamente ele foi positivo para esses acordos, né, para essas construções, para os consensos que fazem o plano chegar aqui com essa carga também de legitimidade legislativa muito grande. Ele já tinha uma carga de legitimidade social e agora ele sai com essa carga de consensos, né? Registro a presença com muita satisfação do senador Alessandro Vieira. E passo a palavra para a senadora professora Dorinha. Bom, senhora presidente, senadora Tereza Leitão, senador Alessandro Vieira, cumprimentar a presidente da comissão, deputada Tabata Amaral, Moses Rodrigues, o relator, nós já tivemos a oportunidade de acompanhar, Pedro Kizai, que é quase tocantinense, né, Pedro? Está no nosso estado e realizou o seminário lá de debate. Eu acho que assim, a questão é muito mais parabenizar, primeiro, todo o debate construído num tema bastante diverso, né? E, ao mesmo tempo, tantas vozes e o desafio que ele permanece, que é a garantia de uma educação pública de qualidade e a garantia do direito de aprender. Acho que o encaminhamento em relação às metas e o custo para a implementação, ele é, na verdade, um instrumento para que o Plano Nacional não seja um elemento de gaveta, que historicamente a gente tem acompanhado isso, infelizmente. Eu acompanhei o final do outro plano e depois o plano construído, tanto tempo de debate, tantas emendas, que quando foi entregue aos municípios, em muitos casos os municípios copiaram integralmente o plano nacional ou o plano estadual, cópia do plano nacional, e que as leis foram aprovadas, e eu tenho dito, e esse é um dos cuidados que a gente precisa ter, é que o Plano Nacional não pode ser só um rito de passagem. E aí vai para a gaveta, e aí os orçamentos públicos não refletem o Plano Nacional. Isso me incomodou muito, e muitas vezes na Comissão de Orçamento eu apresentava emendas direcionadas, tinha recurso sobrando, tinha um superávit em alguma área, e eu apresentei emendas para direcionar para o Plano Nacional. E sempre, independente do governo, direita ou esquerda, sempre era rejeitado. E, ao mesmo tempo, e aí é uma sugestão para que todos nós que somos da Frente Parlamentar da Educação, e temos a educação como uma linha condutora do nosso mandato, faço também a referência ao senador Flávio Arnes, que por uma questão pessoal não está aqui, mas é parceiro nosso nessa luta, que nós pudéssemos agir junto ao Tribunal de Contas da União, aos tribunais, a Tricom, que reúne os tribunais estaduais, para que as metas estabelecidas elas tenham consequência nos orçamentos públicos. Não tem sentido eu dizer que eu quero ampliar o atendimento na educação infantil, se na hora que eu vou fazer o orçamento eu ignoro aquela meta. Se eu disse que vou ampliar em tantos por cento o atendimento da educação de jovens e adultos e não tem um programa, não tem uma ação, como se do nada fosse acontecer. Quando eu recebi a deputada Tabata, o deputado Moses, e me falaram dessa ideia da criação de uma fonte específica para cumprimento, logicamente os orçamentos públicos continuam precisando se dedicar e cumprir em relação à educação, eu penso que é um passo assim, gigantesco, somando-se ao Fundeb, ao Sistema Nacional, ele é um instrumento real para a gente conseguir avançar em relação à educação pública. E eu digo que não adianta a gente ter um projeto e um plano nacional de educação se ele não tiver consequência legal, jurídica, nos orçamentos públicos e na gestão no âmbito dos municípios, dos estados e da própria União. O orçamento público tem que refletir essas prioridades. Então, tenho certeza que o Senado não vai se demorar, até porque acompanhamos em grande parte o debate, mas, de igual forma, o nosso desejo de contribuir para que a gente possa consolidar esse plano nacional que vá além do que eu já ouvi de um ministro da Educação, dizendo esse plano nacional, não, isso é um instrumento de ficção científica, ele é plano de gaveta. Isso é desanimador e ofensivo, né? E a nossa expectativa é que esse plano não seja um plano
de gaveta, né? E isso depende muito do trabalho. Eu sei que vocês realizaram, os colegas deputados e deputadas realizaram um esforço imenso para que o Plano Nacional reflita a sociedade, reflita os desafios e, ao mesmo tempo, esse compromisso de país com uma educação pública de qualidade. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Dorinha. Essa é uma das novidades que a gente vai preservar, Tabata, deputada Tabata, porque foi um esforço grande. Na primeira reunião que tivemos, isso foi lançado como um desafio, não é? E que bom que esse desafio, relator, ele foi alcançado. E, quem sabe, novas fontes podem surgir. Eu acho que o que a gente puder trazer de recursos para a educação é muito bem-vindo. E os desafios das metas, agora monitoradas paulatinamente, e não somente ao final do plano, que isso foi um dificultador, né? Até para redimensionar uma meta, né? Então, senadora Dorinha, parabéns, e é como foi dito, né? Nós não vamos demorar, né? Nós vamos fazer a nossa dever de casa também com muita agilidade e com muita consciência da importância dessa lei. Passo a palavra agora para o deputado Pedro Oquizai, vice-presidente da Comissão Especial. Quero lhe cumprimentar, deputada senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação aqui do Senado, nossa sempre colega parlamentar hoje, senadora Dorinha Seabra, Tocantins, senador Alexandre, e meus colegas que tenho uma alegria imensa. Eu estou 14 anos nesse parlamento e foi uma das experiências mais singulares que eu vivi aqui nessa casa, que foi partilhar com a deputada Tabata, que presidiu essa comissão especial com tanta generosidade, solidariedade, com muita democracia, com muita partilha e com profundo respeito à diversidade e à pluralidade que se construiu. Então, deputada Tabata, eu quero lhe cumprimentar e dizer com muita admiração. E o Moses, que foi o relator que construiu esse processo de tanta escuta. Eu acho que a metodologia que foi adotada, ela permitiu essa construção e esse resultado no dia da votação. Esse resultado, essa síntese, foi graças à forma e ao método construído no debate, nos seminários estaduais, nas audiências públicas aqui em Brasília e com a partilha, inclusive, dos senadores e senadoras desse tema. Então, Moses, eu lhe cumprimento porque a sua capacidade de construir um PNE com sensatez, com equilíbrio, mas com profundo comprometimento com a educação pública brasileira. Eu acho que quando a gente diz que foi um texto equilibrado, que trouxe as diferenças, mas ele tem muito conteúdo, com profundo conteúdo de uma síntese que veio das conferências, e aqui faço o primeiro destaque ao Ministério da Educação, que trouxe um texto para nós com muita maturidade, com muita construção. E a novidade do texto anterior, o que o MEC fez foi discutir primeiro os grandes objetivos. E aqui a comissão acrescentou mais um objetivo que deu 19. Mas os 18 veio do MEC, de uma síntese de onde a gente quer chegar, depois as metas colocadas, as estratégias para subsidiar o poder público para a tomada de decisão. Então, eu acho que o eixo construído pelo MEC, que veio até nós, para o Congresso, foi uma construção muito bem elaborada, e faço esse destaque. O segundo tema, e o destaque é a contribuição de tantas emendas novamente. Depois da Constituinte, o PNE novamente vira o destaque nacional de contribuição das entidades, da sociedade civil, e que foi muito bem acolhido pelo nobre relator. Em terceiro lugar, acredito que o que se fez de novidade aqui, e aí que é o meu destaque aqui na minha fala, ter inovado no financiamento. Parabéns, Mose, que trouxe a sensibilidade de colocar 10% do PIB, mas, ao mesmo tempo, buscar um mecanismo de financiamento. O petróleo, a energia fóssil,
fazendo o financiamento para a educação brasileira, para construir o objetivo 8, que é a educação ambiental, que é a transição energética, que é a transição ambiental, descarbonização da economia, com recurso do petróleo. Olha, há duas novidades desse plano, Moses, que você teve a sensibilidade. Incorporar o objetivo 8, que daí conseguimos fazer 19, mas de onde vem o dinheiro? Vem das energias fósseis, para fazer transição energética, transição ecológica, transição educacional. Todos os nossos grades curriculares vão ter que alterar com o objetivo 8. Não dá mais para fazer engenharia com a energia fóssil sendo o centro. A descarbonização tem que ser centro das nossas engenharias brasileiras. E como os demais objetivos aí, que estou muito contente. Então, só manifesto o meu sentimento de ter partilhado este ano a ação mais bonita que o Parlamento brasileiro fez. Tereza e Dorinha, senador Alexandre. Vocês têm um texto aqui, não ideal, porque no ideal não tem democracia. Porque daí é o ideal só de uma pessoa, só de um grupo. Foi a construção da sociedade brasileira, esse texto, que o Moses conseguiu sintetizar, e não tenho dúvida que vocês têm condições, no mês de fevereiro, aprovar o PNE e nós mobilizar os estados, mobilizar os municípios para 2026, tá concluídos os planos estaduais e municipais, e dizer que Brasil a gente quer. Eu acho que o PNE, senadora Tereza, Alexandre e Dorinha, eu acho que a Câmara dos Deputados, junto com a sociedade brasileira, definiu o que o Brasil quer nos próximos 10 anos. Mais justiça, mais igualdade, mais inclusão educacional, menos desigualdade educacional e, efetivamente, um país mais justo, e a educação poderá dar essa contribuição. Por isso, como professor, educador e deputado federal, partilho esse momento de profunda vitória do Parlamento brasileiro, porque o Senado vai coroar, com seu aperfeiçoamento, com seu debate, esse projeto que se chama Plano Nacional de Educação. Você tem 2 projetos esse ano, que esse Congresso, junto com o primeiro mês de fevereiro, que vocês vão concluir, eu colocaria o mês de fevereiro junto com 2025, foi o Sistema Nacional de Educação, que aqui cumprimento o Senado. Parabéns ao Senado, parabéns Dorinha, parabéns Alexandre, parabéns Tereza Leitão, e que nós fizemos a nossa parte lá, e agora o Plano Nacional de Educação. Viva a educação brasileira! E é muito importante, deputado. Palmas para o deputado. Com minha mãozinha. É muito importante, eu acho, esse caminhar conjuntamente, mesmo a gente sendo uma casa revisora, mesmo a gente tendo as nossas atribuições, é muito importante quando há esse respeito mútuo. E, notadamente, em relação ao Plano Nacional de Educação, pode saber que nós vamos respeitar todo esse trabalho que foi feito por vocês. Terminadas as falas da mesa, eu pergunto se algum membro presente quer falar e concedo de imediato a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, presidente. É apenas para parabenizar a comissão, os deputados pelo trabalho feito. É muito bom a gente ver a política virtuosamente trabalhando. Esse é um país complexo. É um país que vive preso em desafios porque se recusa a planejar o seu futuro e planejando efetivar os mecanismos para que a gente possa chegar nos resultados desejados. Então, a comissão foi muito bem conduzida, acompanhamos alguns momentos e reuniões, inclusive fora do país. Se buscou o que tinha de melhor em termos de conhecimento, se buscou a inovação e o ponto central, que é o financiamento. Mas é preciso que a sociedade acompanhe com mais atenção a educação brasileira. Não existe futuro sem educação. Não existe esperança de futuro. Vamos passar anos e anos aqui legislando sobre direito penal, processual penal, porque o crime cada vez mais estará crescendo, quando a solução está em resgatar o nosso futuro pela educação. Então, parabéns a cada um de vocês, em particular a Tabata pela presidência, eu sei o quanto foi difícil o trabalho, Moses, Pedro, enfim, cada um de vocês pela contribuição, e Tereza pela condução ao longo do ano. Parabéns, que seja um bom final de ano para todos nós e o próximo ano um ano de muitas realizações. Pode. Vou encerrar informalmente aqui a mesa para a gente fazer a foto, só uma palavra final, né? Dizer que a Comissão de Educação se sente muito honrada, como eu disse no início, de receber a bancada de deputados e deputadas, né? Dizer que tem uma PEC de minha autoria que eu também vou querer inserir nesse contexto, né? Que ajuda o Plano Nacional de Educação, é a PEC
35 está assim numerada, que prevê a universalização da escola de tempo integral nos 10 anos e também indica recursos da reestruturação para isso. Esse foi um ponto, assim, a cereja do bolo, eu diria, desse plano. 2 aspectos importantíssimos: o monitoramento, não é? Como não uma regra punitivista, mas uma regra de aperfeiçoamento do plano e, ao mesmo tempo, essas novas fontes de recursos que se juntam, não é, ao projeto já aprovado do CNE, do Sistema Nacional de Educação, para a gente fazer aquilo que foi dito pelo deputado e o que foi dito pela senadora Dorinha. Nós não queremos um plano de gaveta, nós queremos um plano que efetivamente mude a vida das pessoas, reafirme a educação como um direito de todas e de todos, valorize os profissionais da educação e tenha essa relação necessária, complexa, mas necessária, que é a relação federativa. Demos um passo adiante, o Senado não negará, né? Sei que a expectativa era grande para a gente aprovar agora, por isso que eu também disse, não, vamos chamar uma reunião para dar também mais simbolismo ao esforço que foi feito, mas o tempo não foi suficiente. Mas será. No sol de fevereiro, com o calor de fevereiro, nós teremos o Plano Nacional de Educação aprovado no Senado da República. Muito obrigada e vamos, antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Os que concordam permaneçam como se encontram, a ata está aprovada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e de todas, os nossos visitantes em especial, e chamo a todos para fazer a foto simbólica da entrega do Plano Nacional de Educação. Pode vir, Alessandro. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica, do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil não tinha um exército e precisava de voluntários. Esses voluntários da pátria eram caçados nas ruas, porque essa gente vinha agrilhoada, muitas vezes vinha sob correntes para servir no exército. Era costume nas cidades dar uma grande festa popular, a hora que a festa estava no auge, tal, distribuindo bebidas, cercavam a praça da festa, capturavam os homens e eles iam ser voluntários da pátria. São pernambucanos, são baianos, maranhenses e gaúchos que lutam lado a lado. No fim do conflito, as tropas paraguaias estão completamente exauridas, a tal ponto que o Solano Lopes se vê forçado a recrutar crianças. Na hora do corpo a corpo que se percebia que eram crianças lutando. É verdade que não houve congelamento do conflito nesse momento. Combateram até vencer. E foram queimados vivos todos os feridos. A maior parte dos feridos eram paraguaios. Inclusive no Paraguai esse dia é o Dia da Criança. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele.
Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A reunião é destinada à instalação da comissão e eleição de presidenta e vice-presidenta para o biênio 2025-2026. De acordo com as regras regimentais de rodízio para as comissões do Congresso Nacional, essas comissões mistas, a presidência da comissão para o próximo biênio ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados, uma vez que a presidência que se encerra era do Senado, e a vice-presidência sob a responsabilidade do Senado Federal. Comunico que há acordo de lideranças para a eleição da presidência, tendo sido indicada para o cargo a querida deputada Luiziane Lins. Sem sombra de dúvida, uma deputada muito comprometida com a luta das mulheres, uma deputada que tem um extenso currículo de defesa das mulheres em todos os cargos públicos que ocupou, desde prefeita de Fortaleza até mais de um mandato, né, Luiziane? Vereadora, deputada estadual, deputada federal, e isso nos honra bastante como comissão para tratar de um tema tão necessário, tão árduo, não é? Mas que precisa ser enfrentado dessa maneira. Dessa forma, eu consulto o plenário se podemos fazer a eleição da presidência por aclamação. Tem alguém online? Não, posso abrir direto? Pode continuar. As senhoras parlamentares que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade e por aclamação, declaro, portanto, eleita a deputada Luiziane Lins para a presidência dessa comissão e passo de imediato à presidência dessa sessão para a presidenta eleita, deputada Luiziane Lins. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Gostaria aqui de... A gente vai passar agora a eleição da vice-presidência dessa comissão, comunicando que há acordo de liderança, tendo sido indicada para o cargo a nossa senadora Tereza Leitão. Só que eu estava combinando aqui com a nossa vice-presidente futura, que a gente vai, logo em seguida, a gente vai estar sentando com todo mundo, as assessorias dos deputadas, a própria assessoria da comissão, a secretaria, para a gente ver a nossa dinâmica de trabalho, ver se a gente faz um bom planejamento, em função, inclusive, Tereza, da situação alarmante. Inclusive, tem sido uma preocupação, inclusive, do presidente da República, que tem falado muito sobre isso. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a gente conversar sobre o próximo ano, que seria, em tese, o último ano da comissão, que é outra questão que a gente vai ter que também, ano que vem, discutir. Portanto, as credenciais da nossa senadora, todo mundo aqui sabe, a Tereza, fiquei muito feliz, né, pela sua
colaboração. Sei que nós vamos fazer um trabalho muito interessante. Então, eu queria consultar o plenário se podemos fazer a eleição da mesa por aclamação. As senhoras parlamentares e os senhores parlamentares que concordam com a indicação permaneçam como se encontram. Aprovada. Então, declaro eleita por aclamação a senadora Tereza Leitão para a vice-presidência dessa comissão. E ela já está comigo aqui nos trabalhos da mesa. Eu, antes de encerrar os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da reunião. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e todas. E nós, antes de encerrar a reunião, quero dizer que é uma alegria a gente estar assumindo essa comissão nesse momento. Eu fui senadora Tereza por 4 biênios, fui relatora da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher desde o seu início. Trabalho árduo, duro, mas foi muito importante naquele momento, inclusive toda a documentação e os registros que aconteceram. A gente tem uma equipe muito engajada, uma equipe muito qualificada, que é a equipe permanente do Senado, e mais com contribuições de pessoas que vieram verdadeiramente com o sentimento dessa questão tão grave. A gente fica feliz de poder estar fazendo esse trabalho. Acho que o próximo ano vai ser um ano de muito trabalho, muito bons combates que nós vamos fazer. Portanto, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e todas e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada. Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica, do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Pensemos en el calentamiento global. Vamos a tener menos agua de la que tenemos en este momento. El análisis que habíamos revisado era el 72% del agua de México, agua superficial, 72% está contaminada. 7 de cada 10 ríos están así. Como el 70% del agua que utilizamos viene del subsuelo, es de la que se saca de pozos. No se toma de acá, ni de lagunas, ni nada. Casi toda se rasca. Pero pues esta agua se filtra ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es sacamos el agua que está en el subsuelo limpia, la ensuciamos y la echamos acá. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos la acabamos, ¿no? Estamos ensuciando toda el agua. Eso hacemos. Estamos en guerra contra el medio ambiente y la tierra. Y si ganamos, perdemos. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Será que nós temos hoje uma visão consistente do futuro que o Brasil tem? Eu acho que não temos. Se os políticos brasileiros não souberem desenhar um futuro para o país, não há intelectual que possa fazer isso. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o Império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos.
Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Eu não fui lá nas abelhas, entende? Quem foi o Jovino e o Dave, né? Eles foram lá, gravaram, quer dizer, e eu vim. Aí foi o meu caso, aí eu me comuniquei com elas, eu toquei junto com elas, quer dizer, e consegui, eu fiz como se eu estivesse escrevendo um arranjo em cima do som das abelhas. Aí foi diferente, porque o som porque são tantas as abelhas, que são vários timbres de uma vez só. Então é uma coisa que é só escutar e compor. Portanto que nós gravamos direto. Eu escutei o som, já fui tocando o harmônio e foi rolando o som, quer dizer, entende? Não precisava, verdade. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, realizou este ano a terceira Mundiacult, a Conferência Mundial sobre Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável. A Declaração de Barcelona, documento final do evento, destacou a importância da cultura como direito humano e como instrumento para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, fez parte da delegação brasileira que participou da Mundiacult em Barcelona. E é com ele que eu converso agora. Obrigado por nos receber, Alexandre. E eu já vou começar te pedindo para explicar para quem está em casa direitinho o que é a Mundiacult e qual a importância dela. Oi, Hermes, um prazer falar com você, com toda a nossa audiência aqui da TV Senado. Bom, a Mundiacult é a Conferência Mundial de Políticas Culturais e Desenvolvimento Sustentável, né? Uma conferência, como você falou, promovida pela Unesco. Essa conferência é a terceira edição, tá, que acontece na história da Unesco, né? A primeira foi em 1982, no México. Então, só daí a gente vê assim, né, a importância, né, a gravidade histórica de cada edição, porque a primeira aconteceu em 1982, a segunda aconteceu 40 anos depois, em 2022, também na Cidade do México, como um marco também, né, comemorativo, né, de reafirmação da importância do encontro. E essa terceira edição acontece, né, acaba de acontecer entre final de setembro e início de outubro de 2025, em Barcelona, na Espanha, né? Então, é uma conferência de alto nível sobre políticas culturais, desenvolvimento sustentável, né? Os temas aí colocados. E essa edição, ela reuniu mais de 160 países, né? E mais de 110 ministros e ministras de cultura estiveram presentes nesse encontro, né? Um encontro que
A delegação brasileira, né, foi chefiada pela nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas tiveram presentes também diversos outros dirigentes do Ministério da Cultura, secretários, assessorias, né? O Brasil ocupou um papel importante também na programação dessa edição. E a Mondiacult, ela tem, além dessa importância, dessa representatividade, né, ela tem também um caráter simbólico e político muito importante, porque sempre em cada uma das edições existe um marco, né, que de alguma maneira passa a inspirar e a, né, ser uma referência para o desenvolvimento de políticas culturais nos países. A primeira Mondiacult, de 1982, no México, ela é muito importante porque ela dá o sentido de uma percepção mais ampla da política cultural, quer dizer, da cultura como algo que é a sua dimensão antropológica da cultura, né? No sentido de que a cultura ela não é somente a manifestação artística ou a expressão do patrimônio cultural, mas a cultura ela é o modo de vida, a cultura está presente em todas as dimensões da vida humana, né? Então, esse é um sentido muito fundamental que a Mondiacult de 1982 inaugurou, e por isso ela se torna uma espécie de mito fundador das políticas culturais contemporâneas no mundo. Alexandre, em 2022, pois não. Era isso que eu ia perguntar. Por que demorou tanto da primeira para a segunda? 40 anos. Por quê? Olha, nesses 40 anos aconteceram muitas coisas importantes no aspecto do desenvolvimento das políticas culturais, mas que foram, digamos assim, dialogadas em outras instâncias que não exatamente uma Mondiacult, né? Dentre elas eu destaco, por exemplo, a Convenção de 2005, né, que é a Convenção da Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que é mais conhecida como Convenção da Diversidade Cultural. Então, essa, por exemplo, é uma convenção que ela é aprovada numa Assembleia da Unesco. Quer dizer, nesse ato dos 40 anos da edição da Mondiacult, mas ela tem uma importância e ela vai também ser um marco referencial para o pensamento e para a formulação de políticas culturais no mundo. Mas aí os 40 anos entre uma e outra tem a ver com isso também. Em qual digamos assim, o marco simbólico, ou qual é o objetivo que está sendo buscado em cada uma das edições. A segunda edição, essa de 2022, 40 anos depois, na Cidade do México, ela teve um passo também muito importante, na verdade dois, né? Que ela, primeiro, né, ela afirma a cultura como um bem público global, né? Então isso na verdade, uma definição do conceito de cultura como um bem público global, e ela propõe, né, na verdade, reivindica a inserção da cultura como um objetivo específico dentro dos ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é um marco, né, referencial para as políticas, não só políticas culturais, para o desenvolvimento das políticas públicas nos países, né, em torno dessa chamada Agenda 2030. Então, a de 2022 ela traz esses dois recados claros, né? E a percepção que a gente traz dessa edição que acabou de acontecer, 2025 em Barcelona, aí você percebe que há, né, uma diminuição do hiato entre uma edição e outra, porque havia e há, digamos assim, uma urgência, né, especialmente nesse aspecto do reconhecimento da cultura nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Já no que será a próxima agenda pós-2030, porque nós estamos nos aproximando de 2030 e, portanto, o sistema internacional ele precisará renovar, né, esses compromissos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse processo deve ocorrer nos próximos anos, né? Portanto, essa edição da Mondiacult, ela tinha, digamos assim, um objetivo, né, um mandato de alguma maneira urgente, que era reiterar, né, e reiterou, digamos assim, reafirmando não só a importância, mas também a urgência
da cultura ser inscrita como um dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável no que será a agenda pós-2030. Então, havia esse sentido de urgência, mas houve também, na nossa percepção, Hermes, é o que a gente tem também trazido um pouco como balanço dessa edição do Mondiacult, para além de outros aspectos que a gente pode também ressaltar, mas é justamente essa dimensão do direito cultural, né, da cultura como um direito humano, tendo se colocado enquanto um elemento prioritário dentro do que foi essa declaração final da edição da Mondiacult de Barcelona. Então, Alexandre, aí eu já vou até pedir então para você explicar direitinho para quem está em casa. Por que é importante a gente entender a cultura como um direito humano? Eu acho que essa que eu estava falando, essa ênfase que a Mondiacult e a Declaração de Barcelona dá à dimensão da cultura como um direito humano, ela é uma coisa que ela tem diversas camadas de significado, né? Uma primeira e mais evidente é que a cultura é um direito, né? Então, você entender que não só o acesso à cultura, o acesso a bens culturais, você poder assistir um filme, uma peça de teatro, frequentar um museu e tal, isso é uma dimensão de um direito social, tão importante quanto é o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à habitação, né? Então, essa dimensão do direito cultural. Mas o direito cultural, ele também é o direito que reconhece a própria expressão da forma de vida, né, das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes povos e comunidades que compõem, né, uma sociedade, que compõe um país, que compõe a humanidade, e que essa dimensão desse direito deve ser reconhecido. O direito à expressão, o direito à cultura como uma forma de estar no mundo, uma forma de se posicionar, uma forma de se apresentar, né, seja como indivíduo, seja como uma comunidade, uma coletividade, um povo, né? Então, o reconhecimento dessa dimensão, ele abrange uma série de aspectos que tem a ver com direitos humanos no mundo de hoje, né? Dando alguns exemplos, né? O tema das comunidades imigrantes, né? Das imigrações no mundo, que é um tema absolutamente central hoje, né? E aí você, ao dar essa dimensão da cultura como direito humano, você passa também a reconhecer que seja uma pessoa imigrante vivendo, né, uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, que vai viver num outro país ou numa outra região do mundo, seja aquela comunidade de pessoas, né, que se deslocou de um país e que se encontra em outro, ela tem o direito à sua identidade, né, seu modo de vida, seus costumes, suas tradições sejam reconhecidos e sejam preservados. É também um chamado a um mundo em conflito, né, porque a cultura também está presente, né, a dimensão cultural está presente também nos principais conflitos que a humanidade vive hoje. Nós estamos vendo aí essa questão toda aí relacionada a Israel, Palestina. Agora, recentemente, tivemos, né, acordos de paz e tudo que vem, né, a partir dessa perspectiva aí do cessar-fogo, por exemplo, entre Israel e Palestina, e tem toda uma dimensão cultural que vai estar colocada nessa questão também, como que aquele povo vai poder ter direito ao reconhecimento, não só ao seu território, mas o seu costume, a sua religião, o seu modo de vida, as suas expressões, né? Então, o direito cultural está presente nisso tudo. Então, essa dimensão da cultura como direito humano ter aparecido como um elemento, digamos assim, central, prioritário nessa edição da Mondiacult tem a ver com isso, tem a ver com que respostas, né, uma conferência de alto nível sobre políticas culturais e desenvolvimento pode oferecer também ao mundo enquanto perspectiva, no mundo em crise, no mundo em conflito, qual é as ferramentas, os instrumentos que a gente tem, né, para afirmar também a cultura enquanto um direito e enquanto um direito humano. Isso que você está falando é muito importante, porque assim, o que nos torna humanos é exatamente a nossa cultura, é isso que nos diferencia dos animais que não são racionais como nós. E essa diversidade cultural, ela nos enriquece, né? É isso que às vezes falta, essa percepção. E aí, você falando tudo isso, me vem à mente aqui uma questão que eu sei que também foi discutida durante a Mondiacult, que foi a questão do multilateralismo. Porque o multilateralismo, ele entende as várias culturas e a importância da convivência dessas culturas para um desenvolvimento sustentável.
Existe no mundo hoje um movimento, principalmente da extrema-direita, e liderado por presidentes como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, que tentam enfraquecer o multilateralismo. Houve esse debate mesmo lá na Mondial Cult? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor, Alexandre. A própria afirmação, assim, a existência e a representatividade de países, né? A diversidade que teve essa edição da Mondial Cult, ela já é um recado também na defesa do multilateralismo. Ela é uma reafirmação, né? A Unesco, ela é parte do sistema ONU, né? O sistema das Nações Unidas. Eu fico muito à vontade, Hermes, de falar aqui de multilateralismo, aqui diretamente aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, porque o nosso Rui Barbosa, nosso Águia de Aia, né, ele foi digamos assim, um grande defensor na Liga das Nações, na Conferência de Paz no início do século XX, da tese, né, de cada país um voto, né, que é a tese, digamos assim, fundante, né, do multilateralismo. A Organização das Nações Unidas, ela é construída a partir desse princípio, né? De que, independente do peso econômico, da dimensão, da capacidade militar de cada país e tal, cada país é um voto no sistema internacional, no sistema multilateral. É isso que tem garantido, né, o equilíbrio, a paz, é o que tem garantido a possibilidade de você ter um desenvolvimento equânime e ter um sistema internacional que possa, de alguma maneira, também mediar conflitos, né, administrar interesses. E no campo da cultura não é diferente, né, porque nós estamos falando aqui de temas que envolvem, por exemplo, propriedade intelectual, registro de patentes, né? Então, questões que têm reconhecimento de territórios. Nós estamos falando aqui de temas que são temas culturais, mas que vão impactar também questões jurídicas, questões de direito internacional, questões políticas, geopolíticas. Então, a cultura também está em torno disso tudo. Mas a própria existência de uma conferência, né, de alto nível como a Mondial Cult, né, em torno do tema das políticas culturais, né, que tenha esse nível de adesão, de representatividade e de reconhecimento por parte dos países do sistema internacional, digamos assim, uma perspectiva de afirmação do multilateralismo. Ela está afirmada no documento, né, essa defesa do multilateralismo, mas eu diria que nesse momento, né, no ano de 2025, na situação que a gente vive no mundo, a gente conseguir ter produzido uma conferência desse nível sobre políticas culturais com uma representação dos 5 continentes, né, com grande presença e participação de altas autoridades de cultura dos países, né, para conjuntamente conseguir proferir, né, redigir e divulgar uma declaração final, significa em si uma afirmação e uma defesa do multilateralismo e do sistema internacional. Alexandre, e você teve, eu falei no início do programa, com a delegação brasileira, qual é o saldo para o nosso país da participação? Olha, eu reputo como um saldo muito positivo, assim, muito importante. Primeiro porque na Mondial Cult de 2022, né, o Brasil teve uma presença muito protocolar. Nós estávamos vivendo uma situação onde não havia Ministério da Cultura, né, e onde não havia na sociedade, no governo, a possibilidade da gente ter um debate, uma presença mais qualificada do país, né? Felizmente, em 2025, nós vivemos uma outra realidade. Nós temos o Ministério da Cultura reconstruído em 2023, agora no governo do presidente Lula, presidido, né, por uma mulher, por uma artista, ministra Margarete Menezes, que essa é a primeira importante coisa a se destacar, né? O chamado soft power, né, que é o poder que você emana para além da sua força econômica, militar, geopolítica e tal, e é o poder da cultura, tem muito a ver com esse soft power. Então, a ministra Margarete é uma ministra conhecida, reconhecida internacionalmente, né, que desperta interesse. Então, as delegações, os ministros de vários países procuravam a delegação brasileira para realizar reuniões bilaterais. Então, foram diversas, né, com o Canadá, com a Espanha, com a Colômbia, com o Panamá, com grupos de blocos de países também regionais. O Brasil
presidiu, né, uma reunião de alto nível sobre cultura e clima, né? É uma iniciativa que o Brasil começou, né, já durante o período da presidência do G20. Então, a ministra Margarete, né, consegue convocar uma reunião da qual participaram mais de 40 países, então uma reunião de alto nível sobre o tema da cultura e clima, uma reunião preparatória para a COP30, então também inserindo a agenda da cultura nessa agenda também do meio ambiente. Então isso foi digamos assim, um fórum que o Brasil pensou, planejou, organizou, convocou e conseguiu mobilizar, né, uma presença importante de vários países dentro do encontro, né? Eu destaco também as iniciativas de cada área, quer dizer, o Brasil, através do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, preside um programa de cooperação internacional governamental, que é o programa Ibercultura Viva, que envolve 14 países no espaço ibero-americano em torno das políticas culturais de base comunitária, a política dos pontos de cultura e a Política Nacional Cultura Viva, que é uma referência, uma política criada no Brasil, que se tornou uma referência para vários países. Então, o Brasil fez agendas também nesse sentido. O presidente do IFAM, o nosso Leandro Graz, estava presente lá também. Então, também toda a discussão na área do patrimônio também. A área da economia criativa teve presente, então também a secretária Cláudia Leitão. E nós aqui pela Casa de Rui Barbosa, através da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão, né? A Casa Rui Barbosa tem um setor de pesquisa em política cultural e coordena desde 2016 essa Cátedra Unesco. Levamos para lá um evento, né, e a publicação de um livro, né, com pesquisadores e especialistas brasileiros também, sobre justamente políticas culturais de desenvolvimento sustentável, mas buscando pensar também uma outra perspectiva para pensar o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, muitas vezes, ele é pensado somente na sua matriz econômica, né? E a gente busca também olhar o desenvolvimento a partir de uma perspectiva cultural, biocultural, associando também a questão da relação entre cultura e natureza, que é um tema que também está colocado, debatendo os temas de ponta que estão colocados, que foram também tratados nessa edição da Mondia Cult, como o tema da inteligência artificial, dessa relação, eu já falei, de cultura e meio ambiente, as perspectivas também de aproximação com as políticas culturais de base comunitária, de base territorial. Então, a gente teve a oportunidade também de apresentar essa publicação que reúne artigos de pesquisadores e especialistas brasileiros traduzidos, né, para o espanhol e para o inglês no contexto da Mondia Cult. Você me levantou um gancho, eu não vou ter como não perguntar. Você é o Momento da Cultura, né, pesquisa também, e falou aí desse debate que surgiu lá a respeito de inteligência artificial. O que é que foi discutido? Porque, assim, é uma polêmica enorme para todos os setores. Sim. Lógico, a gente fala para profissões em geral, mas em especial para a cultura também. O que é que você traz de lá, o que é que a delegação brasileira traz de lá desse debate específico com relação à inteligência artificial e à produção cultural, Alexandre? Olha, o Brasil, ele até, embora a gente saiba que, né, no contexto nacional nosso, a gente já tem muito a avançar nesse debate, em termos de, especialmente em termos de regulação, né? Porque como que a inteligência artificial é uma realidade inescapável, incontornável para o futuro, mas os países e a comunidade internacional, eles precisam ter ferramentas, instrumentos, mecanismos para poder também, de alguma maneira, regulamentar essa utilização da inteligência artificial, que seja num sentido, né, importante, positivo, democrático, de fortalecimento dos valores civilizatórios. Então, essa é uma perspectiva. Então, o Brasil, de alguma maneira, ele é uma referência no debate mundial sobre o tema da regulação. O debate que tem sido feito no Brasil, seja pelo governo, seja pela sociedade, seja pelo parlamento, em torno dessa agenda de regulação, é um debate que, de alguma maneira, também serve como referência para o mundo. Quer dizer, o Brasil está bem posicionado em relação a fazer esse debate. Tanto que foi muito destacada a intervenção da ministra Margarete em torno desse tema da regulação das plataformas e na perspectiva também de conseguir criar um marco regulatório para a inteligência artificial, foi inclusive destaque de uma entrevista que ela deu no jornal espanhol El País, né? Então tem essa importância, vamos dizer assim, nesse aspecto normativo, né, que o Brasil vem procurando avançar
nesse debate aí da regulação da inteligência artificial. Mas tem uma outra dimensão nisso também, que é o seguinte, quer dizer, a inteligência artificial, ela passa também por uma educação dos algoritmos, né? Quer dizer, os algoritmos precisam também ser instrumentalizados, eles precisam ter repertório, né? E eles precisam ter repertório da diversidade cultural, porque senão o algoritmo ele vai reproduzir uma certa visão de mundo, né? Uma certa perspectiva cultural do mundo, e não a diversidade das perspectivas. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, quer dizer, os aplicativos, as ferramentas de inteligência artificial, elas precisam, por exemplo, ser alfabetizadas nas línguas indígenas, né? O Brasil tem aí mais de 100 troncos linguísticos diferentes aí de línguas indígenas. Cadê a inteligência artificial que vai conseguir assimilar todo esse conhecimento, toda essa informação para conseguir traduzi-la também? E isso é uma perspectiva que tem que ser pensada, né? Como que a inteligência artificial vai conseguir, vamos dizer assim, recolher, absorver esse conjunto. Isso também vai significar uma melhor distribuição dessa tecnologia, né? Porque não adianta, vamos dizer assim, a inteligência artificial estar concentrada no Vale do Silício ou está concentrada em algumas regiões do mundo, né? Digamos assim, a infraestrutura, né? E não está presente em outras. É preciso descentralizar essas infraestruturas para que também o conjunto das expressões, né, culturais, linguísticas, de informação histórica, política e tal, possam ser também absorvidas pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela também erra, ela também mente, ela até alucina algumas vezes, né? Então, se ela precisa ser cada vez mais, digamos assim, informada, né, pelas diferentes perspectivas também que conformam, né, o pensamento, a cultura, as diferentes visões de mundo. Então, tem um debate sobre isso também. Por um lado, um debate normativo de regulação, mas, por um lado, também um debate sobre transferência de tecnologia, sobre ampliação de repertório, sobre descentralização também das infraestruturas relacionadas à inteligência artificial. E acho que o Mondiacult ele conseguiu, de alguma forma, abranger esse debate, não só na programação oficial, porque esse é um ponto que eu queria destacar aqui também. Essa foi uma edição da Mondiacult que teve uma grande participação da sociedade civil, de vários países, de várias organizações, em vários eventos paralelos e correlatos, né, a Mondiacult. Então, você teve o encontro dos países ali, a conferência oficial da Unesco, mas você teve em torno dessa Mondiacult uma espécie de fórum social mundial da cultura. E isso foi muito interessante porque essas discussões da sociedade civil alimentaram muito também os debates que aconteceram na cúpula oficial. Maravilha. A pergunta rápida, resposta rápida antes da gente encerrar. Já tem previsão para a próxima Mondiacult e o que é que você vislumbra para ela? Eu acho que a previsão que deram lá é bastante desafiadora, tá? Que a próxima Mondiacult aconteceria em 2029 na Arábia Saudita. Então é uma mudança grande de foco, é uma outra região do mundo, né? Com outras questões, com uma outra complexidade da ordem também política, cultural e tal. E acho que a gente tem a humanidade, vamos dizer assim, tem que pensar qual é a agenda que acontece daqui até lá, né? Eu acho que o principal desafio que está colocado nesse momento é isso. O que faremos entre uma Mondiacult e outra? Avançando na perspectiva da Agenda 2030, que é a inclusão da cultura como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e avançando nessa compreensão, nesse mandato que a Declaração de Barcelona nos traz, que é essa perspectiva da cultura como um direito humano, como que isso se materializa na prática, na vida das pessoas, na vida dos países, nas políticas públicas. Então, temos aí um longo caminho pela frente, mas descortinado por uma perspectiva positiva que essa conferência e que essa Declaração de Barcelona nos deixam aí como legado. Já vou marcar a próxima entrevista para quando você voltar da próxima Mondiacult, viu? Muito obrigado pela entrevista, Alexandre Santini. Muito obrigado, Hermes. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.
Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Juscelino inaugurou Brasília no dia 21 de abril de 1960, na presença de 100 mil pessoas vindas de todas as partes do país. O presidente cumpria a promessa e as festas foram à altura desta data, que havia sido escolhida como alusão à descoberta de um novo país. Os cinejornais da época registraram as imagens de uma velha classe política num cenário novo, de uma nova catedral, de um entusiasmado cardeal, de palmas parlamentares, de acenos, flechas e de fogos de artifício. A partir desta noite, o Brasil começava a ser diferente. O país abandonava uma velha pele, criava um novo ponto de vista. Inaugurava o símbolo do triunfalismo de uma era que se iniciava e, ao mesmo tempo, chegava ao fim. Como o fim da escala 6x1 pode impactar o comércio? Quais os benefícios para os trabalhadores? O diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, Julimar Nonato, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Veículos off-road construídos por estudantes de engenharia. Orgulho do Amazonas. Tiques motores e vocais que podem causar constrangimento. Câmara aprova política sobre síndrome de Tourette. Pororoca, uma onda de oportunidades para Arari, no Maranhão. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite! Quinta-feira, 18 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. O Congresso se reúne nesta sexta-feira para votar o orçamento de 2026. A votação estava marcada para hoje, mas foi adiada. O projeto ainda aguarda o parecer final do relator. A votação da Lei Orçamentária Anual de 2026 pelo Congresso Nacional, prevista para quinta-feira, foi adiada para esta sexta-feira. Antes de seguir ao plenário, o relatório final da proposta precisa ser analisado e votado pela Comissão Mista de Orçamento, também com previsão para esta sexta. A Lei Orçamentária Anual estabelece as receitas e define as despesas do governo para o ano seguinte, contemplando áreas como saúde, educação e infraestrutura. Os principais pontos presentes no relatório da LOA são: saúde, a pasta deve receber 262 bilhões de reais. Educação e cultura, o orçamento para o setor é de aproximadamente 233 bilhões de reais. Justiça e segurança pública, a verba destinada para a área deve chegar a mais de 26 bilhões de reais.
Já sobre assistência social e família, o Ministério tem um orçamento de mais de 300 bilhões de reais. A Instituição Fiscal Independente, a IFE, divulgou hoje o relatório de dezembro. O texto atualiza projeções e reduz previsão de bloqueio de gastos para 2026. O relatório de dezembro da Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta que o atual regime fiscal e as regras que o acompanham não têm condições de ser mantido. De acordo com Marcos Pestana, diretor da IFE, os números não mentem e a situação é insustentável. O país precisava, dentro de uma reorganização fiscal, perseguir dois objetivos. Um, estancar o crescimento da dívida. Outro, ampliar e muito o investimento público federal. Só para citar um exemplo, é inaceitável em pleno século XXI você ter 40% dos brasileiros sem acesso a esgoto, coleta de esgoto. É impensável na era da inteligência artificial você ter 40% dos brasileiros por deficiência de investimentos. Isso é um exemplo. Na ciência e tecnologia e na infraestrutura, que são determinantes para o aumento da produtividade da economia, seria essencial. Então, nem estanca a dívida, nem aumenta o investimento público, e isso é que os números demonstram. A IFE revela uma situação crescente de estrangulamento orçamentário, de rigidez, um dos orçamentos mais engessados de todo o mundo, e com uma projeção futura, onde você enxerga que, ao invés de criar soluções, de resolver, o futuro aponta para o agravamento dos problemas. Pestana destaca ainda que a economia está em uma situação deficitária e explica que, para estancar a dívida, seria preciso produzir um superávit primário de 2,3% do PIB. E, ao contrário, nós estamos no negativo, no vermelho, desde 2014. E reafirmamos essa tendência em 2025. Então, você está numa situação de desequilíbrio. Sem falar na conta de juros, que aí o déficit nominal vai a 8,3% do PIB. É um déficit muito grande. E aí a dívida cresce como bola de neve. E aí, em vez de correção, você tem o agravamento. Por quê? Porque as projeções feitas, a receita que vai atingir um ápice de 18,8% do PIB, vai tender nos 10 anos seguintes a ir para um patamar abaixo de 18%. O diretor da IFE ressaltou que a situação piora com o aumento das despesas. O futuro não gera soluções, gera novos problemas. Isso demandaria um ajuste mais substantivo, mais ousado, para perseguir os interesses do país, os objetivos maiores. E isso tudo, o principal termômetro é a relação dívida-PIB. Esse é o retrato principal que os tomadores de decisão na economia de mercado acompanham. E nós fecharemos, pelos nossos números, próximo de 79% esse ano. Ao final desse mandato presidencial, em 2026, iremos para alguma coisa em torno de 83%, e a tendência nos 10 anos, em 2035, é alcançarmos 117%. Colocando o país, como país emergente, numa situação onde é uma das maiores relações de dívida-PIB entre os emergentes e os latino-americanos. Nos 15 anos do Fórum Nacional de Educação, uma audiência pública debate a participação social na formulação das políticas de ensino no país. O evento reuniu autoridades e representantes do poder público e da sociedade civil na Comissão de Educação. O Fórum Nacional de Educação é um espaço permanente de articulação entre o poder público e a sociedade civil. O FNE tem como principais atribuições coordenar as conferências nacionais de educação e acompanhar a implementação do Plano Nacional de Educação. E é uma alegria enorme encerrar esse ano legislativo com a promoção desse diálogo e com a celebração dos 15 anos do FNE. A Constituição Federal define a educação como o direito de
todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O que nós, da educação, estamos fazendo é fortalecendo a democracia em nosso país e o trabalho realizado desde as associações, quando eram impedidas de ter sindicato, cumprir o papel de sindicato e de mobilizar a categoria dos profissionais da educação da básica, as associações científicas, também históricas, nesse processo de lutas. Bolsas para alunos do ensino médio se tornarem professores de educação básica. O incentivo está no projeto aprovado nesta quarta-feira pelo Senado e que vai à sanção presidencial. O Brasil pode chegar em 2040 com uma carência de 235 mil professores na educação básica. A projeção é do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, com base em dados do Ministério da Educação, indicando que o percentual de novos alunos com até 29 anos nos cursos de licenciatura caiu de 62,8% em 2010 para 53% em 2020. Para estimular o interesse dos jovens pelo magistério, o senador Flávio Arnes apresentou um projeto em 2023, prevendo a adoção de bolsas aos alunos do ensino médio que manifestarem interesse nos cursos de licenciatura. O texto passou pelo Senado e foi a Câmara que fez alterações. Por isso, a proposta voltou à apreciação dos senadores. Os deputados atribuíram o nome de mais professores ao programa. Hoje nós temos um grave problema de algumas áreas não termos professores e o programa aqui ele consolida uma ação já iniciada no governo do presidente Lula do Ministério da Educação do incentivo à participação para que jovens do ensino médio se interessem pela graduação. O projeto também cria uma bolsa para os licenciados e bacharéis que optarem a atuar em áreas com comprovada carência de professores. O estudante de graduação que faz parte do programa e que vai atuar como professor, ele vai receber uma bolsa e, em contrapartida, ele vai atuar nas redes de ensino, ajudando no processo educacional. A proposta transforma em lei iniciativas já em andamento e prevê o aperfeiçoamento da seleção de docentes, campanhas para divulgação dos benefícios da carreira de magistério, o envolvimento dos graduandos em atividades de pesquisa e extensão em escolas de ensino básico, além da atenção à saúde mental dos estudantes. O texto aprovado pelo plenário vai à sanção presidencial. A Constituição de 1988 garantiu a licença paternidade de 5 dias, mas o tempo do pai com o filho pode aumentar para 20 dias. Esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar logo após a edição da noite do Senado Notícias. A licença paternidade nasceu com prazo de 5 dias em 1988 na Constituição Federal. Hoje, ela chega a 20 dias, por exemplo, para servidores públicos e de empresas privadas. Esse direito agora pode ser ampliado. Salário paternidade como benefício previdenciário. O custo caberá ao governo. Com mais gente atendida, a ideia é fazer em etapas. Licença de 10 a 20 dias, num prazo de 4 anos. Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. É um desafio para que a sociedade compreenda que o ato de criar, o ato de cuidar de um filho não é só da mãe, é da mãe e do pai. E os primeiros dias são dias muito importantes para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, os laços que estabelecem entre pai, mãe e filho. A gente está falando sobre corresponsabilidade, da tutela daquela criança que precisa de um desenvolvimento saudável e contínuo. Eu estou falando também sobre a proteção do desenvolvimento dela. Já tem pesquisas neuropsicológicas, por exemplo, que falam sobre o melhor desenvolvimento cognitivo de crianças que tenham a maior presença tanto do pai como da mãe. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
Falar de licença paternidade aumentada, ela é falar sobre aquilo que a gente precisa de reparação histórica do combate à equidade de gênero no ambiente de trabalho, né? Em 5 dias, um pai não consegue cumprir todo o papel de cuidado que é necessário para uma criança recém-nascida. Não tenho referência paterna e isso foi algo que eu tive que trabalhar antes da gente ter nosso filho. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, que é o autor da PEC que reduz a jornada de trabalho semanal e acaba com a escala 6x1. Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e segue agora para análise do plenário. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Já queria começar o programa falando com o senhor. 10 anos, né? O senhor apresentou essa PEC em 2015 e ela finalmente foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Carla Benevides. Me lembrei do Benevides, que foi parlamentar junto comigo. Na verdade, esse debate vem de longos tempos. Até 1934, nós não tinha limite, tinha que trabalhar dia e noite direto, praticamente. Na época de Getúlio, ele consegue, então, fixar em 34 a jornada de 48 horas semanais. Olha, na época de Getúlio, hein? Muita gente não sabe nem quem foi Getúlio, mas foi presidente do Brasil, viu? Bom, ele conseguiu, então, fixar a jornada de 40 horas semanais. Só na Constituinte de 88, e eu estava lá, com Lula, com Olívio, enfim, com Gastone Rizzi, porque ele foi fundamental, não lembrar o nome do Gastone Rizzi, era um parlamentar constituinte do PTB, né, que já faleceu. Na Constituinte, com muita luta, nós conseguimos sair das 48 para 44. Nós queríamos 40, mas não deu. Mas tudo bem, tem que saber fazer o meio de campo, né? Já foi um grande avanço ter diminuído 4 horas e passamos a ter 44. Felizmente, a CCJ, e quero aqui render homenagem a Erika Hilton, quando ela carimbou a redução de jornada com o fim da 6x1, que a gente trabalha 6 dias e descansa 1, né? O resto é compensação de horas. Quando ela carimbou a 6x1, explodiu positivamente em todo o Brasil. E, a partir daí, impulsiona, inclusive, as PEC que já estavam tramitando, uma delas a minha, né? Mas a Erika Hilton tem projeto, Reginaldo Lopes tem projeto, Daiane Santos tem projeto, o Lidberg tem projeto, o Everton tem projeto e o Cleitinho tem projeto também, que vai na linha das 40 horas. Estamos em sintonia com o governo. Eu tive uma reunião recentemente, há poucos dias, com esses parlamentares, com os ministros Guilherme Boulos, com Gleice Hoffmann, Luiz Marinho e Sindônio Palmeira. Foi a partir daí, com, naturalmente, o apoio que tivemos também do grande presidente, que é um grande senador da CCJ, que é o Otto Alencar, né? O presidente Otto Alencar é um grande senador do Brasil. E ele diz, não, já fizemos todas as reuniões que tinha que fazer. As audiências públicas. Fizemos 3, 4 audiências públicas. Fiz um debate aqui no plenário. Fiz debate também na Comissão de Direitos Humanos. Enfim,
Ninguém pode dizer que foi falta de reunião, falta de debate, e sempre convidando empresários e trabalhadores. E nesse debate aqui teve representantes dos empresários que também participaram. Avançamos e o Otto disse, olha, está pronta para ser votada. O senador Rogério Carvalho fez um excelente relatório, reafirmando, num primeiro momento, é a 5x2, né, que você não trabalha mais 6, mas trabalha 5x2, mas sem prejuízo, como diz a minha PEC, que dali para frente, uma vez por ano, né, nós vamos aprovar o ano que vem, creio eu, né? Então, o ano que vem fica como está, é o ano da aprovação. No outro ano, ela já passa para que as pessoas, as empresas têm que se preparar, né? É uma redução gradual, né? Isso. Eu sou um cara de diálogo, de entendimento, de construção coletiva desde a Constituinte e quando eu era sindicalista também, né? Então, eu entendo que o primeiro ano você aprova e diz que vai entrar em vigor em 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro do outro ano é que ela passa para 40 horas. Aí, no outro ano, se assim for entendido a aprovação do projeto, ela reduz 1 hora por ano, 1 horinha por ano só, até chegarmos, então, naquilo que chamaríamos 36 horas ou a 4x3, né? Com esse processo. Aí chegaríamos, nos nossos cálculos, em torno de 7 milhões de empregos nesse longo prazo. Agora, o que eu poderia dizer também? Que eu sei que há um debate na sociedade, e o debate é bom e é positivo, mas eu não tenho nenhuma dúvida, vai gerar mais emprego, menos acidente de trabalho, menos fadiga, protege a saúde do trabalhador, reativa o próprio mercado interno, que você vai ter, como vai gerar emprego, você vai ter mais pessoas trabalhando, recebendo, consumindo, né? E, consequentemente, os mesmos que são os empreendedores terão lucro, porque terão retorno com essa massa salarial que vai entrar na economia com esses trabalhadores se dedicando. Mais tempo pago, porque hoje em dia todo mundo fala em automação robótica, a tal de IA, né, que é a inteligência artificial. E se tudo isso é verdadeiro, o nosso povo tem que trabalhar, hein? Tem que trabalhar e estudar. Então ele vai ter mais tempo para estudar essa revolução, eu diria, tecnológica no mundo do trabalho. Senador, essa PEC tem uma ideia do alcance de quantos milhões de trabalhadores? Se fala em 150 milhões de trabalhadores, você tem mais ou menos a ideia do impacto? Bom, se nós reduzirmos de imediato para 40 horas, como é o sonho, né? E quero repetir isso, quando lá atrás nós reduzimos 4 horas, sabe que nós ia quebrar o país. Sim. Não aconteceu nada, pelo contrário, reduziu o número de desempregados. Num primeiro momento, se for 40 horas, ela vai beneficiar 22,3 milhões de trabalhadores que serão beneficiados. Porque aqui no Brasil, na verdade, a carga horária hoje já não é 44, é em torno de 42, 43, né? Por uma série de adaptação nas empresas. Então, a mudança não será radical. Se formos para 36 lá na frente, então estaremos beneficiando 38,4 milhões de pessoas, quase que dobra aqui os 22 para mais de quase 40 milhões de pessoas. A redução de jornada, ela também traz um benefício muito grande para as mulheres, porque as mulheres acabam tendo a maior jornada, ela tem a jornada no emprego e depois continua em casa. Se eu reduzir a jornada, ela vai, consequentemente, reduzir também em casa. Eu já aconselho ela sem dizer para o marido, aqui não tem jornada de 6x1 não, vamos pegar junto, né? Mas, na verdade, está comprovado que as mulheres serão também muito beneficiadas pela carga horária exagerada que elas possuem. E tem um reflexo também na saúde mental, né, senadora? Cada vez mais um número maior de pessoas com depressão, com burnout, e em função do excesso de trabalho. Exato. O pessoal que elaborou, se não me engano, é Rick, um deles, né? É um vereador Rick, ele é um lutador, esse dia ele me ligou, parabéns, pai, temos junto, vamos lá. Eu digo, Rick, ó, graças à puxada de vocês na 6x1 que nós temos nesse momento. Então eu cumprimento muito a Érica Rick, a Érica pelo trabalho e também o vereador pelo trabalho que ele fez e continua fazendo. Ele usa uma frase que eu tenho usado também. Ele diz o seguinte, jornada de trabalho 6x1 mata. E mata mesmo, porque vai para o esgotamento mental, físico, diversas doenças,
muito acidente de trabalho e acaba matando mesmo grande parte da população, que foi percebendo agora que não dá para continuar como está. Então, os movimentos são em todo o país, e eu diria para aqueles que duvidam que nós temos unido. Eu, a Érica Cocai, a Érica Hilton e todas, a Érica Cocai também está nessa mesma caminhada, a Érica Hilton, outros senadores, veja, o Cleitinho tem uma proposta que vai na linha das 40 horas, né? Então, não é uma questão ideológica nem partidária, é pensando naquilo que tu falou, no benefício do povo trabalhador, seja do campo, da cidade, seja da pública, da área privada, né? O desgaste mental é muito grande mesmo, porque você só vive para o trabalho, né? E a gente fala que nós temos que viver e atender o trabalho, mas não viver só para o trabalho. É um desses movimentos, o nome dele é Vida Além do Trabalho. Vida Além do Trabalho. Veja, eu sempre gosto de dar outros exemplos, porque acha, não, estou inventando a roda aqui no Brasil. Não tem nada disso. Desde a Constituinte, como eu digo, nós vimos com esse debate, podia falar aqui só numa síntese, Portugal, Espanha, Chile, Equador, Holanda, Turquia, México, entre outros tantos, são mais, eu acho em torno aí de 70 países no mundo, 70% dos países do mundo já estão trabalhando nessa linha de redução de jornada sem redução do salário. Aqui tem também, aumenta a produtividade, fortalece a capacidade de transição de uma geração para outra sem perda econômica. 85%, esse dado aqui que eu estava querendo lembrar está aqui, 85% dos trabalhadores dizem que teriam mais qualidade de vida. Se trabalhassem menos. Se trabalhassem não com a 6x1, num primeiro momento a 5x2, e lá na frente, que vai ter muito diálogo, eu tenho clareza disso, ninguém vai querer, o país quer 36 horas. Querer eu quero, né? Mas não sei quando que será. Esperamos 40 anos praticamente, para sair de 44, se for aprovarmos agora, para 40. Eu espero que não tenha que esperar mais 40 anos para chegar a 36, porque a PEC já deixa um norte muito bem situado. E o senhor colocando de uma forma gradual talvez facilite as negociações. Isso, e a adaptação, né, dos empresários e dos trabalhadores a esse novo mundo do trabalho. Senador, o senhor falou que deve ser aprovado ano que vem. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário, deve entrar em votação ano que vem, 2027. Vai para a Câmara, se não houver mudança, se houver, beleza, vai para a sanção, mas se houver mudanças, volta para o Senado. Você acha que é possível aprovar isso tudo em 2026, levando em conta que é um ano de Copa e é um ano também eleitoral? Principalmente. Nos anos da Copa, já que o Brasil é campeão do mundo, esperamos que os trabalhadores também ganhem essa medalha de ouro, né? Que seria a redução da jornada sem redução de salário. Eu acho que é possível, eu acho que o próprio ano eleitoral ajuda muito. É um debate que você vai ter que olhar para o eleitor e ele vai dizer, tu quer salvar vidas ou não? E eu, se eu fosse candidato, que eu não sou, né? Então ninguém diga que é um projeto eleitoral. É um projeto social.